No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos um sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, não só mas pai a e mãe mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São, né? Fundamentais. São o sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata, nós não temos isso. Então, a gente tem que ter hábito de vida saudável.
que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo isso, funcionar. A natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata em sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, exame? isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é um exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar
câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar um exame, é o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental. Né? Bom, aí eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, ou mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, um exame demorado, um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é um exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata, ela repousa sobre o reto. E a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas
próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode guiar, fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele deve fazer, não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico. O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então está bem, tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos fiquem tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem é justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado? Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você
manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento de câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Primeiro saber se não está irradiado, se o câncer já não se, entre aspas, se espalhou por outro. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso, uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, né? Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer a toque do diagnóstico precoce. Fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz o estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... É o localizado. É o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90% a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual?
Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil, então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona, então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e de saúde muito melhor, né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Bom dia, segunda-feira, 4 de novembro, o Senado Notícias está no ar. Presidentes dos parlamentos dos países que compõem o G20 se encontram aqui no Congresso Nacional nesta semana. Vai ser a 10ª edição do P20, que ocorre de quarta a sexta-feira. Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Com esse lema, o Congresso Nacional recebe a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, de 6 a 8 de novembro. O evento, chamado de P20, deve reunir as maiores economias do mundo, além de países e organismos internacionais convidados, como a Organização das Nações Unidas e o Parlamento Latino-Americano. É organizado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados em parceria com a União Interparlamentar. O P20, sem dúvida nenhuma, será um dos, ou talvez o maior evento já realizado de diplomacia parlamentar no Congresso Nacional. Estarão aqui presentes os presidentes de parlamentos dos países mais poderosos do mundo. Uma grande honra para o parlamento brasileiro sediar este evento aqui nesses dias. No dia 6, será promovido o Fórum Parlamentar do G20. No dia seguinte, será realizada a cerimônia oficial de abertura da cúpula com a chegada dos presidentes dos parlamentos, seguida das sessões de trabalho que continuam até o dia 8. Durante os 3 dias do evento, a depender dos interesses de cada país, os chefes dos parlamentos também podem realizar reuniões bilaterais. Na programação, discussões sobre temas de interesse global, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade, o enfrentamento à crise ambiental, sustentabilidade e governança. O objetivo é a troca de ideias e experiências que resultem em impacto real na vida da população e uma participação ativa dos parlamentos nessas soluções. Nós adotamos os mesmos eixos temáticos do G20 para o P20. Então, combate à fome, transição energética e mudança climática e uma reformulação da governança global para o século XXI, estes 3 temas perpassam a realidade de qualquer país hoje. A população poderá acompanhar
acompanhar, a partir dos documentos emitidos tanto pelo P20 quanto pelo G20, um posicionamento do Brasil em relação a esses 3 temas. E daí advindas ações que poderão resultar em políticas públicas dentro do território nacional. Ao fim do encontro, os líderes dos parlamentos pretendem adotar uma declaração conjunta. O documento deve ser entregue à cúpula de líderes do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos países membros da União Africana e da União Europeia. O senador Humberto Costa defendeu que o P20 discuta soluções para a desigualdade e para a pobreza. Também destacou que a força econômica dos países participantes são motores para o desenvolvimento. Será a partir desses países, da sua força econômica, mas da sua força política, da sua força geopolítica, que nós podemos ter uma mudança importante na abordagem desse tema da desigualdade e da pobreza. Trazer esse tema, tentar sensibilizar os presidentes de parlamentos desses 20 países quanto à importância de se enfrentar a pobreza, a desigualdade, a fome, sem dúvida, cumpre um papel muito importante para a humanidade. A discussão sobre sustentabilidade será um dos destaques do P20 neste ano. A senadora Damares Alves defendeu que os países se unam para encaminhar soluções para essa pauta. O mundo inteiro está enfrentando uma crise, especialmente no que diz respeito aos desafios de um planeta sustentável. E receber todo mundo, e todo mundo junto, com perspectiva diferente, a gente debater e a gente fazer encaminhamentos, eu acho que é uma oportunidade única. O Senado entra para a história nesse momento. Eu acho que nós estamos assim numa expectativa muito grande com o evento e, mais que isso, com os encaminhamentos e de que forma esta casa pode colaborar não só para a gente trazer essa justiça que a gente tanto quer no Brasil, mas a gente influenciar também em outras nações. O senador Chico Rodrigues destacou que as discussões sobre economia, meio ambiente e organização social serão alguns dos temas mais tratados durante o evento. Ele espera que os parlamentos apresentem soluções para essas áreas. Os parlamentos vão discutir todo o conteúdo que venha beneficiar na área de ambiente, na área de economia, organização social, para que o parlamento, de uma forma vigorosa, possa apresentar sugestões para que nós possamos ter esse bloco consolidando conceitos que vão fortalecer esse importantíssimo evento que será realizado no nosso país. O senador Espiridião Amin também destacou que o P20 deve ser palco de muitas discussões sobre sustentabilidade. Ele lembrou que a diversidade entre os parlamentos deve ser respeitada. Deve servir principalmente para que nós nos respeitemos na nossa diversidade, e o Brasil é um bom exemplo para isso, pelo menos como cultura, e a preocupação com o planeta é muito singela. Eu não posso estragar o que eu ganhei dos meus avós e privar os meus netos de um mundo sustentável. Acho que isso é a base do porquê do P20. Já está no ar o site da 10ª cúpula do P20. Confira na reportagem. No endereço eletrônico congressonacional.leg.br/web/P20 é possível acessar informações sobre o sistema de credenciamento das delegações oficiais, o agendamento de salas para reuniões bilaterais e a programação completa do evento, que tem como tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Também estão disponíveis notícias sobre o P20 e a relação de países membros da cúpula e de países e organismos internacionais convidados. O site ainda concentra as informações para o credenciamento da imprensa, que tem interesse em cobrir o evento, e apresenta Brasília e a arquitetura do Palácio do Congresso Nacional para os visitantes internacionais.
O site do P20 prevê como público principal, a priori, já que ele foi aberto antes do início dos eventos, ele prevê como público inicial os participantes do evento, porque lá há algumas informações logísticas, informações de orientação de como proceder em relação à forma de organização do próprio evento. Já uma segunda categoria, uma segunda camada do site é destinado aí de modo ao público geral, porque ele prevê informações que vêm dos documentos básicos do evento. O P20 vai reunir líderes parlamentares para debater questões comuns aos países: combate à fome, redução da pobreza, transição ecológica justa e inclusiva. O evento acontece 10 dias antes da cúpula de líderes do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. A ideia é promover a troca de informações e experiências para que sejam criadas soluções com o apoio dos parlamentos para os desafios globais. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, em parceria com a União Interparlamentar, são os organizadores do evento. Toda a programação terá transmissão ao vivo conjunta da TV Senado e da TV Câmara. Se tratando de um evento que nós consideramos o maior evento internacional já sediado pelo Parlamento Brasileiro, a atuação conjunta das duas casas digamos assim, é essencial para que o evento ocorra da melhor maneira possível. E essa coparticipação ou copresidência também será vista durante as presidências das sessões de trabalho e sessões de abertura durante os 3 dias de evento. Nesta segunda, temos 2 reuniões do Conselho de Comunicação Social do Congresso, sessão especial e sessão deliberativa do plenário do Senado. A semana será marcada pela 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20, que será realizada no Congresso Nacional. Confira a agenda de hoje e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9h30, o Conselho de Comunicação Social do Congresso deve se reunir em audiência pública para debater a regulamentação das plataformas de streaming. Às 10h30, o plenário do Senado tem sessão especial prevista para comemorar os 45 anos do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. E logo mais às 14h, o Conselho de Comunicação tem novo encontro. Será uma reunião de trabalho para apreciação de pauta. Também às 14h, o plenário do Senado tem sessão não deliberativa prevista, aquela dedicada a discursos dos senadores. Às 11h desta terça-feira está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto que estabelece diretrizes para a política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E às 15h desta quarta-feira está prevista a sessão de abertura do Fórum Parlamentar dos Países do G20, com os presidentes do Poder Legislativo dos países integrantes. A cerimônia será seguida de 3 sessões de trabalho. E às 10h30 desta quinta-feira está marcada a solenidade de abertura da 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. À tarde, haverá sessões de trabalho. Também nesta quinta, a Comissão de Esporte deve realizar 4 reuniões de grupos de trabalho internos. Todas as reuniões serão no formato virtual. Às 9h, começa o GT Aspectos de Direito do Trabalho. Às 10h30, é a vez do GT Organização e Ordenamento Esportivo. Às 14h, começa o GT Direito dos Árbitros e seus representantes. E às 16h, é a vez do GT Legislação Comparada. E na sexta-feira, às 9h30, a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20 faz a terceira e última sessão de trabalho, seguida da sessão de encerramento. A regulamentação da reforma tributária foi discutida 3 vezes na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça. Em uma das reuniões, participaram representantes da indústria, do comércio e da agricultura. A
A inclusão de itens livres de impostos na cesta básica foi uma das sugestões apresentadas por representantes de diferentes setores da economia para o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária na reunião desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A gente propõe a inclusão de sucos de fruta sem adição de conservantes ou açúcares, assim como fungos e castanhas e os óleos vegetais, na incorporação dos produtos da cesta básica isenta, e sim, essa, sem sombra de dúvida, para oferecer à população brasileira um alimento de qualidade sem ter a oneração. A inclusão de Vale Transporte na lista de créditos tributários que podem ser aproveitados pelas empresas também foi sugerida. Pela atual redação, a concessão de Vale Transporte para os funcionários não dá direito a crédito. Atualmente, a Instrução Normativa 2121 de 2022, se não me engano, ela permite que as empresas tomem crédito de Vale Transporte. Também foi feito um alerta sobre a quantidade de tratamento diferenciado prevista na reforma e o impacto dessas exceções na economia. Quando essas exceções começam a ocorrer de forma exagerada, de forma demasiada, faz com que a gente saia de um IVA de 20%, 21% para um IVA de 28%. Os convidados fizeram exposição dos interesses e necessidades dos setores, além de discutir o impacto da reforma no Produto Interno Bruto, o PIB do país, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos. E concordaram que, apesar dos ajustes necessários ao projeto, o Brasil precisa de um novo modelo tributário. Eu considero que temos no sistema novo um avanço substantivo para que venhamos a recuperar essa posição que, de forma acelerada, a indústria brasileira vem perdendo no quadro da competição global. Nós conseguimos dar esse passo gigantesco no sentido de uma legislação mais simples, mais eficaz, mais prática, menos confusa, menos anacrônica, menos complexa e, sobretudo, menos injusta do que a tributação que nós temos no momento. Ainda sobre a regulamentação da reforma tributária, o relatório final das audiências públicas realizadas pela Comissão de Assuntos Econômicos sobre esse assunto foi apresentado pelo senador Isalci Lucas e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, onde tramita a proposta. Em 21 audiências públicas, o grupo de trabalho criado pela CAI para avaliar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária ouviu representantes de todos os segmentos da economia afetados pela reforma. Eles avaliaram os impactos das mudanças e apresentaram sugestões, muitas delas incluídas no relatório apresentado pelo senador Isalci, que também ouviu sugestões da sociedade civil em congressos e seminários. Inclusão de todos os óleos vegetais. Eles selecionaram alguns óleos vegetais e excluíram outros. Nós estamos incluindo lá, mudando a proposta, para incluir todos os óleos vegetais destinados à alimentação humana. E também colocar na cesta básica de alimentos as castanhas, que está previsto na emenda constitucional. Principalmente do Pará. Do Pará, principalmente. E caju também lá do Piauí. Olha aí, serviço de esterilização na saúde não está fora. Então, todo o trabalho de esterilização na área de saúde não está na alíquota, então ele está colocando, não tem lógica ter ficado uma coisa tão importante fora. O relatório também traz sugestões de isenção para todos os veículos usados por pessoas com deficiência e não apenas os adaptados. Amplia a lista de produtos, serviços e atividades com direito à redução de alíquotas e reduz o prazo para ressarcimento de créditos do IBS e CBS. São cerca de 70 sugestões de mudanças no texto do projeto, que agora serão encaminhadas ao relator da reforma, senador Eduardo Braga. O senador Isalci defendeu mais uma vez que a proposta seja analisada também na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu vou fazer uma questão de ordem no plenário, eu conto com o apoio de todo mundo da CAI, não tem sentido essa matéria não tramitar aqui, Vanderlan, sinceramente. Está no regimento, artigo 99. Com relação à tramitação na CAI, eu, como presidente, sou até suspeito em dizer, olha, é uma matéria que tinha que ser discutido na CAI. Mas nós fizemos o nosso dever de casa. O relator
dessa matéria. O senador Eduardo Braga, que é membro da comissão, na primeira fase ele acatou várias sugestões e emendas nossas. Só emenda minha foi 16. E eu tenho certeza que ele vai estar apreciando todo esse trabalho que foi feito com muito carinho, né? Com muito esforço e seriedade. O relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para discutir o projeto que prevê nova regulamentação para as emendas parlamentares. Flávio Dino fez sugestões ao senador, como destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado e a unificação das plataformas de divulgação de dados orçamentários. A reunião foi muito boa, o ministro Dino, como sempre, com a sua simpatia irradiante, conversando de vários assuntos, mas pegamos o projeto, o PLP 172, de nossa autoria, e começamos a olhar artigo por artigo para ver as sugestões que ele iria nos passar. Eu pontuei aqui 4 ideias do ministro Dino, que eu achei muito interessante, que é destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado. O que significa isso? Evitar que um parlamentar de um Estado mande recursos de emenda para um Estado que não é o de origem dele. Eu acho muito pertinente essa ideia do ministro Flávio Dino. Também, na questão das emendas de bancada, evitar fragmentação, para que fique concentrado mais em obras estruturantes. Também é uma ideia dele. A questão da fiscalização, a fiscalização das emendas e a prestação de contas via o Tribunal de Contas da União. E também outra coisa interessante, como tem algumas plataformas de transparência separadas, a ideia que ele deu era juntar essas plataformas para quando qualquer membro da sociedade brasileira, qualquer pessoa que deseje acessar para ver o que o seu município recebeu, quem colocou, tenha essa plataforma unificada. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito.
Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós tem que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para a cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para a anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo
no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que o paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... E as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação, e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir mais recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta, e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar ao laboratório, né? As coisas que eu quero fazer, então eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá! Quase a metade das crianças brasileiras matriculadas até o 2º ano do ensino fundamental não sabem ler nem escrever. E na conta do baixo desempenho estão carência e qualificação de professores, desigualdades sociais, regionais, pandemia. O que fazer? Os desafios do país para promover a alfabetização na idade certa aos alunos da educação básica brasileira. Crianças brasileiras que não se alfabetizam como deveriam, e isso tem impacto na trajetória escolar do aluno. Dificuldades nos estudos podem levar ao abandono escolar, por exemplo. O tema foi discutido na Subcomissão de Alfabetização do Senado. Ter no país 48% das crianças brasileiras ao final do 2º ano sem saber ler e escrever. Nós não podemos permitir que isso continue. Este país não pode fazer isso com as suas crianças, é uma violação de um direito muito fundamental. A necessidade de muitas políticas para a superação, da regularidade da idade dos nossos estudantes no país, embora tenhamos tido uma melhora, isso ainda não é significativo. A gente considera a educação pública como balizadora da educação desse país. E isso é muito importante da gente ter sempre em mente. Por quê? No momento que a educação pública for de qualidade, ela vai ser referência e vai aumentar todos os índices de qualidade na educação, que é o que a gente quer dentro do país. Então, para entender melhor o que é a alfabetização na idade certa, em 2023, o Ministério da Educação lançou o Compromisso Nacional para alfabetizar estudantes até o final do 2º ano do ensino fundamental, além de recompor aprendizagens de alunos afetados pela pandemia. Para se ter uma ideia, em 2021, o índice de alfabetizados na idade certa era de 36%. Ano passado, chegou a 56%. O programa ele reúne essa política, ela reúne lideranças tanto do Ministério da Educação quanto de estados, capitais e municípios para a análise dos percursos que nós estamos vivendo e também tomarmos decisões a partir daquilo que nós identificamos, tanto do que foi bom para fortalecer aquilo que foi bom e daquilo que tem como fragilidade e nós precisamos agir frente a essas fragilidades. Não é que os indicadores estão bons, como eu mesmo disse, crianças brasileiras não se alfabetizam na idade certa, mas não é, a queda se explica muito mais em função da pandemia do que propriamente de outros fatores. Falou-se aí em indicador de criança alfabetizada e como ele é medido. Em 2023, com as avaliações aplicadas pelos estados e participação de 85% dos alunos da rede pública brasileira. O Ministério da Educação espera progressivamente, até 2030, alcançar 80% ou mais das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa. É o nosso desejo, enquanto educadores, educadoras, gestores, trabalhadores da educação, estejam alfabetizados ali ao final do 2º ano do ensino fundamental. De fato, é um esforço coletivo, Também nós, da CNTE, temos plena concordância dos esforços necessários, toda a sociedade, ela precisa estar muito presente, todos os gestores, todos os governos, todos os profissionais da educação, pais e mães, Então, é um desafio gigantesco para nós, na educação básica do nosso país, que tenhamos sucesso nesta política e nessas definições futuras. Mas tem os imprevistos. Com as tragédias climáticas e a pandemia, por exemplo,
Vieram o fechamento das escolas, aulas remotas, alterações dos currículos, evasão escolar. Acompanhem. Aqui no Sul, a gente acaba de passar por uma tragédia climática. Não só, a gente passou há 2 anos atrás por uma tragédia pandêmica, e a gente tem essas tragédias que são recorrentes e que podem e que atrapalham na questão da alfabetização. Sobretudo depois da pandemia, a gente teve uma queda mesmo nos indicadores de alfabetização, principalmente porque esse período crítico que cobre um pedaço da educação infantil e o 1º e 2º ano do ensino fundamental foi o período mais afetado pelo fato das crianças não poderem ir à escola no período de reclusão por força da pandemia. A evasão a gente precisa resolver, porque isso tem a ver, inclusive, com as crianças tendo que ficar em casa para cuidar dos irmãos. A gente precisa entender como é que se dá essa evasão e como é que se resolve. Desigualdades sociais também prejudicam a alfabetização, o trabalho infantil, a violência urbana. Em situações em que a gente ainda experimenta no Brasil crianças trabalhando na rua, mas também trabalhando em casa. Às vezes é uma criança de 8 que cuida do irmão de 4. Às vezes é uma menina de 8, sobretudo meninas, se responsabiliza por todo o trabalho doméstico em casa. Então, esses elementos que não são pedagógicos, toda a sociedade precisa cuidar para que a gente garanta que no pedagógico a aprendizagem aconteça. Tem um desafio adicional, porque as nossas capitais, as nossas grandes cidades, elas são os lugares que mais explicitam as desigualdades, que mais a violência está marcada e que tem desafios adicionais no campo da educação. E um outro agravante, as diferentes condições de ensino pelo país, as disparidades regionais. Em 2023, os estados que apresentaram melhores indicadores de crianças alfabetizadas foram Ceará, Paraná e Espírito Santo. Por outro lado, alguns estados tiveram indicadores abaixo de 40%. É o caso de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, como corrigir as diferenças? Por que eu digo que nós temos uma superação? A partir do momento que o programa ele dá a liberdade dos estados e municípios organizarem os seus materiais, organizarem as suas formações dentro desse programa, nós temos a condição também de olhar algo que é fundamental, que são as questões das localidades de cada região do nosso país. Por mais que a alfabetização ela tenha uma especificidade que é única para todos, ela acontece culturalmente dentro de uma perspectiva regional. Fundamental a RENALFA, nossa Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização, que conta com os nossos formadores na área de alfabetização e, por óbvio, fazem a gestão desse processo no país todo, então conseguem representar os municípios, conseguem representar as diferentes regiões do país e conseguem, então, fazer exatamente esse trabalho que é fundamental. A partir das diversidades, a partir das especificidades regionais, fazer um trabalho que nos conduza àquilo que é único na perspectiva de nós aprendermos, né, e desenvolvermos essa perspectiva que é tão importante na alfabetização, sempre respeitando as especificidades de cada local. Como falou aqui a professora Maria Silvia, as especificidades de nosso Brasil, um país continental, com regiões que precisam de modalidades específicas para cada uma. Falamos em índices, desigualdades, mas afinal, qual a importância da alfabetização na idade certa? Existe uma idade certa? O Brasil tem que saber que se faz essencial essa alfabetização na idade certa. Tem pessoas que me perguntam qual a idade certa, entendeu? A gente começa a dizer, a idade certa é aquela que não vai ser necessário. A gente tem que ter um plano de alfabetização para adultos
e outras pessoas. A idade certa, digamos que seriam os 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Ou os 4 primeiros, onde tem a unidocência, tudo dentro do seu tempo. Certo. E para que a meta de alfabetização seja alcançada, um gargalo a ser resolvido: a carência de mão de obra. Estamos falando justamente dos professores, os responsáveis diretos pela alfabetização. Quero chamar a atenção, não é a primeira vez que vou falar isso numa comissão, num debate aqui no Senado, de que a gente ainda também vive o apagão de trabalhadores e trabalhadoras da educação, ou seja, professores e professoras. Então, nós também temos uma preocupação bastante grande na necessidade de que neste compromisso, nesta pactuação, para se ter o sucesso escolar dos nossos estudantes, estejam previstos os concursos públicos. Hoje nós temos no país 54% de toda a rede estadual com contratos temporários e 42% de todas as redes municipais com contratos temporários, o que significa trazer uma insegurança muito grande num processo de continuidade, né, do processo de alfabetização e de garantia desses trabalhadores nas escolas públicas do nosso país. Me chamou a atenção a questão de professores com contratos temporários. Olha, gente, para mim, algo grave que foi aprovado nesse país, ainda eu acho que em 2016 foi a terceirização plena, que não chamou muito a atenção da sociedade. A PEC do teto chamou mais atenção do que a terceirização plena. Mas, na verdade, a terceirização plena acabou com as carreiras dos serviços públicos, porque isso permitiu que a atividade fim, que no caso aqui são os professores, na área da saúde, os médicos, possam ser contratados com contratos temporários. Então, como qualificar os professores? Na hora que você qualifica, completa os 2 anos, você passa a ter uma rede já com deficiência, um apagão de recursos humanos. E o governo, o que tem a dizer? O que tem sido feito para resolver a crise de mão de obra na educação? A expansão da EAD, dos cursos em EAD para a formação dos professores, aconteceu de modo muito complicado no Brasil, comprometendo bastante a qualidade da formação docente. Nos parece, né, nós que pesquisamos educação, nós acreditamos que não é possível formar um bom professor com um curso 100% à distância, sem nenhuma interação presencial no ambiente universitário. Então, o ministro Camilo Santana suspendeu a abertura de novos cursos em AD e, nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial, não poderá mais haver curso 100% EAD na formação do professor, porque as dificuldades começam na formação inicial, e o MEC está formando 250 mil professoras da educação infantil com foco na leitura, oralidade e escrita dentro do programa LEI. São 250 mil professoras que estão fazendo, neste momento, a formação, apoiado por 34 universidades federais e estaduais. Isso é o compromisso, isso é o que a gente está movimentando no país, tentando garantir esse direito humano fundamental para todo mundo. Nós precisamos manter programas e projetos de estudos para os educadores e educadoras do país. Eu digo, eu tenho 30 anos de magistério, mas eu tenho que estudar todo dia, não tem jeito, mas as redes de ensino precisam proporcionar, né, esta qualificação profissional e, nesse sentido, voltado às primeiras séries do ensino fundamental. Entendo que essa qualificação profissional ela passa muito por aquilo que a gente já configurou aqui nas redes de ensino, do financiamento, do regime de colaboração, dos concursos públicos, da necessidade de você ficar na mesma escola por mais tempo, para que este seu acúmulo profissional esteja, de fato, voltado aos projetos educacionais desenvolvidos, né? No caso
caso da formação continuada, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Ministério da Educação está investindo recursos para garantir que todo professor e toda professora do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil tenha formação continuada com foco em alfabetização. Analisar as condições das escolas e dos alunos, tecnologias, sistemas de avaliação e considerar também a alfabetização para além dos muros da unidade de ensino. A gente espera políticas públicas que sejam permanentes. A gente espera, certo, a compreensão dessas crianças e desses estudantes do letramento, quer dizer, reflexão sobre o conteúdo, leitura, todas essas coisas que significam a alfabetização na idade certa ou efetivamente para garantir a questão da cidadania. Tá? O que a gente tem? Uma realidade muito distante disso. Muito distante, seja porque, às vezes, esses estudantes são preparados para uma avaliação que não reflete exatamente o que está acontecendo, às vezes porque as condições da escola não são exatamente o que a gente espera, às vezes porque as políticas públicas não chegaram lá. A gente precisa de espaços, apoio pedagógico e aí formação continuada para que as pessoas envolvidas dentro desse processo possam realmente, certo, olhar individualmente para cada um desses estudantes e crianças e fazer com que haja o desenvolvimento na idade certa e do jeito certo. A gente precisa garantir que as crianças tenham acesso à leitura e à escrita também fora da escola. Então, existem municípios, governos estaduais, que promovem, por exemplo, programas de distribuição de livros para as famílias, né? O governo federal também está apostando nisso. Nós incluímos as bibliotecas comunitárias e as bibliotecas públicas municipais no PNLD. A questão das tecnologias, isso é a qualidade da infraestrutura física das escolas e o conhecer e o saber utilizar as tecnologias a seu favor é super importante. E quando a gente fala do acompanhamento, ele entra com a questão do transporte. A criança pode evadir ou não chegar na escola porque não teve transporte para chegar. Tem a questão da alimentação, tem a questão da família e da rede de apoio, que é super importante. Atenção às crianças desde cedo, ainda na educação infantil, e aqueles que ficaram para trás. E também dos indígenas, quilombolas, ou seja, inclusão, cidadania, por meio da educação. A alfabetização não começa no 1º ano do ensino fundamental. A alfabetização começa na educação infantil. É preciso um olhar intencional para que as crianças possam ter acesso a práticas de leitura, de escrita, de oralidade, intencionais, bem preparadas desde a educação infantil. Eu gostei muito da fala do professor Alessandro, porque foi o único aqui que referiu a educação infantil. Tá? A gente não tem como garantir, certo, uma educação de anos iniciais, finais e médio com qualidade, se a gente não tiver uma educação infantil de qualidade efetivamente. Tá? Isso é muito importante. A educação popular precisa ser vista, e a EJA também, como a recuperação desse tempo, se a gente não conseguiu chegar na idade certa. Isso também é um jeito de garantir. Tem uma pesquisa que foi feita que diz que 77% das crianças alfabetizadas conseguem mudar ou ascender, certo, na sua situação socioeconômica, enquanto que as não alfabetizadas não ultrapassam 43%. Então, a alfabetização garante a cidadania dessas crianças e desses estudantes. E, portanto, a gente tem que fazer isso e recuperar esse tempo, caso ele não tenha acontecido na idade certa. A gente tem certas modalidades da educação básica que são muito específicas. A educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação escolar no campo, a educação escolar da pessoa surda. Então, essas modalidades da educação, elas precisam de uma modelagem de política só para elas, para garantir a especificidade desse atendimento.
E o outro processo é a gente também cuidar daquilo que não é pedagógico, mas que interfere muito no pedagógico. Então, crianças que estão em condição de vulnerabilidade e risco, nós precisamos garantir políticas da área social para atentar para isso. Crianças que têm comprometimento de saúde, sejam aqueles associados à deficiência, sejam outros comprometimentos de saúde, precisam ter bons serviços de saúde para dar conta dessa dimensão. Crianças que vivem em territórios conflagrados, territórios com muita violência, em que a criminalidade está instalada. A gente sabe, os dados mostram isso, que escolas que estão nesses territórios, muitos dias suspendem aula. E quando isso acontece, o prejuízo à aprendizagem é muito grande. E quero corroborar com o que disse a Margot, né? Não é possível que você tenha uma criança que chegue no primeiro ano e que não passou ali pela educação infantil, é muito diferente do que aquele que passou. E um desafio nosso em nível nacional é que tenhamos, né, educação infantil no final do próximo Plano Nacional de Educação, quiçá antes, mas até o final do próximo Plano Nacional. A alfabetização se dá lá no município. Então, como cumprir o programa Crianças Alfabetizadas na Idade Certa em um país continental e diverso, como o nosso? Primeiro, o reconhecimento de que a responsabilidade para alfabetizar as crianças brasileiras não pode ficar somente na conta dos municípios. Se a gente deixar os municípios sozinhos para cuidar desse direito humano de cada criança, os municípios não conseguirão fazer tudo o que precisa ser feito. Então, nós precisamos colocar o governo federal, o governo estadual, a serviço, apoiando os municípios nessa tarefa árdua, que é cuidar da alfabetização das crianças na idade certa. No estado, nós temos, cada território tem 2 articuladores estadual, um representando as secretarias estaduais de educação e um representando os municípios. Então, a gente tenta colocar essa representatividade de forma muito integrada para que a gente possa, de fato, fortalecer o regime de colaboração, como a professora Maria Silvia colocou. Nós realizamos formação com os articuladores estaduais. Essa formação segue para os articuladores regionais e para os articuladores municipais. Então, esse essa é uma proposta da política de fato, fortalecer essa articulação, fortalecer a nossa escuta permanente, né, das necessidades que cada contexto apresenta. Alfabetização na idade certa, atenção às crianças na escola e fora dela, um plano nacional e recursos. Penso que temos muitos desafios na educação brasileira ainda, né? A aspiração de um plano de Estado, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação, que ele seja realmente efetivado, a necessidade de novos recursos para a educação pública, esse pacto federativo tão... uma luta intensa de todos nós, de um Sistema Nacional de Educação, de fato, que dê conta da superação das dificuldades educacionais no nosso país. Garantir que a leitura e que a escrita esteja presente em todos os lugares, na casa das crianças, nas suas comunidades, como um objeto social de valor, e garantir o cuidado para essas outras dimensões que a escola não vai conseguir dar conta, mas que a sociedade tem que pôr a mão na massa e dar conta. Criança com bom cuidado de saúde, com assistência social próxima, não esteja no trabalho, não seja obrigada a trabalhar, porque a criança não trabalha, a criança tem que dar trabalho. Então, que a gente cuide juntos para garantir essas coisas. Eu digo todo dia, o que precisamos é colocar nossos alunos e nossa educação no orçamento desse país. Educação é investimento. E a gente sabe que a única maneira de se corrigir inclusão social, reduzir a violência... O que reduz a violência, os países do mundo que reduziram a violência foi com educação pública, de qualidade e com tempo integral. E para isso precisa de recursos também. Eu costumo dizer que educar é diferente de ensinar.
Ensinar você ensina para alguém passar num processo seletivo. E educar você forma o cidadão para a vida. É isso. Lugar de criança é na escola e com recursos. Aprender bem do jeito certo, na idade certa. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É muito comum você falar de economia circular e o público entender reciclagem. A reciclagem ela foi uma estratégia linear para lidar com o problema da economia linear. E a reciclagem depende da geração de resíduo. A economia circular não gera resíduo, porque ela já é pensada desde o início do desenvolvimento do produto a não ter aquele material que não tem valor. A economia circular não vem para solucionar um problema. Ela muda o sistema e evita o problema. Tem que ser mais eficiente, tem que ter um equilíbrio com o ecossistema natural, porque se faltar matéria-prima, não vai ter o meu negócio. Se o ecossistema estiver destruído, se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. Declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Nós vamos trazer aqui as particularidades da transição energética do transporte marítimo. E aí nós veremos a importância e a urgência de tomarmos ações. Ou eu tenho que incentivar os novos combustíveis ou desincentivar o uso dos combustíveis fósseis. Nós não podemos correr o risco de sofrer sanções. Nós temos um prazo até abril do próximo ano para estar já com um plano estratégico para poder atender as demandas que estão sendo colocadas. Nós teremos também as oportunidades, né? O Brasil, como um grande produtor aí de energia limpa, energia renovável, né? Ou seja, bio, né? ou biocombustível, ou biodiesel, ou etanol, né? ou o e-metanol, o hidrogênio verde, a amônia verde. Então nós temos uma grande potencialidade, né? O mundo hoje já não é mais o mesmo e nós já percebemos isso, né? Aqui no próprio Brasil, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, e é uma questão mundial de ficar atenta a essas questões. E o setor portuário e da navegação marítima, né, tem muito a contribuir com isso, né, dada a sua relevância. São diversas iniciativas esparsas que não está sendo tocada por cada um dos ministérios, são agendas diversas, mas não tem uma coordenação geral, não tem uma estrutura de governança para a gente criar uma política única nacional para a descarbonização do transporte marítimo. Fica pré-agendada uma realização de uma reunião de atualização para o mês de abril do ano que vem. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em Discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões.
Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. São chamados projetos terminativos. Os temas dessas comissões permanentes estão relacionados com a nossa vida social de todo dia. Assuntos econômicos, assuntos de justiça e cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública. São muitos e muitos assuntos. Quando for preciso tratar de um tema que não esteja entre as competências das comissões permanentes, aí são criadas as comissões especiais, ou as comissões temporárias, que têm duração definida para realizar uma função específica. Agora, quando o assunto é investigação, temos as famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. A CPI pode convocar ministros de Estado, pode solicitar o depoimento de qualquer autoridade brasileira. A comissão tem poder de investigação de uma autoridade judicial. Existem também as comissões externas, aquelas que representam o Senado em atos fora do Congresso Nacional e também fora do Brasil. E as comissões mistas, que são formadas por senadores e deputados. As comissões do Senado também promovem audiências públicas para ouvir a sociedade sobre os temas que estão sendo debatidos. A participação pode ser presencial ou então remota pelo portal e-Cidadania. Entender o importante papel das comissões é também entender como o Senado funciona, como uma lei é criada. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Texto da Lei 8.389 de 1991, declaro aberta a 10ª reunião extraordinária de 2024 do Conselho Nacional do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que, conforme a pauta enviada anteriormente, destina-se à audiência pública sobre a regulamentação das plataformas de streaming, agora de manhã. A regulamentação das plataformas de streaming está sendo objeto de projetos de lei tramitando no Senado, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. No Senado, o projeto de lei 2.331 de 22 foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos em 25 de abril, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, cuja presença tivemos a honra de contar na primeira audiência pública sobre o tema promovido por este Conselho. O referido projeto tem por objetivo incluir a oferta de serviços de vídeo sob demanda ao público brasileiro como fato gerador da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira nacional, o Condecine. Atualmente, o projeto encontra-se em apreciação na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, sob a relatoria da deputada Jandira Fegali, convidada para esta audiência, a quem eu agradeço muito pela participação. Na Câmara, o PL 8.889 de 2017, que dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda, CADV, e dá outras providências, está pendente de apreciação do parecer preliminar de plenário oferecido pelo relator, o deputado André Figueiredo, que também foi convocado para esta audiência, mas não pôde participar. Para debater o assunto, participam desta audiência pública, como expositores de forma remota, a deputada Jandira Fegali, já mencionada, relatora da Comissão de Cultura do PL 2.331 de 2022,
A secretária Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, o senhor Leonardo Ed, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Bom dia, obrigada. A senhora Lana Riso, head de Políticas Públicas do YouTube, e a senhora Vera Zaverucha, desculpa, é que ainda está, minha voz ainda está enroscando aqui, calma, especialista em regulação audiovisual. Cada expositor terá 15 minutos para sua fala inicial. Após o encerramento das exposições, a palavra será concedida aos conselheiros por ordem de inscrição. Informo que essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania e do Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211. Feitos os devidos esclarecimentos, vamos dar, então, início às exposições. Então, eu já passo a palavra por 15 minutos para Sua Excelência, a deputada federal Jandira Fegali, relatora da Comissão de Cultura do PL 2331 de 2022. Deputada, a palavra é com a senhora. Muito obrigada pela presença novamente. Tá certo. Bom dia a todas e todos aqui presentes a essa audiência pública da 10ª reunião extraordinária do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Quero não só cumprimentar conselheiras, meus parceiros de mesa, de exposição, ao mesmo tempo reafirmar a importância desse conselho, que é um conselho que desde 91 presta sua participação a formulação de políticas públicas no campo da comunicação no Congresso Nacional, e sabendo que, apesar da relevância do tema durante todo esse período, no século XXI ganhou uma relevância ainda mais expressiva, principalmente porque a incorporação tecnológica deu a ela uma abrangência estratégica muito maior, interativa, internacional, e de diversas classes sociais, diversos segmentos, que podem ser alcançados pela tecnologia incorporada, cada vez mais sofisticada e, na minha opinião, cada vez com menos regulação, pelo menos no Brasil. A gente sabe que em outros continentes essa regulação já está lá na frente e o Brasil, na minha opinião, bastante atrasado nesta regulação. Eu quero agradecer o convite, me desculpar enormemente de que eu vou falar e vou ter que sair. Quem me conhece sabe que não é a minha prática, em geral eu ouço até a última intervenção do debate. O debate é algo que me encanta, sempre me encantou, mas eu fiz uma cirurgia há alguns meses e hoje é o dia da avaliação cirúrgica, radiografia, etc. E eu vou precisar falar e logo depois sair, porque 10h30 é essa avaliação. Mas eu fiz questão de estar aqui, de não faltar a esse convite pela relevância do tema e da importância desse debate. Mas eu estarei muito bem representada aqui pelos diversos expositores, com quem tenho participado de muitos debates, de muita discussão, cumprimentando inclusive o Ministério da Cultura, através da Joelma, o segmento audiovisual, através dos outros expositores, e eu vou me sentir extremamente representada, eu sei disso. Mas eu gostaria de entrar nesse debate, primeiro registrando que, do ponto de vista do parlamento, o debate da comunicação sempre foi muito difícil e muito difícil de avançar. O interesse sobre esse tema ele vem de diversos lugares e diversas representações, e não só empresarial, mas da sociedade civil, e a gente sempre teve muita dificuldade de avançar com esse tema de forma tranquila. Meu primeiro projeto, em 1991, no Congresso Nacional, período em que eu entrei, ano que eu entrei no Congresso Nacional, foi da regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Essa iniciativa já tinha sido feita por outros parlamentares, inclusive a deputada Lídice da Mata, que hoje é nossa colega no parlamento, e eu levei 13 anos para aprovar na Câmara, e ele caiu no Senado. São 13 anos de labuta para inserir a produção independente na TV aberta, para inserir a comunicação brasileira, plural e diversa, na TV aberta.
nunca houve resistência a regionalizar. A resistência sempre foi à produção independente, que é até hoje a grande batalha que a gente faz, né? Dar espaço, dar possibilidades à produção independente nas diversas plataformas de comunicação, seja ela TV aberta, seja ela TV por assinatura, seja agora, principalmente agora no streaming. E essa sempre foi muito difícil de realizar esse debate dentro do Congresso Nacional e muitas vezes com a própria radiodifusão brasileira, né? Com as big techs que vêm de fora, é muito difícil também, mas com a radiodifusão brasileira também nunca foi fácil, né? E eu penso que, ao acompanhar e participar desse debate, cada vez mais eu tenho a clareza de que essa não é uma disputa puramente técnica, apesar de que técnica não é neutra, nenhuma tecnologia é neutra, ela serve a um ou outro objetivo, né? Essa é uma discussão de poder político, de poder estratégico do Brasil. Poder para a discussão democrática, para a discussão da soberania brasileira, para o desenvolvimento econômico, para o trabalho, para a renda e para dar espaço e saída para o potencial criativo brasileiro. É uma afirmação da brasilidade. Não tenho nenhum preconceito com produção estrangeira, tem produções incrivelmente qualificadas, eu assisto muitas, acho que o mundo tem que conhecer. O problema é que o mundo também tem que nos conhecer. O Brasil precisa nos conhecer e o mundo precisa nos conhecer. E nós temos uma produção qualificada, uma produção que se desenvolve, e para esse desenvolvimento industrial, criativo brasileiro, nós precisamos fazer a regulamentação, não só na TV aberta, na TV por assinatura, nas salas de exibição, mas no streaming, que cada vez mais ocupa esse espaço. Então, a discussão do VOD tem, para mim, essa base de debate. Quer dizer, nós estamos discutindo um poder estratégico. Vide o que foi o cinema americano para a saída das suas crises, o cinema europeu, o cinema asiático. E nós aqui, quer dizer, se nós olhamos, outro dia utilizei, vamos dizer assim, me assenhorei dos dados da IPA norte-americana, e que nós vimos que o PIB da indústria criativa americana é 5 vezes maior do que o PIB médio norte-americano. Em termos de exportação de produto, no caso aqui, o produto cinematográfico, foi maior individualmente do que a indústria química, do que a indústria aeroespacial, do que a indústria farmacêutica, ocupa grande parte da economia digital, não só na produção, como na geração de emprego. Então, e o Brasil tem uma produção importante, né? Pelos dados aqui, tem pessoas que podem dar esses dados muito melhor do que eu, mas são pelo menos 300 mil empregos, não chegam a 1% do PIB, mas também recolhe bilhões de tributos, 9 bi de tributos. Então, nós estamos falando de uma indústria potente, uma indústria que tem uma razoável concentração em alguns estados, mas que é democratizada hoje pelas leis que nós aprovamos, pela decisão do Ministério da Cultura, para outros estados e para outras cidades do Brasil. E quando a gente olha para essa regulação possível, né, nós temos, de fato, 2 projetos em tramitação. E nesses 2 projetos ainda há o que fazer, né? O projeto, quando a gente discute o VOD, a gente precisa discutir quanto que essas big techs que usam o conteúdo brasileiro, a produção brasileira, os produtores brasileiros, os artistas brasileiros, os autores brasileiros, e não pagam o Brasil. Não há pagamento ao Brasil do que é utilizado no Brasil. Então, este percentual que inicialmente se colocava de Codecine para reinvestimento no próprio setor brasileiro era uma discussão de 14%, depois veio para 10%, e no Senado saiu 3%. Né? Quando a gente discute a regulamentação do VOD, nós estamos discutindo também um percentual de presença na face principal do catálogo desse VOD da produção brasileira. Então, é preciso discutir uma cota para que essa produção se expresse no catálogo principal, né? Nós estamos discutindo também dados para a própria regulação da Ancine. É preciso que esse texto
possibilite dados e meios para que a regulação e a própria fiscalização posterior da nossa Agência Nacional de Cinema possa acontecer. Então, essa lei também precisa possibilitar que esses dados sejam colocados, né? É preciso também que a gente diferencie, eu não tenho nenhuma dúvida que diferenciar a Big Tech da produção brasileira pode e deve ser feita, né? Porque a radiodifusão brasileira ela usa e utiliza e expõe muito mais a produção brasileira. É para dar 100% de vez de isenção? Talvez não. Talvez esse seja o debate que a gente precisa fazer. O relatório do deputado André Figueiredo possibilita 100% de isenção no acordo que veio construindo com a radiodifusão brasileira, mas talvez temos que repensar isto, talvez uma isenção gradativa na medida em que se cumpra a presença da produção independente brasileira, né? Da mesma forma como nós precisamos pensar os canais brasileiros, precisamos pensar a questão tributária para a produção, precisamos pensar as licenças para a produção independente. São muitos temas que esse projeto do VOD traz para nós, mas esses parâmetros precisam ser construídos, né? Construídos no projeto de lei. Eu assumi a relatoria do PL 2331 na Comissão de Cultura e acho, de pronto, posso dizer que é um projeto bastante insuficiente para responder às demandas que o setor audiovisual brasileiro pode e deve apresentar ao Brasil. É um projeto insuficiente, não só nos percentuais de cobrança, mas também na pouca valorização que dá à produção independente brasileira. Então, é um projeto que nós vamos abrir. Nós tivemos uma dificuldade agora no período eleitoral, o Congresso praticamente parou de funcionar, tivemos um recesso branco. Nós vamos reabrir o debate na Comissão de Cultura para o 2331. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a evolução do projeto 8889, que tem um texto melhor, um texto mais avançado em relação ao projeto que veio do Senado. Teve um debate muito mais amplo na sua construção a partir do deputado André Figueiredo, não só com o governo, mas com a sociedade, com as plataformas, com a radiodifusão, com o segmento do audiovisual brasileiro, e, portanto, ele avançou mais. Não está ainda, na minha opinião, correspondendo totalmente ao que nós temos de demanda do setor, mas é muito mais avançado do que o projeto que veio do Senado. Então, esse é um debate que está aberto, né? Mas assim, o apelo que eu deixo aqui para vocês é que o Conselho de Comunicação Social entre com força nesse debate. Entre com força porque o debate estagnou, porque tem sido vítima de muitas notícias falsas, muitas invenções sobre o texto, como também se fez isso com o 2630, que é a regulamentação para evitar as fake news no Brasil, e nós não estamos buscando censura, né? O que nós estamos tentando evitar o crime no ambiente digital com o projeto 2630, da mesma forma que estagnou o acordo no meu projeto de direito autoral no streaming, que também foi motivo de dificuldades no acordo com a radiodifusão brasileira, uma produção que ainda vai ser explorada economicamente por muitos anos, mas quem utiliza não quer pagar os contratos após a lei, né? Os contratos, na verdade, anteriores à lei, mas que continuam tendo exploração econômica por 50 anos, e essa é uma remuneração inalienável, porque a imagem é utilizada, a autoria é utilizada, o roteiro é utilizado, a trilha sonora é utilizada, portanto tem que ser pago. A lei vale mais do que um contrato anterior, portanto os contratos têm que passar a cumprir a lei, e nós temos tido muita dificuldade de aprovar o direito autoral também no streaming, e da mesma forma o VOD tem sofrido muitas intervenções, muita incidência de falsas notícias, dizendo, pelo acordo que o deputado André fez com a radiodifusão brasileira, dizendo que é um projeto da Globo, a extrema-direita não consegue se conter no falseamento de notícias e de interpretação do que está escrito no texto da lei, e isso tem dificultado muito a aprovação do VOD no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? No Senado, eu não sei exatamente se houve essa incidência de falsas notícias, me parece que não, mas na Câmara nós estamos sofrendo muito essa tentativa de inviabilizar o 2630, o direito autoral e também o VOD, em função de interpretações
incorretas, mas propositadamente divulgadas para dificultar essa aprovação. Então, o que eu deixo aqui no Conselho, nesse tempo que me foi dado de debate, é dizer, primeiro, reafirmo, não é um debate puramente técnico, é um debate político e de exercício de poder da brasilidade, da nossa soberania, da democracia e da nossa decisão de fato, valorizar a produção independente, a produção audiovisual brasileira e mesmo a produção das empresas que precisam estar, das empresas de radiodifusão brasileira, que precisam estar nesse catálogo, precisam ser tributados, precisam pagar ao Brasil por essa produção. Além disso, valorizar a produção brasileira, valorizar essa indústria criativa, apostar nessa indústria como algo do desenvolvimento econômico e da diversidade, da pluralidade do Brasil. O nosso rosto, a nossa produção, a nossa cultura precisa ser divulgada para o conjunto do Brasil e para fora do Brasil, dar parâmetros para os órgãos reguladores, né? Tratar de forma diferenciada, eu concordo, os canais brasileiros, os canais super brasileiros, a radiodifusão brasileira, isso precisa de fato ser feito no comparativo com as Big Techs, né? Mas a radiodifusão também precisa compreender o papel da produção independente no Brasil. E, por fim, dizer que essa lei, por proposta nossa, sem emenda, já foi aceita pelo deputado André Figueiredo, ser chamada Lei Tony Venturi, em homenagem ao nosso cineasta Tony Venturi, que faleceu nessa luta e nessa batalha, né? E dizer a vocês que eu estou completamente à disposição na Comissão de Cultura para o debate do projeto que veio do Senado. Ao mesmo tempo, estou contribuindo para o avanço do projeto que o deputado André Figueiredo relata, de autoria do ministro e ex-deputado Paulo Teixeira, que é o autor do 8889, né, e que também participa dos debates que são feitos conosco. Então, me colocar completamente à disposição. Acho muito importante que o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional participe desse debate, nos ajude com as suas resoluções, com as suas recomendações aos deputados e aos senadores sobre o tema, e que vocês, de fato, reforcem esse tema como um tema da soberania brasileira, da produção brasileira, da nossa afirmação e da valorização do trabalho e da renda dos produtores, autores e artistas brasileiros. Quero agradecer a vocês por esse espaço e possibilitação de participação aqui no Conselho e me coloco à disposição de outras audiências de debates na Comissão de Cultura e no plenário da Câmara dos Deputados. Cumprimento a todos e todas. Vou assistir mais um pouquinho e daqui a pouco eu vou ter que me retirar. Obrigada. Deputada, muito obrigada. Acho que a senhora trouxe questões aqui muito relevantes, importantes, para que a gente possa, de fato, entender melhor do que se trata, né, essa questão, essa discussão dos projetos que a senhora relata, que a senhora participa ativamente. Agradecer imensamente pela sua presença, pelo fato da senhora ter aberto um espaço na sua agenda e desejar sucesso no seu retorno ao médico para que dê tudo certo, para que a avaliação seja o mais positiva possível. Então, agradeço, acho que todos aqui ficaram muito satisfeitos com a sua fala e principalmente com o fato de que o Conselho de Comunicação Social já realiza a segunda audiência pública sobre essa temática e com certeza nós iremos de fato nos debruçarmos sobre o tema e participar ativamente nessas discussões. Então, agradeço a sua participação. E gostaria já de passar, então, a palavra por 15 minutos para a secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, a senhora Joelma Gonzaga. Por favor, senhora Joelma. Bom dia a todos e todas. Todos me escutam? Sim, tudo certo. Estamos ouvindo bem e também conseguindo vê-la. Ok. Bom dia a todos e todas que estão nos vendo. Quero já começar agradecendo a deputada Jandira Fegali pela explanação e dizer, deputada, que é um alento que a senhora é a relatora desse projeto que veio do Senado, né? Que, assim, como sabiamente foi explanado aqui, é um texto que ainda está muito suficiente em relação às nossas demandas. E saber que a senhora pegou a relatoria nos deu um alento, pensando que, né, em toda a sua trajetória em prol da cultura do audiovisual, prol da cultura do Brasil, né, e em prol especificamente do audiovisual
nos deixa muito feliz. E a explanação que a senhora fez agora, preciso dizer que eu faço coro em número, gênero e grau. Obrigada ao Conselho de Comunicação Social pelo convite para debater esse tema que é importantíssimo. Eu, assim como a deputada Jandira, gente, eu não estou aí presencialmente porque eu estou no Rio, cheguei hoje cedinho, porque eu tenho um dia de agenda aqui com uma delegação chinesa que chegou ao Rio de Janeiro ontem, né? E eu também vou precisar sair, assim, logo após a minha fala, porque eu tenho um dia de atividades com ele que começa na Casa Fijan às 10 horas da manhã, né? Junto a Ancine e toda a delegação, porque nós estamos em via de aprovação de vários acordos com eles, né? Que vai se materializar ali mais na frente com a ministra, que começa com a gente hoje aqui nesse dia de atividades. Então, eu já peço desculpa porque eu vou ter que falar e sair, porque às 10 horas, no máximo às 10h30, eu preciso estar lá para começar as atividades. Bom, cumprimentar também aos colegas de mesa, a Vera Zarevucha, a quem eu tenho um profundo respeito, tem uma trajetória, é uma especialista em regulação, e não só em regulação, em política pública do audiovisual do Brasil. Leonardo Ed, querido, membro do Conselho Superior de Cinema, tem atuado amplamente junto com a gente, como conselheiro, como produtor, como sociedade civil. Obrigada, Léo. Todos os conselheiros e conselheiras, e também acho que participa dessa audiência, a Alana Riso, né, pelo que eu recebi. Bom, faz 8 dias, exatamente 8 dias, eu estava na abertura do seminário da Secretaria do Audiovisual sobre Economia do Audiovisual, em São Paulo, na Fiesp, com a nossa ministra Margarete Menezes e com o nosso vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. E eu trazia para o nosso vice-presidente a nossa questão da regulação do VOD, né? E como garantir que tenhamos uma regulação em prol do Brasil pode levar o Brasil para um destaque para um lugar de destaque na geopolítica global, como um dos principais países produtores de audiovisual. Veja, eu ressalto produtores, porque nós somos, e não apenas consumidores. Todo mundo sabe que nós somos um dos principais países consumidores de conteúdo de streaming do mundo, né? E nós só conseguiremos isso se esse marco regulatório se harmonizar com as conquistas históricas da política do audiovisual Brasil, que tem trajetória de quase 100 anos. E eu trouxe para o nosso vice-presidente alguns dados, são dados pré-pandemia, né, que indicam que o audiovisual gera diretamente mais de 24,5 bilhões para o PIB anual. 24,5 bilhões. Considerando os impactos indiretos, o valor sobe para 55,8 bilhões, né, respondendo direta e indiretamente pela arrecadação de 7,7 bilhões e por mais de 640 mil empregos. É sabido por todos, inclusive Léo Ed, que está aqui, já trouxe isso em várias mesas, que uma média de 70% dos orçamentos da produção audiovisual vai para muitos outros segmentos, muitos outros. Gastronomia, transporte, turismo, vestimenta, muitos outros. São quase 60 segmentos que são afetados direta e indiretamente. É uma potência econômica sem sombra de dúvidas e um dos carros-chefe da economia criativa. E estamos falando, esses dados que eu trouxe são dados pré-pandemia, ou seja, ali até início de 2020. No caso do Brasil, né, de uma indústria que não tem um dos principais segmentos, que é o VOD, regulado. O que significa dizer que esse segmento não reflete na economia do país hoje. E a provocação que eu fiz na abertura do nosso seminário, aproveitando o nosso vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, que nos ouviu atentamente e depois de ouvir se comprometeu também com a gente com essa regulação nesses termos. Imagina o salto que virá se garantirmos uma boa regulação com foco na produção brasileira independente. Eu ressalto, como foi ressaltado aqui brilhantemente pela deputada Jandira, a produção independente brasileira é o coração de todas as conquistas do audiovisual do Brasil ao longo de décadas. Regra e compasso de toda a capacidade instalada de produção que temos hoje e que é fruto direto de um círculo virtuoso das políticas do audiovisual do Brasil. E já que estamos falando, né, de conquistas históricas, de capacidade instalada e de coração e alma dessas políticas, tudo isso só se deu porque os nossos marcos regulatórios protegeu o direito autoral,
protegeu o direito patrimonial para a produção brasileira independente. E aí, assim como eu disse na abertura da audiência do Senado ano passado, com o senador Eduardo Gomes, eu repito aqui, é inegociável que um marco regulatório do VOD, o marco regulatório do VOD, não proteja o direito autoral e patrimonial em prol da produção brasileira independente. Isso é, de novo, fruto de conquistas que vêm sendo feitas ao longo de décadas. Isso significa dizer que as obras brasileiras independentes permaneçam majoritariamente com as empresas, profissionais brasileiros, em consonância com os nossos normativos, né? Lei 12.485, MP 2228, e é a premissa que assegura que a produtora, os diretores, os roteiristas possam participar dos resultados do sucesso de suas obras e não atuarem meramente como prestadores de serviços, né? Sem participação nos resultados. Falei aqui de quase 100 anos, né, de conquista do nosso audiovisual. Uma delas é a nossa cota de tela, né, que foi restabelecida ano passado, inclusive com a ajuda da deputada Jandira, e que aqui na regulamentação nós temos mecanismos equivalentes, que são a proeminência de conteúdo e as cotas de catálogos. São dois mecanismos adotados em âmbito internacional, né, para estímulo à produção, né, e à indução desse conteúdo. A ferramenta de proeminência garante os destaques das obras, expondo o usuário ao conteúdo de diversas maneiras, com destaque na página de abertura, né? Já as cotas de catálogo asseguram a produção ou licenciamento de um quantitativo de obras brasileiras dentro do catálogo da plataforma. E isso tem um estímulo ao crescimento e ao aprimoramento da indústria brasileira e ao market share, e ao gradual aumento do market share. Isso é imediato. Esse marco regulatório, assim, todas as janelas de exibição hoje que operam no Brasil, com exceção do VOD, contribui para o desenvolvimento da indústria por intermédio de uma Condecine, né, que é uma CID que retroalimenta o próprio setor. Salas de cinema, vidro doméstico, SEAC, as telecomunicações, todas elas já contribuem com isso. Apenas o segmento do VOD não contribui, né? Essa assimetria, para corrigir essa assimetria, gente, é imprescindível a implantação dessa Condecine, né, de forma compatível com a alíquota aplicada nas demais janelas de exibição e em paridade com práticas de outros países. Como a deputada já falou aqui, já foi 14%, 10%, o PL do Senado está 3%, o PL da Câmara 6%. Né? E nós defendemos que essa arrecadação seja expressiva, seja em cima do faturamento bruto e que não seja inferior a 6%. Não podemos deixar de falar de promoção da equidade no audiovisual, né? Reconhecer o potencial econômico dessa indústria em todos os territórios brasileiros, considerando a vocação local e a diversidade de empresas e de seus conteúdos, né? E aí a gente fala de uma promoção da equidade do audiovisual amparada em um tripé de diversidade, regionalização e acessibilidade, né? São marcos civilizatórios e que precisam constar, ser basilares têm sido basilares em toda a construção da nossa política do audiovisual e que também aqui, no marco da regulação do VOD, nós achamos indispensável que ela esteja. Discute-se muito investimento direto, né? E o que nós defendemos é que, se houver investimento direto, que é uma dedução da alíquota de Condecine, que isso seja especificamente, unicamente, para a produção de obra brasileira independente ou licenciamento de obra brasileira independente. Né? Voltando ao tema do PL do Senado, né, que é insuficiente, faço coro com a deputada Jandira, e que abre ali uma brecha que é um tanto perigosa, que é de permitir que os nossos recursos públicos possam financiar empresas estrangeiras, obras estrangeiras, de novo, sem o direito patrimonial, sem direito intelectual ficar com a gente. E isso, de novo, é inegociável, gente. Não tem como a gente permitir. Isso não alavanca a indústria audiovisual brasileira, isso não contribui economicamente para o setor, isso não contribui culturalmente para o legado do audiovisual do país. São muitos outros pontos a trazer,
né? Esse segmento já está regulado em vários países, não estamos inventando a roda aqui. França, Reino Unido, Espanha, muitos outros estão regulados. O Brasil, esse debate no Brasil não é novo, né? Ele começa pelo menos em 2015 no Conselho Superior de Cinema, ou seja, nós temos maturidade no debate para que e acúmulo, né? Para que essa regulação aconteça. Nesse tempo do defeso do Congresso por conta das eleições municipais, a Secretaria do Audiovisual, juntamente com a Secretaria de Regulação da Agência Nacional de Cinema, montou uma frente que ficou trabalhando, né, na construção de cenários e de uma defesa do audiovisual, ou da regulação do VOD, né, que inclusive, deputada, não sei se a deputada ainda está aqui, me coloco à disposição para debater com a senhora o que nós trabalhamos nos últimos meses da nossa estratégia e para construir com a senhora juntamente o relatório do PL 2331. É urgente estratégia regular, sim, né? Como a deputada falou, desde que a soberania esteja preservada e reconhecida, né? Aqui não estamos falando puramente de um debate técnico, estamos falando de soft power, estamos falando de soberania nacional. O audiovisual brasileiro, ele tem um nível de excelência com produções de altíssimo nível, na produção, na fotografia, no elenco, no roteiro. Nós sabemos contar história como ninguém, isso é inegável. E o que defendemos amplamente é que tenhamos uma visão estratégica sobre sua importância, não apenas como expressão cultural, né? Isso está dado, mas como setor econômico relevante, né? Vídeos, dados que eu trouxe no início, motor da economia criativa, e isso tudo só se dará se regularmos o VOD priorizando a produção brasileira independente. Secretaria do Audiovisual, Ministério da Cultura tem isso como uma das suas prioridades. Que bom, agradeço ao Conselho de Comunicação, né, por estar também nesse debate com a gente. Como a deputada Jandira falou, vai ser muito importante contar com vocês na construção da aprovação desse marco regulatório. É isso. Obrigada. Secretária, muito obrigada pelas suas palavras, agradeço a sua participação. Entendo as questões de agenda, né, sempre nos atropelam, então desejo sucesso também na sua agenda aí no Rio de Janeiro e gostaria então já também, né, de dizer que a gente entende perfeitamente essas questões que foram colocadas e também a nossa posição enquanto Conselho de participar ativamente deste debate. Gostaria então de passar agora a palavra, também por 15 minutos, ao presidente do SICAV, senhor Leonardo Ed. Por favor, senhor Leonardo, a palavra é sua. Oi, vocês me escutam direitinho? Sim, escutamos, a gente não te vê, só áudio mesmo, é isso? O senhor está sem câmera? Não, eu acho que... um minuto. Agora sim, sim, estamos te vendo e te ouvindo bem. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado. Bom, primeiro agradecer muito ao Conselho pelo convite, segunda vez que estou aqui falando sobre esse tema, super necessário. Aqui saudar todas as conselheiras e conselheiros, entre tudo. Minha querida deputada Jandira, ainda bem que está aqui para eu dar um especial bom dia aqui, porque tanto luta aí por nós, temos uma parceria cada dia melhor, cada dia mais profícua aí nas discussões que fazem não só o setor, mas o Brasil, né? Porque eu acho que eu queria fazer essa observação, essa discussão sobre o audiovisual, sobre a cultura, na verdade, uma discussão sobre o país, né? Não é uma discussão sobre um segmento específico. A gente sempre trata como uma discussão talvez do único segmento, da única indústria, do único que pode sim levar o país a suplantar todas as suas dificuldades e chegar num ponto não só da geopolítica mundial, mas internamente de equilíbrio aí da sua sociedade. Eu acho que a gente já escutou e já saldo aqui a querida secretária Joelma, pelos pontos que trouxe também,
a Vera, que eu vou deixar parte da técnica aqui para ela, que é quem entende tudo de regulação, né? E a todos os outros aqui, a Lana. E eu gostaria de começar também dizendo que eu vou ter que me retirar logo depois, porque também tem essa agenda do Rio de Janeiro, é G20 com China, enfim, toda essa boa confusão que está acontecendo aí para a gente poder trabalhar em todos os pontos para o Brasil voltar a ter, né, essa posição de destaque aí na política mundial. E vou começar reforçando que o Brasil é um dos maiores consumidores do ambiente digital no mundo, né? Não só do streaming, não só aproveitando a Lana no YouTube, que tem, se eu não me engano, mais de 150 milhões de inscrições no Brasil. Só do Netflix são mais de 17 milhões de assinantes aqui no país. A gente sabe quantos telefones celulares, né, quantas linhas ativas. É um dos países com maior relação, né, de população e linhas ativas no mundo. A radiodifusão sabe muito bem como é que a sociedade se comporta em consumir, principalmente os conteúdos brasileiros, né? Então, acho que nós, como consumidores, pagamos bastante e somos um mercado que sustenta, né, todo esse ecossistema digital no mundo. E quero também saudar aqui os nossos sindicatos dos trabalhadores que estão por aqui, principalmente aí no nome da Sônia e do Chakra, né? Dizer que fico muito feliz com as nossas interações e dizer que a indústria criativa é quem mais emprega jovens até 29 anos. Então, se a gente tem uma das questões que é emprego no Brasil e no mundo, qualquer país tem essa questão, a indústria criativa ela é a que mais emprega jovens até 29 anos. E a gente precisa trabalhar por um ecossistema de produção muito pujante, forte e sustentável para a gente conseguir desenvolver o nosso país. Um outro ponto importante é a renda, né? A gente paga só o audiovisual, paga mais de 4 bilhões de reais em impostos. Como a secretária Joelma falou, e eu repito para reforçar, 70% dos orçamentos de produção são destinados a 68 segmentos da economia. Então, cada real investido no audiovisual ele é distribuído pela economia como um todo. E a partir do advento da Condecine, em torno de... A Ivera pode me corrigir depois, mas, em média, né, em torno de 400 a 500 milhões por ano, dependendo da arrecadação da Condecine, são desvinculados para o orçamento do governo. Então, desde que a Condecine foi criada, né, e a partir da Lei 12485 foi criada a Condecine Teles, a gente tem contribuído para o orçamento do governo federal com em torno de 400 milhões de reais em média por ano. Números à parte, vamos falar de comunicação, né? A comunicação sempre foi o ponto de partida para qualquer domínio, né, no mundo, desde sempre, né? Posso falar da Grécia Antiga, posso falar, enfim, de qualquer momento da história medieval, a comunicação foi o ponto-chave, né, do domínio de qualquer território, de qualquer economia, de qualquer hierarquia. Isso a gente passou a chamar de soft power. A gente vê os Estados Unidos, que é um dos maiores exemplos, que até hoje tem, inclusive, regulações no Estado americano para que essa indústria de comunicação ela seja proeminente, ela se desenvolva. Todos os presidentes da MPA, que é Motion Picture Association, falam a mesma coisa desde sempre, né? Que os nossos produtos vão onde os nossos filmes vão. Então, soft power não é só uma defesa da cultura, mas é a defesa da economia e a defesa da soberania nacional. A França, com Luís XIV já dizia
que ele não tinha exército suficiente para dominar o mundo, então o que ele faria era disseminar o idioma francês. Porque quanto mais gente falasse o francês, mais ele poderia dominar o mundo. E a gente hoje, quando se fala em luxo, em qualidade, em produtos de qualidade, você pensa automaticamente na França, alta gastronomia, por aí vai. E o último exemplo de vários é a Coreia, né? Que estamos falando o tempo inteiro da Coreia, que conseguiu colocar o seu K-content no mundo inteiro. Hoje todo mundo assiste conteúdos coreanos. E só um exemplo, 60% dos assinantes da Netflix no Brasil assistem conteúdo coreano. Tá? A Netflix investiu ano passado, se eu não me engano, 2,5 bilhões de dólares na Coreia. Isso viraria a nossa balança de serviços, por exemplo. Só esse valor já seria suficiente para virar a nossa balança de serviços. E a Coreia tem 50 milhões de habitantes, o Brasil tem 200. Então, só para ver o tamanho do nosso potencial. Agora, a Coreia também quer regular. A Coreia também está preocupada com a sua propriedade intelectual no ambiente digital, mesmo tendo um setor de serviço tão pujante hoje. Hoje, qual a grande diferença do passado para hoje? Hoje, a gente está discutindo com as maiores empresas do mundo, não só do audiovisual, mas são as maiores empresas do mundo. Das 5, vamos extrapolar, das 10 maiores empresas do mundo, a gente tem, a maioria são media techs, são as famosas big techs, né? Todas elas têm distribuição, fruição, disponibilização de conteúdo, que é uma das maiores fontes, ou pelo menos é uma fonte significativa de recursos ou de atração de clientes, de consumidores. Né? Você tem a Amazon, você tem a Alphabet, Google, você tem a Apple, enfim, você tem as grandes fabricantes como Samsung, como TLC, de televisores, né, entrando muito na área de conteúdo. E a tecnologia ela vai evoluindo. A tecnologia, quando começa a evoluir, ela tem uma curva ascendente que a gente não consegue acompanhar. Então, a regulação fica cada vez mais importante, mas também mais difícil. Então, por isso, a gente precisa de uma união muito forte de todos que estão aqui, do parlamento e do executivo, de todos os poderes no país, para a gente poder fazer uma regulação que seja duradoura, que não seja amanhã a gente tem a distribuição de conteúdo em holograma e aí tenha que refazer toda a regulação, tenha que evoluir nisso tudo. Quero só lembrar que essas mesmas Big Techs estão entrando no desenvolvimento de energia nuclear, para a gente poder ver o tamanho, né, dos braços, que, por um lado, podem ser super positivos, que é um investimento forte em conseguir desenvolver essa tecnologia para pequenos reatores com uma energia que pode ser limpa, poder iluminar uma cidade inteira, porém, a gente vê também o tamanho do poder que é colocado na mão de poucas empresas. Sem regulação, isso pode ficar ilimitado, como é o caso da inteligência artificial, tudo isso que a gente está discutindo hoje. O que a gente quer aqui no Brasil? A gente quer simplesmente não ser simplesmente um mercado de serviço, não ser só um setor de serviço, não ser só contratados para prestar, para fazer projetos e entregar 100% do que a gente está fazendo. A gente é muito maior. A gente tem uma produção. O Brasil já é um dos grandes produtores do mundo de propriedade intelectual, né? E um dos grandes setores de serviço também. Então, a gente quer equilibrar. A gente tem um setor de serviço muito forte e queremos que seja mais forte com a regulação, porque sem a regulação a gente vai perder também investimento em serviço. Tá? E com a regulação a gente não só garante os investimentos em serviços, em produções aqui, que não precisam nem ser brasileiras, que não são, isso é sempre importante dizer, mesmo as produções faladas em português com atores brasileiros,
produzidas por produtoras brasileiras são produções estrangeiras, porque quem detém a propriedade intelectual, quem detém os direitos daquela produção são empresas estrangeiras. E a gente quer equilibrar, né, colocar a nossa produção de propriedade intelectual, que, na verdade, resumindo, é a gente poder gerar divisas com os nossos conteúdos durante 70 anos, depois de lançados para o Brasil. A regulação tem esse poder e tem esse objetivo. Como exemplo, são 3 pontos importantes. Cota de tela de cinema. A cota de tela de cinema faz crescer a quantidade de filme brasileiro na sala de cinema. Quanto maior é a quantidade de ingressos vendidos para filmes brasileiros na sala de cinema, maior é a quantidade de ingressos vendidos para filmes estrangeiros, principalmente de Hollywood. Isso sempre foi assim. Quando a bilheteria se movimenta muito, os filmes estrangeiros se movimentam também. Não é só o filme brasileiro. O filme brasileiro não prejudica o filme estrangeiro. A Condecine foi estabelecida, quem paga a Condecine recebe de volta a Condecine em produtos acabados, em conteúdos, em programação, em investimentos em infraestrutura, investimentos em produção, em distribuição, em capacitação, em formação. A Lei 12485, para mim, é um dos maiores exemplos. Antes da Lei 12485, a gente tinha menos de 1% de participação de produção brasileira na TV paga. Depois de 5 anos da lei, já eram mais de 17%. E os canais que exibiam mais produção brasileira cresceram muito. Começaram a entrar no ranking dos 5 mais vistos, dos 5 mais de maior audiência. E a TV paga cresceu também com o crescimento do país para quase 20 milhões de assinantes. Então, é para ver que a nossa regulação ela é indutora do desenvolvimento econômico, social. E no legislativo, a gente tem os 2 PLs, né? Que sofrem com muitas fake news, sofrem muitas interrupções. Os dois projetos precisam, né, precisam de aprimoramentos, precisam de ajustes no seu texto, e para poder exatamente trazer a priorização para a produção independente brasileira, que é para isso que a regulação é feita. Se for feita uma regulação para priorizar produtos estrangeiros, não precisa de regulação, né? A regulação ela tem que equilibrar o ambiente de negócio, uma proeminência desses conteúdos e uma garantia que esses conteúdos estejam em todos os canais de distribuição. Isso está na lei, está em várias, no arcabouço regulatório todo. Só que a gente precisa de uma legislação, no fim das contas, que faça-se cumprir o que, na nossa opinião, já está em leis. A Lei 12485, por exemplo, ela diz que independe da plataforma tecnológica. Só que a gente entende que é tão complexo que isso acaba caindo por terra. Então, a gente precisa de uma lei muito forte. E essa presença garantida de conteúdo brasileiro independente em todos os segmentos, eu arrisco dizer que é como qualquer outra indústria no Brasil. A indústria de aço, ela precisa priorização dos seus produtos. Senão você importa absolutamente tudo da China e você acaba com a produção de aço no Brasil. Isso é um dos exemplos, né? É um exemplo da desindustrialização que houve no Brasil e que agora a gente está correndo atrás de reindustrializar. Então, no fim das contas, a gente precisa priorizar, como o próprio governo diz, todos, e aí entra direita, esquerda, todo mundo é a favor da indústria no Brasil, correto? Ninguém é contra a geração de emprego, geração de renda, nada disso. Olhando todos os atores que tem aqui, a gente precisa priorizar o aumento da venda de produtos brasileiros no país, no mundo. Né? Porque somente uma produção independente forte pode trazer toda a diversidade que o Brasil tem, retratar essa diversidade, gerando emprego, renda e defendendo a imagem do país no mundo, que é, no fim das contas, o que mais interessa para a gente estar no topo da geopolítica mundial. E agradeço aqui, um bom dia a todos e todas e uma boa semana. Muito obrigado. Fico à disposição para
qualquer debate aí. Tá ótimo. Muito obrigada pelas suas palavras. Agradeço, senhor Leonardo. Acho que teve uma frase aqui que me traz muito dessa sua fala, que é a regulação como indutora do desenvolvimento. Acho que esse é o norte que a gente precisa ter. Agradeço sua contribuição e já passo a palavra também por 15 minutos para a rede de políticas públicas do YouTube, a senhora Alana Riso. Senhora Alana, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Meu nome é Alana Riso, lidero a área de políticas públicas aqui do YouTube no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Conselho de Comunicação Social do Congresso pela iniciativa de debater propostas legislativas como essas tão importantes. Nós do YouTube entendemos que o diálogo sempre será a melhor via para a absorção de diferentes perspectivas e para a formulação de políticas públicas melhores e mais democráticas. Dito isso, aproveito para cumprimentar senhoras e senhores que me acompanham nessa audiência, em nome da conselheira Patrícia Blanco, agradecer a oportunidade também de participar dessa discussão e poder ouvir a deputada Jandira, a secretária Joelma, o Léo e a Vera. Minha fala será dividida em 3 pontos. E primeiro eu gostaria de trazer mais informações sobre o YouTube e como a plataforma funciona e se diferencia das demais plataformas de streaming. Em seguida, eu vou falar sobre a importância do audiovisual, que muitos aqui já trouxeram, elementos muito importantes para o nosso debate, mas especificamente eu vou falar da economia criativa do YouTube. E, por último, algumas reflexões sobre as propostas legislativas em debate, e, claro, fico à disposição. O YouTube é uma plataforma global e aberta de compartilhamento de vídeos multiformato, cuja missão é dar voz a todas as pessoas e mostrar o mundo a elas. Temos hoje bilhões de usuários ao redor do mundo e mais de 500 horas de vídeo são publicadas a cada minuto na nossa plataforma. No Brasil, estamos desde 2007. O YouTube tem hoje mais de 120 milhões de usuários que usam a plataforma para aprender, para se informar, para se inspirar, se conectar, explorar novas tendências, entre tantas outras coisas. Cada pessoa tem uma experiência própria com o YouTube. Tenho certeza que todos que nos acompanham, cada um tem uma experiência também muito particular com o YouTube. E a alma do que faz a nossa plataforma são os nossos criadores. Eles são a alma do YouTube. Esse ecossistema, portanto, ele é composto por professores, empreendedores com pequenos e médios negócios, médicos, jornalistas, artistas e pessoas também como nós, falando sobre as suas paixões, tirando dúvidas e compartilhando as curiosidades. São pessoas que encontram no YouTube um espaço para expor sua criatividade, suas ideias e o fazem sem qualquer ingerência editorial por parte da plataforma. Toda essa criatividade pode ser uma porta de entrada, inclusive para a geração de novos negócios e também para a descoberta de novos talentos. E o crescimento dessa comunidade, formada pelos criadores, pelos usuários e pelos anunciantes, faz com que o YouTube se consolide como um pilar significativo da indústria criativa no Brasil, contribuindo com mais de 4,5 bilhões de reais para o PIB e gerando mais de 140 mil empregos no país, diretos e indiretos, segundo o estudo da Oxford Economics. São criadores como a Kailana Eduarda, que construiu um canal com mais de 400 mil inscritos e se tornou uma das influenciadoras mais populares com síndrome de Down no Brasil. Ou Francisco das Chagas Oliveira, que depois de uma temporada de 12 anos em Brasília, voltou à sua terra natal, Esperantina, no Piauí, e criou um canal para mostrar a vida simples do campo na roça, que é o Chico Museu, que hoje tem mais de 1,7 milhão de inscritos. Tem também a historiadora e transista mineira, a Rafa Xavier, que transformou um canal originalmente criado para difundir dicas de cabelo e autoestima numa plataforma de conteúdo sobre cultura afro que alcança quase 60 mil pessoas. Assim como a Kailana, o Chico e a Rafaela, 8 em cada 10 desses youtubers afirmam que a plataforma oferece a chance de criar um conteúdo e gerar renda de uma forma que não seria possível com a mídia tradicional. E para 2/3, a receita publicitária é um componente importante do seu faturamento. Eles são a expressão do potencial do YouTube para refletir e difundir a cultura brasileira mais genuína, inclusive exportando a riqueza do nosso país globalmente. A plataforma, ao democratizar a produção de conteúdo, permite que as diferentes regiões e culturas do nosso país sejam representadas com autenticidade. Mais do que isso, o YouTube conecta esses conteúdos a um público global, ampliando a visibilidade do nosso país e desafiando estereótipos. 78% dos usuários consideram o YouTube a plataforma ideal para conhecer os diferentes Brasis, pelo olhar dos locais, demonstrando, então, o poder da plataforma em promover a diversidade cultural. O YouTube também mudou a forma como consumimos e produzimos o conteúdo audiovisual, provocando uma verdadeira transformação na indústria. A plataforma não só abriu as portas para uma nova geração de talentos, mas também ajudou a estabelecer novos formatos de conteúdo no Brasil e no mundo. Os números dizem muito.
72% das empresas de mídia com canal no YouTube concordam que a plataforma aumentou a oferta de talentos criativos no setor. No YouTube, o sucesso de um criador não se limita apenas ao indivíduo. É sobre impulsionar toda uma cadeia produtiva, oferecendo um laboratório para esse setor se desenvolver, com equipes de filmagem, edição, marketing e outras áreas. Gostaria aqui de ressaltar 3 formas como o YouTube vem apoiando e transformando o mercado audiovisual. Primeiro, democratizando a produção, tornando mais fácil para qualquer pessoa criar e distribuir conteúdo, sejam criadores com telefone celular ou uma equipe em estúdio profissional, o que aumenta também a representatividade e a pluralidade do setor. Segundo, diversificando os formatos. O YouTube oferece novas formas de contar histórias e se conectar com o público, em vídeos longos ou curtos, ao vivo e gravado, sempre com a participação e interação imediata da audiência. Um bom exemplo e recente foram os debates da Band nas eleições municipais, em que o YouTube teve um papel importante na complementariedade da audiência do canal de TV, fazendo com que os debates atingissem um público muito maior e diversificado em um momento tão importante para o país. O terceiro, forma como a gente vem aprimorando a indústria audiovisual, é criando os novos modelos de negócios. A plataforma facilita os processos para que os criadores e empresas gerem renda e construam suas próprias marcas. Por meio de um programa de parcerias criado há mais de 15 anos, o YouTube destina 55% de sua receita publicitária diretamente aos criadores, a maioria dos quais opera sem a estrutura de uma grande produtora audiovisual. Mais de 3 milhões de canais participam do programa de parceiros, que oferece suporte, capacitação e oportunidades de monetização. Queria agora finalizar falando sobre a regulação. Como eu disse no início da minha fala, essa geração de criadores elas vem transformando a indústria brasileira formal do audiovisual num setor efervescente e mais democrático. Não há dúvidas de que uma área tão crucial para a nossa cultura precisa ser incentivada. É preciso reconhecer, no entanto, que as políticas públicas de fomento precisam se adaptar à complexidade e à diversidade do mercado de hoje, assim como o próprio audiovisual se adaptou à era digital. Ao não contemplar essas particularidades, a assimetria criada pelos PLs prejudica uma parte importante da indústria audiovisual, em vez de fomentá-la, como é o seu objetivo inicial e a intenção dos nossos legisladores. As propostas acabam beneficiando apenas uma parcela específica de profissionais e deixam de lado uma infinidade de criadores menores, independentes e de grupos subrepresentados, favorecendo a concentração de mercado e reduzindo a diversidade do setor. Elas também não seguem modelos internacionais, como o IVMS, que é a diretiva europeia, em que apenas os serviços com curadoria e controle editorial são tributados. O YouTube apoia a criação de incentivos para a produção local, mas precisa contemplar também não apenas o audiovisual profissional, mas também os criadores que vêm transformando a cena independente. Essa assimetria acaba por escolher os vencedores do setor, deixando a opinião da população, usuários e espectadores em segundo plano, assim como os próprios criadores. Por isso acreditamos na importância do diálogo, na isonomia de tratamento entre os diferentes atores que serão impactados pela política pública. Aproveito a oportunidade para reforçar o nosso apoio à indústria audiovisual e à economia criativa do Brasil, me colocando à disposição para continuar nesse diálogo e colaborarmos para o aperfeiçoamento dessa matéria. Muito obrigada. Alana, muito obrigada pela sua contribuição. É importante a gente ouvir também esses números e como funciona, eu acho até para que todos tenham informações a respeito. Agradeço, então, mais uma vez a sua participação e já passo a palavra, agora vou falar corretamente o sobrenome, né, da Vera Zaverrucha. Acertei, né? Obrigada. É difícil de sair hoje. Para suas contribuições também, a Vera é especialista em regulação audiovisual e ex-diretora da Ancine. Vera, você tem a palavra por 15 minutos também. Muito obrigada. Vera, a senhora nos ouve? Desculpe. Ah, ok. Muito obrigada. Desculpe. Agora estamos te ouvindo e te vendo também. A palavra é sua. Bom dia a todos. Eu queria muito agradecer o convite de estar aqui nesse conselho tão importante, né, que tem sido fundamental para discutir as questões da comunicação, como já disseram aqui, é uma questão de soberania, né? Eu vou ler o meu texto para ser bastante objetiva e queria também cumprimentar os membros do Conselho de Comunicação Social, o senhor presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual, Léo Ed, a senhora Alana Riso, enfim, a senhora secretária do Audiovisual, que eu não sei se está nos ouvindo, e a nossa deputada Jandira Fegali,
que eu tenho maior admiração. Estamos diante de um momento decisivo para o futuro do audiovisual brasileiro. Esse setor, que já é um dos pilares centrais da nossa economia criativa, não apenas gera empregos e renda, mas também promove a soberania cultural e a projeção internacional do Brasil. O audiovisual brasileiro tem desempenhado um papel crucial na forma como o mundo nos enxerga, levando nossas histórias, valores e identidade para além de nossas fronteiras. É por meio das nossas produções que o Brasil se conecta com o resto do mundo e é justamente por isso que a regulação desse setor é essencial para garantir que o controle sobre nossas narrativas permaneça em nossas mãos. O Brasil tem uma longa história de lutas pela preservação da sua soberania cultural e econômica, e a Lei 12.485 de 2011 foi um marco nesse processo. Ao exigir cotas de conteúdo nacional na programação de TV por assinatura e ao criar mecanismos de financiamento como a Condecine Tele, essa legislação deu visibilidade a uma nova onda de produtores independentes, permitindo que produtoras locais desenvolvessem suas histórias. A lei garantiu que a cultura brasileira tivesse um lugar de destaque em um cenário audiovisual dominado por produções estrangeiras. Graças a essa legislação, centenas de projetos audiovisuais foram financiados, ampliando a diversidade de gêneros e temas na produção cultural brasileira. E isso vale ouro, né? Filmes, séries e documentários que talvez nunca tivessem sido produzidos se não fosse por esse apoio, passaram a existir, oferecendo ao público brasileiro uma janela para sua própria realidade, refletindo nossas histórias, sotaques, regiões e complexidades. Além disso, essa política impulsionou a geração de empregos qualificados, trazendo oportunidades para milhares de profissionais, tais como diretores, roteiristas, técnicos, atores, e uma vasta rede de serviços, desde hotéis até empresas de transporte, que são diretamente beneficiados pelas produções. No entanto, os tempos mudaram. O mercado audiovisual foi transformado pela revolução digital e pelo crescimento exponencial das plataformas de streaming e de vídeo sob demanda. Netflix, Amazon, Globoplay, YouTube e outras plataformas passaram a dominar o cenário global, redefinindo os hábitos de consumo e transformando a forma como o audiovisual é produzido e distribuído. Hoje, a população brasileira consome cada vez mais conteúdos por meio dessas plataformas digitais, e isso trouxe consigo novos desafios para a regulação do setor. Não é preciso reforçar a importância da regulação das plataformas de vídeo por demanda, dos canais FAST e das plataformas de compartilhamento de conteúdo. Em 2022, os conteúdos audiovisuais representaram cerca de 65%. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 187/2024, de autoria do senador Nelsinho Trade e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 45 anos do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP. Convido para compor a mesa senhora Lúcia Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino do Estado de São Paulo, SEMESP. Muito bem. Muito bem.
Convido também o senhor Daniel de Aquino Ximenes, diretor de regulação do ensino superior do Ministério da Educação, representando a professora Marta Abramo, secretária de regulação e supervisão da educação superior do MEC. Daniel. Esse aqui é bom, Daniel. Convido também a senhora Elizabeth Regina Nunes Guedes, membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CNE. Ela está representando o presidente do CNE. Representando aqui o presidente do CNE. Pessoa. Elizabeth Guedes. Tudo bem. Convido também o senhor Luiz Antônio Pessan, diretor de programas de bolsas no país da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, representando a professora Denise Pires de Carvalho, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Fala, meu jovem. Bom. Convido ainda o senhor Ulisses Tavares Teixeira, diretor de avaliação da educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, representando aqui o Manuel Fernando Palácios da Cunha e Melo, presidente do Instituto. Fala, meu jovem. Tudo bem? Bom. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Quero aqui cumprimentar a nossa professora Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP, cumprimentar também o Daniel de Aquino Ximenes, Elizabeth Regina Nunes Guedes, Luiz Antônio Pessan, Ulisses Tavares Teixeira, cumprimentar aqui todos os nossos presidentes de sindicatos, instituições, professores, cumprimentar a todos os convidados. Hoje nos reunimos para celebrar aqui os 45 anos, o aniversário do SEMESP, que se dedica a orientar seus associados, prestando serviço de alta qualidade e trabalhando pelo desenvolvimento da educação acadêmica brasileira. Além disso, o SEMESP também se empenha em defender os interesses das instituições privadas de ensino superior, responsáveis por mais de 95% do total das vagas oferecidas no Brasil em 2022. Na fase inicial dos seus 45 anos de atividade, a atuação do SEMESP se restringiu ao estado de São Paulo. Com o tempo, pela relevância da sua missão e pela efetividade do seu trabalho no estado, o SEMESP passou a atuar em todo o território nacional. Senhoras e senhores, o aniversariante que ora homenageamos tem uma trajetória honrada e atuante em favor das mantenedoras e das instituições responsáveis no Brasil por faculdades e universidades, centros universitários e centro de educação tecnológica, entre outros. Com forte presença regional e também nacional, o SEMESP também oferece às instituições que representa assessoria especializada em diversas áreas, promovendo o desenvolvimento da educação nacional e a coexistência das associadas com respeito a todas as suas particularidades. Dentro dos valores de ética e respeito pelos quais pauta a sua conduta, o SEMESP também trabalha para ampliar o acesso dos brasileiros ao ensino superior. Senhoras e senhores, em todos os países, sobretudo naqueles que, como o Brasil, possuem centenas de milhões de habitantes, desenvolver as melhores práticas educacionais é o grande desafio. Para os brasileiros, a contínua atuação do SEMESP é um benefício imenso. Trata-se, na verdade, de um excelente auxílio institucional com o qual o Brasil vem contando por mais de 4 décadas. Por tudo que foi mencionado, as senadoras e os senadores, parabenizamos efusivamente o SEMESP pelos seus 45 anos de atuação decisiva em favor da educação superior no Brasil. E esperamos que a instituição possa ainda contribuir por muitos e muitos anos para o progresso e a emancipação social, econômica e cultural do povo brasileiro. Quero aqui também agradecer meu amigo senador Nelsinho Trade, autor deste requerimento, dessa sessão solene, e tenho aqui o privilégio, de presidi-la. E eu que sempre atuei na área de educação, fui presidente aqui também do Sindicato das Escolas Particulares aqui do Distrito Federal, atuei a nível nacional também na FIEP, Federação das Escolas, e também em várias cidades. No período que fui presidente, coincidentemente foi na implantação do Plano Real, então acompanhamos muito, e andamos esse Brasil todo aí, ensinando as pessoas a fazerem a sua definição de custo e preço, Eu, como contador, e participei das negociações com o Ministério da Fazenda, na edição da medida provisória, da planilha, de preços. Então, foi uma honra muito grande. E foi realmente uma época decisiva para nós, Passei ainda como vice-presidente do sindicato, na época do nosso, era ministro da Educação, Chiarelli, onde tivemos sérios problemas aqui, aliás, por diversas vezes, Acho que grande parte das autoridades se preocupavam demais com o ensino superior e esqueceram, do ensino público. Em vez de atuarem cuidando um pouco mais da educação pública, tentavam de todas as formas inviabilizar, prejudicar, o setor privado. Então, é uma luta nossa antiga, para poder trabalhar na educação no Brasil. Infelizmente, o nosso país não valoriza a educação como deveria. Estamos agora na reforma tributária, tivemos um avanço significativo em função do histórico anterior,
mas acho que a educação não deveria nem sequer ser tributada, deveria ser incentivada. Mas conseguimos, na emenda constitucional, né, uma redução de 60% na alíquota, assim como a saúde também. E agora na regulamentação, para ficar de uma forma muito clara, né, por incrível que pareça, né, as pessoas que fazem as leis deveriam ser realmente empresários pelo menos um ano, para saber o que é pagar o salário no 5º dia útil, pagar os encargos que pagamos, os impostos que pagamos, né, para a gente sentir um pouco, né, o que é realmente ser empresário no Brasil. E por incrível que pareça, né, foi aprovado na Câmara a tributação do contraturno. Somente pessoas que não têm a mínima noção do que é educação para fazer uma coisa dessa. Então, no relatório, eu como coordenador do grupo de trabalho da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, nós retiramos, não é, essa tributação, que teria que ser o contrário, né, incentivar a implantação da educação integral no Brasil. E também deixamos claro na redação a questão do ProUni, porque, por incrível que pareça, alguns estados ainda queriam tributar o ISS, né, sobre as bolsas de estudos. Então, no nosso relatório, nós tiramos o ProUni, tiramos também as bolsas integrais e parciais, né, porque num país onde apenas 22% dos nossos jovens conseguem entrar no ensino superior, é inadmissível a gente trabalhar, não é, no sentido de onerar cada vez mais o ensino superior. Então, nós temos que incentivar. E eu tenho muito orgulho quando o presidente aqui, criei aqui a ABEDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, né, Amable? E lançamos aqui o Cheque Educação, né, onde a gente ocupava as vagas ociosas aqui em 98. Depois levamos para o Paulo Renato, depois para o Tasso Genro, que o secretário executivo era Fernando Haddad, e nasceu o ProUni, né? Então, o ProUni é um programa excepcional, né, mas que se brincasse aí, o pessoal ainda queria tributar em cima da bolsa do ProUni, né, por incrível que pareça. Mas estamos tocando, espero que agora na votação do PLP 68 a gente consiga realmente efetivar tudo isso que nós colocamos no nosso relatório. Então, foi um prazer muito grande, uma honra muito grande presidir essa sessão e lembrar aqui um pouquinho, né, passa um filme na cabeça da gente, né, como foi duro realmente esse período nosso para fazer educação no Brasil, né? Mas solicito então a nossa Secretaria-Geral da Mesa aqui a exibição de um vídeo institucional. Apenas. Propósito. Sabe aquele sonho que te move? Aquela emoção que faz seu coração bater mais forte? Aquela luta que faz a vida valer a pena? Foi deste lugar que nasceu o SEMESP há 45 anos, lutando dia após dia por uma educação de qualidade, inclusiva e acessível a todos os brasileiros e brasileiras. E quando olhamos ao nosso redor, descobrimos que esse mesmo sonho também brilha em outros olhos. E foi assim, conectando os sonhos, que nos tornamos um grande hub de pessoas que acreditam na transformação por meio da educação. E educação é sobre conhecimento, mas é também sobre humanidade, ética, respeito, cidadania, empatia, oportunidade, igualdade, justiça. Ai, educação é tudo. Acreditamos na educação como um processo civilizatório que permeia todas as áreas da nossa vida. É nisso que acreditamos e sabemos que você também apoia essa causa. Estamos prontos para iniciar um novo capítulo da nossa história junto com você, liderando iniciativas e promovendo mudanças significativas no nosso Brasil. Obrigado por fazer parte dessa grande rede que une força em busca de um Brasil feito de educação. Quero registrar a presença aqui do senhor terceiro secretário da Embaixada de Zâmbia, Shibui Kachucha, senhor presidente e reitora do Centro Universitário Onioped
Curitiba, Paraná, Adriana Caran, filha de um grande amigo nosso, que foi presidente, o Caran, muito bacana. Senhor reitor do Centro Universitário São Camilo de São Paulo, João Batista Gomes de Lima. Também o reitor do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, André Leão. Senhora vice-presidente de Excelência Acadêmica e Institucional da Universidade do Cruzeiro do Sul Educacional, Brasília, Beatriz Exert-Hoff. Senhora vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEB, Amabile Passos, grande Amabile. Senhora diretora técnica acadêmica da Associação Brasileira das Faculdades, Yara de Moraes Xavier Braga. Tudo bem. Senhor diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, ABMS, Andréa Candiota. Senhora membro do colegiado da presidência da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, ABMS, Cláudia Milce Andrettini. Estou vendo também meu querido amigo Cury. Obrigado pelo nosso ex-presidente do CNE. Bem, neste momento eu concedo a palavra à senhora Lúcia Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior no Estado de São Paulo, SEMESP. Bom dia. Bom dia. Essa sessão histórica, nesta Casa Legislativa Histórica, né? E cumprimentar e agradecer a todos esses lutadores. Nada é por acaso, né? A presidência da mesa estar também com este grande líder e grande lutador pela educação, senador Isalci Lucas, né? Agradecer por toda a sua história e pelo muito que tem a fazer também pela educação do país. O senhor citou as presenças e não posso deixar de também cumprimentar o Daniel de Aquino Ximenes, que aqui representa a SEDES MEC, e com quem temos feito no SEMESP um grande trabalho em prol da legislação, da regulação, buscando melhorar os caminhos, né? Queria agradecer também ao Luiz Antônio Pessan, que é também do Estado de São Paulo, né? E que representa a professora Denise, ele que está no programa de bolsas do país, um importante programa em termos do incentivo à pós-graduação. Ao senhor Ulisses Tavares Teixeira, também um grande companheiro no INEP, em prol da melhoria da educação, representando Manuel Palácios, e também a querida amiga Beth Guedes, representando o presidente do CNE, o André Lemos. Temos também agradecer ao Paulo Fossati, aos demais conselheiros presentes, por esta grande luta, o nosso querido Luiz Cury, eu sempre falo que é nosso eterno presidente do CNE, as demais entidades aqui tão bem representadas de todo o país, a ABED, a ABMS, a ANUP, a ANEC, querido padre João Batista, FENEP, Antônio Eugênio Amabile, essa grande lutadora, o SEMERGE, o CINEP, a CONFENEM, são esses que fizeram registro. Se tivermos mais alguns, quero saudar também os demais conselheiros que se registraram, estão a caminho, a querida Simone Horta, presidente do CONAS, parabéns. E as embaixadas aqui presentes, do Congo, Iraque, Síria, Zâmbia, e CONFENEM eu citei, enfim,
conselhos federais e regionais profissionais, que aqui fazem o seu registro, diretores do SEMESP, diretoras, membros e educadores de todo o país, gestores, mantenedores, a nossa equipe técnica. É um enorme entusiasmo e gratidão falarmos dos 45 anos do SEMESP, que, na verdade, é a história da educação superior privada brasileira e educação brasileira. Não é? Desde 79, quando as mudanças sociais, econômicas exigiam que a formação de profissionais qualificados, não é? E que nós pudéssemos vencer, e as vagas que não eram suficientes nas instituições públicas, que as entidades particulares participassem deste grande desafio para o país. E assim foi, não é? O SEMESP, como as nossas demais entidades, tem essa história de 45 anos de serviços em prol de soluções, de orientações. E como o senhor falou, Isalci, nós, além do Estado de São Paulo, temos também associadas, representamos 1.300 associadas de 27 estados brasileiros e Distrito Federal. É uma história de iniciativas em prol do desenvolvimento da educação. Homenageio, então, a todos os pioneiros e pioneiras que fizeram essa história. Né? Lembro dos nomes dos queridos Hermes Figueiredo, Gabriel Mário Rodrigues, Paulo Cardim, Hernani de Paula, Luiz Schiavon, aos que integraram as diretorias todo esse tempo e aos que integram, não é? E todos os nossos associados e parceiros. Eu tive felicidade de conviver desde cedo, desde menina, nesses 45 anos, desde a primeira diretoria, porque meu pai integrou a primeira diretoria, foi também o primeiro delegado regional de Santos, e desde menina, com a minha família, nós participamos desta luta. E agradeço também a todos e todas que a compõem em ser a primeira mulher representando as mulheres, né? E reeleita neste período tão histórico do nosso país. Né? Acho que represento muito bem as nossas diretoras, as nossas alunas mulheres, que são a maioria no ensino superior, e também os educadores e educadoras que, ao lado dos homens, fazem a história, não é, Rodrigo? O SEMESP é isso, é uma obra de educadores, né? Que contribuíram para esse crescimento e aperfeiçoamento da educação superior brasileira, não apenas a privada, a educação do país. Né? Falando de história, eu não posso deixar de citar, lembrando aqueles que não mais estão, mas ficam sempre presentes, dos dois queridos companheiros, o José Roberto Kovac e o Valdir Lanza, né? Que contribuíram e continuam com a Kovac, com o Canitz, com a Raquel, eles continuam com o seu legado. Né? Representamos faculdades, centros universitários, universidades com e sem fins lucrativos, comunitárias, filantrópicas, de pequeno, médio e grande porte. E assim se faz a nossa liderança nacional. Por meio desta união, o SEMESP representa não competição, mas sim cooperação. Eu acho que isso pode nos definir. E é um compromisso com a união de objetivos, de propósitos, em todos os momentos, que não são poucos, como você lembrou, Isalcir, exigem posicionamentos, exigem definições diante dos grandes desafios que nós passamos e ainda enfrentamos no processo educacional. Nós fomos as primeiras, as particulares, a atender um público de baixa renda. Conforme eu falei, a maioria era a primeira geração em ensino superior, e muitos continuam.
né? Fomos também as instituições que acolheram, no período noturno, o aluno trabalhador e que sofria preconceito, e as instituições também. Mas para, com nosso orgulho, formar grandes cidadãos, grandes profissionais, que mudaram suas vidas, as suas comunidades e o nosso país. Nós somos 2.300 instituições de ensino particulares, responsáveis por 80% das matrículas da graduação, com 7.400.000 alunos em 34 mil cursos presenciais e à distância. Somos 86% na pós-graduação, lato sensu, e 15% na stricto sensu, ainda crescendo. Estamos crescendo também. Nós, apesar desses números, não conseguimos ainda, o país, atingir as metas do Plano Nacional de Educação. A meta 12, que propõe pelo menos 33% dos jovens, ainda estamos nos 20%. Há um grande esforço também a se fazer para formarmos os alunos no ensino médio. 25% dos nossos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. O SEMESP tem contribuído com isso, com propostas, com soluções, com diretrizes de políticas públicas, com redes de cooperação, com novos indicadores para avaliação, mudanças estruturais para expansão da educação superior com qualidade, novos modelos de financiamento, conforme conversávamos, já que Exalci tem esse trabalho tão importante no ProUni, e também propostas para o EAD, para o Plano Nacional de Educação, para a reforma tributária, com estudos, pesquisas, reuniões, eventos nacionais e internacionais. A educação superior é um investimento em capital humano, para garantir a expansão da oferta de oportunidades para todos e todas, com relevância, equidade social. Não realiza apenas cada um dos nossos alunos, mas ela tem um retorno na economia do país, na produtividade. E agora, ensinar a aprender, a reaprender e a desaprender muitas vezes, já que o mundo passa por transformações muito grandes. Hoje, o SEMESP e as nossas instituições, educadores que aqui estão, que vieram de todo o país, aqueles que nos acompanham desta forma híbrida, reafirmamos o nosso compromisso com o presente e o futuro do país. É um compromisso histórico que a gente reafirma todos os dias, para a gente tornar realidade para todos e todos uma educação como um instrumento transformador do crescimento econômico, da inclusão, da equidade, da justiça social, do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa fazer o mundo e o planeta viver com tantas mudanças climáticas. A educação, a ciência, as pesquisas farão com que a gente possa sobreviver. E os valores democráticos. Estamos aqui hoje, nessa Casa Legislativa, antecipando tendências, enxergar com novos olhares aquilo que nos faz todos os dias trabalhar, ver de ângulos diferentes aquilo que pode ter alguma relevância no futuro. Esta é a educação, que nos faz todos os dias enxergar a utopia, aquilo que ainda não é, frente à nossa realidade tão difícil, tão pobre, mas que pode ser realizado. Aquilo que podemos fazer juntos, fazer valer cada vida, tecer cada história coletiva, desatar os nós, né? Eu acho que isso que a gente faz, desatar os nós, tecer laços juntos dessa vida coletiva para o futuro e para o presente. Reencantar o Brasil e o mundo com a educação, que não é uma aposta, não é uma bet. A educação é um investimento seguro para cada um, que é muito mais que isso. É o caminho que nos faz enxergar e elevar o outro, e nos faz ser humanidade.
Muito obrigado por estarem junto conosco neste dia tão histórico para o país, estarem todos os dias construindo novas histórias para todos e todas. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Daniel de Aquino Ximenes, diretor de regulação da Educação Superior do Ministério da Educação. É muita honra participar dessa sessão de homenagem, representando o Ministério da Educação, ao tempo que cumprimento o senhor presidente dessa sessão, o senador Exalcir Lucas, especialmente a senhora presidente do SEMESP, professora Lúcia Teixeira, do qual também cumprimento todos os participantes da diretoria aqui presentes, o professor Rodrigo, o professor Fábio Reis, né? Como também os demais colegas aqui da mesa, a conselheira Beth, o colega do INEP, da CAPES, né? O professor Ulisses, nosso representante da CAPES, o diretor Luiz Antônio Pessan. Também cumprimento os demais aqui presentes, especialmente o professor Cury, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, atual presidente da CONAS, Simone Horta, tantos representantes aqui de diversas entidades e instituições, conselheiro Fossati do CNE. Então, é uma honra e oportunidade, então, o MEC se fazer presente nesta sessão, salientando a importância do SEMESP nestes 45 anos, né, de trajetória muito honrada e árdua no que se refere a essa parceria da implementação, da expansão com qualidade do ensino superior privado, tão importante não só nessa história, como também nos tempos futuros, né, de como que vamos poder conseguir trabalhar juntos em parceria, uma vez que ao se tratar de políticas públicas, temos que estar sempre em diálogo de parceria com as entidades, com as instituições que fazem parte dessa trajetória, desta implementação, e a gente sabe o papel tão importante do SEMESP, né, especialmente nesse período em que estamos mais próximos, ao refletir e trabalhar diversos temas, né? Sabemos dos diagnósticos, dos relatórios do SEMESP que são tão importantes para a nossa reflexão acerca dos desafios da regulação, né? Da educação superior, da expansão e, recentemente, né? A proximidade com o SEMESP para um desafio tão estratégico para os tempos futuros da educação superior em nosso país, que é o desafio da EAD, né, da educação à distância, do qual o diálogo profícuo e constante com o SEMESP é uma realidade, é um caminho bastante profícuo, bastante interessante para a gente trabalhar em conjunto determinadas trilhas, caminhos que se fazem presentes, especialmente em temáticas tão sensíveis da educação superior. Então, nessa breve fala, eu gostaria então só de ressaltar, parabenizar a professora Lúcia e toda a direção do SEMESP, né, e as entidades e associações presentes, que certamente é um momento muito importante nessa nossa trajetória. Obrigado e, novamente, parabéns. Concedo a palavra à senhora Elizabeth Regina Nunes Guedes, membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, representando aqui o senhor presidente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Lúcia, parabéns, muitos parabéns. Quero cumprimentar as pessoas que estão na mesa, a CAPES, a SERES, o INEP, o senador Exalcir Lucas, que tem o seu mandato agora como senador, mas já era assim, como deputado e como secretário, e a vida inteira dedicado à educação. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com o senhor numa causa que é pública. Eu acho que parabenizar o SEMESP, e eu vejo tantas pessoas amigas aqui, é um auditório de pessoas que se conhecem, que estão juntos há anos, lutando pela mesma coisa, às vezes em frentes diferentes, mas sempre olhando pela educação do Brasil. Amable, minha colega no Conselho, Fossati, meu queridíssimo, amadíssimo Cury, presidente para sempre.
E quero agradecer ao presidente André Jorge, que me pediu e me deu essa oportunidade tão deliciosa para mim, né? Quando eu era menina, isso já tem muito tempo, quem abriu o IBMEC comigo foi o Kovac, lá no Semesp. Eu ia lá toda quinta-feira, porque era de graça. O dia que atendia de graça lá no Semesp era na quinta. Então, eu ia lá na quinta-feira. Tantas pessoas amigas, né, que passaram por lá, que são pessoas do nosso coração, Gabriel, Hermes, os dois Lanzas, né? O nosso querido, como chama, da Unisa, Veronese, que não era exatamente mas é de lá, né? Veio de lá também. São Paulo foi um celeiro de grandes líderes, e o Semesp era o castelo onde eles se encontravam, né? Todos homens, diga-se de passagem, bem machistas, mas pessoas muito importantes para nós, né? Sem eles, a gente não estaria aqui hoje. E o Semesp é um sindicato singular, porque ele extravasou a pauta trabalhista e entrou na pauta do conhecimento. Fábio é um grande representante desse pensamento científico, dessa vontade do Semesp de sair do lugar comum dos sindicatos e caminhar na direção de trazer autoconhecimento e trazer, concordo, presidente Lúcia, cooperação, né? 20 anos de mapa do ensino superior, 20 anos de mapa do ensino superior e 3 ou 4 lá no Rio feitos por eles. Então, eles estão lá no Rio nos ajudando a fazer o que nós não conseguimos. Nós somos um pequeno sindicato, bem pequeno, diga-se de passagem, mas temos tido a colaboração do Semesp. Então, em nome do Conselho Nacional de Educação, que eu tenho a honra de integrar, eu vim aqui representando todos os conselheiros que bebem nessas fontes. Quantas vezes nós recebemos vocês lá, quantas vezes, como não conselheira, eu estava nas sessões onde vocês iam, de forma tão generosa, tão carinhosa, oferecer informação, sugestões, projetos de lei, textos, que muitos deles depois viraram resoluções. Então, em nome do Brasil, eu quero agradecer a sua existência, né? E a persistência com que Rodrigo é o fio condutor disso aí, tem sido o fio condutor. Rodrigo Capelato, uma pessoa também tão amável, tão educada, né? Tão cavalheiro. Eu acho que a educação brasileira não seria o que ela é hoje sem vocês. E eu acho que nós temos capítulos novos para escrever a partir do Semesp. E aí, integrando também a Confenem, quero dizer a vocês que vocês são importantes para nós lá dentro. Vocês trazem credibilidade, vocês trazem respeitabilidade e representatividade. Então, meus parabéns a todos os diretores, a todos os associados, a todos os amigos, funcionários, as pessoas que fizeram do Semesp esse sindicato incrível que a gente gosta tanto e respeita tanto. Parabéns para vocês. Concedo a palavra ao senhor Luiz Antônio Pessan, que é o diretor de programas e bolsas no país da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Senhor presidente, senador Idalci Lucas, senhora presidente do Semesp, professora Lúcia Teixeira, em nome de quem eu cumprimento, saúdo os demais membros da mesa, todas as pessoas que acompanham presencialmente ou à distância esse momento histórico. É uma enorme satisfação poder estar aqui representando a CAPES, a professora Denise, nossa presidente, no momento em que 45 anos, algumas décadas, né, de contribuição, não só para São Paulo, como para o país todo, né, foi expandido a atuação do Semesp, e em prol do bem comum, em prol da educação. Um país se constrói com a educação. No discurso inicial do senador, eu gostei muito das palavras, eu acho que voltarei muito mais motivado a trabalhar pela educação, pelo futuro melhor para todo o nosso país. A educação é investimento, como já foi dito. Sem educação, nós não atingiremos um país justo, um país desenvolvido, um país com oportunidades iguais para todos.
E a CAPES atua já há algumas décadas também nessa missão. Nós temos alternâncias de presidente, diretores, mas todos sempre com o mesmo intuito de levar a educação de qualidade a toda a população. E nós temos também dialogado bastante com a comunidade, no sentido de ouvir o que a comunidade entende, as suas necessidades, o que a comunidade, isso em diferentes regiões, porque o que é mais necessário, o que é mais premente para uma região pode não ser para outra. Então, nós estamos trabalhando nisso, até cumprimento também o nosso Luiz Cury, meu xará, a gente tem dialogado um pouquinho, é diferente para cada instituição, para cada região. Isso a CAPES tem feito com bastante intensidade nos últimos tempos. E as minhas palavras são de parabéns à CEMESP, desejar muito sucesso nos próximos 45, 90 anos. Estamos ombreando nessa árdua tarefa de levar essa educação de qualidade ao povo. E para encerrar minhas rápidas palavras, eu gostaria de, um parágrafo com a autorização da autora, gostaria de replicar aqui: uma experiência universitária memorável não acontece por acaso. O acesso dos cidadãos a um ensino superior de qualidade é basilar para a ampliação da inclusão e da justiça social e para a consolidação de uma sociedade fundamentada nos princípios da liberdade e da estabilidade democrática. Parabéns, conjugamos os mesmos princípios, estamos aí à disposição da CEMESP para o que precisar. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Ulisses Tavares Teixeira, diretor de avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. Bom dia a todos. Queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui nesse palco do Senado Federal, por um motivo tão nobre, que é comemorar os 45 anos de uma associação como o CEMESP. Então, cumprimento aqui os senadores Alci Lucas pela iniciativa e também por todo o apoio dado na verdade, uma vida dedicada à educação e aos projetos da área. Cumprimento também a professora Lúcia Teixeira, presidente do CEMESP. Não podia deixar de cumprimentar o Rodrigo e o Fábio, também muito atuantes aqui dentro do CEMESP, e os colegas aqui ligados ao Ministério da Educação que compõem a mesa, né? O diretor Daniel, da SERES, o diretor Luiz, da CAPES, a professora Beth, do CNE. Eu sei que poderia cumprimentar nominalmente todo mundo aqui, mas eu queria fazer só mais um reconhecimento à professora Simone, a presidente da CONAIS, né, que junto com o INEP tem lutado para construir uma avaliação no âmbito do nosso sistema de avaliação, a cada dia melhor, mais ajustada às realidades da nossa educação superior. Eu vou chamar a atenção aqui de alguns fatos, né? Sempre que o INEP é convidado para uma fala, espera-se que tragam números, resultados, né? Estatísticas. Então, só para citar alguns dados, né? Nós estamos falando aqui de uma associação, talvez uma das maiores associações, que reúne instituições de educação superior particulares. E as nossas instituições de educação superior particulares, elas têm hoje 75% dos cursos de graduação do país. Elas têm 79% das matrículas, elas representam 87% de todas as instituições e têm 96% das vagas ofertadas. E eu acho que a gente tem, a professora Lúcia fez uma referência aqui às metas do Plano Nacional de Educação, muitas das quais nós não conseguimos alcançar enquanto nação, mas eu vou chamar a atenção para a contribuição das instituições privadas em algumas dessas metas, né? Lá na meta 12, quando se fala, por exemplo, das taxas brutas de matrículas da população de 18 a 24 anos, a expectativa é que a gente tivesse chegado em 2024 com 50% de taxa bruta. Nós chegamos a 40%. Né? É um crescimento, mais baixo do que gostaríamos, mas desses 40%,
30 vem de uma contribuição das instituições privadas e 10 das instituições públicas. Nós temos 25 milhões de jovens de 18 aos 24 anos e aproximadamente 10 milhões de matrículas. Então, esses 40%, dos quais 30 vêm das instituições particulares. Lá na meta 12 ainda temos a estratégia 12.4, que fala do fomento à oferta de cursos de formação de professores. No Brasil, em todos os cursos de graduação da área de educação, nós temos aproximadamente 1,7 milhão de matrículas. 1,2 está nas instituições privadas. Então, é lá que 67% dos nossos professores estão sendo formados nas instituições privadas. Lá na estratégia 12.9, fala da ampliação da participação de grupos historicamente desfavorecidos. E a cada evento de divulgação dos resultados do ENAD, por exemplo, a gente lembra lá que os estudantes concluintes dos cursos das instituições privadas, em geral, são aqueles que têm a renda familiar mais baixa, são muitos dos quais os primeiros a entrar na educação superior, que trabalham 40 horas ou mais enquanto estudam. Então, temos também aqui uma contribuição muito importante das instituições privadas. Mas a gente tem alguns desafios que eu acho que a gente ainda está um pouco longe de conseguir chegar. E aí eu vou chamar a atenção de uma meta do nosso PNE vigente, que é a meta 15, que prevê que todos os professores da educação básica deveriam ter a licenciatura na área em que atuam, e nós estamos longe disso também. E uma meta proposta para o próximo PNE, lá está chamada de meta 13, embora esse número ainda não esteja definido, de aumentar a população da faixa etária de 25 a 34 anos com educação superior para 40% da nossa população. E hoje a nossa população dessa faixa etária, apenas 22% tem a graduação. Então, é uma meta ambiciosa, mas sem o apoio da formação superior nas instituições privadas, nós não vamos nem chegar perto de conseguir atingir. E eu acho que nós podemos pensar também vou tentar sistematizar alguns desafios aqui, pensando inclusive em como o SEMESP pode ajudar a superá-los nesses próximos anos. Eu acho que um primeiro ponto é que é importante garantir a continuidade da expansão da oferta, já que temos todos esses desafios de formação da nossa população, mas com aumento contínuo da qualidade. Precisamos pensar em como diminuir as nossas vagas ociosas e diminuir também as nossas taxas de desistência e de evasão. Precisamos ampliar a formação de professores na educação básica. Precisamos encontrar caminhos de ressignificação da formação universitária, de modo a atrair mais jovens para a nossa educação superior. E acho que precisamos nos aproximar ainda mais do mundo do trabalho, com pesquisa, com extensão e também com ensino, mas abrindo portas e acompanhando mais de perto os nossos egressos. São encomendas difíceis, ainda bem que aqui fica gravado, eu vou cobrar daqui a uns anos. Mas também tem o lado, como é que o INEP, e aí eu vou aproveitar a professora Simone aqui, vou pôr a CONAIS junto, como é que o INEP e a CONAIS podem ajudar em todos esses passos. Eu acho que a avaliação sozinha ela não vai conseguir e nem pretende resolver todos esses problemas. Mas a gente pode ajudar a jogar a luz sobre os pontos mais críticos. E mais ainda, a gente pode produzir evidências educacionais mais diversas, reconhecendo essas diferenças de atuação de cada uma das instituições que estão aqui representadas. São 2.580 instituições no país, nenhuma delas é igual à outra. Acho que a avaliação precisa reconhecer essa diferença. Enfim, nós temos muitos projetos com relação a essas mudanças. Eu tenho certeza que o SEMESP vai continuar sendo, melhor dizendo, um ator importante de apoio em todos esses projetos. E fica aqui, então, essa tarefa de casa para todos vocês, para que não nos esqueçamos dessas missões. Eu sei que é difícil no nosso dia a dia de viver a educação para esses 10 milhões de estudantes, a pensar na importância de ressignificar o futuro. Mas eu acho que essa é uma missão fundamental. Parabéns ao SEMESP. Vou dar parabéns também aos professores, porque acabamos de virar o mês dos professores. E dizer um viva a educação superior de qualidade no nosso Brasil. Obrigado, gente.
Bem, mais uma vez eu quero aqui testemunhar a importância, né, das instituições. O SEMESP tem um papel fundamental no oferecimento, né, de vagas para o ensino superior. Evidente que nós temos que contar também com todo o apoio, né, do Congresso e principalmente do Executivo na elaboração dos programas que dá oportunidade. Eu me lembro, eu estudei com crédito educativo na UDF, né, que hoje é do Cruzeiro do Sul, lá do meu amigo Hermes, né? Gente muito fina, presidiu o SEMESP durante muitos anos, né? Paulo Cardim também, o Aurélio, eu me lembro do Aurélio, que foi muito ousado numa campanha. Eu até hoje gravei aqui, a campanha falava assim: escola, você abre a primeira porta, ela abre todas as outras, né? E também, escola, você escolhe, o seu imposto paga, que é realmente uma forma, porque há uma questão ideológica muito forte, né, com relação à escola pública e à escola privada. Na prática, o que nós temos é uma escola estatal, a gestão estatal e a gestão privada. Pública, todas elas são, né? Então, essa discriminação, a gente precisa combatê-la sempre, né? É evidente que a gente precisa melhorar também as condições de alfabetização. Acho que precisa de investimento na educação infantil e alfabetização, porque o que está acontecendo no Brasil hoje não é que nós estamos sem uma base da educação de qualidade. Então, os alunos já chegam no ensino superior, principalmente no ensino privado, sem realmente estar preparado para isso, com uma deficiência muito grande. Basta ver os nossos alunos do ensino médio hoje, mais de 60% dos nossos jovens saem do ensino médio sem saber matemática, né? Mais de 50% sem saber português. E aí chegam na faculdade, nas universidades, no centro universitário, temos que alfabetizar tudo novamente, né? Então, acho que é nítido, é claro, todo mundo sabe disso. Eu não sei por que ainda não tomaram uma posição mais firme com relação ao investimento nas escolas, principalmente na alfabetização, né? A perda da escola normal foi fundamental, né? Acho que todo mundo reconhece, né, a importância do curso técnico, né, do magistério na época. Então, a gente precisa... A faculdade, as universidades precisam estar mais conectadas ao mercado de trabalho, evidentemente, né? Nós temos hoje uma carência imensa na área de tecnologia da informação, não temos mão de obra qualificada. Mas, por quê? Porque o ProUni, o FIES deveriam ser mais, né, condicionados, mais ligada com o mercado. Não adianta ficar oferecendo cursos que não têm mais mercado, né? Então, a gente tem que estar muito sintonizado nisso. Então, e outra coisa, nós precisamos oferecer, como fizemos uma época, não é? Oferecer o curso superior para que o pagamento seja posterior, depois de formado. Uma coisa tão simples, tão óbvia, e que muitas vezes o governo não pensa em resolver essa questão. Eu fico triste que eu recebo aqui no meu gabinete, todo mês, né, todo semestre, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, um desconto no curso de medicina, né? Nós já tivemos isso, né? O FIES para medicina, para ser pago posteriormente, após a formação. Então, o governo precisa pensar nisso, né? E lembrar que educação você tem que ir para a escola com prazer, não é pagando o aluno para ir para a escola, que não funciona, né? Então, a gente precisa, lamentavelmente, eu participei do Plano Nacional de Educação, que infelizmente praticamente não atingiu meta nenhuma, não é? Porque também não havia nenhuma penalidade, não é? Então, se você não tiver uma lei de responsabilidade educacional que penalize realmente a não aplicação dos recursos ou a continuidade dos programas, a gente dificilmente vai atingir as metas novamente, se ficar no plano de intenção, como sempre foi os nossos planos de educação. Então, eu quero aqui reconhecer publicamente, né, a importância do trabalho feito pelo ensino superior no Brasil, pelas entidades privadas, e reconhecer publicamente a importância também do trabalho oferecido pelo SEMESP, realmente também de apoio, né, às instituições. Então, agradeço, Lúcia, parabéns, né, que vocês possam continuar trabalhando para o Brasil aí, oferecendo realmente mão de obra qualificada, né? E precisamos ter uma atenção especial também para os tecnólogos, né?
incrível como o Brasil ainda não atingiu a meta, nós não chegamos nem a 10% ainda do ensino técnico no Brasil. A maioria dos países desenvolvidos já ultrapassa 50%, 60%. E nós não temos técnico, um monte de menino aí, na geração neném, que não estudam e não trabalham, né? E minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo, não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. E uma carência muito grande de mão de obra no Brasil com relação a tudo isso. Então, eu quero aqui, mais uma vez, reconhecer e dizer da minha alegria de estar presidindo, mais uma vez, essa sessão de homenagem aí ao segmento da educação superior, em especial o SEMESP. Bem, cumprindo a finalidade dessa sessão especial no Senado Federal, agradeço às personalidades que nos honraram com a sua participação e declaro encerrada essa sessão solene. Muito obrigado. Hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Desde que o aço é aço, a economia circular existe. Cada tonelada de aço pós-consumo vira 1 tonelada de novo aço. A gente deixa de extrair 1,5 toneladas de minério de ferro. Aproximadamente 75% de todo o alumínio que já foi produzido na história da humanidade ainda está em circulação. Comparado com outras indústrias, nem 10% de todo o plástico produzido na história foi reciclado sequer uma única vez. Eu estou falando em 10% sendo muito gentil, porque eles não chegam a 5%. É uma diferença muito grande. Então, enquanto a gente conseguir entender que o alumínio tem esse potencial de ser reciclado, não só uma vez, ser reciclado infinitas vezes, e ele voltar com as mesmas características, a gente tem um espaço enorme. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 633 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, Rodrigo Pacheco, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. De imediato, convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados. Excelentíssima senhora ministra Margarete Menezes, ministra de Estado da Cultura. Senhor Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Convidamos também a senhora Sueli Dias, diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional.
Bem-vinda, ministra. Deixa ele sentar. Deixa ele chegar aqui. Eu informo o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, pediu que eu presidisse a sessão. Nem porque eu seja o mais bonito, nem o mais feio, porque eu sou o mais veterano que estava presente na casa e ele fez questão que eu o representasse hoje aqui e eu faço com muito orgulho por ele ser, de fato, um líder exemplar aqui que estabelece o diálogo com todos e todas. Eu daria uma salva de palmas para o Rodrigo Pacheco, que é o mentor dessa proposta. De imediato, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Senhores e senhoras, autoridades, convidados aqui presentes,
Nesse momento, eu faço o pronunciamento que seria da presidência da Casa, da mesa e desse colegiado, que são 81 senadores. 214 anos da Biblioteca Nacional. Minhas senhoras e meus senhores, esta sessão especial, que marca os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional, nos convida a refletir sobre o livro e o seu papel fundamental no processo civilizatório. O marco que inaugura a história da civilização é a invenção da escrita. O registro escrito permitiu à humanidade a transmissão de conhecimento relevante entre as gerações. A transmissão só pela oralidade, que provavelmente existe desde que os humanos passaram a se comunicar entre si, é muito sujeita a esquecimentos e a reinterpretações que, acumulados ao longo de muito tempo, podem, inclusive, invalidar a informação original. A escrita permite que a informação seja preservada e permite também o acúmulo do conhecimento na medida em que se consiga preservar os suportes utilizados. Não foi à toa que os primeiros suportes escolhidos fossem as paredes das cavernas e rochas, onde eram gravados desenhos e relevos. Ao que sabemos, foi na antiga Mesopotâmia que se inventou um suporte que era, ao mesmo tempo, durável e de fácil manipulação. Tábuas de argila gravadas com estiletes em forma de cunha. A invenção dessa primeira forma de livro, portátil e durável, permitiu a acumulação de registros por longos períodos. A necessidade de organizar esses registros para facilitar a consulta motivou a criação de grandes coleções que são os embriões das bibliotecas modernas. Existem registros de biblioteca desse tipo também na Mesopotâmia, que datam do 4º milênio antes de Cristo, com milhares de tábuas que chegaram aos nossos dias. Bibliotecas, portanto, são organizações essenciais ao avanço da civilização. Ao longo do tempo, mudaram os suportes, da pele de animal para o papiro, do papel para a atual digitalização do conhecimento. Muita coisa mudou ao longo desses 6 milênios. A informação, antes privilégio dos governantes, passou a ser acessível para as várias camadas da população. A biblioteca, assim, é elemento-chave para a difusão do conhecimento, ao lado de sua tarefa original de preservação da produção intelectual. Essa sessão especial foi convocada para comemorar os 214 anos da Biblioteca Nacional, berço brasileiro da cultura de preservação e disseminação do conhecimento. A Biblioteca Nacional nasceu com as coleções de documentos e livros trazidos pelo príncipe regente Dom João, quando da fuga da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Esse acervo era parte da livraria organizada por seu pai, Dom José I, depois dos grandes incêndios de Lisboa em 1755, que destruiu o acervo mais antigo, acumulado pela coroa portuguesa desde o século XIV. Os remanescentes da biblioteca fracionada, com o retorno de Dom João VI para Portugal, foram adquiridos pelo governo imperial como parte do Tratado de Paz com a antiga metrópole. Sob diversas denominações e vinculações administrativas, a Biblioteca Nacional chegou ao nosso tempo, ainda ocupando uma posição central na preservação e difusão da produção intelectual
brasileira. Esse papel foi reforçado pela Lei do Depósito Legal, que desde 1907, em sucessivas reedições, determina a obrigação de envio de exemplares de todas as publicações nacionais para o registro na instituição, incluindo, desde 2010, a produção musical. O imenso acervo de cerca de 10 milhões de exemplares cresceu com a incorporação de doações de outras bibliotecas e coleções particulares, além de uma política consequente de aquisições e intercâmbio de publicações de interesse para o Brasil. Ademais, a biblioteca foi berço da profissionalização do setor, tendo abrigado o primeiro curso de formação de biblioteconomistas em nosso país. Hoje, sob o competente comando do ilustre escritor Marco Lucchesi, ele próprio, antigo frequentador, colaborador e amante da instituição, a Fundação Biblioteca Nacional luta bravemente para se manter relevante, antecipando e incorporando as novas tendências tecnológicas relacionadas à gestão do conhecimento e dos acervos, sem abandonar suas atribuições originais. Nessa ocasião, ostento o cumprimento do Senado Federal a todas as gerações de profissionais e gestores que passaram pela Biblioteca Nacional, desde a sua sede provisória na Ordem Terceira do Carmo, no Rio de Janeiro, até o belo prédio que ocupa desde 1910 na Avenida Rio Branco. São servidores que resistem há 214 anos às variações de disposição dos governantes brasileiros para as questões de cultura, que infelizmente ainda oscila entre o engajamento e o esquecimento do setor. Conhecemos as dificuldades de operação da instituição, muitas vezes premida pela questão do espaço para o acervo físico e pela escassez de recursos e profissionais. Deste Senado, procuramos colaborar, dentro do possível, com a preservação e desenvolvimento de suas importantes atividades. A todos os que fazem da Fundação Biblioteca Nacional este monumento da cultura nacional, seus dirigentes, seus servidores, seus frequentadores, parabéns, parabéns por mais este aniversário. Parabéns a vocês. Obrigado a todos. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Bravíssimo, senador. Eu gostei do bravo aqui, daí eu saí cumprimentando eles. Nem que eles não me cumprimentassem, eu cumprimentava agora. Agora. Já chegou aqui para mim o registro da nominata, que eu posso, nesse momento, com muita satisfação, apresentar a todo o Brasil para o Sistema de Comunicação do Senado. Vou tocar. Registro a presença, senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócio e representantes diplomáticos dos países El Salvador, Iraque, Palestina, Portugal e ainda senhor deputado federal Lafayette de Andrade, de Minas Gerais, senhor primeiro secretário do Ministério de Relações Exteriores, Igor Trabuco Bandeira, representantes do Ministério da Saúde, senhora coordenadora da Coordenação de Disseminação de Informação Técnica, Sandra Cristina Teixeira, senhora chefe da Divisão de Biblioteca do Ministério da Saúde, Iramaia Barbosa Alves, senhora presidente da Associação dos Servidores do Ministério da Cultura, Juliana de Souza Silva. Palmas a todos que nos prestigiam nesse momento.
Nesse momento, com muita honra e satisfação, eu que sou um congressista que está aqui há 40 anos, tenho 4 mandatos de federal e 3 de senador e fui constituinte da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães e me sinto aqui muito feliz nessa mesa e com a presença dos senhores e das senhoras. Então, nesse momento, concedo a palavra à excelentíssima senhora, amiga de todos nós, permita que assim eu diga, a ministra Margarete Menezes, ministra de Estado da Cultura. Boa tarde a todos e todas. Quero inicialmente saudar a mesa nessa tarde muito especial para nós, do setor cultural, do Ministério da Cultura, e especialmente para nós que temos essa relíquia, essa coroa, essa joia da coroa que é a Biblioteca Nacional para a nossa cultura brasileira. Quero saudar o presidente, senador Paulo Paim. Quero saudar também o senhor presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marcos Lucchesi, a senhora diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional, Sueli Dias, todos os presentes, deputados, deputadas, representantes de outros ministérios aqui, os servidores, que nesse momento nós estamos com uma pauta tão importante. Eu tenho muita esperança que a gente consiga colocar o valor dos servidores do setor cultural do Brasil no lugar que merecem, porque para o ano o Ministério da Cultura completará 40 anos, e são 40 anos dessa dedicação dessas pessoas em função de guarnecer, proteger, cuidar da cultura do Brasil. É uma profissão de fé, é assim que eu tenho isso, porque eu também sou do setor e eu sei como é essa vida nossa. Quero saudar a todos e dizer a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada em 28 de outubro de 1810. Ela é uma das maiores bibliotecas da América Latina e possui um vasto acervo de obras raras importantes para a cultura e para a história do Brasil. Saúdo também o Senado brasileiro, que no dia 25 de março completou 200 anos. Assim também estendo essa saudação ao senhor presidente dessa instituição, o senhor senador Rodrigo Pacheco, que não está, mas estendo a todos a figura do senador Paulo Paim, e em nome de quem também assim é extensivo a todos os senadores e senadoras que defendem e amam a cultura e a nossa Biblioteca Nacional. Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande honra que nos reunimos hoje aqui para celebrar esse aniversário da nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e do Brasil, o ícone da cultura e do conhecimento do país. Desde a sua fundação, em 29 de outubro de 1810, essa instituição tem sido um farol do saber e um patrimônio inestimável para a nossa história e tem desempenhado um papel fundamental na captação e organização, salvaguarda e difusão das obras literárias, históricas e científicas. A Fundação Biblioteca Nacional é a maior biblioteca da América Latina e uma das 10 maiores bibliotecas do mundo, de acordo com a Unesco. Nesse aniversário, 214 anos, em nome do presidente Marcos Lucchesi, saúdo e celebro o trabalho incansável dos funcionários, servidores e servidoras, bibliotecários e voluntários pelo comprometimento e dedicação. Com a volta do Ministério da Cultura, celebramos também a retomada das ações fundamentais da Biblioteca Nacional. Ações importantes para a difusão da literatura brasileira, como, por exemplo, o Programa de Apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, uma parceria da Fundação Biblioteca Nacional, entre o Ministério das Relações Exteriores e a CEFLIC. O programa, que estava praticamente paralisado em seus mais de 30 anos de existência, já tornou possível a tradução de mais de 1.200 obras brasileiras em mais de 45 idiomas. Tem também o Prêmio Camões, a mais importante premiação da nossa língua portuguesa, que celebra a vitalidade do nosso povo, de nossa gente, celebra a língua portuguesa que floresce em nossos países, irmãos e irmãs.
Pensar o Prêmio Camões no tempo presente significa abraçarmos uma língua portuguesa que é diversa, multifacetada e multicultural. A Biblioteca Nacional não é apenas um espaço de livros que abriga livros, ela é um repositório da memória coletiva do Brasil. Um país que tem uma biblioteca com um acervo e simbologia da envergadura da nossa Fundação Biblioteca Nacional não pode descuidar desse tesouro que faz os olhos e os corações se debulharem em admiração e até espanto com a potência das memórias e alavancas de conhecimento e erudição que estão dispostas e expostas nas milhares de prateleiras da Biblioteca Nacional. A cada volume, a cada página, encontramos relatos que nos conectam ao nosso passado e que nos ajudam a compreender melhor o nosso presente. É a nossa querida Biblioteca Nacional que a literatura, a ciência e a história se entrelaçam, formando a base do nosso desenvolvimento social e cultural. Nos últimos anos, a Biblioteca Nacional tem se reinventado com projetos notáveis que demonstram seu compromisso com a modernização e a inclusão. Hoje, assistimos à digitalização de acervos, à criação de plataformas digitais e desenvolvimento de iniciativas que tornam o conhecimento acessível, independente de sua localização. Esses esforços são vitais em uma era onde a informação circula de forma mais rápida e contínua. A biblioteca está, assim, se moldando a um novo tempo, mas sem perder a essência que a torna tão especial, o amor pelo saber. A criação do Dia do Livro, comemorado no dia 28 de outubro, bem recente, é uma homenagem não apenas à Biblioteca Nacional, mas à cultura literária de todo o Brasil. Essa data convida todos nós a refletirmos sobre a importância da leitura e o acesso à informação. É uma oportunidade de celebrarmos a leitura e suas contribuições para a formação do pensamento crítico, criativo da nossa sociedade. E, nesse momento, eu quero fazer um apelo ao Senado Federal que nos ajude com o projeto de lei Preço Único para os Livros, porque vai trazer para nós, para o setor do livro e leitura do Brasil, para as nossas bibliotecas, uma possibilidade de se manterem à disposição do nosso povo e fazendo assim também com que a sociedade brasileira tenha mais acesso aos livros de forma mais barata, sem prejudicar o mercado, mas é necessário que a gente faça essa correção histórica. Todas as regulações das pautas de cultura que nós estamos pedindo o apoio do Congresso vem nessa direção, da gente buscar trazer para o ambiente cultural as regulações adequadas para o seu desenvolvimento econômico. Assim, ao celebrarmos 2 séculos, é uma oportunidade para celebrarmos a literatura e suas contribuições para a formação do pensamento crítico e criativo de nossa sociedade. Assim, ao celebrarmos 2 séculos e mais de uma década histórica da Biblioteca Nacional, reconhecemos seu papel fundamental na promoção da educação e na preservação da cultura. Que possamos nos compreender, comprometer e apoiar e valorizar essa instituição, que assim como um livro se abre a cada dia para novas histórias, novas descobertas e novos aprendizados. Parabéns à Biblioteca Nacional pelos seus 214 anos, que nos próximos anos sejam repletos de inovações e que continue a iluminar o caminho do conhecimento para todos nós. Muito obrigada. Parabéns, excelentíssima senhora ministra Margarete Menezes, ministra do Estado da Cultura, e eu me comprometo em encaminhar para o presidente Rodrigo Pacheco a sua proposta que pediu o apoio do Senado em relação ao preço dos livros, ok? O teu assessor Rodrigo já me entregou, inclusive, o projeto. Será muito importante para Tá bom, passaria em mãos dele. Passo a palavra nesse momento à senhora Sueli Dias, diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional. Boa tarde a todos. Saúdo a mesa
Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, Excelentíssimo Senador Paulo Paim, ilustríssimo Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, que nos traz até aqui nessa data tão especial. Saúdo também as autoridades presentes, aos amigos e aqueles que nos assistem também remotamente. Temos certeza de que temos um público vibrando e torcendo, senador e ministra, por este momento e por este ato. E agradecemos por este reconhecimento. Estamos hoje no Senado Federal celebrando 214 anos da nossa Biblioteca Nacional. Que orgulho, que motivo que temos. E esse orgulho eu estendo e estou aqui na qualidade também de representante dos servidores da Biblioteca Nacional. Aos quais eu espero corresponder com a legitimidade, a integridade e o respeito que merecem na luta e que chegamos até hoje com esta biblioteca reconhecida aqui, principalmente nesta casa, também em território nacional e internacional. Uma biblioteca nacional, em seu conceito tradicional, atua como repositório do patrimônio bibliográfico. Tem como função primordial a preservação da cultura de uma nação, reunindo, portanto, o saber dos povos em todos os tempos. Neste contexto, a Biblioteca Nacional do Brasil é a entidade responsável pela execução da política de Estado, para a captação, guarda, preservação, acesso e difusão da produção bibliográfica do país, em cumprimento da legislação do depósito legal, que já foi aqui citado tanto pelo senador como pela nossa ministra. A Lei do Depósito Legal é o mais poderoso auxiliar da Biblioteca Nacional na constituição da coleção Memória Nacional, da qual nos orgulhamos tanto, sendo a única instituição no país beneficiária da Lei 10.994, de 2004, e da Lei 12.192, de 2010, que dispõe sobre a remessa de todas as publicações editadas em território nacional à Biblioteca Nacional. O principal objetivo da Lei do Depósito Legal é assegurar o registro e a guarda da produção bibliográfica nacional, além de possibilitar o controle e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a preservação da língua e da cultura nacionais. Tais legislações impõem à Biblioteca Nacional do Brasil uma atuação dinâmica, capaz de absorver, tratar tecnicamente e disponibilizar ao público, através do seu portal, cerca de 80 mil exemplares por ano, graças ao esforço, dedicação e competência dos nossos servidores. Coopera para o cumprimento de sua finalidade de proporcionar a informação cultural nas diferentes áreas do conhecimento, visto que o nosso acervo é multidisciplinar. Com base na produção bibliográfica brasileira e nas obras mais significativas da cultura estrangeira, que constitui sempre o crescente acervo cujo conjunto cumpre a Biblioteca Nacional preservar. A representatividade e a singularidade deste acervo posicionam a Biblioteca Nacional no cenário nacional e internacional. 14 coleções que integram o seu acervo foram nominadas Patrimônio da Humanidade. E que orgulho, mais uma vez. É o Brasil sendo reconhecido através das suas coleções com um acervo Patrimônio da Humanidade. Isso nos enche de orgulho.
eu estou aqui e me controlo para não me exceder nessa emoção, até pelo motivo, sim, de ser uma servidora que segue, que acompanha e que atua nessa instituição há alguns anos. O presidente me revela, ainda não 50, 49 anos de instituição. E isso realmente me permite dizer que a gente vivenciou várias etapas e hoje nós estamos vivendo um momento diferente. E eu agradeço também a nossa ministra da Cultura por ter nos trazido o Marco Lucchesi, que é um presidente que ancora todos os princípios também da democratização do acesso, da inovação tecnológica, que nos impulsiona, e nós precisávamos realmente deste impulso. Então, eu interrompo aqui e retorno para o meu, mas é que às vezes a emoção me estimula a interromper. Essas coleções, então, elas são preparadas e é um critério rigoroso de raridade, valoração patrimonial, descrição desses acervos, e isso é preparado por uma equipe altamente qualificada da Biblioteca Nacional, que nos representa junto a esse organismo internacional, e garantindo, então, essa nominação. Com o acervo estimado em 10 milhões de peças, está dentre as 10 maiores bibliotecas do mundo e a primeira da América Latina. Eu, na verdade, estou repetindo essa informação, mas é importante que realmente entendamos o tamanho, né, e a dimensão que essa biblioteca tem. Posiciona como uma biblioteca cidadã e atenta às demandas e exigências da atual sociedade do conhecimento. Busca assegurar a democratização do acesso ao acervo multidisciplinar sob sua custódia, sem, no entanto, se distanciar do seu papel de guardiã, de salvaguarda da memória bibliográfica e documental brasileira. Ao longo dos seus 214 anos, através da adoção de novas tecnologias da informação, é possível a FBN redimensionar suas competências regimentais que asseguram a preservação e a democratização do acesso ao conhecimento, proporcionando a integração de diferentes contextos sociais. Isso também é uma coisa que nos move e que nos traz muito alento nessa luta e nessa busca, essa integração de diversos contextos sociais. Diante da importância do conjunto bibliográfico sob a sua guarda, então, nós investimos em pesquisa, na produção de conhecimento, no aprimoramento dos mecanismos de segurança, preservação e difusão do patrimônio cultural, visando a permanência, e a adoção das novas tecnologias que garantem ao cidadão o pleno direito ao acesso à informação. A produção e a difusão cultural estão focadas na função social e no papel estratégico da instituição no contexto das políticas públicas, obedecendo ao princípio da democratização do acesso aos bens culturais do país. Como laboratório vivo e receptáculo provisório dos saberes, atua como centro referencial nacional de informações bibliográficas e documentais nas diversas áreas do conhecimento. Promove o acesso da sociedade ao patrimônio cultural da nação e assegura o pleno exercício dos direitos à cultura e à memória histórica, em consonância com o artigo 215 da Constituição de 1988. Como uma biblioteca cidadã, está disponível para consulta presencial e remota, possibilitando ao público o acesso ao conhecimento mediante pesquisa no acervo e por meio das visitas guiadas, a apropriação do valor simbólico e arquitetônico da Biblioteca Nacional. Temos, até hoje, cerca de 92 mil visitantes e pesquisadores. Esse é um espaço que a biblioteca abre também de uma nova leitura, a sua leitura estética, arquitetônica, né? E aí ela se coloca numa posição também de apreciação do seu patrimônio arquitetônico.
por meio das inovações tecnológicas, dispõe de sua biblioteca digital. Alinhada aos padrões internacionais, já supera mais de 3 milhões de documentos preservados, correspondendo a mais de 40 milhões de páginas, objetos digitais. A nossa Biblioteca Nacional Digital, ela já alcança uma média de 100 milhões de acessos ano, o que nos mostra o alcance dessa Biblioteca Nacional, além fronteiras. O acesso, hoje, nós podemos disponibilizar uma produção importante para os pesquisadores, para dar suporte a novos conhecimentos e novas produções, multiplicando efetivamente o conhecimento. O ambiente virtual da Biblioteca Nacional reúne os acervos digitalizados, como já mencionamos, exposições virtuais, os usuários, os pesquisadores, os visitantes do site, através do site, podem conhecer nossas exposições virtuais, que também contém todo o roteiro, a roteirização dos conteúdos temáticos e também dos acervos que são apresentados nas galerias da exposição. Artigos, dossiês temáticos também importantíssimos, inauguramos esse ano muitos dossiês, e eu os convido para visitarem realmente o site da Biblioteca Nacional e se apropriarem daquilo que nós ofertamos e que é a proposta de compartilhar realmente a todos os brasileiros, né? Em território nacional, coordena a rede da Memória Virtual Brasileira, que congrega mais de 25 instituições privadas, públicas e privadas, integra redes de preservação digital, que é um outro aspecto importante hoje, que nós temos que preservar não só o original, mas hoje também temos que pensar na preservação digital a longo prazo. E também a rede cariniana, que é uma rede do IBICT, né, dos parceiros da biblioteca, que proporciona, né, a preservação da informação científica no Brasil. A Hemeroteca Digital Brasileira reúne mais de 8 mil títulos de jornais e traz a história da imprensa brasileira. São mais de 30 milhões de páginas digitalizadas. Então, hoje, o pesquisador já acessa todo esse conteúdo digital por meio da nossa BN Digital. É considerado o nosso site mais visitado, é a Hemeroteca, né? Dentre esses 100 milhões, a Hemeroteca Digital ocupa a posição aí em torno de 90% desses 100 milhões de visitantes. As ações de controle e preservação de coleções que compõem o acervo da Biblioteca Nacional significa a representação da informação, e aí a gente, falando para os técnicos, né, da biblioteconomia, nós estamos falando da catalogação, da classificação e da preparação dos metadados para disponibilizar essas informações, e também os tratamentos técnicos de conservação das obras, de acordo com os padrões internacionais e contando, mais uma vez, com profissionais altamente qualificados para o desempenho dessas funções. Exige a adoção das melhores e mais avançadas práticas de conservação preventiva e de restauração. Hoje, nós adotamos medidas preventivas para não termos que restaurar. Então, a medida preventiva envolve climatização, área de armazenagem e todo o arcabouço de proteção, para que a gente não precise intervir necessariamente na peça. No campo da produção do conhecimento, a ABN atua como instrumento de transformação social ao promover fontes seguras de informação para o desenvolvimento científico e cultural do país. Além de instância subsidiária para a produção de novos conhecimentos, destaca-se na curadoria e realização de eventos técnicos, científicos, culturais.
Nós merecemos destacar aqui o curso de preservação de acervos bibliográficos e documentais, que é um curso que já está na sua 22ª edição. Portanto, ele já tem uma trajetória de ensino, de qualificação, inclusive, dos mecanismos adotados na preservação. A Jornada de Pesquisadores, que é um evento anual também, onde nós trazemos todos os resultados das pesquisas realizadas na Biblioteca Nacional. Documentos técnicos e produções científicas são produzidas a partir do trabalho das áreas de pesquisa, preservação, digitalização. Atenta à importância da produção do conhecimento, a ABN institui o Programa de Apoio à Pesquisa, onde ela oferece, por meio de editais públicos, bolsas de pesquisa, e isso tem fortalecido muito a instituição, mas também contribuindo para que novos pesquisadores se habilitem e atuem dentro do acervo da Biblioteca Nacional. Além da salvaguarda da memória bibliográfica e documental, empreende, por meio de pesquisa e inovação, projetos de investigação sobre o papel da preservação e a promoção do patrimônio bibliográfico e cultural do país. Na área do direito autoral, a Fundação Biblioteca Nacional destaca-se por sua atribuição histórica desde 1858, para registrar obras intelectuais, averbar cessão de direitos patrimoniais de autor e emissão de pareceres técnicos e certificadores associados ao tema. Nas relações internacionais, atua como representante do Brasil junto à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países Ibero-Americanos, a ABINIA, sendo membro do Conselho Diretor do biênio 24 e 25, e sede da Assembleia Geral na Biblioteca Nacional este ano. Integra a Biblioteca Digital Clássicos Mercosul, Biblioteca Digital do Patrimônio Ibero-Americano, Biblioteca Digital Luso-Brasileiro, e, como já foi citado, é o órgão executivo do Prêmio Camões, né, instituído em 1988, pelo protocolo adicional de acordo cultural entre os governos de português e brasileiro, consagrando anualmente autores de língua portuguesa. Outra ação transnacional importante de citar aqui é o projeto Resgate Barão do Rio Branco, que busca identificar a documentação sobre o Brasil existente em território estrangeiro. Então, nós temos hoje um acervo importantíssimo também, já digitalizado, já disponível. Seguindo, então, para finalizar, é importante citar também a nossa participação junto à integração multicultural, junto aos países africanos de língua oficial portuguesa, onde nós podemos oferecer um curso de capacitação na área de preservação, e também fizemos um importante seminário com os PALOPs. Na área da internacionalização da literatura brasileira, temos também o nosso programa de tradução, que tem uma envergadura importante, né? Chegando ao final, é importante mencionar que esse pronunciamento buscou trazer as ações estratégicas da ABN, não conferindo integralidade das competências inerentes à missão institucional. Esta instituição bicentenária busca alinhar-se ao modelo de gestão inovadora e estratégica, vetores determinantes para o fortalecimento e o aprimoramento e a melhoria da capacidade institucional em cumprimento à missão de coleta e salvaguarda da memória bibliográfica brasileira. A ABN está ancorada aos princípios da governança, cujos atributos devem corresponder à dimensão do seu papel na execução das políticas de Estado, materializando o direito constitucionalmente assegurado do pleno exercício dos direitos culturais, cujo alcance, dentre outros pontos, caracteriza pelo direito de acesso à cultura e à memória brasileira.
Parabéns à Biblioteca Nacional, parabéns aos seus bravos servidores que atuam de forma republicana para garantir a permanência desta biblioteca bicentenária. Esperamos que a implantação do Plano de Carreira da Cultura seja mais um indicador de reconhecimento dos nossos servidores. Obrigada. Meus cumprimentos à senhora Sueli Dias, diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional. Parabéns pelo seu pronunciamento, que além da amplitude, eu me senti contemplado quando a senhora falou tanto nos servidores, porque eu sou ainda um sindicalista eterno. Essa salva de palmas é para vocês e o carinho da senhora com os servidores. Muito obrigada. Registramos a presença conosco de representantes diplomáticos das embaixadas da Áustria e da Angola. Sejam bem-vindos. Vamos vocês também. E de imediato concedo a palavra ao senhor Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Senhor presidente, senador Paulo Paim, saudá-lo é um motivo de orgulho e de alegria, porque eu era bem jovem, não tão jovem quanto o senhor é hoje, porque a juventude é de espírito, de coragem, de atitude republicana, mas eu me lembro, sim, da sua participação, da sua luta em momentos de temporal, tempestade e de sol também. E esse grande legado que é a Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88, portanto, o senhor é uma espécie de patriarca, muito jovem ainda, mas que ajudou nessa Constituição democrática, da qual hoje todos nos beneficiamos, quando acreditávamos e pensávamos que a democracia era alguma coisa que era construída. Nos faltou talvez a ideia de uma manutenção necessária, mas a gente aprende, a democracia tem uma perspectiva pedagógica de acariciá-la, olhá-la com a delicadeza necessária e com a intensa capacidade de articulação cidadã. Ministra Margarete Menezes. Ministra Margarete Menezes, eu não sei se eu digo sempre para ela, senador, se é excelentíssima ou queridíssima. Não, são as duas coisas, mas o problema é o que entra primeiro. Exatamente. E muito obrigado, ministra, a sua adesão, a sua coragem, o seu incentivo. A senhora tem sido realmente um raio de sol para todos nós, da cultura, e tudo que foi dito, e o eterno sindicalista também é uma ótima definição, que de fato a gente possa cumprir no seu período, na sua gestação, uma reparação histórica, porque nós precisamos, como vimos agora, nos 50 anos, pronto, Sueli, em rede nacional, os 50 anos futuros que a Sueli representa na casa e falou por todos eles, era importante que falasse primeiro, porque ao falar primeiro, diz muita coisa, e não apenas no nível simbólico, mas no nível de adesão. Saúde e cumprimento aqui também todos os colegas do MINC, da Fundação Cultural Palmares, eu estou meio cego, então vamos lá. Saúde de modo especial, em nome dos colegas do MINC, o Jefferson, que tem uma ligação, acho que você mudou de lugar para me confundir, aí está, ok? Ao Jefferson, saúde também a servidor, a agente pública e uma grande figura da Biblioteca Nacional, que é a Verônica, que trabalha nesse campo. Quero saudar muito intensamente, amorosamente, as representações internacionais aqui presentes nessa casa. O Brasil tem uma tradição de paz, uma tradição de grandes alianças, para além do Atlântico, e é nesse sentido de paz que a gente constrói também uma democracia, a perspectiva de uma paz perpétua, como a imaginava Kant. É uma utopia que precisamos construir e atualizar. Mas eu quero saudar de modo especial um embaixador com quem eu falei, de El Salvador, e de modo especial eu gostaria de saber quem é do Iraque e da Palestina, por acaso, porque acho que eu não cheguei a falar. Ok, mas dou aqui o meu abraço. Salam. Bom, comecemos, né? Faltou alguma coisa, sim, faltou aeronáutica que eu preciso agradecer, mas todos serão devidamente agradecidos, não sei se no merecimento necessário, mas a gente faz o possível. Vamos lá. Eu tentei, senador, como eu sou um bicho indomável, desde que eu assumi, à época, a presidência da Academia Brasileira de Letras, se o senhor quisesse que eu falasse de uma cadeira, eu falava 5 horas sobre a cadeira. Não como o padre Vieira, que teve uma grata dificuldade, que era falar de um recém-nascido.
Pensem bem que loucura, um grande sermão sobre o recém-nascido, só o Padre Vieira, né? Porque não há qualidade, não há atribuição ainda para se desenvolver uma parafernália teórica. Mas vamos lá, esse animal será domável agora. O Senado Federal e a Biblioteca Nacional do Brasil celebram uma antiga aliança republicana, antiga e nova, porque sempre inacabada, missões distintas sob a mesma égide, defesa da memória, ao longo de um presente intensíssimo, consenso dialético entre passado e futuro, porque a democracia é obra coletiva, canto coral, sistema polifônico, sujeito à permanente revisão de timbre, ritmo, expressão. Diálogo fundamental entre os poderes, marcos legais que garantem a ordem jurídica, promovem e asseguram as liberdades. Modular esse processo, como sabe muito melhor do que o senador Paim e todos os senadores, em nome dos quais eu cumprimento a nobre assistência e saúdo o deputado Bonifácio Andrada, que aqui está, enfim. Modular esse processo, tendo como norte a justiça social e climática, tal como se espera de uma democracia de alta intensidade, implica a vizinhança entre nossas casas, Biblioteca Nacional e Senado Federal, mesmo porque, se nós nos lembrarmos com a ideia mais completa, não é? O presidente do Senado, e eu saúdo e agradeço não só ao presidente Pacheco, nas belas palavras vividas também pelo senador Paim e também o senador Randolph. Se a gente pensa que o Congresso Nacional, a representação dessa chefia também abrange a Câmara, vocês já estiveram conosco e eu não vou cobrar inquilinato nenhum, mas de 22 a 26, a Câmara dos Deputados estava na Biblioteca Nacional no setor de obras raras. Portanto, essa vizinhança, senador, ela é perene, ela é profunda. O que nós precisamos fazer é atualizá-la, aproximá-la, como agora a ministra Margarete e a sua resposta. Nós queremos realmente um olhar mais profundo da Biblioteca Nacional e gostaria muito de convidá-lo pela confiança e simpatia que o senhor me inspira, para além do alto cargo e relevantíssimo que o senhor aqui exerce, e também ao presidente Rodrigo Pacheco e a todos os senadores. Por favor, venham fazer essa visita à Biblioteca Nacional. As instituições republicanas, quando também apostam na amizade, na cordialidade, eu acho que aí a gente constrói realmente democracia, e não é pouca coisa. Ao fim e a cabo, senhor presidente, a cultura da paz, esse tesouro claro e inegociável, a partir do qual construiremos uma nova ideia de mundo e de sobrevivência do planeta Terra, porque esse planeta é muito belo, é complexo, somos estranhos todos, cada qual ao seu modo, mas somos também portadores de esperança. E como seria feio ver um planeta tão interessante rodar em torno do Sol vazio de seres humanos, de figuras, de sonhos, de reflexões, e com nossos defeitos que são imensos, mas temos tudo, somos tudo ao mesmo tempo. Está em Dostoiévski também, não é assim? Pois bem, Senado e Biblioteca Estreito Laços, imersos como estamos no mar ilimitado de algoritmos, em via de mão única e velozes para o bem e para o mal, a partir da luta e da construção de padrões criteriosos no combate à infodemia, uma espécie de Teseu no labirinto, entre perfis robóticos, ataques cibernéticos e todo um cardápio de malwares. Nossa missão republicana consiste em robustecer o fio de Ariadne, a esfera pública, a ética do discurso, o espaço do dissenso, a qualidade que efetivamente está encarnada no Congresso Nacional, que é o resultado de uma prática iluminista que, com o tempo, foi se aperfeiçoando. O dissenso é muito bem-vindo. Vamos construir também consensos a partir das nossas diferenças, e não inimizades, não guerras que não levam a parte alguma. A sociedade de informação criou um circuito instantâneo, um tráfego de dados incessante e volumoso, como diria um filósofo francês, uma espécie de dromologia, que é a ciência da alta velocidade. Somos hoje em alta velocidade, vivemos em alta velocidade. Tudo isso exige a correção das fontes, que é o que faz a Biblioteca Nacional, junto com o Senado, a posição das mídias, o selo da linguagem e da autoria. A informação constitui hoje o quarto poder, profundamente ligado ao jogo democrático, no que ela possa ter informação de melhor ou de pior, desde que não haja um controle seguro da informação, um resgate dessa informação. Portanto, e aí nós vemos como e quanto a Biblioteca Nacional e o Senado se encontram nesses 200 anos, para ambos, mais 14 para a Biblioteca Nacional, dentro dessa grande tarefa de reger o patrimônio da memória brasileira, um vivo manancial de conhecimento e a clareza dos dados e das fontes e dos metadados. Eu estou cortando porque muitas coisas foram ditas e a vantagem de todos. Então, vou ser mais breve do que eu imaginava.
Prometo, senador Paim. Não sei se eu vou cumprir, mas prometo. A gente se desmoraliza muito fácil e recentemente. Mas vá tranquilo que está sendo uma alegria enorme ouvi-lo. Fale isso não, que o senhor corre isso, senador Paim. Fique bem claro e consignado nos autos aqui da casa, nos anais e nos autos. Nessa paisagem, senador Paim, vasta e admirável, dessa grande extensão de capturar a informação, conservá-la, oferecê-la à cidadania, a Biblioteca Nacional, assim como o Senado, optaram pela transparência. Somos obrigados e apaixonados pela transparência da informação, para que ela não seja um elemento elitista. Não é assim, Alexandra Pinho? Você que tem um compromisso profundo com Portugal e com a nossa ligação histórica, a partir de cuja Biblioteca Nacional há um elemento fundamental. Muito obrigado. O chá é muito bom. Há um elemento fundamental entre aquilo que nós realizamos na constituição da própria brasilidade. Nós sabemos, o Eli sempre gosta de lembrar disso, na Biblioteca Nacional, nós pagamos 800 contos de réis para que depois da independência, no Tratado de Amizade, não houvesse qualquer dúvida que Portugal e Brasil estavam quites. A biblioteca ficou aqui, mas não era só o que estava de Portugal, era também uma espécie de, desde o início, compreensão ousada do Brasil e das gerações que nos precederam para a construção de uma grande biblioteca, que ela só foi conhecendo alargamento, dimensão, coragem e capacidade técnica. Eu não vou dizer, porque a Sueli já disse, que em 23 foram processados 60 mil títulos. Ela não disse, mas digo, no depósito legal e no escritório de direitos autorais, que a ministra, outro dia conversávamos, ministra, não é? É um dos elementos chaves da cidadania. O escritório dos direitos autorais, eles são uma grande referência para o Brasil, para o registro dessas autorias, de novo, não fake news, de novo, a segurança dos dados, e aí nós temos um resultado muito importante da República, porque tudo isso é questão de Estado, uma perspectiva que está realmente firme e forte, para além de outras questões. A Biblioteca Nacional é a expressão da diferença. Ela é um espaço ecumênico, senadores, sem anátema e censura, isenta de fervores ideológicos ou de palavras de ordem. A Biblioteca Nacional firmou, por exemplo, um acordo com o Supremo Tribunal Federal, ano passado, sobre a prática da boa informação, sendo justamente a checagem da boa informação a rotina da biblioteca e também desta casa. Eu vou insistir o tempo todo, senador, sobre a coincidência dessas duas casas, que são casas republicanas. A ministra gosta de lembrar sempre desse compromisso social, republicano e cidadão. Justamente a checagem da informação é uma rotina da Biblioteca Nacional, na elaboração de metadados, no controle de autoridades, no resgate seguro da informação. Digamos que toda uma profilaxia, um cuidado com as fontes que destoa da indústria das fake news. E assim a IFLA tem se pronunciado na Declaração de Glasgow em 2002, e assim tem se pronunciado diversas vezes sobre a tarefa e o papel das bibliotecas públicas, não é isso, Jefferson, não é? Quer dizer, e das bibliotecas comunitárias, de toda uma rede que constrói a democracia a partir da biblioteca. Leitura, o que se queira, mas também não precisa ser leitura, as pessoas podem descansar, dormir, passear, usufruir esteticamente dos espaços, é um direito cidadão. Podem ler o que quiser, ler o que não quiser, mas lá podem ler o que bem entenderem, sem qualquer elemento de censura. A censura é um dos maiores regressos da civilização e ela compactua com a barbárie, como nós sabemos, não é? Ou temos liberdade e confiamos nos riscos aterentes à liberdade, ou então, enfim, vamos deixar tudo ao lado. Mas há, senador Paim, nessa prática da liberdade e da informação corretas e conjuntas, uma espécie de poética diante do acervo da Biblioteca Nacional, porque a Biblioteca Nacional é uma espécie de nostalgia de tudo e de todos. E uma vez perguntavam a Nicolau de Cusa qual era a visão de Deus. É uma metáfora filosófica. E dizia assim, como é Deus? Qual é a cor de Deus? Como é o rosto de Deus? Dizia, mas o rosto de Deus é um espelho, vejam que maravilha. Então, aí temos todas as cores e rostos e capilaridades intensas ou menos, ou aderências, adesões. Deus é um grande espelho. Não quero dizer que a Biblioteca Nacional exerça uma forma teológica, mas é uma metáfora que serve à Biblioteca Nacional. Não há aldeia indígena que não esteja representada na Biblioteca Nacional. Não há terra quilombola que não esteja também adequada à situação da Biblioteca Nacional, porque ela é um grande espelho. O dia que a Biblioteca Nacional coincidir, ela já coincide, com o rosto de todos os rostos, com a cidadania de todas as cidadanias, aí sim o passaporte democrático está ainda mais bem consolidado, porque não fica
fica ninguém de fora. A Biblioteca Nacional é o espaço da inclusão, espaço materno, espaço da recepção, em que todos são muito bonitos como filhos. Bibliodiversidade é uma das chaves. Inclusive na própria biblioteca, no seu acervo, nas prateleiras étnicas, e vou dar mais um elemento-chave, vou passar por onde essas partes, tem muita metáfora. Os poetas, eu tomo muita metáfora todo dia na veia, não é fácil. Vamos lá. Pessoal, pelo amor de Deus, é uma metáfora também essa, não é? Ok, não haja qualquer dúvida, né? Eu sou tão louco, ministro, que eu não preciso de nada, eu vou em frente assim, comigo mesmo, há 60 anos exatos, né? Vamos lá. A Biblioteca Nacional é o resultado das gerações que buscam manter o núcleo duro de uma coleção. Não é isso, Sueli? Manter uma identidade de uma coleção é fundamental. Mas o país tem novas demandas e aquela perspectiva de uma razão hegeliana, ela exige que a racionalidade específica, não sou hegeliano, mas a racionalidade específica de um tempo dá àquela geração uma determinada forma de acréscimo, de se dizer, de pertencer, de construir nação. Pois é, então o que nós fizemos? Que agora a ministra, não, depois a ministra, mas você não disse nada, vamos lá, ministra, vamos falar o que a gente tem feito, né? Em conjunto, com a sua alegria e com essa equipe maravilhosa. Está o MRE, que eu não saudei, os representantes, também um novo parceiro. Veja, senador, nós criamos o Prêmio Aculi em 2023, porque de Aculi veio Macunaíma, e não a partir do grande Mário, que é importante, ele traduziu, mas nós queríamos que ficasse com o Aculi, porque, senador, visitando muitas terras quilombolas em outra instituição anterior, e visitando terras indígenas, ministra, a senhora sabe muito bem, senadores, queridos amigos, que cada aldeia é um microcosmo totalmente diverso de outro, e assim também as terras quilombolas. E dos ribeirinhos também, nas nossas viagens à Amazônia. E o que nós notamos? Que, apesar de todas as diferenças, subsistia uma ideia, buscando a língua dos antepassados, buscando as canções perdidas, buscando a memória oral. Então, nós instituímos o Prêmio Aculi para que ele olhasse para as prateleiras étnicas da Biblioteca Nacional, nós estamos falando de um espelho, a ponto de buscar, fixar essa memória oral tão importante para nós. E assim firmamos, aqui está a Fundação Cultural Palmares, não sei onde mais está aqui, e se não estivesse, sempre estaria, porque é inadiável. Está bem. Não, eu acredito em você, acredito muito. Mas está sempre, que João Jorge e toda a sua equipe estão num processo de grande retomada daquilo que nos diz, e nos traduz e nos afirma. Com a Fundação Cultural Palmares e o Museu dos Povos Originários, nós estabelecemos um exercício compartilhado do olhar. Eles nos ajudam a aprimoramento do reconhecimento das fontes e das fotos, das figuras e dos nomes e das etnias, para que não se tenha mais fulano de tal com o índio. Não, como? Não é isso. São as quase 200 línguas praticadas em nosso país, mas de que etnia? E às vezes até o nome, inclusive. Não é? Porque o Marechal Rondon tem um papel fundamental, mas quem é aquele que está do lado dele? Então, nós estamos construindo essa relação bibliodiversa também no conceito das revisões e do aprofundamento. Essa é a tarefa dessa geração. Pois é, e continuamos, inclusive, fizemos a tradução da Carta Magna, a pedido da ministra Rosa Weber, com o entusiasmo da ministra Margarete, e fizemos a primeira tradução, a escolha foi nossa, para o Nheengatu, que é uma língua com uma tradição de quase 500 anos, escrita, inclusive, o que é fundamental, e abarca grande parte da Amazônia. Os tradutores fomos de mãe-língua, de língua materna, Nheengatu. Então, isso foi fabuloso, e que venham muitas agora com a ministra Sônia Guajajara, com muitas traduções, para que a gente possa ter quase essas 300 línguas praticadas no Brasil, que é um dos maiores tesouros. Querem buscar as gramáticas dessas línguas? Vão à Biblioteca Nacional. Nós estreitamos relação com a África, a partir do primeiro seminário realizado entre a Biblioteca Nacional e as bibliotecas dos países africanos, os PALOPs. Chamou-se Rio Atlântico em homenagem ao grande, saudoso, querido amigo, que só tinha um grave defeito na vida, que morreu. Ter morrido foi seu defeito, e o nome dele é Alberto da Costa e Silva, um dos pioneiros, magníficos escritores brasileiros, e eu tenho uma dívida imensa de gratidão, e acho que o Brasil também deveria ter. Eu acho que temos. Preparamos, portanto, um curso de restauração e de preservação para esses países, e razão pela qual, ministra, agora, durante seu mandato, a Biblioteca Nacional é parte observadora e conselheira da CPLP. Mas vamos continuando. Em dezembro, a Sueli já que disse, muito querida,
Depois de 30 anos de ausência, a Abínia vai se reunir com a ministra Margarete Menezes, está agora já implicada no convite, para esse grande encontro ibero-americano, em que vamos aprofundando os laços de solidariedade com a América Latina. Nós queremos as relações epistemológicas do Sul, comecemos pela nossa casa, isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, ministra, nós teremos o primeiro encontro nacional na Biblioteca dos povos originários, reforçando, portanto, o diálogo, porque não é só de palavras que vivemos, mas de ações. As ações nos dizem. E assim, Jefferson, nós vamos desconstituindo aquela ideia do filósofo congolês Valentim Mudimbe de uma biblioteca colonial. Estamos decolonizando o país, as cabeças, o centro e a periferia, que não é mais centro e periferia, mas a capacidade multicêntrica das riquezas do nosso país. Atentos, portanto, a essa nova epistemologia. Bom, nós firmamos relações com a República Dominicana em termos de bibliotecas nacionais, Cuba e Colômbia. Outro acordo de cooperação histórico deu-se recentemente com a Biblioteca Apostólica do Vaticano, que não é fácil fazer essa, e nós fizemos, e vai resultar na reunião com o Papa Francisco, em novembro deste ano, por ocasião do seminário que congrega as mais importantes bibliotecas do mundo, a Biblioteca Nacional. Estamos concluindo outros enlaces com a Biblioteca Nacional de Florença, a British Library, já bastante avançado, além de renovar acordos com a Biblioteca da França, da Argentina e de Alexandria, no Egito. Visitamos entre 20 e 23, 24, as instituições homólogas de Portugal, Romênia, Macau, além da Biblioteca do Papa Teodoro II, da Igreja Copta Nazarés de Wadi al-Natrum, no Egito. Na esfera institucional brasileira, quebramos o jejum entre a BN e o Supremo Tribunal Federal. Fazia, senador Paim, 100 anos que um presidente não ia lá do Supremo. O último que foi, sabe quem foi? O senhor quer apostar comigo? Não. Não, claro, eu também não seria imprudente nem irresponsável se fosse o senhor. Foi pela morte de Rui Barbosa, velado lá. E nós tivemos, graças a Deus, a presença de... Porque somos democracia e todas as vozes são bem-vindas naquela casa, e, sobretudo, os poderes, porque trabalhamos com os poderes republicanos, a Biblioteca Nacional, uma instituição de Estado vinculada ao Ministério da Cultura. Estiveram lá a ministra Rosa Weber e o ministro Barroso. E, a partir disso, alguns projetos aconteceram, como, por exemplo, a visita mais frequente às aldeias da Amazônia, recolhendo, inclusive, algum material, e da TV Justiça, que também agradecemos pela parceria. Os Ministérios da Cultura e da Saúde assinaram um acordo em nossa sede, designando a Fundação Biblioteca Nacional, não lembra, ministro, não é, com a ministra Anísia, para a curadoria do Memorial da Covid. A biblioteca será uma dessas curadoras. No campo também, outras ações desenvolvidas no campo da biblioterapia. Nós estamos trabalhando com isso. Tivemos a honra de sugerir à ministra Anísia, nossa querida amiga de muitos anos. Há mais de 30 anos, a Biblioteca Nacional não via a delegação de chefe de Estado estrangeiro. Mostramos ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, nosso riquíssimo acervo barroco e renascentista, para grande espanto geral dele, porque nós temos as primeiras edições de Pico della Mirandola, Savonarola, Marsilio Ficino. Nós queremos as epistemologias do Sul, mas ninguém nos exclua do Ocidente. Nós somos o Ocidente profundo. Por isso podemos muita coisa. Mas não faltaram, senadores, alguns gestos simbólicos. Em Roma, por exemplo, da sala onde Guglielmo Marconi acendeu as luzes do Cristo Redentor, em 1931, sua filha, a princesa Elettra Marconi, iluminou a fachada da Biblioteca Nacional nesses 150 anos da imigração italiana. Aguardamos muito alegremente a sua visita, senador Paim, porque falado assim, o senhor não tem como. Me permita a jocosidade, e também ao presidente Rodrigo Pacheco e a todos os senadores, façam essa visita à Biblioteca Nacional. Eu sei que vocês são muito ocupados, o país tem muitas demandas, mas a proximidade acho que vai ser muito importante na criação de interfaces e de enlaces afetivos. Eu estou quase terminando, mas eu não vou seguir o que o senador Paim me falou para eu ir. Não vou. É bom que vocês saibam, né? É bom que tenham certeza quanto a isso. Bom, eu lembro do livro de Lilia Schwartz sobre a Biblioteca Nacional. Percebi que, assim se chama o livro dela, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, não sabe terminar, não pôde terminar, porque ela navega o tempo todo no coração da cidadania. Começou com a nau Capitânia Príncipe Real, que trouxe Dom João, com a que foi muitas vezes alimentado, e deu à Biblioteca Nacional aquilo que Eduardo Portela, saudoso e querido Eduardo Portela, falava de uma biblioteca inquieta. Essa Biblioteca Nacional ela foi marcada pelas ondas, pelos ventos salinos do Atlântico. Mas essa embarcação, senadores e senadoras, essa embarcação voltou agora em 2023, mediante acordo celebrado entre a Biblioteca Nacional e a Marinha do Brasil, para levar nossas publicações aos 4 cantos da Terra.
com edições da Biblioteca Nacional, Além disso, inauguramos um braço da Biblioteca Nacional na Antártica, dentro do comando da base Comandante Ferraz, num lance altamente simbólico. Nosso agradecimento ao comandante Olsen, com quem realizamos o entendimento, o almirante Carlos Chagas, também aí. Não há, senhoras e senhores, não há velho do Restelo, Alexandra, a reclamar a fome de riqueza ou de ambição. Não temos riqueza, ambição, nem desígnios coloniais. Juntamos para dividir livros em vez de armas, paz em vez de guerra. Esse é o nosso horizonte, não há outra possibilidade. O Brasil se inscreveu numa república de etnias, não como separações, mas como adequações, diálogo sinfônico, como dizíamos antes. Mas não parou aí, e eu quero agradecer de modo especial ao comandante Damasceno, da Aeronáutica, e a seus representantes que aqui se encontram, porque a Biblioteca Nacional também ganhou uma biblioteca voadora, com o Correio Nacional, o respeitável Correio Aéreo Nacional, e ontem mesmo já estamos levando os nossos livros para o Rio Grande do Norte. É claro que a Biblioteca Nacional ela não trabalha mais, ela tem um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que tem o próprio Jefferson Fabiano, mas nós somos cidadãos solidários e solidariedade não tem limites, e nós vamos também fazendo o que é possível dentro do nosso quadrado. A Biblioteca Nacional realiza, nesse caso, o que se diz diplomacia do livro, que é a construção de soft power, instâncias de microdiplomacia, quando ela, a Biblioteca Nacional, através do Ministério da Cultura, juntamente nessa perspectiva internacional, ela eleva a sua voz com modéstia, mas com coragem e adesão. O mapa é muito bonito, eu não vou conseguir mostrá-lo aqui. Nós também criamos 2 outros prêmios ano passado, o prêmio, além do Aculi, o prêmio Caribé de Ilustração, não havia até hoje um prêmio destinado à ilustração, que celebra 250.000 de obras de nossa iconografia. E o prêmio Adolfo Eisen, de História em Quadrinhos, porque nós temos uma das maiores coleções de história em quadrinhos. E hoje o prêmio da Biblioteca Nacional é um dos maiores prêmios em termos de valor, mas sobretudo em termos de simbologia. Eu não vou dizer da tradução, vejam, eu estou cortando, não vou dizer, já disse o MRE, a Terra e seus quadrantes, o mundo é a biblioteca, vamos saltar essa parte, está muito borgiana, ok. A Biblioteca Nacional, ela mudou a história do Brasil, e nós, na expectativa, a Biblioteca Nacional foi habilitada num valor muito importante, e nós esperamos, sobre o storage e o armazenamento, pela FINEP, que nós consigamos passar de uma água mais profunda para outra ainda mais profunda. Estamos deixando daqui a pouco o terabyte para o petabyte, o que significa 10 elevado ao exponencial 24 para armazenamento. Podem imaginar que é um número não infinito, que matematicamente não está certo, mas é um número transfinito importante. Estamos aguardando. A adesão recente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro à Brasiliana ampliou essa afortunada perspectiva da casa de dar rosto aos brasileiros, de reconhecer o endereço, casas, lugares, não mais centrados numa única parte do país, mas com ambição, fome e saudade do Brasil para todos os lugares. E a fome foi tão grande, senador Paim, que o IBGE também se adequou a isso. Nós celebramos com o IBGE, então hoje não há rosto, quer dizer, digamos assim, com o copyright preciso, né, com os direitos reservados, não há lugar, não há casa, não há município que não esteja mais abraçado e abrangido pela Brasiliana Fotográfica da Biblioteca Nacional. Um agradecimento também muito importante ao Congresso, à ministra Margarete, a todos os servidores, porque também não é só de espaço virtual que vivemos, que é importantíssimo, mas não é um espaço eterno e platônico, por isso que ele precisa sempre de acréscimos, de revisões, de controles e cuidados, não é? Se fosse platônico, estaria tudo resolvido, mas nada é platônico se não fosse para Platão, ou seja, nada é eterno, tudo está sujeito a qualquer coisa. Mas nós também olhamos para o acervo do anexo, sobretudo, e nós conseguimos sempre, de forma transparente e clara, a partir de uma emenda da Câmara dos Deputados, que a ministra realmente fez um grande esforço de diálogo, mas muito bem recebido, e com o PAC e com o FDD nós chegamos a um número muito importante de 60 milhões de reais. Então, era uma expectativa muito grande, estamos avançando, obviamente, sempre com toda a transparência, TCU, CGU, o que é normal, não é? O que deve acontecer.
Estamos implantando alguns outros programas, mas é muita coisa, né? A Biblioteca Nacional é um mundo enorme, renovando as publicações, renovando as revistas. Eu destaco uma importante informação que será dada ao CNJ, com quem temos uma relação muito oportuna, que será a doação de 30 mil livros para o programa de que a Biblioteca Nacional tem uma relação estreita, eu também, em relação à remissão pela leitura. O programa A Saída é pela Leitura, e eu preciso agradecer ao conselheiro José Rotondo e Lanfredi por essa parceria que não gera custos, mas gera liberdade, porque é nas prisões o nosso olhar solidário. Às vezes, quando perguntam por que as prisões, eu digo, leiam Dostoiévski, ou então lembrem das obras de misericórdia, ou então visitem. Como dizia Thoreau, conhecer um hospital psiquiátrico e um cárcere diz muito de um país e de uma sociedade. E nós precisamos, senador Paim, eu sei que o senhor também fez um trabalho muito importante na questão da manicomial e tudo mais, me lembro disso com muito orgulho e fervor. A minha amizade com a doutora Anise me levou a ter essa atenção, e eu me lembro que a ideia era humanizar o processo, humanizar as habitações. Bem, certamente uma reparação histórica, de fato, será a reestruturação de cargos de servidores. Esse vai ser a grande conquista. Esta será efetivamente a grande conquista. É uma expectativa eu diria de milênios, não, estou exagerando, mas desde Marrocos, que foi o primeiro que fazia os relatórios, né, um pouco desesperado e mal-humorado, com toda razão, dessa questão que é geral, África, Vaticano, cada qual articulando a seu modo as dificuldades e as soluções. Mas essa realmente será uma reparação histórica, porque uma biblioteca com essa delicadeza, eu vou dizer uma coisa com muita intensidade, mas amor. A República deve muito à Biblioteca Nacional, e eu gostaria muito, estamos falando da República, que ela, a República, estivesse à altura da Biblioteca Nacional, porque nós precisamos dar os insumos, os elementos, mas uma biblioteca ela não fica sozinha de pé. Tudo isso é manualidade, intelecto, conhecimento, formação, transmissão de conhecimento. Por isso, precisamos abrir os concursos com urgência. A ministra está trabalhando isso dia e noite, para que a gente, inclusive, não perca a memória, o conhecimento que as novas gerações precisam ter. Não há conflito geracional, há elemento científico, técnico, diria mais, poético e afetuoso na transmissão do conhecimento. Senhoras e senhores, querido senador, senadoras e senadores, eu, de fato, espero que cada vez mais a República reconheça o valor da Biblioteca Nacional. Não por palavras apenas, as palavras são muito importantes, mas elas devem estar revestidas de um conteúdo profundo, de implicação, para que a República se torne sempre mais República. E já vou terminando dizendo o seguinte: começamos a falar de biblioteca, liberdade, produção da informação, controle daquilo que é verdadeiro, da não censura jamais. Falamos do aspecto global que a Biblioteca Nacional ocupa no Brasil e no mundo. Falamos do que é periferia e multicentro. Eu penso numa outra pessoa muito querida, a quem também, que estudou muito essa casa e toda a história do Brasil, que foi José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho, grande amigo, inestimável historiador, ele insistia no aprofundamento da República para a construção eficaz de uma democracia inclusiva. Dou um exemplo. Não é só dizer mais democracia para a democracia. Claro que sim, óbvio. Mas a democracia a gente alcança com a igualdade social, com a justiça social, com mais república, com mais coisa pública de todos, que não seja apenas de alguns. Quando a gente vai visitar as prisões, o que nós notamos lá? Meninos e meninas de grande talento, mas que não tiveram escola. Meninas e meninas que conheceram primeiro o Estado na força intensa do controle, e que encontram hoje em certos ateliês de Bangu 3A, 3B, meninos de 20 anos com uma capacidade musical, uma capacidade pictórica. Eu perguntava para eles, onde vocês aprenderam? Aqui. Então, uma forma de dizer como vocês são inteligentes, e meu coração destroçado, porque não há república suficiente que chegasse para os múltiplos centros. Por isso que o trabalho da cultura que a ministra tem realizado tem sido absolutamente espetacular, porque é esse resgate. E a ministra tem uma legitimidade pelos trabalhos sociais com os quais ela sempre se comprometeu. Estou terminando de verdade, parece incrível, mas estou terminando. Casa Materna, a Biblioteca Nacional, ela guarda todas as línguas,
ela se dá à leitura, abre as janelas da cidadania, não importa de que parte do país, independentemente de idade, classe social, pertencimento religioso, etnia, orientação sexual, espectro ideológico. A biblioteca acolhe a todos indiferentemente e dá a todos a possibilidade da subjetividade que se constrói através da leitura e do oferecimento da biblioteca. Casa materna, sem sombra de dúvidas, conjugada no feminino, acolhedora, vasto saber compartilhado. A Biblioteca Nacional é aquela que dará mais república à república. A Biblioteca Nacional é aquela que dá mais conteúdo democrático, porque ela é absolutamente republicana, absolutamente do início ao fim. Por isso, o seu corpo, o corpo da Biblioteca Nacional, é um dos mais belos corpos jamais desenhados na história da cultura brasileira. É um corpo belíssimo, com um aroma, cair na metáfora, mas vamos lá, abracemos-la, notável, profunda. Não há um elemento mais importante e sedutor da mais antiga Casa de Cultura do Brasil, através não só do seu acervo, mas através das mãos daqueles que vão construindo a história dessa biblioteca com grande adesão. Está certo, o tamanho da Biblioteca Nacional é do tamanho do Brasil. Avança em toda parte, ao longo dos rios e igarapés, da incomparável floresta amazônica, além do azul profundo que se abate nos sertões, nas terras do sem-fim, do semovente Pantanal, nas serras e planaltos e baixadas, por aldeias indígenas e terras quilombolas, no seio das cidades, nas favelas e distâncias ribeirinhas. Pois é isso mesmo. Qual é o rosto de Deus? Qual é o rosto da Biblioteca Nacional? Qual é o rosto do nosso país? São o quê? As palavras desesperadas de Lima Barreto, triste, que estão guardadas na Biblioteca Nacional. São os escritos de Maria Carolina de Jesus, que faz o grande depoimento, ou talvez aquela carta de Machado de Assis, que se declarava um caramujo, palavras dele, mas que com a lei do ventre livre, ele, Machado, saiu desesperado para as ruas. Difícil até imaginarmos isso, né? O inglês Machado. Ou talvez será aquela carta belíssima, guardada com grande paixão, de Casimiro de Abreu, que está guardada também na Biblioteca Nacional. Enfim, a Biblioteca Nacional é, em termos matemáticos, N mais 1. Ou seja, são todos os naturais, uma coisa gigantesca, mais um, porque o futuro é longo, mas o futuro tem pressa. Precisamos construir essa democracia republicana no Brasil e, por favor, o olhar de todos os senhores comprometido e amoroso com a Biblioteca Nacional vai dar mais república, mais democracia. Um beijo, senador Paim. Depois eu não vou dar o beijo, mas um abraço eu vou dar nele, bem forte, viu? Por que eu vou dar o beijo, senador? Mas o abraço, eu prefiro o abraço, pode ser? Olha, eu queria, com muito carinho, cumprimentar o senhor Marco Lucchesi. Você nos deu, e nós lhe demos um tempo maior, teve a oportunidade de nos dar uma aula com poesia, com amor, com sentimento, botando a Biblioteca Nacional dentro do nosso coração. Você é um brilhante jogador, todos somos aqui, todos são, viu? Mas ele, no improviso dele, ele foi conquistando todo o plenário. Me parece que você falou 10 minutos, 5 como nós falamos. E me disseram aqui que foi quase 1 hora. Meu Deus! A salva de palmas para ele. Não, foi brilhante, foi brilhante. Nós vamos ter que encerrar. Por mim, eu ficava mais tempo aqui ouvindo vocês. Eu queria agradecer muito ao presidente Rodrigo Pacheco, que me deu a oportunidade de presidir essa sessão, lembrando 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. Obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, viu? Eu que estou, como eu digo, depois de quase 40 anos, na hora de voltar para casa, recebi como um presente presidir essa sessão. Então, antes de encerrar, eu vou passar a palavra à nossa ministra, que ela tem um informe muito importante. Gente, eu quero também agradecer e informar que do dia 4 de novembro ao dia 8 de novembro, o Ministério da Cultura está realizando em Salvador o encontro dos ministros da cultura do G20. Nós tivemos 3 encontros desse grupo de trabalho. O primeiro encontro foi aqui em Brasília, em março. O segundo encontro foi no Rio de Janeiro,
E o terceiro será em Salvador, as cidades que historicamente foram capitais do nosso país. Estaremos recebendo 13 ministros dos países convidados, 7 vice-ministros, 4 representantes. Ao todo, são quase 120 ou 140 pessoas que estão vindo para o Brasil para esse encontro, além de um grande seminário onde vamos discutir cultura e sustentabilidade. Então, eu quero dar esse informe porque isso é o tamanho com que a cultura brasileira é reconhecida, o tamanho com que o Brasil tem sido recebido nesse momento que está presidindo o G20, que é uma organização que representa 80% do produto interno bruto mundial. É o que nós estamos recebendo no país nesse momento. Então, é uma grande oportunidade para o Brasil e para a área cultural também nos dá a dimensão da força da cultura brasileira. Então, eu quero deixar esse recado aqui. Estaremos lá também, se alguém quiser nos visitar durante esse tempo, será muito bem-vindo. Obrigado. Todos por esse momento tão bonito, tão rico, tão, como você disse, tão amoroso e eu diria até saboroso, né? Que vocês deram a todos aqueles que pela TV Senado, Agência Senado e Rádio Senado ouviram a fala de todos vocês. Não com o mesmo brilho, mas eu gostaria também, ministra, de dizer que eu vou presidir uma outra sessão no dia 19 de novembro. Porque dia 20 de novembro, enfim, uma luta que o movimento negro e também brancos comprometidos com essa mesma causa travaram há décadas e décadas e décadas. Me lembro que a bancada negra na Constituinte era eu, a Benedita, o Edmilson e o Caó. O Caó já faleceu. E nós tentamos fazer com que 20 de novembro, dia da consciência negra, dia dos Zumbi dos Palmares, fosse feriado nacional. Não conseguimos. Depois, todos os mandatos que nós passamos, nós apresentávamos e perdíamos. Infelizmente, há pouco tempo agora, o Randolph concordou em apresentar, eu fiquei como relator no Senado e a Reginete Bispo na Câmara dos Deputados. Casualmente, ela é minha suplente, viu? Ela ficou na Câmara dos Deputados. E aprovamos que dia 20 de novembro vai ser feriado a nível nacional, como é nos Estados Unidos, só como exemplo, na data de Martin Luther King, que foi covardemente assassinado, aqui no Brasil também covardemente assassinaram o grande Zumbi dos Palmares. Então, e sabe que a maioria do Brasil não sabe que quarta-feira, 20 de novembro, é feriado. É feriado nacional, obra de uma construção coletiva de todos nós e que teve a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todos convidados que puderem estar aqui, serão todos bem-vindos. E eu termino só dizendo, a gente tem a mania de dizer, eu tenho também, vida longa, mas eu vou dizer, vida eterna à Fundação Biblioteca Nacional. Vida eterna, que nunca mais a gente tenha que só lembrar do que passou, mas contar a história dela todos os anos, se possível, aqui no Congresso. Assim, cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço a todos que nos honraram com a sua presença. Palmas a vocês. Estamos encerrando aqui. Valeu. Obrigado. Hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde
do Estado Democrático de Direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. A ocasião faz o ladrão. Infelizmente, vocês me dão brecha, eu vou entrar. Ponto. Vocês não remuneram os atletas, eu vou remunerar e vou ganhar nas casas de aposta. Não tem muito segredo, cara. Pode ter certeza que aí eu vou entregar todo mundo e eu quero mesmo que essa CPI aí estoure para todo mundo entender que esse mundo do futebol aí é muito além do que a gente pensa. Eu acho que se ele contar a história do início, a gente vai poder seguir mais objetivamente. Qual que é o meu modo operante? Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá? Que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à sua posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. Então, alguns presidentes eram cientes, alguns presidentes não. E aí eu entrava dessa forma. Então eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores e automaticamente hoje eu tenho, vou falar assim, você vai até brincar, eu espero que vocês não... Mas eu tenho, hoje eles me chamam porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. Eu lhe pergunto, tem algum político envolvido nisso também? Precisa entrar em algum lugar, precisa entrar nas coisas. Tem político, vereador, prefeito, a gente precisa. Eu quero que você entenda que o sistema ele é único, cara. E para entrar precisa ter pessoas e todo mundo gosta de dinheiro. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido.
Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados.
Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe,
os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que, quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil.
prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. O Conselho de Comunicação Social do Congresso discutiu em audiência pública a regulação das plataformas de streaming, serviço também chamado de vídeo sob demanda. 2 projetos tramitam na Câmara sobre o tema. Um deles, já aprovado pelo Senado, estabelecendo a taxação das empresas para financiamento da produção nacional. A audiência teve como objetivo debater a regulação das plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Max. O Senado já aprovou uma proposta nesse sentido de autoria do senador Nelsinho Trade, que prevê que as plataformas de streaming, mesmo com sede no exterior, recolham 3% da receita bruta anual de Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O projeto determina ainda que essas plataformas ofereçam programas brasileiros em seus catálogos. O que a gente quer aqui no Brasil? A gente quer simplesmente não ser simplesmente um mercado de serviço, não ser só um setor de serviço, não ser só contratados para prestar, para fazer projetos e entregar 100% do que a gente está fazendo. A gente é muito maior. A gente tem uma produção. O Brasil já é um dos grandes produtores do mundo de propriedade intelectual, né? E um dos grandes setores de serviço também. Então a gente quer equilibrar. A deputada Jandira Fegali, que é a relatora de 2 propostas sobre esse tema na Câmara, disse que o Brasil está atrasado na regulamentação dos vídeos sob demanda. Nós tivemos uma dificuldade agora no período eleitoral, o Congresso praticamente parou de funcionar, tivemos um recesso branco. Nós vamos reabrir o debate na Comissão de Cultura para o 2331. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a evolução do projeto 8889, que tem um texto melhor, um texto mais avançado em relação ao projeto que veio do Senado. Teve um debate muito mais amplo na sua construção a partir do deputado André Figueiredo, não só com o governo, mas com a sociedade, com as plataformas, com a radiodifusão, com o segmento do audiovisual brasileiro. A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura afirmou que o direito autoral das produções brasileiras precisa ser protegido na regulação das plataformas de streaming e também reforçou a importância de rever os percentuais de tributação previstos. Todas as janelas de exibição hoje que operam no Brasil, com exceção do VOD, contribuem para o desenvolvimento da indústria por intermédio de uma Condecine, né, que é uma CID que retroalimenta o próprio setor. Salas de cinema, vídeo doméstico, SEAC, as telecomunicações, todas elas já contribuem com isso. Apenas o segmento do VOD não contribui, né? Essa assimetria, para corrigir essa assimetria, gente, é imprescindível a implantação dessa Condecine, né, de forma compatível com a alíquota aplicada nas demais janelas de exibição e em paridade com práticas de outros países, né? Como a deputada já falou aqui, já foi 14%, 10%, o PL do Senado está 3%, o PL da Câmara 6%. Né? E nós defendemos que essa arrecadação seja expressiva, seja em cima do faturamento bruto e que não seja inferior a 6%. Não basta apenas estabelecer a obrigatoriedade de incluir 10% de conteúdo brasileiro nas plataformas. É fundamental que esse percentual seja obrigatoriamente composto por produções independentes. Isso garante que produtoras independentes tenham o espaço necessário para garantir a diversidade do conteúdo que chega ao público. Países como a França, a Alemanha, entre outros da Europa, já implementaram cotas semelhantes
assegurando que as suas produções culturais tenham espaço e visibilidade nas plataformas globais. A representante do YouTube fez críticas ao projeto e disse que o texto proposto beneficia apenas o audiovisual profissional. As propostas acabam beneficiando apenas uma parcela específica de profissionais e deixam de lado uma infinidade de criadores menores, independentes e de grupos subrepresentados, favorecendo a concentração de mercado e reduzindo a diversidade do setor. Os especialistas lembraram que a cultura é uma questão de soberania nacional. Não é um debate puramente técnico, é um debate político e de exercício de poder da brasilidade, da nossa soberania, da democracia e da nossa decisão de fato, valorizar a produção independente, a produção audiovisual brasileira e mesmo a produção das empresas que precisam estar, das empresas de radiodifusão brasileira que precisam estar nesse catálogo, precisam ser tributados, precisam pagar ao Brasil por essa produção. Essa situação, senhoras e senhores, representa uma séria ameaça à nossa soberania cultural e econômica. Quando as grandes plataformas internacionais detêm o controle exclusivo sobre os direitos de distribuição e exploração comercial das produções brasileiras, estamos desistindo de decidir como as nossas histórias serão contadas e promovidas. O que estamos permitindo, de fato, é que as decisões sobre o destino das nossas obras sejam tomadas fora do Brasil, sem nenhum compromisso com a valorização da nossa cultura e da nossa economia. E uma sessão especial celebrou os 45 anos do sindicato que reúne entidades mantenedoras de todo o Brasil. Foi na manhã desta segunda-feira, no plenário do Senado. SEMESP, Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. Se engana quem pensa que tem a ver apenas com São Paulo. Além do estado de São Paulo, temos também associadas, representamos 1.300 associadas de 27 estados brasileiros e Distrito Federal. É uma história de iniciativas em prol do desenvolvimento da educação. A história começa lá atrás, nos anos da redemocratização do país. E hoje, os números são de impressionar. Nós somos 2.300 instituições de ensino particulares, responsáveis por 80% das matrículas da graduação, com 7.400.000 alunos em 34 mil cursos presenciais e à distância. Somos 86% na pós-graduação, lato sensu, e 15% na stricto sensu, ainda crescendo. No Brasil, em todos os cursos de graduação da área de educação, nós temos aproximadamente 1,7 milhão de matrículas. 1,2 está nas instituições privadas. Então, é lá que 67% dos nossos professores estão sendo formados nas instituições privadas. Os estudantes concluintes dos cursos das instituições privadas, em geral, são aqueles que têm a renda familiar mais baixa, são muitos dos quais os primeiros a entrar na educação superior, que trabalham 40 horas ou mais enquanto estudam. Então, temos também aqui uma contribuição muito importante das instituições privadas. Em nome do Brasil, eu quero agradecer a sua existência, e a persistência com que Rodrigo é o fio condutor disso aí, tem sido o fio condutor. Rodrigo Capelato, uma pessoa também tão amável, tão educada, tão cavalheiro. Eu acho que a educação brasileira não seria o que ela é hoje sem vocês. E eu acho que nós temos capítulos novos para escrever a partir do SEMESP. Participantes da sessão pontuaram reflexões e renovação de sonhos e ideais e destacaram desafios da educação superior no Brasil. Precisamos pensar em como diminuir as nossas vagas ociosas e diminuir também as nossas taxas de desistência e de evasão. Precisamos ampliar a formação de professores na educação básica. Precisamos encontrar caminhos de ressignificação da formação universitária, de modo a atrair mais jovens para a nossa educação superior. E acho que precisamos nos aproximar ainda mais do mundo do trabalho, com pesquisa, com extensão e também com ensino, mas abrindo portas e acompanhando mais de perto os nossos egressos. Uma experiência universitária memorável não acontece por acaso.
O acesso dos cidadãos a um ensino superior de qualidade é basilar para a ampliação da inclusão e da justiça social e para a consolidação de uma sociedade fundamentada nos princípios da liberdade e da estabilidade democrática. Esta semana será marcada pela 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20, que vai acontecer de quarta a sexta-feira aqui no Congresso Nacional. Vamos conferir agora a agenda de hoje e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 14h, o Conselho de Comunicação faz uma reunião de trabalho para apreciação de pauta. Também às 14h, o plenário do Senado tem sessão não deliberativa prevista, aquela dedicada a discurso dos senadores. Às 11h desta terça-feira está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto que estabelece diretrizes para a política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E às 15h desta quarta-feira está prevista a sessão de abertura do Fórum Parlamentar dos Países do G20, com os presidentes do Poder Legislativo dos países integrantes. A cerimônia será seguida de 3 sessões de trabalho. E às 10h30 desta quinta-feira está marcada a solenidade de abertura da 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. À tarde haverá sessões de trabalho. Também nesta quinta, a Comissão de Esporte deve realizar 4 reuniões de grupos de trabalho internos. Todas as reuniões serão no formato virtual. Às 9h começa o GT Aspectos de Direito do Trabalho. Às 10h30, a vez do GT Organização e Ordenamento Esportivos. Às 14h começa o GT Direitos dos Árbitros e seus representantes. E às 16h é a vez do GT Legislação Comparada. E na sexta-feira, às 9h30, a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20 faz a terceira e última sessão de trabalho, seguida da sessão de encerramento. Presidentes dos parlamentos dos países que compõem o G20 se encontram aqui no Congresso Nacional nesta semana. Vai ser a 10ª edição do P20, que ocorre de quarta a sexta-feira. Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Com esse lema, o Congresso Nacional recebe a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, de 6 a 8 de novembro. O evento, chamado de P20, deve reunir as maiores economias do mundo, além de países e organismos internacionais convidados, como a Organização das Nações Unidas e o Parlamento Latino-Americano. É organizado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados em parceria com a União Interparlamentar. O P20, sem dúvida nenhuma, será um dos, ou talvez o maior evento já realizado de diplomacia parlamentar no Congresso Nacional. Estarão aqui presentes os presidentes de parlamentos dos países mais poderosos do mundo. Uma grande honra para o parlamento brasileiro sediar este evento aqui nesses dias. No dia 6, será promovido o Fórum Parlamentar do G20. No dia seguinte, será realizada a cerimônia oficial de abertura da cúpula com a chegada dos presidentes dos parlamentos, seguida das sessões de trabalho que continuam até o dia 8. Durante os 3 dias do evento, a depender dos interesses de cada país, os chefes dos parlamentos também podem realizar reuniões bilaterais. Na programação, discussões sobre temas de interesse global, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade, o enfrentamento à crise ambiental, sustentabilidade e governança. O objetivo é a troca de ideias e experiências que resultem em impacto real na vida da população e uma participação ativa dos parlamentos nessas soluções. Nós adotamos os mesmos eixos temáticos do G20 para o P20. Então, combate à fome, transição energética e mudança climática e uma reformulação da governança global para o século XXI. Estes 3 temas perpassam a realidade de qualquer país hoje. A população poderá acompanhar, a partir dos documentos emitidos tanto pelo P20 quanto pelo G20, um posicionamento do Brasil em relação a esses 3 temas. E daí advindas ações que poderão resultar em políticas públicas dentro do território nacional. Ao fim do encontro, os líderes dos parlamentos pretendem adotar uma declaração conjunta. O documento deve ser entregue à cúpula de líderes do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, com a presença
presença das lideranças dos países membros da União Africana e da União Europeia. E o senador Humberto Costa defendeu que o P20 discuta soluções para a desigualdade e para a pobreza. Também destacou que a força econômica dos países participantes são motores para o desenvolvimento. Será a partir desses países, da sua força econômica, mas da sua força política, da sua força geopolítica, que nós podemos ter uma mudança importante na abordagem desse tema da desigualdade e da pobreza. Trazer esse tema, tentar sensibilizar os presidentes de parlamentos desses 20 países quanto à importância de se enfrentar a pobreza, a desigualdade, a fome, sem dúvida, cumpre um papel muito importante para a humanidade. E a discussão sobre sustentabilidade será um dos destaques do P20 neste ano. A senadora Damares Alves defendeu que os países se unam para encaminhar soluções para a pauta. O mundo inteiro está enfrentando uma crise, especialmente no que diz respeito aos desafios de um planeta sustentável. E receber todo mundo, e todo mundo junto, com perspectiva diferente, a gente debater e a gente fazer encaminhamentos, eu acho que é uma oportunidade única. O Senado entra para a história nesse momento. Eu acho que nós estamos assim numa expectativa muito grande com o evento e, mais que isso, com os encaminhamentos e de que forma esta casa pode colaborar não só para a gente trazer essa justiça que a gente tanto quer no Brasil, mas a gente influenciar também em outras nações. E o senador Chico Rodrigues destacou que as discussões sobre economia, meio ambiente e organização social serão alguns dos temas mais debatidos durante o evento. Ele espera que os parlamentos apresentem soluções para essas áreas. Os parlamentos vão discutir todo o conteúdo que venha beneficiar na área de ambiente, na área de economia, organização social, para que o parlamento, de uma forma vigorosa, possa apresentar sugestões para que nós possamos ter esse bloco consolidando conceitos que vão fortalecer esse importantíssimo evento que será realizado no nosso país. E o senador Esperidião Amin também destacou que o P20 deve ser palco de muitas discussões sobre sustentabilidade. Ele lembrou que a diversidade entre os parlamentos deve ser respeitada. Deve servir principalmente para que nós nos respeitemos na nossa diversidade, e o Brasil é um bom exemplo para isso, pelo menos como cultura, e a preocupação com o planeta é muito singela. Eu não posso estragar o que eu ganhei dos meus avós e privar os meus netos de um mundo sustentável. Acho que isso é a base do porquê do P20. E já está no ar o site da 10ª cúpula do P20. Confira na reportagem. No endereço eletrônico congressonacional.leg.br/web/P20 é possível acessar informações sobre o sistema de credenciamento das delegações oficiais, o agendamento de salas para reuniões bilaterais e a programação completa do evento, que tem como tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Também estão disponíveis notícias sobre o P20 e a relação de países membros da cúpula e de países e organismos internacionais convidados. O site ainda concentra as informações para o credenciamento da imprensa, que tem interesse em cobrir o evento, e apresenta Brasília e a arquitetura do Palácio do Congresso Nacional para os visitantes internacionais. O site do P20 prevê como público principal, a priori, já que ele foi aberto antes do início dos eventos, ele prevê como público inicial os participantes do evento, porque lá há algumas informações logísticas, informações de orientação de como proceder em relação à forma de organização do próprio evento.
Já uma segunda categoria, uma segunda camada do site é destinado aí de modo ao público geral, porque ele prevê informações que vêm dos documentos básicos do evento. O P20 vai reunir líderes parlamentares para debater questões comuns aos países: combate à fome, redução da pobreza, transição ecológica justa e inclusiva. O evento acontece 10 dias antes da cúpula de líderes do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. A ideia é promover a troca de informações e experiências para que sejam criadas soluções com o apoio dos parlamentos para os desafios globais. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, em parceria com a União Interparlamentar, são os organizadores do evento. Toda a programação terá transmissão ao vivo conjunta da TV Senado e da TV Câmara. Se tratando de um evento que nós consideramos o maior evento internacional já sediado pelo Parlamento Brasileiro, a atuação conjunta das duas casas, digamos assim, é essencial para que o evento ocorra da melhor maneira possível. E essa coparticipação ou copresidência também será vista durante as presidências das sessões de trabalho e sessões de abertura durante os 3 dias de evento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e boa semana. Hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle. Agenda Econômica. Nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Nós vamos trazer aqui as particularidades da transição energética do transporte marítimo. E aí nós veremos a importância e a urgência de tomarmos ações. Ou eu tenho que incentivar os novos combustíveis ou desincentivar o uso dos combustíveis fósseis. Nós não podemos correr o risco de sofrer sanções. Nós temos um prazo até abril do próximo ano para estar já com um plano estratégico para poder atender as demandas que estão sendo colocadas. Nós teremos também as oportunidades, né? O Brasil, como um grande produtor aí de energia limpa, energia renovável, né? Ou seja, bio, né?
o biocombustível, o biodiesel, o etanol, né, o emetanol, né, o hidrogênio verde, a amônia verde. Então nós temos uma grande potencialidade, né? O mundo hoje já não é mais o mesmo e nós já percebemos isso, né? Aqui no próprio Brasil, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, e é uma questão mundial de ficar atenta a essas questões. E o setor portuário e da navegação marítima, né, tem muito a contribuir com isso, né, dada a sua relevância. São diversas iniciativas esparsas que não está sendo tocada por cada um dos ministérios, são agendas diversas, mas não tem uma coordenação geral, não tem uma estrutura de governança para a gente criar uma política única nacional para a descarbonização do transporte marítimo. Fica pré-agendada uma realização de uma reunião de atualização para o mês de abril do ano que vem. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário, e a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100 mil por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade.
O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Vereador eleita em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, a advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. Do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que, conforme pauta enviada anteriormente, destina-se à leitura do expediente, ordem do dia, que no item 1 traz a redação final da proposta do anteprojeto de modificação da Lei 8.389 de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do artigo 224 da Constituição Federal e dá outras providências. No item 2, relatório da proposta de reformulação do regimento interno do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, da comissão de relatoria formada pelos conselheiros Valderez Donzelli, Maria José Braga e Davi Emerick. E no item 3, audiência pública sobre a situação da empresa Brasil de Comunicação, EBC, com a participação da diretora-geral da EBC, Maíra Bittencourt, da representante da Frente de Defesa da EBC, Akemi Nitara, e do representante dos empregados do no Conselho Administrativo da EBC, Tiago Interaminense. Depois nós temos o relatório de andamento das comissões temáticas, comunicações dos conselheiros e participação da sociedade civil. Em 7 de outubro, a conselheira Ângela Sinhac informou que não poderia comparecer a esta reunião por estar em compromisso no exterior. Para o seu lugar foi convocado o conselheiro Daniel Queiroz, representante suplente da sociedade civil. Em 29 de outubro, a conselheira Ana Flávia Cabral comunicou estar impossibilitada de comparecer a esta reunião, no que nós fazemos, inclusive, votos de melhora a ela que sofreu um acidente. Para o seu lugar foi convocada a conselheira Débora Duboc, representante suplente da categoria profissional dos artistas. Hoje, a conselheira Valderez Donzelli informou que não pôde embarcar por problemas de saúde. Esta reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211. Comunico às senhoras e os senhores conselheiros que temos sobre a mesa da presidência para apreciação a ata da 9ª reunião de 2024 enviada com antecedência por e-mail. Não havendo objeção, proponho a dispensa da leitura e discussão da ata. As senhoras conselheiras e os senhores conselheiros que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que o Conselho de Comunicação Social recebeu via e-mail no dia 31 de outubro de 2024 uma denúncia de autoria do diretor e editor do jornal Grande Bahia contra um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Essa denúncia foi endereçada à presidência do Conselho de Comunicação Social
e a 9 outras autoridades, dentre elas as presidências do STF, STJ, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério Público Federal e Organização das Nações Unidas, acompanhada de 41 anexos. Diante dos fatos apresentados, essa presidência registra o recebimento da denúncia e manifesta-se de acordo com o artigo 29 do nosso regimento interno, que determina que o Conselho de Comunicação Social não se pronunciará sobre situações que estejam sob apreciação do Poder Judiciário. No dia 7 de outubro de 2024, recebemos ofício da Federação Nacional das Agências de Propaganda, FENAPRO, solicitando a revisão da decisão tomada na 8ª reunião de 2024 sobre a atualização da Lei 8.389 de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Resumidamente, a FENAPRO manifesta-se contra a decisão plenária que excluiu a representação do setor de propaganda na proposta de atualização da composição do Conselho de Comunicação Social. Diante disso, solicita que essa decisão seja reavaliada pelo Conselho, visando a inclusão de uma categoria específica para o setor de propaganda. Lembro que, segundo nosso regimento interno, todos os conselheiros suplentes têm direito à voz no Conselho, podendo expor seus argumentos durante as discussões, além de poderem votar na ausência do titular. Todos são previamente comunicados sobre a pauta de todas as reuniões, tanto por e-mail quanto da publicação da pauta na página oficial do Conselho de Comunicação Social no site do Congresso Nacional. Adentrando ao mérito do pedido realizado pela FENAPRO, embora reconheçamos os argumentos apresentados sobre a importância do setor de propaganda para a comunicação social, o momento para essa discussão dessa matéria foi encerrado na reunião do dia 2 de setembro de 2024, quando o plenário do Conselho votou e rejeitou a proposta de inclusão de vagas específicas para o setor. Dessa forma, ocorreu a preclusão do tema, considerando que o artigo 275 do Regimento Interno do Senado Federal determina que, uma vez encerrada a deliberação, não é permitida nova discussão ou inclusão de itens rejeitados. Embora tenhamos realizado nova votação a pedido da representação do setor de telecomunicações, daquela vez o pedido havia sido feito durante o processo de deliberação do item na ordem do dia na própria reunião e não após a conclusão em outra reunião. Por fim, ressalto que a decisão tomada na reunião de setembro de 2024 atendeu os requisitos do artigo 47 do Regimento Interno do Conselho de Comunicação Social, que determina que as deliberações devem ser tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes, exigindo a presença da maioria absoluta de seus membros, sem considerar as abstenções como votos. Além do que, agora ainda incluo essa questão que, assim como o setor de propaganda está contemplado na sociedade civil, nessa nossa composição, é possível que também esteja, porque nós estamos até, no nosso projeto, ampliando a quantidade de membros da sociedade civil. E há mais. Isto aqui é um anteprojeto e a FENAPRO vai ter todo o espaço para poder discutir isso no Congresso Nacional e, com certeza, vai ser atendida. Enfim, na ordem do dia, no item 1 da ordem do dia, temos a redação final da proposta de anteprojeto para modificação da Lei 8.389 de 1991, que instituiu o Conselho de Comunicação Social na forma do artigo 224 da Constituição Federal e dá outras providências. Na 7ª reunião de 2024, a comissão de relatoria, formada pelos conselheiros Valderez Donzelli, Maria José Braga e Davi Emerick, apresentou a proposta de anteprojeto de modificação da Lei 8.389 de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. A proposta foi debatida e votada artigo por artigo, sofreu algumas alterações, sendo ao final aprovada como recomendação do Conselho de Comunicação Social número 2 de 2024. Para consolidar as alterações realizadas, a Secretaria do Conselho realizou uma redação final, cuja minuta foi aprovada pela Comissão de Relatoria e distribuída a todos os conselheiros. As principais alterações foram: o Conselho passaria a ter 17 membros, sendo 5 ligados à classe patronal, empresas de rádio, televisão, imprensa escrita, comunicações e engenheiro com o notório saber,
outros 5 ligados à classe trabalhadora, jornalistas, radialistas, artistas, cinema e vídeo e telecomunicações, e mais 7 representantes da sociedade civil. As indicações viriam preferencialmente das entidades representativas, das empresas e entidades sindicais nacionais dos trabalhadores. Os representantes da sociedade civil seriam indicados por instituições de atuação nacional que comprovadamente representem segmentos expressivos da sociedade por meio de chamada pública organizada pelo próprio Conselho, sem prejuízo do envio direto de sugestões à mesa do Congresso Nacional. Os suplentes assumiriam um mandato em caso de vacância do titular. O Congresso Nacional passaria a ter um prazo para realizar a eleição do Congresso até 3 meses antes do encerramento do mandato da composição em vigor, com a posse sendo realizada em até 30 dias após o fim do mandato. Caso o prazo de eleição seja descumprido, ficariam prorrogados os mandatos dos membros correntes do Conselho até a nova eleição e posse. O texto com a redação final foi distribuído a todos os conselheiros. Vamos passar a palavra inicialmente à Comissão de Relatoria para as considerações, lembrando que a deliberação sobre o mérito já foi encerrada na reunião anterior, cabendo agora discutirmos apenas questões de redação, corrigindo erros de português e melhorando a clareza ou a técnica legislativa. Com a palavra, a Comissão de Relatoria, conselheira Maria José. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando essa sessão ordinária do Conselho. Felizmente, essa matéria chega à votação final. Nós, da Comissão de Relatoria, tivemos um longo trabalho e o plenário do Conselho também teve um longo e exaustivo trabalho ao discutir a proposta de reformulação da lei que criou o Conselho, principalmente nas questões que no decorrer da história, que é uma história recente, mas que no decorrer da história revelou-se com algumas lacunas. E entre essas lacunas, a garantia de participação de determinados segmentos da comunicação aqui como titulares do Conselho. O debate foi vencido na reunião passada, creio que exaustivamente vencido. Infelizmente, o conselheiro Daniel não estava presente, mas nós temos as questões regimentais. Quanto à forma da redação final, a Comissão de Relatoria parabeniza, mais uma vez, a equipe que assessora o Conselho, na pessoa do Valmar. Já havia sido apontado antes algumas questões de redação que a Comissão de Relatoria havia acatado. E, finalmente, a gente tem a redação final, que para a Comissão de Relatoria está de acordo com o que foi discutido e votado. É isso. Muito obrigado, conselheira. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a redação final. As senhoras conselheiras e os senhores conselheiros que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O texto aprovado passa a constituir recomendação do Conselho de Comunicação Social número 2 de 2024, que, com a concordância do Conselho, será enviada ao presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e aos presidentes da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal, o senador Eduardo Gomes, e ao presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, deputado Silas Câmara. De forma que eu cheguei a comentar na semana passada com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que estaria aguardando, inclusive, o envio desse documento, que eu vou até levar em mãos para ele, e ele acha que vai ter um trâmite rápido. No item 2 da pauta, nós temos o relatório da proposta de reformulação do regimento interno do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, da comissão de relatoria formada pelos conselheiros Valderejo Donzelli, Maria José Braga e Davi Emerick. Nós não trouxemos ainda o relatório final, né? Mas passo a palavra à conselheira Maria José para a apresentação do momento em que estamos.
Obrigada, presidente. Primeiramente, dizer que essa comissão foi acrescida com a participação do conselheiro Marcos, que havia apresentado uma proposta de reformulação do regimento, e nós propusemos, e foi acatado por ele e pelos demais conselheiros, que a proposta passasse também a fazer parte do nosso relatório de proposição de alterações no regimento interno. Em nome da comissão, eu peço desculpas, mas a comissão não conseguiu fechar um documento com as contribuições de todos os conselheiros que a integram para entregar nessa sessão. Então, com as nossas desculpas, tomo a liberdade de propor, e os conselheiros estão aqui para referendar, que a gente se compromete a entregar o relatório, ou enviar com antecedência para que o relatório seja discutido na nossa próxima reunião. Perfeito. Eu gostaria de comunicar que nós vamos emitir os ofícios, né? Aqui a nossa secretaria vai emitir ofícios para as associações e as instituições para que indiquem nomes para a próxima composição do nosso conselho, cuja reunião última será em abril do ano que vem, mas já atendendo os preceitos do nosso projeto, nós vamos antecipar a tentativa de recomposição do Conselho antes até de vencer o mandato, para não haver uma lacuna entre um mandato e outro. Isso também foi comunicado ao presidente Rodrigo Pacheco, que também aguarda essas informações. Então, nós vamos enviar ofício para as associações, as federações e as instituições, atendendo já esses trâmites que nós já estamos prevendo no nosso anteprojeto, vamos dizer assim, nossa recomendação. Bom, já caminhando para o fim, passo agora a fase de comunicações dos conselheiros para inverter, porque depois nós vamos ter a audiência pública. A fase de comunicação dos conselheiros, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, inciso 4º do nosso regimento interno. Consulto se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra para comunicações diversas e sugestões de pauta para a nossa próxima reunião. Conselheiro João Camilo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Só para reforçar a questão da audiência sobre a importância da TV 3.0. A conselheira Valderez teve um problema de última hora e acabou não podendo estar conosco aqui nessa tarde, nesse dia. Nesse sentido, eu queria reforçar o pedido de audiência a respeito de TV 3.0 para dezembro, para a nossa reunião de dezembro. 9h30. Já está aprovada às 9h30, 9h30, na próxima reunião. Nós precisamos das indicações dos nomes, das sugestões de nomes para que nós possamos fazer os convites. Conselheiro Fábio, que nos honra com a sua presença. Obrigado, presidente. É rápido, eu só queria saudar em nome do Conselho, eu tenho certeza que o senhor vai me permitir. Ontem foi aniversário do presidente Rodrigo Pacheco, fez 48 anos, uma das grandes lideranças do país, uma liderança jovem. E em nome do Conselho de Comunicação Social, eu gostaria de expressar aqui nossos parabéns, desejo de muita paz, saúde e sucesso na vida política. Perfeito. Conselheiro Davi, pediu a palavra? Pode falar. Já falamos sobre isso pela manhã, apenas lembrando e manifestando o nosso pesar pelo falecimento do grande cineasta, cidadão brasileiro, Vladimir Carvalho, que residia aqui em Brasília, original da Paraíba, uma referência no cinema, principalmente de documentário, que dedicou toda a sua vida a um país melhor e à arte do cinema, e
e é um país com mais justiça e mais tolerância. Então, só manifestar o nosso sentimento a toda a família pela passagem desse grande cidadão brasileiro. Registrada o voto de pesar, conselheiro. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Vamos antecipar. Tem 2 expositores que já. Mas a gente pode começar. Acho que nós já podemos começar com antecipando nossa. Melhor esperar um pouco? Tá bem. Bom, então vamos suspender a reunião por alguns minutos para aguardar. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não. Então tá bom, vamos suspender a reunião por alguns minutos. Hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses 2 depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI.
Era uma vila chamada Linha Vicente, onde eu nasci, né? Na cidadezinha de Alto Bela Vista, mas no município de Concórdia. Então, eu fui muito pequena para Francisco Beltrão, com 5 anos. E me criei no Paraná. Cheguei numa cidade de italianos, uma colônia italiana, tanto que eu casei com um italiano, né? Luiz sempre trabalhou com pneus e reforma de pneus. Eu falei para ele, olha, eu vou para qualquer lugar, menos Cuiabá, porque é muito quente. Restou Cuiabá e lá fomos nós. Eu, Luiz e as 2 filhas pequenas. Primeiro ano eu chorei, o segundo eu reclamei, o terceiro eu apaixonei pelo Mato Grosso e eu não vou ficar lá o resto da minha vida. Não, mas você sabe, quando eu fui para o Mato Grosso, ninguém tomava chimarrão. Eu aprendi a tomar sozinha e aí nunca mais. Sabendo? Eu sempre fiz a política classista, né? Eu fui a primeira mulher eleita presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá e a primeira mulher eleita na Associação Brasileira de Reforma de Pneus, que foi a primeira vez que saiu do Sul-Sudeste. Saiba do fundo do coração, você não está sozinha. Estamos todas nós com vocês. Eu nunca quis fazer parte de uma eleição. E aí chegou uma hora que não tive como dizer não. E fui junto com que hoje é ministro, né? Então, o senador, ministro Carlos Fava, como primeira suplente dele. Hoje ele é ministro e eu assumi o Senado. Isso me lembra todo dia o Mato Grosso, quando eu chego e digo bom dia, Pantanal. Eu estou participando de 5 comissões: meio ambiente, agricultura, assuntos econômicos, comissão de infraestrutura, relações exteriores. São 5 comissões. Que mais mulheres ascendessem a cargos importantes. Então, o que eu quero dizer para os meus queridos matogrossenses, né? Tudo que for para o bem do setor produtivo, políticas públicas que desenvolvam e que atinjam na ponta o cidadão, contem com o senador aqui, porque eu gosto de trabalhar. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. São chamados projetos terminativos. Os temas dessas comissões permanentes estão relacionados com a nossa vida social de todo dia. Assuntos econômicos, assuntos de justiça e cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública. São muitos e muitos assuntos. Quando for preciso tratar de um tema que não esteja entre as competências das comissões permanentes, aí são criadas as comissões especiais, ou as comissões temporárias, que têm duração definida para realizar uma função específica. Agora, quando o assunto é investigação, temos as famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. A CPI pode convocar ministros de Estado, pode solicitar o depoimento de qualquer autoridade brasileira. A comissão tem poder de investigação de uma autoridade judicial. Existem também as comissões externas, aquelas que representam o Senado em atos fora do Congresso Nacional e também fora do Brasil. E as comissões mistas, que são formadas por senadores e deputados. As comissões do Senado também promovem audiências públicas para ouvir a sociedade sobre os temas que estão sendo debatidos. A participação pode ser presencial ou então remota pelo portal e-Cidadania. Entender o importante papel das comissões é também entender como o Senado funciona, como uma lei é criada. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social.
temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conciliar a preservação da Amazônia com a atividade da mineração parece algo impossível. Mas as novas tecnologias e estudos de impacto ambiental colocam em dúvida a ideia de que as atividades sejam incompatíveis. Preservação da Amazônia e mineração são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, ex-presidente do IBAMA e atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann. Senhor Raul Jungmann, muito bem-vindo ao Estúdio do Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina, é um prazer e uma honra estar aqui com você discutindo um tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, vamos começar a partir dessa pergunta. Né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista. É difícil trazer para a opinião pública a ideia de que mineração e preservação da Amazônia são atividades compatíveis, conciliatórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o estado da arte da mineração e que evoluções tecnológicas são essas que hoje colocam a atividade de mineração como uma atividade que é compatível com a ideia de preservação do nosso bioma. A primeira coisa a fazer é você separar o garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, da mineração. O garimpo ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia. Ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas. Ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração, como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas. Elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, à opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro. A gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Né? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens de satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva, mas evidentemente que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, não é certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática
que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, sim, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, sem reconhecida dúvida, internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo. É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. E, infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter. Mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, isso, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né? O Instituto vai promover agora em novembro, nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, o setor público, o setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com uma reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é um grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado. Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é, sobretudo, o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi a autoridade climática dos Estados Unidos, o secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation, e que foi uma grande negociadora
na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Miyakoto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidente das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP 30 vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Zibran, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará, como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, e todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Tá? Se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de autossalvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente. Que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo. Jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso. Porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra, o chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022, no Instituto FHC, sim, o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, sim, pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais, sim, na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública, sim, e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade legal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correta, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente.
A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento no Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então ali é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, elas ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos. Investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada. Nesse item 3 da nossa sessão, nós temos audiência pública sobre a situação da empresa Brasil de Comunicação, EBC. Declaro aberta a audiência pública destinada a discutir a situação da EBC. Para debater o assunto, já estão aqui à mesa, a Maíra Bittencourt, diretora-geral da EBC, o Tiago Interaminense, representante dos empregados no Conselho Administrativo da EBC, e participará também de forma remota a Kemi Nitahara, representante da Frente em Defesa da EBC. Cada expositor terá 15 minutos para sua fala inicial. Após o encerramento das exposições, a palavra será concedida aos conselheiros por ordem de inscrição. Dando início à nossa audiência, passo a palavra inicialmente por 15 minutos para Maíra Bittencourt, diretora-geral da EBC. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Muito importante estar aqui presente nesse espaço e agradeço também o interesse pela comunicação pública, o interesse pelas questões da EBC. É bem significativo a gente trazer a pauta da comunicação pública na maior parte dos espaços possíveis e principalmente um espaço como esse de discussão da comunicação brasileira e falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito e o trabalho da EBC. Eu dei uma lida na ata da última reunião e entendi que muitas das questões permeiam a TV 3.0, os investimentos futuros, as perspectivas para a EBC, mas eu vou fazer uma apresentação aqui trazendo um pouco do cenário que nós temos atual, aquilo que foi feito ao longo do ano de 2024 e aí, na conclusão, entrar um pouquinho nessas perspectivas futuras, falar um pouco também sobre o nosso posicionamento na questão da TV 3.0 e no futuro do audiovisual brasileiro. Então, uma das questões que
que isso é uma conquista desta gestão, né, uma retomada dessa gestão, é a separação da comunicação pública da comunicação governamental. Então, um marco importante da retomada da comunicação pública é que a gente consegue separar novamente, embora a gente tenha ainda na mesma empresa estatal a comunicação pública e governamental sendo gerida no mesmo espaço, a gente tem a separação dos canais, a separação em termos de TV, com o canal Gov separado da TV Brasil, o investimento na Rádio Gov, então um espaço de prestação de serviços com a Voz do Brasil, com o programa Bom Dia Ministro e novas programações que estão entrando, inclusive uma estreando essa semana, voltadas aos assuntos de governo e totalmente separado da estrutura de comunicação pública da televisão. Assim como na estrutura da Agência Brasil, e a gente teve a separação e a criação da Agência Gov para que a gente consiga trabalhar separadamente a comunicação pública e governamental. Ao longo do ano passado, e também a gente tem essa expectativa de fechamento esse ano, de continuar sendo a TV Brasil, junto com a Rede Nacional de Comunicação Pública, a 5ª emissora em audiência no país, entre todas as emissoras que têm medição de audiência pelo Ibope, Kantar, e esse também é um trabalho importante, porque a gente fez intervenções grandes na programação, com retirada de alguns produtos que a gente sabe que davam audiência, mas que não tinham os princípios da comunicação pública, e mesmo com essa alteração de grade que gera interferência no modo de consumo, no costume, porque televisão é costume também, a gente consegue a manutenção do 5º lugar em audiência. E a rádio também se consolidando cada vez mais em todas as regiões que têm medição de audiência. Ao longo desse ano, ainda no ano passado e ao longo desse ano, tivemos estreias de vários programas novos. E aí eu trago aqui as produções próprias, então o Sem Censura, Meu Pedaço de Brasil, DR com Demore, Trilha de Letras, Partitura, Cena Musical, Cine Resenha, alguns interprogramas novos, Canto Sabor. Então são muitos programas de produção própria que entraram na grade e que têm se consolidado em termos de audiência, tanto na televisão quanto no espaço das redes sociais, tem gerado debate em torno da própria comunicação pública, criando evidências do quanto que o trabalho tem sido de retomada e de restabelecimento desse espaço com novos investimentos. A gente tem também... Então tá... Olha, me orientou que era para cá, mas agora não está nem para lá nem para cá. Pronto, agora foi. Temos aqui as novas produções para entrar na grade no próximo ano. Então, programas que já estão prontos. Temos algumas outras produções também que estão em produção para o próximo ano. Ao longo desse ano, tivemos um investimento grande na transmissão da Série B de futebol, no futebol feminino, no basquete feminino também, se consolidando como a tela do esporte que não está presente muitas vezes em outras telas, além dos campeonatos regionais também transmitidos pelas nossas parceiras, as afiliadas em todo o Brasil. Então, a gente teve transmissão de mais 114 jogos da Série B, 52 jogos do futebol feminino, 28 jogos do basquete. Tivemos um volume grande de aquisição de filmes, com filmes nacionais sendo a maior quantidade, e também a retomada da exibição dos produtos do Prodave que ficaram restritos desde 2018. Nas redes sociais também um avanço significativo em todos os perfis da TV Brasil, das rádios, das agências, da plataforma Gov como um todo. Então, mais de 150 milhões de visualizações em cortes nas redes sociais somente da TV Brasil. E aí a gente chega na expansão da nossa rede. Então, quem está aqui presente provavelmente tem esse conhecimento de que a EBC, além de gerir os seus canais, a gente tem um papel de articulação da Rede Nacional de Comunicação Pública, essa rede ramificada pelas 5 regiões do Brasil, e desde o ano passado a gente vem num movimento intenso de expansão e consolidação da rede. O primeiro movimento foi chegar em todas as capitais, que a gente está finalizando esse ano a implantação nas 7 capitais que faltavam, e começando um amplo movimento de expansão para o interior com parceiros públicos. E aí eu acho que esse é um ponto
bem importante da gente frisar, porque embora a lei permita a parceria com instituições privadas, a gente não tem celebrado mais parceria com nenhuma instituição privada e sim feito a opção por caminhar junto com parceiros públicos que têm os princípios semelhantes aos princípios da comunicação pública, sendo esses parceiros universidades municipais, estaduais, federais, institutos federais, governos de estado, prefeituras, então sempre órgãos públicos para esse movimento de expansão da rede. Então, no início do ano passado, nós tínhamos 62 parcerias em TV e a gente chega a 2024 com 122 parcerias para operação com TV. E em rádio esse número é ainda mais expressivo, né? No início do ano passado eram só 34 e hoje nós temos 158 parcerias firmadas. Essas parcerias foram firmadas por meio de acordos, então esses acordos foram assinados e agora a gente tem o desafio da implantação desses canais. Ao longo desse ano nós tivemos uma série de inaugurações, mas a gente tem uma quantidade ainda maior prevista para os próximos 2 anos. Aqui é o mapa interativo da rede, então a gente lançou no início desse ano esse mapa interativo que dá transparência pública à nossa estrutura de rede, da nossa rede pública. Então nele a gente consegue ver os municípios em que estamos com sinal de TV, tanto da TV Brasil quanto do canal Gov, do canal Educação e do canal Saúde. Dá para selecionar ali onde aparece TV e dá para selecionar também a nossa rede de rádios e aí a gente consegue ver quais são os municípios que têm sinal da rede pública, quais são os municípios que estão em processo de implantação, onde que tem geração de conteúdo próprio, onde que tem apenas retransmissão. Então, traduzindo ali a legenda que está um pouquinho pequenininha, em laranja a gente tem os municípios com geração de conteúdo, então as geradoras em TV, em amarelo-limão são as geradoras em implantação, em azul são aquelas que já estão implantadas em funcionamento como retransmissoras. Nós estamos, então, hoje em 2.427 municípios, com perspectiva de mais 400 municípios ao longo dos próximos 2 anos. E aí, como que vamos chegar a mais 400 municípios? A gente tem trabalhado numa forte parceria com o Ministério das Comunicações, com recursos do novo PAC, por meio do Brasil Digital, que vai selecionar mais 400 municípios, tanto da Rede Nacional de Comunicação Pública quanto da Rede Legislativa, para a implantação de sinal de TV digital em municípios que não tenham ainda o sinal das redes públicas, então tanto da Rede Nacional de Comunicação Pública, com o sinal da EBC, quanto da Rede Legislativa. Nós tivemos 809 inscritos no edital e a expectativa é que ainda nesse mês tenha a divulgação de quais parceiros que vão ser contemplados. Então, diferente da política do Digitaliza Brasil, em que os municípios, primeiro que foi voltada para a rede privada, mas que ao final também contou com espaço para a rede pública e aí houve o avanço por meio das prefeituras. Agora a política foi toda estruturada junto com a gente para que os parceiros tanto da Rede Nacional de Comunicação Pública quanto da Rede Legislativa pudessem concorrer. Então, esses 809 municípios partiram muito da nossa mobilização junto aos nossos parceiros. A gente tem investido, para além da implantação do sinal nos municípios pelos interiores, em fortalecimento da nossa rede. Esse ano nós retomamos os editais de coprodução com a Rede Nacional de Comunicação Pública, editais que existiram no início da EBC, que ficaram suspensos ao longo dos últimos anos e que agora a gente tem essa retomada. Nós fizemos o Olhar Brasil com recursos de 260 mil, contemplamos 13 produções de 12 instituições das 5 regiões, então com um recurso de 20 mil por episódio, e estamos com outro edital já aprovado em diretoria, chamado Histórias do Brasil Rural, também de coprodução com a nossa rede, para as 2 faixas de programação que são destinadas hoje para a coprodução e espaços de produção da Rede Nacional de Comunicação Pública. Esse ano tivemos também, com participação da rede, a produção tanto da transmissão do Carnaval quanto do São João. E aí um destaque para os novos parceiros da rede que entraram, a maioria deles são novos parceiros que transmitiram esses 5 fins de semana, 16 noites de transmissão, quase 70 horas no ar, com a cultura do Nordeste, algo que ainda não tinha sido feito, uma novidade desse ano com os novos parceiros. Então, a gente trouxe a TV da Bahia, que já fazia a transmissão, mas os outros todos são parceiros novos que estão se engajando aí, produzindo, levando a cultura regional para a tela da TV Brasil.
Temos também desafios diferentes esse ano. A gente está com um processo de retomada da participação social na EBC e esse processo nos tomou parte significativa do nosso ano. Em novembro do ano passado, a SECOM instaurou um grupo de trabalho para a retomada da participação social. E aí a gente sabe que nós tivemos longos anos de um abismo aí de não ter um espaço formal de participação social quando o Conselho Curador foi cassado, e aí com isso veio um indicativo legal na nova estrutura ali, ao invés de um conselho curador, um comitê editorial de programação com atribuições muito restritas, e considerando essa realidade, que aquilo não seria suficiente para suprir o espaço que deve ser formal de participação social na EBC, a gente se debruçou nesse grupo de trabalho a estudar viabilidade de caminhos e alternativas possíveis dentro do contexto existente. Então, esse grupo que contou com participantes da EBC, da SECOM, do antigo Conselho Curador e também de movimentos da sociedade, apontou para um sistema de participação social, um sistema composto pelo Comitê Editorial de Programação, mas também composto por um novo Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão, e integrando esse sistema uma assessoria que vai trabalhar exclusivamente com a participação social na EBC. Luísa, que está aqui também nos acompanhando, assume essa tarefa desse acompanhamento dos comitês como assessora de participação social da EBC, um novo espaço, né, dedicado exclusivamente para a temática que a gente considera tão importante e como o diferencial da comunicação pública perante a comunicação privada. E o outro desafio é a TV 3.0. E vamos falar já sobre ambos. Então, na composição desse sistema, e eu aproveito o momento para dizer que hoje é o último dia de inscrição de candidaturas por instituições para compor os comitês. Então, o Comitê Editorial e de Programação, que ele já vem com a previsão das cadeiras carimbadas, né, prevista na própria lei, e o Comitê Novo, que é o de Participação Social, Diversidade e Inclusão, com 5 vagas para a comunicação pública, então para instituições que trabalham com a comunicação pública, movimentos que trabalham com a comunicação pública, 5 vagas gerais, 5 vagas para a Rede Nacional de Comunicação Pública e 1 vaga sindical. Sobre TV 3.0, chegamos então para falar um pouquinho sobre esse momento de futuro do audiovisual. Acho que isso é uma pauta desafiadora e ao mesmo tempo que muito me alegra, porque nós temos hoje um movimento muito diferente do que a gente teve na época da transição da TV analógica para a TV digital, em que a comunicação pública ficou assistindo, até porque naquele momento não existia ainda a estrutura da EBC, existiam algumas TVs estaduais, né, mas não tinha ainda a comunicação pública organizada de forma nacional. E nós ficamos um pouco à margem, e eu digo nós porque eu também, na época, já estava inserida nessas discussões, na pesquisa de TV digital, e a participação do campo público ele era quase nula. E hoje, não. Hoje a gente tem uma participação efetiva nas discussões de TV 3.0, nas negociações dos recursos de investimento em TV 3.0. Então, a EBC participa tanto do GT instituído pelo Ministério das Comunicações como GT principal da discussão de TV 3.0, quanto de todos os espaços do fórum e também dos subgrupos de trabalho do Ministério das Comunicações, discutindo regulamentação, implantação, canalização e principalmente estando inserida fortemente nas discussões de regulamentação. A gente instituiu também no início desse ano um grupo na própria EBC para discutir TV 3.0 do campo público. Então, a gente coordena essa discussão junto com os colegas do Senado, da Câmara, TV Justiça, outras instituições do campo público, como a ABC Pública, COGECOM, a BTU, que se reúne mensalmente com a gente e nós temos, nesse grupo, conseguido avançar em algumas questões importantes para o campo público e para a TV 3.0. A gente fez uma proposta de minuta de regulamentação do campo público e apresentamos isso ao Ministério. Apresentamos junto com a proposta, no mesmo momento em que as emissoras privadas apresentaram também propostas. A gente tem sentado com as emissoras privadas para discutir aquilo que é comum para a radiodifusão e aquilo que a gente consegue caminhar coletivamente. E temos outras questões que são muito específicas do campo público que a gente tem defendido enquanto bandeira. A gente também criou internamente na EBC um grupo de trabalho da EBC para discutir TV 3.0 e nele a gente tem avançado em algumas questões. E
Quanto a recursos, né, como que vamos fazer isso? Se a gente fala de restrição orçamentária, e aí eu não vou esconder perante tudo isso que a gente tem feito, é uma ginástica muito grande de conseguir dar conta, ir atrás de parcerias, ir atrás de outros recursos, como no caso do Brasil Digital, que vai subsidiar a implantação da rede e vai subsidiar isso que a gente tem trabalhado aí com esses 400 novos municípios. A gente também tem feito negociações para conseguir outros recursos para a questão da TV 3.0 e nessa perspectiva, a gente conseguiu negociar um recurso que sobrou de outro espaço, né, da digitalização da TV, para aplicar em TV 3.0, e dentro dessa negociação a gente conseguiu separar 10 milhões e meio para desenvolvimento de aplicativos de TV 3.0 das emissoras públicas, então não só da EBC, mas aplicativos básicos para as outras TVs do campo público, independente de estar na rede ou não, de compor a Rede Nacional de Comunicação Pública ou não, aplicativo também para a rede legislativa. Estamos prevendo um espaço de governo digital, então uma aplicação específica para servir a sociedade com serviços de governo digital. Conseguimos separar um recurso de 89 milhões para testes, e esse recurso vai ser compartilhado também com as emissoras privadas, e ao final de todos os testes, os primeiros transmissores que vão ser adquiridos no Brasil para a TV 3.0 vão ficar um para a rede legislativa e outro para a EBC, para a gente começar a operação em TV 3.0. Junto com esse recurso da digitalização, né, aqui eu aponto que foram 250 milhões, outros 105 milhões vão para colaborar nessa política de expansão do sinal das redes públicas com municípios aí junto, colado nessa política do Brasil Digital. Creio que esse é um panorama inicial daquilo que a gente tem feito. Eu fico à disposição para a gente dialogar, responder perguntas, para a gente aprofundar nos pontos que forem de maior interesse. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando sobre o nosso trabalho na EBC. Nós é que agradecemos, a gente percebe aí pela sua fala um interesse muito grande, uma disposição muito grande, o que para todo mundo, tanto nós aqui que somos da comunicação, como para os próprios brasileiros, é um alento saber disso tudo. Bom, passo a palavra por 15 minutos para a Kemi Nitahara, representante da Frente em Defesa da EBC, que está online aqui com a gente. Oi, boa tarde. Tá ok aí a conexão? Todos me ouvem? Perfeito. Certinho? Obrigada pela oportunidade. Maíra, Tiago, desculpa, eu não consigo ver o nome dos outros duas pessoas que estão na mesa, mas muito obrigada pela oportunidade de participar dessa audiência, né, que é muito importante para a gente da Frente em Defesa do EBC e para nós jornalistas da casa e trabalhadores da casa como um todo. Eu fiz uma apresentação assim rapidamente porque eu não tive muito tempo de me preparar, né, foi colocado essa minha participação meio em cima da hora, né, mas conseguem ver aí o que eu estou compartilhando agora? A apresentação? Então, eu vou falar rapidamente do seguinte: como a nossa diretora Maíra bem explicitou aí várias iniciativas, né, da EBC que ela tem tomado, a gente constata nisso tudo a agonia que passa a parte de jornalismo, né, a DIJOR, a diretoria de jornalismo, em relação a todo o restante da empresa, né. Aqui eu fiz um quadro rápido comparativo, por exemplo, da DICOP, que é a diretoria de programação, com a diretoria de jornalismo, né. Enquanto a gente tem ali na DICOP uma diretora que, apesar de várias questões, tem conseguido colocar à frente, né, tocar vários projetos como Sem Censura, o Dando a Real com Demore, várias novelas, Samba na Gamboa, projetos interessantes, né, como esse que vai estrear, não sei o dia, mas já foi anunciado, com a Rita Von Hunt, né, como Nascem os Heróis. Enquanto isso, a parte de jornalismo, a gente teve contratações importantes, como Guilherme Portanova e a Luciana Barreto, né, que retornou à casa para apresentar os telejornais. A gente sofre com retirada dos telejornais locais da grade, a redução dos jornais do rádio, né, do radiojornalismo, eles tiveram a redução do tamanho. A gente está tendo muita restrição de viagem para fazer coberturas, inclusive para o Rio Grande do Sul, nas enchentes. As equipes só foram enviadas para lá depois de uma nota pública dos sindicatos cobrando isso. Inclusive, a gente teve
cancelamento de viagens a convite, que as equipes foram convidadas e não ia ter nenhum gasto para a EBC, e mesmo assim tiveram viagens canceladas, isso na diretoria de jornalismo. Enquanto a superintendência de Gov também continua fazendo o seu trabalho como sempre, né? A custo de muito sufoco da diretoria de jornalismo, né? A gente não está tendo um planejamento para grandes coberturas, por exemplo, as eleições mesmo. Não teve, como eu vi antigamente, né? Eu vou fazer 20 anos, esse mês eu faço 20 anos de empresa, então eu lembro muito bem como é que eram as antigas, né, coberturas de eleição. Tinha uma grande reunião de pauta com todos os veículos, já chegou a ter pessoas dedicadas exclusivamente para isso, e isso a gente não está vendo mais atualmente na EBC. Falta uma discussão editorial na empresa como um todo, há perseguição e retirada de trabalhadores dos cargos. Por exemplo, eu vou citar o meu caso, eu estava na coordenação da Agência Brasil aqui no Rio de Janeiro, ano passado, eu sugeri isso implica nas duas coisas, ou três coisas. A diretora de jornalismo esteve aqui, eu sugeri para ela que fosse feito um grande seminário interno, não foi nem externo, a gente deveria discutir com a sociedade, a gente está numa empresa pública, né? A discussão editorial, até pela falta de conselho curador e de outras participações, sugeri que fosse feita uma discussão editorial interna para a gente conversar sobre a Agência Brasil, sobre se era aquilo mesmo que deveria ser feito. O que aconteceu foi que eu perdi o cargo no dia seguinte, né? Outras questões que a gente vê a valorização na diretoria de conteúdo e programação, como fizeram muita propaganda, né, desses podcasts da Rádio Novelo, podcasts antigos que estão disponíveis gratuitamente nos tocadores, né? Que foi o Praia dos Ossos e o Crime e Castigo. Teve até entrevista no Sem Censura, né, com a Branca Viana. Enquanto isso, os podcasts que estão sendo produzidos pela Rádio Agência Nacional estão escondidos, não estão nos tocadores do aplicativo do rádio, não passa no rádio, um ou outro passa na rádio, não tem sequer uma divulgação nas redes sociais, né, como a Maíra falou, desse aumento da visibilidade das redes sociais da empresa. Os podcasts da Rádio Agência Nacional, apesar de trabalhos primorosos que estão sendo feitos, não estão aparecendo por lá. Né? Enquanto na DICOP a gente teve promoção de gestores que promoveram censura e perseguição, muitos foram promovidos. Na DICOP a gente teve, na DIJOR, aliás, né, no jornalismo, a gente teve uma retirada muito grande de cargos. A desculpa foi que era para recompor a parte Gov, né, que era necessária realmente recompor a parte Gov, mas com isso teve um sufocamento muito grande da diretoria de jornalismo em termos de cargos de gestão. Então, a gente está tendo trabalhadores que estão nesses cargos ainda, colegas, tendo burnout, tendo problemas de sobrecarga de trabalho por conta disso, né, de ter pouca gente na gestão desses cargos, fora o acúmulo de funções administrativas que os gestores têm que fazer, estando na DIJOR, né? Você não pode ser um coordenador do jornalismo e coordenar o jornalismo apenas. Você tem que fazer também a parte administrativa e burocrática do quadro, como, por exemplo, ficar corrigindo folha de ponto de funcionário. Então, isso tudo se reflete em uma questão que a diretoria como um todo está implementando o que parece ser uma perseguição aos jornalistas da casa, né, criando uma cisão dentro da empresa com essa proposta de cargos e salários, né, que foi apresentada depois de muito tempo, depois de um ano discutindo, quer dizer, não estava discutindo de fato, porque o GT acontecia, os sindicatos apresentavam as propostas e a empresa não falava nada. E quando chegou uma proposta, foi uma proposta que diferencia o salário dos jornalistas. Os jornalistas têm uma carga horária diferenciada de 5 horas por dia desde a CLT, de 1943, do governo Vargas. Então, é uma conquista histórica da categoria, e não é por uma benesse, ou porque o jornalista é mais bonito, ou mais famoso, ou qualquer coisa assim. É porque é de acordo com o trabalho mesmo, né? Ele é muito desgastante, o trabalho de jornalista. Tem que ficar na rua, tem que ficar sob sol, sob chuva, tem que ficar esperando autoridade na calçada, sem almoço, sem banheiro, sem água, sem acesso a nada. Então, assim, tem um diferencial realmente que é muito desgastante a profissão de jornalista, e embora seja uma das atividades fins da empresa, embora todo esse desmérito que está tendo atualmente, ainda querem refletir isso no salário dos jornalistas, fazendo os jornalistas ganhar menos do que a área fim da empresa. Essa tabela que foi feita pelos sindicatos
para mostrar como é que fica a diferenciação, né, que a empresa está querendo propor para os jornalistas. Então, a gente está aqui na expectativa de ter um concurso público. Como é que você vai atrair jornalistas para a empresa pagando menos do que a área meio, né? E a gente não está querendo o jornalista ganhar mais, a gente só quer ganhar igual, como é atualmente, o mesmo salário base. Como foi feita essa pesquisa aqui dos sindicatos, né? Por exemplo, nos Correios, o jornalista com jornada especial de 5 horas por semana, ou seja, 25 horas semanais, já vai ganhar mais do que a proposta do EBC, que são 6.557, enfim, eu não vou falar tudo, mas Unicamp, Codevasp, Embrapa, várias empresas em que o jornalismo é a área meio, está ganhando o mesmo que os trabalhadores de outras áreas de nível superior. E na EBC estão querendo impor essa, eu diria até uma humilhação aos jornalistas da casa, viu, com essa diferenciação de salarial. Enquanto isso, né, a gente vê a empresa mandar, a diretoria da empresa, né, mandar várias mensagens assim para os empregados, né, como essa mensagem que a gente recebeu no mês passado sobre os 17 anos da empresa, né, com vários compromissos, várias coisas que até a Maíra já destacou aí que a empresa tem feito, e dentro dessa mensagem não se fala nada sobre os outros veículos, só fala da TV Brasil, do Gov, e não fala nada da Agência Brasil, não fala nada das rádios, da Rádio MEC, da Rádio Nacional, não tem nenhum destaque para fazer desses veículos que são importantíssimos dentro do sistema, dentro da comunicação pública, fora que o Gov, a gente tá sem os contratos vigentes, né? Atualmente a gente não sabe quanto que custa o Gov e se o contrato da SECOM cobre esses custos do Gov, que a EBC tanto investe no Gov, né? E não investe no jornalismo público. Outra coisa que foi dita nessa mensagem da diretoria, né, que internamente reforça o diálogo com as entidades representativas, sendo que isso a gente vê que na prática não é verdade, né? Depois disso que eu estava falando, de 1 ano de GT de planos de cargos e salários, foi apresentada essa tabela sem isonomia, sendo que a falta de isonomia também estava sendo proposta para o nível médio, né? Os técnicos que têm uma carga horária diferenciada, radialistas, que fazem um trabalho essencial aqui dentro da empresa, né, atividade fim, os operadores de áudio, assim, nem sei nomear, porque é muita gente, são muitos cargos técnicos. Eles tiveram a tabela corrigida nessa discussão, né? Com o nível médio teve uma discussão e foi corrigida a tabela. Agora, no nível superior, não foi feito. E não são só jornalistas que estão sendo prejudicados. Eu não tenho o número certinho, mas é em torno de 400 funcionários, de um total de 1.600 que a empresa tem, que são jornalistas, mas também locutores especializados, produtores de nível superior, né, produtores executivos, não são só jornalistas que estão sendo prejudicados, né, com essa diferenciação de tabela que a empresa está impondo nesse momento. Está querendo impor, né, porque mandou para a SEST a documentação e ela voltou porque estava faltando coisas, né. Daí eu vou entrar um pouco em algumas coisas que a empresa tem feito que eu considero, sim, um absurdo, está promovendo uma divisão dentro da empresa, entre os trabalhadores da empresa, entre radialistas e jornalistas principalmente. Primeiro que veio aqui, colocou nesse e-mail, essa questão do valor por hora, né, o salário hora, sem considerar a especificidade da jornada especial de cada profissão, né, foi colocado isso, de fato, no texto que a empresa mandou, né, essa proposta do CONSAD foi aprovada no dia 23, né, de agosto, e esse e-mail chegou para a gente no dia 30 de agosto, né, falando dessa divisão de valor de salário hora, que é um absurdo, né, diante da CLT que a gente tem consolidada há tanto tempo, que é tão cara para os trabalhadores do Brasil como um todo, né? A gente vê que isso não só rebaixa os jornalistas da empresa, como rebaixa todos os jornalistas do país. Como é que uma empresa pública faz uma proposta de desrespeitar a carga horária especial do jornalista, né? Isso é um absurdo e pode refletir, sim, em todo o mercado jornalístico do país. E, além disso, né, eles vieram colocar aqui, a diretoria colocou nesse e-mail, falando que o piso dos jornalistas está acima do piso do salarial de outros, dos trabalhadores jornalistas do Rio de Janeiro, né, de acordo com os acordos coletivos de cada estado. Só que, sem destacar que todos os outros cargos também, né, se você for para um piso e for para o mercado privado, a empresa pública tem pago mais. E para completar aqui, né, algumas coisas que a empresa tem feito nessa questão de dividir os trabalhadores, né, dividir para reinar,
antes mesmo da proposta do PCR ser aprovada no CONSAD, ou seja, que foi aprovada só em agosto, em julho, começo de julho, logo depois que essa proposta do salário-hora foi apresentada para os sindicatos dentro do GT, da discussão do PCR, eles mandaram um e-mail falando do esclarecimento, enfim, que quer, corrigir erros do passado, só que eles fizeram uma coisa absurda que a direção fez, que foi mandar um e-mail para cada empregado com uma referência do que você estaria ganhando com o PCR que ela propôs. Ou seja, ela mandou cálculos individualizados para cada pessoa, de quanto que você ganha hoje e quanto que você ganharia com o novo plano de cargos e salários que ela estava propondo, sendo que isso não tinha sido nem aprovado pelo CONSAD e nem sido enviado para o governo. Então, ela já estava divulgando para as pessoas, para os trabalhadores, e provocando essa divisão entre jornalistas e radialistas sem ter o plano aprovado. Então, já estava colocando essa expectativa na cabeça das pessoas ou no bolso das pessoas, né? A gente sabe que principalmente os trabalhadores, os colegas de nível médio têm um salário realmente muito, muito defasado, e isso precisa ser corrigido, e está sendo corrigido nesse plano de cargos e salários, vai melhorar bastante, o piso do nível médio vai melhorar muito mais do que o do nível superior, só que já veio colocando essa discussão e, com isso, fazendo essa divisão entre jornalistas e radialistas, e colocando a culpa nos jornalistas de que o plano não está avançando, sendo que a empresa veio divulgar esses cálculos individualizados antes de ser aprovado, antes mesmo de ser enviado para o governo, sem saber se vai ter esse valor de orçamento para implementar o plano, e já jogando a culpa da não aprovação na conta do jornalista, sendo que estava com todo o processo atropelado, né? Então, isso gerou uma greve, né? Os jornalistas se mobilizaram e fizeram, na verdade, 2 dias de paralisação e depois uma greve de 8 dias, e isso afetou a cobertura do primeiro turno das eleições, principalmente, né? Que foi um dia que a gente estava em greve. Mas, segundo a empresa, foi tudo ótimo. Chegou esse e-mail sobre o primeiro turno das eleições dizendo que foi tudo perfeito, que não teve problema nenhum. Com 90% dos jornalistas em greve, a cobertura foi ótima. Eu coloquei aqui essa foto do Boulos, né, em São Paulo, para a gente procurar aqui, né, cadê o microfone da TV Brasil? O tipo de cobertura básica que deixou de ser feita, mas, segundo a diretoria, foi perfeita, foi tudo sem problema nenhum, essa cobertura do primeiro turno, mesmo com 90% dos jornalistas em greve. Ok, já estou encerrando. É o último quadro que eu trago aqui, só para mostrar um pouco da terceirização da atividade fim da empresa, com essa contratação que foi feita para cobrir a TV Brasil Internacional, com salários assim muitíssimos acima do que os trabalhadores da empresa ganham, né? E eu trouxe aqui um quadro rápido do total de empregados e que a gente está sem perspectiva de concurso público, apesar de ser muito necessário nesse momento para a gente. E agora eu não sei como é que eu faço para sair daqui do compartilhamento da tela. Não, tá ótimo, Obrigada. Saiu. Tá. Okay. Agradeço a senhora Kemi, passo a palavra por 15 minutos ao senhor Tiago Interaminense, representante dos empregados no Conselho Administrativo da EBC. Boa tarde, senhora Patrícia Blanco, senhor Miguel, presidente Miguel Matos, Maíra, demais conselheiros e conselheiras, muito obrigado pelo convite. Bom, eu tenho 20 anos de EBC, né? Eu sou concursado assim como a Kemi há 20 anos, né? Entrei na Radiobras na época ainda. E eu gostaria de falar um pouco sobre os ataques que a EBC sofreu sem precedentes durante 6 anos, até a gente chegar até aqui, né? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é da importância dos nossos empregados e empregadas da EBC, né? Diante da comunicação pública. Sem eles, a gente não consegue ser a EBC que a gente quer ser, que é com relevância. A gente tem nosso plano plurianual, foi aprovado no CONSAD, eu como conselheiro aprovei esse plano de implementação da TV Brasil Internacional. A TV Brasil Internacional é um grande desafio, não só para transformar a EBC internamente, como a gente quer chegar lá, né? Como também internacionalmente. Então, a presidência tem esse projeto. E eu gostaria de dizer que é impossível fazer um projeto como a TV Internacional ou como qualquer relevância sem investir nos empregados da EBC e empregadas da Empresa Brasil de Comunicação. Primeiramente, no dia da reunião do Conselho, está em ata, né? A primeira coisa que eu cobrei o presidente foi quando vai ser o concurso da EBC.
Porque, assim, eu sei que é um desafio imenso, mas nós perdemos cerca de 700 empregados durante 7 anos. Isso foram aposentados, a gente teve 2 programas de demissão voluntária, né, que foram 2 PDVs, um na época do presidente Temer, outro na época do presidente Bolsonaro, e a gente teve uma defasagem de 700 pessoas, ou seja, perdemos 700 trabalhadores que fazem comunicação pública e hoje nós queremos operar, digamos assim, um grande aparelho que é a EBC sem pessoal, né? Então, infelizmente, a gente está nessa demanda. Muitos colegas ficam... Quantos funcionários tem a EBC? Eu acho que está em cerca de 1.800, né, Maíra? 1.600 e alguma coisa. Pois é. Um dos maiores ataques, na minha opinião e na opinião da maioria dos empregados, foi a retirada e a extinção da EBC do Maranhão. Eu conversei até com um dos conselheiros aqui, o José Antônio, sobre isso. A gente teve uma redução estrutural na EBC de Brasília. A gente teve uma redução estrutural na EBC do Rio de Janeiro e de São Paulo. E a EBC de Brasília mesmo foi pela metade, assim, a minha realidade, que eu trabalho na EBC de Brasília, então a gente foi reduzido pela metade, né? Num ataque sem precedentes à comunicação pública, eu acho que é um dos maiores ataques que o Brasil sofreu contra a comunicação pública, e a extinção do Maranhão. No Maranhão, é uma praça, é uma EBC Maranhão que produzia muito para a gente, né? Fazia uma produção cultural, uma produção jornalística, rádio, TV, agência muito boa, e ela simplesmente foi extinta com uma canetada, né? Então, assim, eu lamentei muito, mas a gente estava em uma época muito difícil na EBC, em que, enfim, uma caneta destruiu um projeto de comunicação pública. Nossos colegas lá foram cedidos, né? E eu tenho cobrado, desde que eu participei como ouvinte, já era o presidente Doyle, e depois o presidente Jean, eu tenho cobrado a reestruturação e a retomada da comunicação pública no Maranhão. Sabemos, o Maranhão é estratégico, é um estado que fica entre o Norte e o Nordeste. Imagina a cobertura que teria o Maranhão se tivesse ativado agora, né? Então, ele faria uma cobertura do Norte e do Nordeste. Infelizmente, ele foi extinto, né? Além disso, teve todos os ataques ao Rio de Janeiro, a São Paulo, né? A própria Brasília, a própria Praça de Brasília, né? E, além disso, teve uma grande investida contra a comunicação pública como um todo. Por exemplo, a gente passou a ser unificado, a Maíra comentou isso, né? A gente conseguiu, com o CONSAD também, separar as 2 TVs, que era a TV Brasil, aliás, as 2 comunicações, né? A comunicação de governo e a comunicação pública, né? A gente conseguiu fazer essa separação depois, por meio do CONSAD e da operação da nossa diretoria, mas até então a gente, a gestão anterior, ela unificou essa programação. Então, assim, falando sobre televisão, a gente às vezes estava assistindo um desenho animado para as crianças, né, e tal, que assistiam, e de repente aparecia uma comunicação de governo no meio da programação. Hoje isso foi corrigido, né? O cenário atual, eu gosto de fazer uma alusão, que é o seguinte: parece que o governo ele quer realmente a retomada da comunicação pública, a retomada da TV Brasil Internacional, mas é impossível você operar uma Ferrari com motor de Fusca, né? A gente precisa fazer um investimento primeiramente aos empregados da empresa. Nós precisamos, sim, de um concurso público urgentemente na EBC. Nós precisamos a retomada da discussão com jornalistas e radialistas do nosso plano de comunicação, do nosso plano de carreiras, né? A Kemi falou muito bem, houve uma ampla discussão com os sindicatos sobre o plano de carreiras na EBC, né? O problema foi que depois que houve essa discussão do plano de carreiras, a EBC não retomou o debate e concluiu a sua própria tabela. Então, o que deveria ter sido feito? Concluído esse debate com a empresa, com os sindicatos, e ter nascido desse debate algo que fosse justo para todos. Assim, da minha parte, eu sou radialista, tá? Eu trabalho na operações, na Dotec, lá na EBC, e como radialista eu posso dizer, a nossa parte, realmente, salarialmente falando, o novo plano ele trouxe uma esperança para a gente de retomada da comunicação pública, que somos nós que fazemos, salarialmente uma esperança,
né, para os radialistas, mas sim, nós precisamos retomar na mesa de negociação da empresa a tabela, eu sou totalmente solidário aos jornalistas também, né, mas sem deixar de avançar na discussão, porque só se faz comunicação pública investindo nos empregados da EBC. É uma fala que a gente tem colocado muito, que os empregados, a gente foi muito resiliente durante todos esses 6 anos, não os últimos 6 anos, mas os 6 anos de ataque à comunicação pública, nós fomos muito resilientes, né, porque nós lutamos durante a Covid, nossos colegas não puderam ficar em casa fazendo home office, a maioria trabalhou, né, porque é operacional, então nós trabalhamos, eu mesmo fui um dos que peguei Covid trabalhando, né, então foi muito difícil, mas fomos resilientes e não desistimos da comunicação pública. Hoje nós estamos aqui, né, novamente querendo reconstruir a EBC, e eu acho que tanto a Maíra como a Kemi e como todos os empregados e representantes dos empregados querem reconstrução, querem um PCR justo. Eu ouço muito falando área meio e área fim, eu entendo que a EBC é feita por todos, administrativo, radialistas e jornalistas, sem eles a gente não tem EBC, né? Por exemplo, o nosso administrativo, sem ele a gente não tem nossas viagens, né? Nossas questões administrativas lá, compra de equipamento e tudo mais. A EBC hoje precisa urgentemente investir e, assim, eu entendo que se o governo ele pretende criar um padrão de comunicação no Brasil internacionalmente, a primeira coisa que tem que fazer, que a gente tem que cobrar do governo, do próprio governo, é investimento no nosso parque tecnológico, investimento nas pessoas, né? Investimento na nossa infraestrutura, enfim, é isso. E eu acompanhei aqui a apresentação da Maíra, e realmente a atual gestão aumentou muito a produção, né? A produção de programas, a produção enfim, tanto na Agência Brasil, com toda a relevância que nós temos nas nossas rádios, na TV Brasil e tudo mais, a gente aumentou muito a produção, porém, essa produção está operando hoje de forma precária, tecnologicamente falando. A gente precisa investir urgentemente no parque tecnológico da EBC. É impossível a gente fazer essa operação, por exemplo, da TV Brasil Internacional sem investimento no parque tecnológico, né? Houve realmente, aí, como a Kemi falou, uma aprovação da TV Brasil Internacional para começar a operar, e vai haver, né, haverá a implementação da Plansul, se não me engano, de uma empresa para terceirizar a área fim da empresa, né? Nós, como empregados, somos contra, nós preferíamos que fosse feito um concurso público, aumentasse o número de empregados. Como eu disse, a gente perdeu 700 empregados e, assim, por lei, alguns empregados agora vão sair, né, por conta de 75 anos, vão ter que ser desligados, e a gente está perdendo todos os dias, ainda outros concursos que estão vindo nesse governo, a gente vai perdendo sempre colegas enfim, mão de obra para tocar esse projeto, que é um projeto ousado, e o que todo empregado quer é relevância. O PCR, nosso plano de cargos e salários, ele acende uma luz no fim do túnel para a gente. Então, a gente imagina que esse governo ele quer realmente que a EBC cresça, que a EBC seja relevante, né? Eu acho que para todos os colegas foi assim que aconteceu. Eu entendo o ponto de vista da Kemi, eu acho que realmente a gente tem que ir para a mesa e negociar essa questão. Não sei se a Maíra já tem uma resposta sobre essa questão do PCR, né? E eu trouxe também um estudo sobre gasto por cidadão. Se o presidente assim quiser, ou algum conselheiro quiser, esse estudo foi feito por um colega nosso, o Agripino, da área administrativa, que ele fala sobre o gasto por cidadão em comunicação pública no mundo. Então, a EBC hoje, né, no universo de, 50 emissoras públicas no mundo inteiro, ela só perde para a Índia e o México no baixo investimento com comunicação pública, né? Então, nós temos nós temos vários modelos de comunicação pública. Aqui, a EBC ela é praticamente toda governamental, né? O modelo de financiamento, né?
e mais ou menos como a Al Jazeera é no Catar, né? Então, a EBC ela tem esse parâmetro, né? Nós temos a BBC, que todo mundo perde para a BBC, a gente imagina isso, né? Porque a BBC tem... O cidadão tem uma taxa lá que financia a BBC, exatamente, público. Nós temos um gasto por cidadão, para vocês terem ideia, aqui no Brasil é de R$ 2,60 por cidadão. A gente pede para o Chile, que é um país que tem menos pessoas, né? A gente pede para a Espanha, que o território é muito menor. E aí, depois, quando a gente vai fazer todo esse parâmetro, a gente vê que como a EBC perdeu fechando, extinguindo um de nossos braços lá no Maranhão, diminuindo a nossa produção em São Paulo e no Rio, diminuindo a nossa estrutura, diminuindo o número de pessoas daqui dentro, né? E com baixo investimento. Então, assim, a gente tem um tamanho continental e, por exemplo, a TVE da Espanha tem, acho que 9 mil empregados públicos, empregados da TVE da Espanha. E olha o tamanho da Espanha, né? Então, a gente tem um país continental, de várias línguas, de várias, enfim, várias culturas, uma diversidade grande, e a gente não consegue fazer essa cobertura, né? Não consegue trazer a cara do Brasil para a TV Brasil. A gente estava fazendo isso nas gestões anteriores, né? Depois desses ataques, a gente meio que cessou isso, e agora é momento de reconstrução. A gente precisa retomar a cara do Brasil para a EBC, né? Eu coordenei a rede da TV Brasil por um tempo, e uma das coisas que a gente mais fazia era pegar matérias, pegar essa diversidade dos estados e trazer para a TV Brasil, né? Com links ao vivo, com matéria, produção, né? E a gente tinha isso, existia o Maranhão, a gente tinha o Rio Grande do Sul, a gente tinha o Nordeste inteiro lá, o Norte, Centro-Oeste, todo mundo lá participando, e hoje diminuiu muito essa participação. Então, é um momento de reconstrução. Como é que a gente vai reconstruir isso? É um desafio que nós temos agora para essa diretoria, e nós estamos aqui agora, se Deus quiser, com a Comep, e a gente vai retomar essa discussão, né? E retomar essa discussão e vir com esse desafio aí da TV 3.0. Eu imagino que a TV 3.0 da EBC vai retomar esse debate junto com as emissoras públicas, né? Eu acho que ela vai liderar eu entendo que ela vai liderar essa discussão, e é isso que nós esperamos, uma empresa relevante, mas para isso a gente precisa de investimento estatal, a gente precisa de outros modelos de investimento também, estudar outros modelos de investimento, né? A gente precisa da ajuda política também para retomar a discussão e retomar a relevância da empresa. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. Agradeço mais uma vez todos os expositores. Vamos abrir a inscrição para o uso da palavra pelos conselheiros. Cada conselheiro poderá fazer uso da palavra por 5 minutos, nos termos do artigo 36, inciso 1 do Regimento Interno. Aí nós fazemos em bloco, eles fazem as colocações, e depois, no final, eu passo a palavra para os expositores, e aí a gente encerra. Conselheiro José Antônio, com a palavra. Boa tarde a todos. Debater a comunicação pública no Brasil é um grande desafio. Depois do golpe Michel Temer, o serviço público piorou e a EBC não ficou atrás, né? Nós sofremos, nós trabalhadores sofremos muito. E no governo Bolsonaro, que tentou, todo quanto é forma, extinguir a EBC, a retirada de direito, a perseguição de trabalhadores da EBC, a destruição do Conselho Curador, né? Então, tudo isso a gente passou, e aí a gente teve o que há de pior, que foi a extinção da EBC Maranhão. Que a gente até hoje nunca entendeu. Nós fomos para conversar com o ministro Paulo Pimenta e o ministro Márcio Macedo, que é um radialista de Sergipe, exatamente buscando que o governo federal reconstruísse a EBC Maranhão como uma política pública, o avanço na política pública da comunicação no Brasil. Então,
Maíra, o grande desafio da nova gestão da EBC e do governo Lula é recolocar o Maranhão de volta na história da comunicação pública. Não é só o Maranhão, como investir nas rádios lá do longínquo desse país, que é as rádios aí em Manaus, no Amapá, que a rádio pública, a TV pública no Manaus, no Amapá, é um dos piores salários. É um dos piores salários do Brasil. A gente já tentou toda quanto é forma de dialogar com o governo local, um plano de carga e salário, como a gente conseguiu em Sergipe, avançou muito em Sergipe, o debate da comunicação pública nos avanços salariais. Então, a gente espera que a EBC tenha um plano de retomada, de reconstruir a comunicação pública, olhar para o Nordeste, voltar aos investimentos em São Paulo e Rio de Janeiro, a produção regional. A gente precisa de produção regional. Não a gente... Ontem mesmo eu estava assistindo a EBC, aqui em Brasil, e vendo uma reportagem na Marginal Tietê. Então, a comunicação pública precisa avançar mais para a sociedade brasileira. Então, a gente espera que Maranhão seja retomado, a gente espera investimento nas rádios públicas, que o Brasil precisa. A cultura brasileira precisa aparecer nos canais públicos, que hoje temos defasagem nisso. E precisamos dialogar um pouco mais, melhorar, avançar um pouco mais a questão do plano de cargo e salário aí dos trabalhadores. A gente espera, jornalistas fizeram 8 dias de greve, não é isso que a gente não defende greve, a gente defende avanços nos diálogos e melhoria nas condições de trabalho dos trabalhadores da EBC. É isso que é a sociedade brasileira. E o investimento público é um dos melhores e maiores caminhos que a gente tem para a melhoria. Então, vamos investir menos no serviço privado e vamos avançar um pouco mais no serviço público, que é financiamento do povo. É dinheiro do povo que precisa voltar para o povo, e a cultura é uma das formas de retomada dos investimentos do povo brasileiro. Obrigado, conselheiro. Conselheira Maria José. Obrigada, presidente. Obrigada aos nossos convidados, o Tiago, a Maíra e a Akemi, que está virtualmente, porque acabou sendo escalada de última hora, né, Akemi, em razão do horário aqui da nossa audiência. O Conselho de Comunicação Social, ele de fato, eu acho que a gente pode colocar que ele tem feito debates muito relevantes aqui sobre a comunicação. E a EBC é um dos debates relevantes que a gente está pautando. E por quê? Por que pautar o debate da EBC? Primeiramente porque nós entendemos que a comunicação social como direito humano, né, e a comunicação pública, ela tem sim que ser paradigmática. E ao se constituir a EBC no Brasil, nós entendemos, nós jornalistas e os trabalhadores da comunicação, entendemos que a gente estava ali, naquele momento da criação da EBC, abrindo o caminho para romper, de fato, com a hipertrofia do sistema privado dos meios de comunicação no Brasil. Então, é essa a função primordial dessa empresa pública nacional, porque nós temos empresas públicas constituídas em alguns estados do Brasil e a maioria delas também sob ataques, infelizmente. E a maioria delas não constituídas de fato como empresas públicas de comunicação a partir das posturas autoritárias dos governos que entram e saem e não fazem de fato o que deveriam fazer com as empresas que deveriam ser públicas de comunicação. Mas qual é, pelo menos do ponto de vista dos trabalhadores jornalistas, qual é a preocupação com a EBC? Nós entendemos que foi muito acertada a
parametrização, eu não diria divisão, mas a parametrização do que foi chamado de comunicação pública e comunicação governamental. E por que eu coloco que não é bem uma divisão, e sim uma parametrização? Porque uma comunicação governamental, ela também tem que primar-se pelo interesse público. O interesse público é o primordial na comunicação social, inclusive na privada. E isso está na Constituição brasileira. Por que uma comunicação governamental poderia se arvorar ao direito de não cumprir o que está na Constituição brasileira sobre a comunicação, que é o interesse público? Então, acho que foi acertada. Mas, nesse momento, e os sindicatos das praças onde temos, né, empresas da EBC, Rio, São Paulo, DF, e infelizmente Maranhão foi desarticulado, os sindicatos, tanto de jornalistas quanto de radialistas, apontaram ali que estava havendo, sim, nessa parametrização, uma desvalorização do jornalismo, ou seja, uma diminuição do jornalismo. Então, nós entendemos que isso é um problema e precisa de ser equacionado, porque as emissoras públicas, tanto de rádio e TV, e aí eu não vou falar das agências, que aí são agências de notícias, né? Mas rádio e TV trabalham o tripé da cultura, do entretenimento, da educação, eu falei tripé, mas botando aí a cultura e a educação juntas, e o jornalismo. Então, o jornalismo ele é fundamental para a constituição da cidadania e ele tem que estar centralizado nas discussões da EBC, e é isso que as entidades sindicais têm insistido e cobrado. E aí, essa discussão do jornalismo, da cultura, do entretenimento, ela também não pode ser desvinculada da valorização dos trabalhadores. Para nós, não há como ter comunicação efetivamente de qualidade sem trabalhadores que vão se dedicar a essa comunicação de qualidade. E, por isso, a defesa do concurso público para nós é muito complicado a terceirização da atividade fim, é muito complicado o crescimento de cargos em comissão. 15 segundos. Porque nós precisamos de trabalhadores que tenham o domínio técnico, que tenham o comprometimento ético e o comprometimento com a empresa. E é por isso que, e aí eu vou ter que me apressar aqui, né? E é por isso que a gente está nesse processo reivindicatório do PCR, colocando que o jornalista não pode ser prejudicado por sua conquista histórica de 5 horas. Isso, para nós, é inadmissível. E aí, ninguém quer greve, mas greve é direito de trabalhador, é direito da organização e é último recurso. E nós vamos estar trabalhando e atentos, podendo, sim, utilizar o nosso último recurso em defesa da categoria dos jornalistas e dos demais trabalhadores. Muito obrigada. Obrigado, conselheiro Maria José. Alguém mais deseja? Conselheiro Davi. Imaginei que tivesse mais gente para falar. A questão da IBC é um tema muito recorrente aqui nesse conselho, inclusive nós já exaramos, inclusive, um parecer aqui em defesa da IBC quando o Bolsonaro, no governo anterior, se tentou desmontar de vez a IBC. O Conselho de Comunicação tomou um posicionamento muito firme, que inclusive está vazado num documento aí nos nossos anais. Então, a IBC sempre teve a nossa solidariedade aqui no Conselho, não por ser uma empresa que tem que ter solidariedade, porque as empresas também nascem, envelhecem e morrem. Então, por exemplo, não se pode ter uma solidariedade à EBC em si. Nós temos a solidariedade a uma empresa que tem vocação para fazer uma comunicação efetivamente pública. Porque se ela não faz esse trabalho, essa dimensão pública, ela perde o seu valor. Então, nós temos de conquistar nessa perspectiva e aí temos de ultrapassar modelos patrimonialistas, modelos antigos, modelos velhos, que muitas vezes resistem às mudanças. Então, o importante é saber qual modelo de comunicação pública que a IBC está trabalhando. Eu acho que essa é a meta bastante importante.
A Maria José falou muito aí na questão do jornalismo. Eu também partilho da seguinte opinião. Cada vez mais o jornalismo está aumentando a sua relevância. É uma coisa engraçada. Nós que somos formados em jornalismo, nós trabalhávamos muito com aquela ideia dos gêneros jornalísticos, opinião, charges, reportagens, tem vários gêneros jornalísticos. E o que aconteceu no mundo moderno? Cresceu-se no meio do jornalístico o chamado gênero de opinião, todo mundo dando opinião, e diminuímos a participação do jornalista, da reportagem. Então, a EBC tem uma vocação, ela tem de contratar jornalista e colocar jornalista na rua, na rua no sentido de buscar informação. Nós não queremos opinião de 5, 6 comentaristas dentro de uma redação, que isso é tudo opinião, opinião de corte ideológico, nós precisamos de informação. E é a informação que vai combater o fake news. Então, uma das vocações, além da questão da cultura geral, da IBC, como modelo público, obrigatoriamente tem que fazer um investimento pesado em jornalismo. Mas é um jornalismo de rua, não um jornalismo de gabinete, com fontes, eu tenho minha fonte, não, e nem de release de governo. Então, se a IBC não fizer isso, ela perde a sua vocação pública e perde até a sua razão de existir no cenário jornalístico brasileiro. A IBC deve ter essa função de alavancar a ideia do jornalismo. Isso, claro, passa por jornada de trabalho de 5 horas ou mais, passa por salários, essas coisas todas. Mas tem uma questão maior, que é aumentar a relevância do jornalismo na comunicação pública. Aí, nesse sentido, eu gostaria só de fazer algumas perguntas. Por exemplo, em que pé que está, todo mundo está falando do Maranhão. Me parece que há um consenso de que a retomada do Maranhão, não retomar a antiga estrutura, mas retomar um modelo de uma IBC lá no Maranhão. Em que pé que está isso? Está tendo articulação política, há compromisso de governo, está se fazendo articulação por dentro do Congresso, não se está, porque isso é um debate que nós podemos fazer aqui no Conselho. De repente, a gente debater sobre a questão da implantação, onde estão os buracos da IPC dentro desse replanejamento regional. Eu acho que isso é um bom debate que nós podemos fazer aqui. E mobilizar parlamentar, deputado, senador, na perspectiva desse. Então, eu gostaria de ter uma resposta. Em que pé que está essa retomada da questão do Maranhão, obviamente de outras praças, mas o Maranhão foi a mais, vamos dizer, emblemática, não é isso? Segundo, eu vi a Kemi falando, tal, me parece ter um segmento mais administrativo, a Maíra, que falou muito bem, a Kemi. Há muita divisão dentro da IBC ou hoje há uma convergência de todos os segmentos da IBC dentro de uma perspectiva mais moderna, mais de uma grande empresa pública? Quer dizer, como está essa articulação interna? Se está tendo convergência ou se tem obstáculos internos no sentido... eu estou falando da família EBC, eu não estou falando de políticos de fora, da família EBC. Há uma convergência na busca de uma boa empresa ou se tem dificuldade nisso aí? E a outra coisa é o seguinte, está se fazendo na IBC alguma discussão sobre o modelo de financiamento? Porque se não resolver isso, muda o governo, fecha a empresa. Está tendo alguma discussão nova sobre que modelo de financiamento? Não vai ser o imposto da BBC, mas também ficar como a Al Jazeera, conforme o Tiago falou, de dinheiro do governo todo ano, ela morre. Ela vai ficar presa fácil de mudanças conjunturais da política, que estão alucinantes. Hoje você tem um governo mais à esquerda, hoje tem um governo mais à direita, outro talvez até mais à direita, e basta aparecer um maluco e fecha. Então, está se fazendo alguma discussão séria sobre modelo de financiamento, eu acho que isso é importante. Agora, no geral, a IBC, como projeto de empresa pública, tem a nossa solidariedade, o nosso reconhecimento e estamos dispostos a trabalhar para termos realmente uma empresa referencial no Brasil. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Marcos, só fazer um comentário aqui. E, curiosamente, o Maranhão já deu tantos... Eu me lembro de 2 aqui, mas deve ser mais ministros das telecomunicações no Brasil que são maranhenses, né? Curioso que o Maranhão é que está com esse problema agora. Bom, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar os expositores pelas informações, né? E, enfim, acho que é importante a gente ver, né, a mudança que teve nos últimos 6, 7 anos aí da empresa para a relevância que ela tem hoje, né? E ela passou por pelo menos nesse processo de crise, de desmonte, a gente viu que ali que ela teve força para mostrar, né, qual foi a importância dela e sobreviver até hoje.
E isso, enfim, né, isso é graças ao corpo, né, de trabalhadores que conseguem tornar a instituição relevante. E aí eu vou mais perguntar, né, e também pegando já um gancho na pergunta que o Davi já fez, mas assim, em relação ao orçamento, vocês têm só para a gente ter uma ideia, assim, nos últimos 6, 7 anos aí, qual foi o orçamento dedicado à EBC, né? Quais são os planos hoje, né? A gente sabe que houve o desmonte lá, mas hoje quais são os planos dentro seja plano de investimento, de infraestrutura, né? O investimento em tecnologias e não só de equipamentos, de produção, de distribuição, mas aonde que a EBC quer estar dentro na internet, nas redes sociais, no streaming, né, em todas as plataformas, como é que vocês veem isso? E também, que eu ia perguntar, a questão do financiamento, porque hoje é esse problema, né? Depende do governo para saber se a empresa vai mandar a gente embora, se vai ter relevância, se não vai, se vai fechar. Fica muito... não é uma instituição, né, na forma da palavra, uma instituição permanente, difícil ficar uma instituição forte, relevante, se você depende muito da política, né? Óbvio que é um órgão político, mas tem essa discussão seja dentro internamente, ou então de vocês com o próprio Secretaria de Comunicação, governo em si, sobre uma forma diferente de financiamento, né? E aí eu gostaria também de saber em relação ao orçamento que eu perguntei, né? Como é que está? Imagino que tenha crescido, né, nesse governo agora em relação aos últimos anos, e como que os investimentos não só na infraestrutura, em pessoal, em concurso, em contratação de pessoas, mas também em tecnologias, né? Como é que vocês têm a visão do negócio de vocês no futuro, que não é futuro, né? Hoje, no presente aqui, com inteligência artificial, disputando com a grande mídia, com os diversos empresas de comunicação, né? Como é que vocês estão pensando? O Davi já falou aqui, porque é isso, a gente já tinha conversado sobre isso, a questão da relevância do jornalismo, da informação, porque hoje todo mundo tem um canal de comunicação, né, se diz jornalista, se diz comunicador e apresenta informações de todos os tipos, e hoje a internet promoveu aí o acesso para vários canais, né, por vários meios. Mas eu acho que justamente isso fortalece o jornalismo, porque é onde você consegue, né, é um profissional que consegue ter técnica para apurar, para redigir, para ser claro, para ter relevância dentro do monte de informação que a gente é bombardeado, né? Eu acho que a gente vai atrás hoje do jornalista, né, do renomados, assim, no sentido de que tem um trabalho consagrado ali, e acabou que isso valorizou, né? Embora hoje a gente tenha uma gama de pessoas aí que se dizem jornalistas, mas acho que a empresa pode, né, nesse momento agora, se tornar ainda mais relevante. Enfim, agradeço. Obrigado. Obrigado. Eu vou deixar você por último, pode ser? Porque eu vou inverter aqui agora a ordem. Vou passar a palavra para o senhor Tiago, fazer as considerações finais. O senhor tem 5 minutos, eu vou só inverter a ordem aqui para a gente... Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria só de colocar também uma informação que eu deixei de incluir, da importância da EBC no Rio Grande do Sul. A gente não pode falar só em lucro da empresa, mas eu gostaria de apontar o lucro social. O lucro social da EBC é uma coisa incrível quando você começa a viajar o país e ver a importância que tem a EBC. Eu fui no Amazonas, eu acampei lá na floresta amazônica e os ribeirinhos escutavam a Rádio Nacional. E a gente ajuda os ribeirinhos com a informação da Rádio Nacional hoje. Para você ver a relevância que tem a Rádio Nacional durante tantos anos, entrando aonde as TVs, as empresas maiores de comunicação não querem entrar, não têm interesse em entrar. Então, a EBC está entrando nessas casas, entrando nesses lugares, entrando nessas comunidades e se apresentando fortemente lá. Outra coisa foi na situação do Rio Grande do Sul, né? E aí a Maíra pode falar um pouco melhor que eu.
a EBC ajudou na época da tragédia do Rio Grande do Sul com todas aquela questão da RNCP, né, da rede de rádio e comunicação pública e tal, e que cedeu espaço para que estivesse informação das pessoas que precisavam ser resgatadas, cedendo espaço de comunicação do governo federal e do governo estadual para resgatar as pessoas, e foi um trabalho conjunto das rádios também e da TV também, da TV Brasil e, enfim, da Agência Brasil também. Então, assim, o lucro social da empresa, se a gente tem que falar de lucro, de financiamento, a gente tem que falar também do lucro social, ou seja, da importância que a EBC tem para essas pessoas que, de repente, não têm tanta informação assim. Então, eu gostaria de falar sobre isso e agradecer esse espaço. Contem comigo, eu estou no Conselho de Administração até ano que vem. Contem comigo sempre que precisarem para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Passo a palavra para a senhora Kemi Mitahara para as considerações finais. Ok, obrigada. Agradecer aí o colega Tiago, que está complementando as minhas informações aqui. Eu tenho menos coisas para falar. Então, é muita coisa para falar. Eu queria trazer um pouco também, agradecer aos conselheiros, né, José Antônio, Maria José, o Davi Emerick, que estão aí no conselho há bastante tempo e estiveram do nosso lado dos momentos mais difíceis, né, que a gente sofreu esse golpe na EBC, que foram 6 anos assim, de muita dificuldade, né? Mas eu quero dizer que nesses 2 últimos anos não foram fáceis as coisas, né? Como eu venho falando, a questão do jornalismo, que está sendo muito preterido, a gente continua com muita dificuldade no jornalismo, a gente tem a questão do teletrabalho, que afetou muitos colegas, inclusive colegas que estão morando fora do país, que não conseguem trabalhar devidamente. Tem alguns que conseguiram manter o teletrabalho na base de liminar, né, com decisões na justiça. Inclusive, tem o nosso colega Pedro Henrique, que está nos Estados Unidos. E não foi autorizado, não conseguiu cobrir, por exemplo, a reunião da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, não pôde cobrir por falta de interesse da empresa, basicamente, e nesse momento ele está lá e não vai cobrir a eleição dos Estados Unidos para a EBC, ele vai cobrir para a Band News, porque ele teve uma proposta de freela e aceitou cobrir para outra empresa, e pela falta de interesse que a EBC está tendo, que o jornalismo da EBC está tendo em manter esses profissionais, né? Trazendo um pouco também, não só o Maranhão, mas outros lugares do Brasil, né, que a gente teve um projeto de correspondentes, foi incipiente, mas foi alguma coisa que foi desmontado no golpe, inclusive correspondentes internacionais que a gente tinha, teve gente na Alemanha, teve gente em Portugal, teve gente na Argentina, nos Estados Unidos. Pode-se questionar os critérios, não foram critérios muito transparentes de como essas pessoas foram para lá, mas a gente tinha pessoas nesses lugares, normalmente eram pessoas que foram ou fazer um curso, ou acompanhar cônjuge, né, e acabaram trabalhando como correspondentes. Isso a gente não tem mais. É o caso do Pedro Henrique, que está nos Estados Unidos nesse momento e não está conseguindo fazer um trabalho que ele poderia estar fazendo, enriquecendo um pouco mais a nossa cobertura em loco. A gente não tem nenhum correspondente internacional. E fora as sedes Brasília, Rio, São Paulo, e temos uma pessoa no Maranhão, na Agência Brasil, por exemplo, a gente não tem em lugar nenhum mais do Brasil. O Rio Grande do Sul foi muito importante essa questão de virar as antenas lá para o Rio Grande do Sul das SATs, mas foram viradas as antenas das ondas curtas. Quem é que ouve ondas curtas no Brasil? Eu não tenho essa estatística, mas eu sei que é muito pouca gente. Você não pega no rádio normal, nos aparelhos, enfim. Quanto ao Maranhão, tem uma novidade muito boa, que foi, se não me engano, em 2022, foi ativada a Rádio Nacional, né, do Maranhão, na frequência 93.7 FM. Então, a gente tem no Maranhão uma rádio nacional funcionando. Eu, até onde sei, não tenho uma programação própria no Maranhão, mas temos a Rádio Nacional chegando lá. Inclusive, esse é um problema estrutural de todas as rádios nacionais, né? A gente teve uma ampliação aí com a faixa estendida, né, da FM 87.1, que está pegando em São Paulo, em Recife, Belo Horizonte, só que não tem programação, né, para essas cidades. Então, os programas estão todos sendo feitos em rede, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, que é a primeira rádio nacional histórica, ela tá com muito programa em rede. A gente está assim, tendo muito pouco programa local, né, e a rádio é uma questão local. Você ouve no rádio, você quer saber o que está acontecendo na sua cidade quando você ouve rádio, né. Então, bom, é isso. A gente queria só falar mais um pouco também da questão da terceirização dos programas, né? A gente tem um esvaziamento muito grande da produção própria.
tanto aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo, a produção, os nossos estúdios estão subutilizados, né? Nossas equipes de trabalhadores dos estúdios estão subutilizados porque a gente está tendo muito pouca produção aqui dentro, né? Está tendo muita contratação de produtora de fora para produzir esses programas bacanas que estão sendo feitos, mas tem concursos, os contratos, inclusive, são meio obscuros, a gente não sabe direito como é que é feita essas seleções, e, inclusive, eles utilizam, os contratos não são completos, por exemplo, as fotos de divulgação vivem pedindo os fotógrafos, os fotojornalistas aqui da Agência Brasil para fazer essa cobertura de divulgação, então deveria ser um contrato completo que incluísse essa divulgação, e isso não é feito. E, enfim, apesar de todos esses problemas que a gente enfrenta aqui no jornalismo, esse sucateamento do jornalismo, a gente tem ganhado muitos prêmios. A gente recebeu no mês passado 2 Herzog, um pelo Caminhos da Reportagem e outro por uma foto da Agência Brasil. Então, para você ver a importância e o trabalho que a gente faz aqui enquanto jornalistas da empresa pública de comunicação e que merece devido valorização e não está tendo nessa gestão. Obrigada. Eu agradeço. Antes de passar a palavra aqui à Maíra, eu quero agradecer a todos. Sei que do tempo de vocês aqui, dedicado a nós aqui, nos valoriza e nós estamos interessados em melhorar a comunicação pública, então ouvir e aprender um pouco é sempre muito importante. Eu quero crer que algumas questões, talvez o foro não seja mais apropriado aqui para ser tratado, porque nós queremos tratar, claro que no fundo se reflete para as discussões, se refletem para a qualidade da agência pública, da comunicação pública. Nós temos que tratar aqui, são questões que nós trouxemos aqui, claro, da valorização do pessoal, de tudo, do orçamento, sobretudo, nós queremos entender como é que isso funciona, porque esse é o lugar onde nós podemos aqui ajudar a tentar fazer uma certa pressão, a tentar ajudar com que tenha um modelo que funcione independente do governante da ocasião. Nós estamos vendo até, eu vi uma comunicação dizendo que o governador tinha dito que uma rede pública estadual ele não tem como se sustentar, que ela que vai procurar na iniciativa privada dinheiro. Então, assim, nós temos que tentar criar mecanismos que façam o negócio ser perpétuo e não a cada vez nós temos que ficar discutindo. Enfim, para encerrar a nossa audiência pública sobre o tema, passo a palavra a Maíra Bittencourt, diretora-geral da EBC, que nos honra aqui com a presença. Obrigado. Obrigada. Quero começar pegando o gancho da fala da Kemi, sobre os prêmios de jornalismo e já puxar com isso a relevância do trabalho feito. Acho que muito foi falado aqui sobre a necessidade de um jornalismo relevante e o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é que o jornalismo da EBC ele tem sido relevante, ele tem sido reconhecido e eu trago também essa pontuação referente aos prêmios que os jornalistas têm recebido e não só os jornalistas, os fotojornalistas, enfim, a gente tem tido esse reconhecimento dos programas de entretenimento e também de jornalismo de todos os nossos canais da EBC. Então, a gente já mostra com isso a relevância do trabalho da EBC. A outra questão é dizer que é uma alegria estar em meio a tantas pessoas que, assim como eu, defendem a comunicação pública e que esperam que a gente tenha esse espaço fortalecido cada vez mais e que a gente consiga, na unidade, seguir em frente, progredindo e tendo novas conquistas para a comunicação pública. A gente sabe que a empresa tem muitos desafios e os desafios foram deixados ao longo dos últimos anos e que a gente pega esse desafio com um orçamento, e aí eu já trago a questão do orçamento, menor do que os que tivemos nos últimos anos. Então, se a gente for fazer um comparativo, trazendo a correção de inflação, hoje a gente tem um orçamento menor do que o que se tinha no passado. E mesmo com esse orçamento menor, a gente tem tido investimento em várias áreas, na área de produção, principalmente para tornar a EBC relevante. E eu pego uma das falas que foi dita aqui, qual o modelo de comunicação pública que a EBC está trabalhando? E a relevância é o primeiro ponto, é tornar o trabalho da comunicação pública relevante na sociedade. Então, os investimentos que foram feitos em programas, em parcerias com pessoas
pessoas, com personalidades, com instituições. Ele vem nesse sentido da gente conseguir ter relevância social e ter relevância enquanto audiência, enquanto repercussão nos assuntos nas redes sociais, no meio da rádio, na TV, ser pauta na sociedade e fazer parte da vida da sociedade. Então, esse é o maior projeto, né, que a gente tem a relevância da comunicação pública. E aí eu aproveito para falar também sobre a questão regional, que foi trazida aqui em vários momentos, né, que é necessário se investir no jornalismo regional, e é isso que a gente tem feito com a expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública. Existem vários modelos pelos países de comunicação pública, existem vários modelos de rede. Aqui no Brasil, não só a pública, mas também a privada trabalham com emissoras parceiras. Então, é muito comum a gente olhar para a rede privada e ver com que a Globo ela não está presente quanto Globo em todos os estados, mas ela tem afiliadas em todos os estados. E isso que a gente tem buscado, ter a presença da EBC com outros órgãos públicos em todos os estados. Hoje, a gente não tem orçamento, e isso não é só a EBC, mas todos conhecem a situação orçamentária do nosso país. A gente não tem recursos sobrando para investimentos novos, mas a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. Então, dentro da realidade que está posta, a gente acredita num modelo de trabalhar em parcerias com outros órgãos públicos, não só para conseguir realizar em termos de orçamento, mas também para conseguir realizar pensando numa durabilidade de médio e longo prazo. Todos conhecem a situação que nós enfrentamos nos anos anteriores aqui no Brasil de ataque à comunicação pública. A gente consegue acompanhar a situação da Argentina e de outros países. Então, ter a comunicação também descentralizada em outros órgãos públicos, criar mecanismos de fortalecimento de médio e longo prazo, para que a gente consiga ter outros órgãos investindo lá no dia a dia, conhecendo o território, tendo linguagem próxima daquele território e sendo também espaço de fortalecimento da comunicação pública, pensando num prazo maior. E nesse sentido, sobre o Maranhão, a gente tem a parceria que já estava feita lá com o Instituto Federal, a gente tem buscado a Universidade Federal do Maranhão para fortalecer ainda mais essa presença no Maranhão, e a universidade que tem uma TV há 9 anos, a TV UFMA, e que tem feito um trabalho muito relevante na sociedade de lá. Então, a gente tem trabalhado em parceria. Vou tentar passar muito rapidamente nos segundos que me restam aqui nas outras questões. Então, a gente tem a Rádio Nacional em funcionamento no Maranhão, com empregados da EBC e com programação sendo feita pela EBC no Maranhão. Na parte de TV, hoje a gente tem o Instituto trabalhando com essa transmissão da TV, mas a gente pretende colocar ainda mais programação local, trazendo a universidade para investir, assim como nos outros estados. Então, a gente tem parcerias com universidades de muitos anos, a TV UFG, a TV da UFRN, a TV da UFPE, que são TVs muito antigas, desde a criação da EBC, são exemplos para a gente tem trazido outras instituições públicas para atuar nesse sentido. Sobre modelos de financiamento, a gente apoia a regulamentação da CFRP, então a gente tem tentado, dentro dos nossos limites, criar esse apoio para que a gente consiga ter um fundo de financiamento que já foi pensado para isso, mas que ele consiga ser repassado integralmente para a EBC e também para as demais emissoras públicas, como sustentabilidade do campo público. E sobre essa presença regional ainda, nós tivemos nos últimos 6 meses 555 matérias jornalísticas vindos da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Isso significa um volume de mais ou menos de 250 a 300 matérias a cada trimestre sendo veiculadas nos nossos telejornais. Então, eu não tenho como concordar que a gente não tem presença regional. A gente tem uma retomada de uma presença regional fortíssima, não só nas transmissões, mas também no dia a dia do jornalismo, mostrando aquilo que tem sido feito em todas as regiões, sendo presença nos territórios. E o nosso projeto de expansão, justamente com esses novos canais e com esses novos municípios, é que a gente consiga, aí nos próximos anos, fortalecer ainda mais essa presença nas comunidades, trazer a diversidade regional, os múltiplos sotaques e aquilo que a gente acredita enquanto pluralidade da sociedade, que seja refletido tanto na tela da TV Brasil, quanto nas nossas rádios e também nos produtos digitais da EBC. Muito obrigada pelo espaço e à disposição para outros debates. Muito obrigado. Bom, atendidas as finalidades da pauta, declaro encerrados os trabalhos da 11ª reunião de 2024 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, já convocando a 12ª reunião, na qual ocorrerá audiência pública sobre TV 3.0 para o dia 2 de dezembro, às 9h30. Agradecendo a participação de todos, está encerrada a reunião.
parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos de fato uma grande nação quando para essa geração de 0 a 18 anos não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 78 de 2024 da CAS, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a debater sobre o atendimento aos pacientes com lupus pelo Sistema Único de Saúde. E, claro, a gente vai falar da rede privada também. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com um cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e o e-Cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Hoje nós temos como convidados nessa audiência pública, e nós estamos muito felizes pelos convidados terem aceitado o convite de estarem conosco. Nós julgamos que é um momento importante para o Senado, é um momento importante para essa casa e um momento muito importante para os pacientes com lupus em todo o país. E já informo que nós estamos recebendo muitas contribuições via internet. As famílias de pacientes com lupus no Brasil inteiro, desde ontem, estão interagindo com a gente, as perguntas estão chegando, as manifestações estão chegando, as redes sociais no Brasil inteiro estão falando sobre a audiência e eu fico muito feliz. Eu sou autora do requerimento, mas o requerimento foi aprovado por unanimidade, ele se torna um requerimento da comissão. É uma atividade de uma comissão composta por parlamentares de todos os partidos de todo o país, inclusive parlamentares ex-ministros, parlamentares ex-governadores, parlamentares médicos, que entenderam a necessidade e a importância desse debate aqui hoje. E nós queremos sair dessa audiência aqui, gente, hoje, com encaminhamentos. Não vai ser só uma audiência para marcar uma agenda na comissão.
É uma audiência para a gente, inclusive, buscar respostas e a gente apresentar encaminhamentos. E com muita alegria, nós temos hoje o representante do Ministério da Saúde, que está online. Seja bem-vindo. Depois eu quero o nome do representante, que não está aqui. Nós temos aqui o doutor Gustavo da Paiva Costa. Quero chamá-lo para a mesa. Ele vai estar online, doutor Gustavo? Doutor Gustavo, médico reumatologista da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter separado uma parte do seu tempo para compartilhar com esta casa as necessidades e o que precisamos fazer para a gente chegar em todas as pessoas que têm lúpus no país. Muito obrigado, doutor Gustavo. Sei que não é fácil, uma pessoa com uma agenda que o senhor tem, tirar o momento para estar conosco. Tenho uma alegria de ter conosco Eliana Rezende Furtado de Mendonça, diretora-presidente do Instituto de Mendonça. Doutora Eliana, que prazer recebê-la aqui. Ali. Muito obrigada por estar conosco, uma alegria. Nós temos também, de forma presencial, Eduardo Tenório, coordenador-geral da Associação Brasileira Superando o Lúpus. Ele saiu? Videoconferência. O Eduardo Tenório está via videoconferência. Temos aqui a Fernanda Quirino, de Paula Silveira, médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Doutora Fernanda é aqui do nosso quadradinho. Doutora Fernanda, muito obrigada. Já registro agradecimentos à nossa incrível secretária de Saúde do Distrito Federal. Levo um abraço para ela. E está conosco, gente, a Magnólia Maria Santos, representante de famílias de pessoas com lúpus. A dona Magnólia saiu ontem, 8 da manhã, de Cruz das Almas, pegou a estrada, foi para Salvador, pegou um avião, chegou ontem à noite. Ela fez um esforço enorme para estar conosco nessa manhã. Obrigada, dona Magnólia. E vocês daqui a pouco vão conhecer quem é a dona Magnólia. Mas está conosco também uma princesa. Está conosco a Sofia Cavalcante, a nossa Sossô, um fenômeno nas redes sociais. E Sossô vai compor a mesa nessa manhã com a gente. E é linda! Obrigada, Sossô. Acordou muito cedo ontem para estar conosco, veio com a vovó Magnólia. Nós temos também presente a doutora Cristina Gonzalez, representante do Conselho Federal de Medicina, que vai compor com a gente a segunda mesa. Obrigada, doutora Cristina, por estar conosco. E a gente também tem outros movimentos de pacientes e famílias com lúpus. Nós daqui a pouco vamos estar apresentando todos os demais. É uma alegria. Eu quero informar aos nossos expositores que os senhores terão 10 minutos para a apresentação inicial. Eu sei que alguns têm uma agenda corrida, a gente inclusive libera depois dos 10 minutos se precisarem sair, mas o importante, o interessante é que fique até o final, inclusive para que as falas possam ter uma interação e as perguntas vão chegando, e para que os senhores no final possam responder perguntas. Eu quero agradecer as pessoas que estão no plenário e quero informar que nós temos uma dinâmica aos nossos expositores. À medida que um parlamentar entra, e hoje os parlamentares estão divididos em comissões, eu acabei de sair de uma comissão, o senador Paulo Paim está presidindo uma, os parlamentares estão divididos em inúmeras atividades. Nós fazemos o seguinte, à medida que o parlamentar entra na comissão, a gente passa imediatamente a palavra, porque ele pode fazer a pergunta, fazer a manifestação dele e seguir para a outra comissão. Nós estamos com os gabinetes do Senado também acompanhando, os membros desta comissão estão acompanhando, os que não estão presentes estão acompanhando de forma online, estão acompanhando também por meio de suas assessorias, e é dessa forma que a gente vai conduzir. Eu quero informar os nossos expositores, tem ali um cronômetro, está vendo? 10
10 minutos para os senhores, uma campainha toca, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ser generosa, eu vou deixar os senhores, se precisar se estender um pouquinho, eu vou deixar os senhores se estenderem. Vamos começar. Explicando para os senhores, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo, quero agradecer a audiência a esta comissão. Eu gostaria muito de abrir um slide que eu trouxe e dizer para os presentes que o tema tem sido debatido nessa casa e na outra casa, na Câmara dos... Pode passar para mim? Na Câmara dos Deputados também. E eu trouxe aqui uma lista de projetos de lei e alguns muito antigos, e é isso que me preocupa, e é isso que está preocupando esta comissão, uma lista de projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado, e projetos de lei que a gente vai ter que fazer entre nós, possivelmente um grupo de trabalho, trazer todos eles para uma discussão, talvez, doutores, unir todos em um único e a gente entregar para o Brasil uma legislação específica para os pacientes com lúpus. Pode passar o próximo slide? Olha, vejam só, nós temos um recente, que é o PL 2472 de 2022, que é do nosso senador Paulo Paim. Ele daqui a pouco vem à comissão. E eu quero informar que eu tive a alegria de ter sido nomeada recentemente relatora desta matéria. E quero informar que o meu voto já está pronto. E eu trouxe o voto, quero muito que todos os senhores leiam o voto. Eu quero apresentar entre amanhã, no máximo segunda-feira, mas quero ouvir contribuições também para o meu voto, para o meu relatório. Já está pronto. E já estamos conversando com o presidente da comissão, que nós vamos estar na Comissão de Assuntos Econômicos, não está na Comissão de Assuntos Sociais, não está aqui nessa Comissão de Saúde, está na Comissão de Assuntos Econômicos, porque temos que avaliar o impacto financeiro da proposta. Nós temos também um projeto de lei, o PLS 322 de 2015, que é do senador Romário, inclusive a assessoria do senador Romário está aqui no plenário. O PL do senador Romário, ele institui uma política nacional de conscientização e orientação sobre o lúpus. O PL dele é muito abrangente, vocês vão observar depois que nós temos outras matérias também que querem uma política nacional e nós vamos ter que tomar uma decisão, unir todas essas propostas em uma e lutar para que seja aprovado imediatamente. Observe que o PLS do senador Romário é de 2015. Nós estamos em que ano? 2024. E eu quero informar que o senador Romário é um senador extremamente ativo, extremamente atuante e um senador respeitado na casa. 2015. E a gente ainda não conseguiu entregar essa proposta para o Brasil. Pode passar. Nós temos também, o próximo slide, por favor, nós temos, observe, o PL 10718 de 2018, também do senador Paim. Esse já passou pelo Senado, ele está na Câmara dos Deputados, que ele fala sobre a inclusão, as formas incapacitantes das doenças reumáticas, neuromusculares, osteoarticulares crônicas. Vejam que esse projeto dele recebeu em apenso vários outros projetos. Os demais projetos que estão embaixo, eles falam especificamente sobre lúpus. Então, nós temos um do senador Paim, que já passou por esta casa, se torna prioridade na Câmara e um monte de outros projetos apensados. A relatora é a senadora Érica Cocai, senadora que é parceira do senador Paim. Ontem estávamos conversando sobre isso, de que forma podemos imediatamente pedir a aprovação desse projeto, porque já passou nessa casa. Talvez levar as propostas que estão aqui para aquele e a gente já ter uma proposta que já foi aprovada em uma das casas. Pode passar. Nós temos também, olha lá, o PL 3798 de 2020, que também institui a Política Nacional de Proteção ao Paciente com Lúpus, que é da deputada Mara Rocha. Nós temos o PL 1765 de 2020, que inclui no rol de doenças graves e raras o lúpus. E do nosso querido deputado Júlio Delgado, de 2020, e está pensado a ele um outro de 2019. Pode passar.
Nós temos lá um de 2012, gente. Olha lá, 4703 de 2012, do então senador Vicentinho Alves, tá? Que altera a legislação do imposto de renda, tá? E que é o que todos os pacientes estão preocupados, para inserir o lúpus entre as doenças cujos portadores são beneficiados com a isenção do imposto de renda. Agora, observe, desde 2012, nós temos também o PL 4640 de 2023, novo, do deputado Clodoaldo Magalhães, para dispor sobre a dispensação de formulados antissolares para pessoas diagnosticadas com lúpus. Filtro solar, gente. Olha ali, 2023. Bora, continua. Observe que está pensado a ele um de 2013. Tá? Continuam, bora lá. Eu quero agradecer a assessoria que fez esse levantamento. Nós temos um PL de 5481 de 2009. Olha lá. Incluir entre os rendimentos isentos do imposto de renda os proventos percebidos pelos portadores de lúpus. De novo, também não conseguimos sucesso ainda. Nós temos o 524 de 2019, deputado Sérgio Vidigal, que também fala sobre os pacientes com lúpus. Bora, continua, a gente está passando aqui. E aí nós temos o do senador Paim, do qual eu sou relatora, que é o 2472 de 2022, para incluir o lúpus e a epilepsia na lista de doenças que acarretam, dispensam do prazo de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Esse projeto voto já está pronto e nós vamos lutar para ser aprovado logo. Por que eu fiz? Inclusive, pode passar o meu voto, eu tenho uma minuta do meu voto, eu vou disponibilizar para todos os senhores depois. Eu já dei o voto favorável, trazendo inclusive algumas adequações à proposta. Por que eu fiz essa demonstração aqui? Para mostrar que o parlamento está tentando aprovar uma matéria que lá na ponta beneficie os pacientes com lúpus. Mas a gente não está obtendo êxito. Então, essa audiência foi para chamar todos os segmentos, as instituições envolvidas, os médicos, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, para a gente se encontrar. E a gente, além da gente se encontrar, a gente conversar com o parlamento. O que está acontecendo? Por que essa entrega não foi feita ainda? Então, essa é uma audiência para a gente discutir. O parlamento está omisso? Não está omisso. O Congresso Nacional está omisso? Não. Nós temos propostas tramitando. O que não conseguimos ainda é fazer uma grande entrega em forma de legislação. Mas nós temos agora uma motivação nessa comissão. Nós temos um presidente nessa comissão que foi ex-ministro da Saúde, que tem uma sensibilidade muito grande. E temos nessa comissão uma subcomissão de doenças raras e doenças crônicas, presidida pela senadora Mara Gabrilli, e eu sou vice-presidente dela. E nós temos uma motivação. E essa audiência é para dizer que a nossa motivação é: vamos fazer uma entrega. Mas a gente quer fazer uma entrega coerente. Nós temos o projeto de 2012, é possível que tudo tenha mudado. A medicina mudou, as tecnologias avançaram, a ciência avançou. O que nós vamos hoje adequar à proposta de 2002, 2009, 2008? É esse o objetivo dessa audiência e, claro, ouvir especialmente os pacientes. Nós não podemos entregar uma proposta construída dentro de nossos gabinetes sem ouvir quem a gente precisa ouvir. Os médicos, os especialistas e os pacientes. E aqui, gente, nós vamos trazer como exemplo a Secretaria do DF, que tem uma atuação extraordinária na área. E querendo muito que os outros secretários de saúde do Brasil assistam, porque eu sei que em alguns estados a situação é caótica. É caótica. Eu tenho andado pelo país e eu tenho observado pacientes com lúpus no meu país abandonados e nós vamos ter que encontrar uma resposta. Registro a presença do nosso querido senador, o nosso astronauta. Ele é astronauta, Nosso astronauta, o nosso senador Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, e que, como ministro da Ciência e Tecnologia, teve uma atenção especial às doenças raras e doenças crônicas,
Eu sei o que este homem fez na área das doenças raras, doenças crônicas, e, senador, é uma alegria lhe receber. Eu sei que a sua agenda está lotada. Se o senhor quiser já fazer a sua manifestação, e na sequência a gente já começa as exposições. Bom dia a todos, bom dia, senadora Damares. Uma atuação impressionante aqui dentro do Senado, em especial em atendimento direto às causas sociais que são muito importantes. Esse tema, eu fiz questão de dar uma passada aqui pelo seguinte, eu também sou o coordenador da Frente Parlamentar Mista para Doenças Raras, junto aqui à Câmara e o Senado. E nós temos muitas coisas a serem feitas. E quando a gente fala de doença rara, parece que tem 2 ou 3 pessoas só com isso. Não, a gente está falando de milhões de pessoas, mais de 11 milhões de pessoas, mais de 8 mil tipos de doenças raras diferentes. Então, é necessário que nós tenhamos um cuidado muito especial, uma visão muito especial para todas essas pessoas. A gente sabe das necessidades, das dificuldades na compra, inclusive, de medicamentos para isso. Muitos desses medicamentos são muito caros. Muito caros. Nós tivemos um revés, vamos chamar assim agora, com o STF recentemente, com relação a essas compras de medicamentos. A gente precisa reestudar isso, porque quem sabe, quem está ali no dia a dia, que depende a vida, literalmente, para esse medicamento, e a gente precisa dar essa atenção. Toda a vida tem uma importância muito grande. Nós temos agora no Brasil uma boa notícia, lá em Botucatu, no CEVAP, dentro da Unesp, em Botucatu, eu chamo de Centro de Tecnologia de Medicamentos. Isso é um nome mais complicado, mas é o Centro de Tecnologia de Medicamentos, para que a gente consiga desenvolver medicamentos no Brasil. Por que isso é tão importante? A gente tem aqui no Brasil uma biodiversidade gigantesca, com 6 biomas. Muitas coisas podem ser feitas a partir desse conhecimento e poderão e serão feitas lá, em Botucatu, ou seja, esses novos ativos se transformam em novas moléculas sintetizadas que vão lá para esse centro. Ali eles conseguem pegar esse conhecimento, fazer todos os testes clínicos, pré-clínicos, de forma que a gente possa ter daquele conhecimento um remédio novo. Por que isso é tão importante? Eles podem passar isso para a indústria, para ser feito no Brasil. Isso gera nota fiscal, gera emprego no Brasil. Se a indústria não quiser achar que não é viável, eles conseguem também passar para Manguinhos, ou para o Butantan, para que a gente possa ter os medicamentos feitos no Brasil, acabar com a dependência externa que encarece tanto isso aí. Isso traz mais segurança para cada uma das pessoas. Quem tem alguém com doença rara na família sabe a dificuldade que é. Isso traz mais segurança para essas pessoas, e para o Brasil significa também soberania, para que a gente possa ter isso. Então, senadora Damares, parabéns pelo tema, foi extremamente importante. Contem comigo aqui, nós dois sempre trabalhamos juntos em todas as causas aqui, então contem conosco aqui para que a gente consiga acelerar esses processos e resolver essas situações que são tão importantes para tanta gente. Obrigado. Obrigada, senador. Muito obrigada. Nós sabemos que vamos poder contar muito com o senhor nessa demanda e nesse grupo de trabalho que a gente quer criar para que a resposta seja entregue. Nós vamos ouvir primeiro, nós temos a alegria de ouvir agora o nosso expositor, o Dr. Gustavo de Paiva Costa, médico reumatologista da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bem-vindo, doutor, 10 minutos, mas se precisar a gente estende seu tempo. Muito obrigado, senadora. É uma honra para a Sociedade Brasileira de Reumatologia ter esse espaço aqui. Quero cumprimentá-la e aproveitando juntamente com todos os demais participantes da mesa aí. Quero dizer que sou do quadradinho também, viu? Para a gente ter uma ideia do tamanho da questão, o lúpus é uma doença autoimune, acho que todos sabemos, mas ela não chega a ser uma doença rara, o senador Marcos, mas é uma doença incomum. Então, a gente tem mais ou menos aí, para cada 100 mil habitantes, 70 pacientes com lúpus, o que daria numa conta aí para o Brasil, coisa de 155 mil pacientes espalhados pelo Brasil todo, sendo que a cada ano, para cada 100 mil habitantes, a gente espera aí o aparecimento de lúpus em 7 pessoas. Pegando Brasília, o quadradinho aqui como um exemplo, área metropolitana, 4 milhões de pessoas aqui, Brasília e arredores, a gente teria aí mais ou menos 280, 300 pacientes novos por ano. É uma doença que tem seu pico de incidência aí no início da vida adulta, acometendo mais ou menos 10 mulheres para cada homem
que têm a doença. E é uma doença que pode ser uma doença muito leve, mas pode ser uma doença muito grave. Se a gente pega mulheres entre 5 e 60 anos, o lúpus, apesar de ser uma doença incomum, está entre as 20 maiores causas de morte nessa faixa etária de mulheres, mostrando o tremendo impacto que a doença pode ter. Essa é uma doença, o que faz o lúpus ser diferente de outras doenças autoimunes, só na tireoide, só no rim, só no cérebro, é que ele virtualmente pode acometer qualquer sistema do corpo e, comumente, mais de um, frequentemente, mais de 3 sistemas do corpo. Pele, olhos, juntas, rim. Pele sempre dá uma doença com muito estigma, né, para os pacientes, com impacto muito importante nos pacientes. A gente pode ter acometimentos nas juntas, no pulmão, água no pulmão, água no coração. A gente pode ter AVCs, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. A gente pode ter um acometimento do sistema nervoso central, dando psicose como causa da doença. Enfim, é uma doença que tem realmente um espectro grande de acometimento. E o que sempre nos chama a atenção é o acometimento renal, podendo levar os nossos pacientes, mesmo muito jovens, à insuficiência renal, portanto, dependentes de diálise e a posteriori de transplante, e com índice de mortalidade muito grande. O rim sempre foi um sistema muito acometido na doença, porque impacta muito a vida dos pacientes. E esse aí é um dado muito interessante para mostrar o quão importante é a intervenção dos pacientes com lúpus. Esse é um gráfico que mostra a sobrevivência renal, quer dizer, aqueles pacientes que perdem função renal. Eu consigo apontar aqui? Acho que eu consigo. Não consigo. Mas a linha vermelha ali são aqueles pacientes que não usavam nenhum tipo de tratamento e a gente perde coisa de 60% a 80% dos rins, ou seja, os nossos pacientes evoluem sem tratamento em 60% a 80% das vezes para insuficiência renal. Quando a gente usa corticoide, que é aquela trajetória amarelinha ali, a gente melhora um pouco isso aí para metade, mas quando a gente faz um tratamento adequado com imunossupressão, hoje a gente perde apenas 15% dos rins dos nossos pacientes. Mostrando que o acesso ao tratamento, e o tratamento não é apenas medicamentoso, mas inclui medicamentos, mas o acesso adequado a um tratamento adequado muda a vida desses pacientes. Não apenas de mortalidade, mas como o termo médico é morbidade, que uma menina de 20 anos que vai em insuficiência renal, ela vai ter uma vida na frente de hemodiálise, uso de imunossupressores e por aí vai. Assim como isso vale para o rim, isso vale para a sobrevida também. Esse primeiro trajeto é a sobrevida dos pacientes com lúpus ao longo de anos. E aqueles pacientes tratados apenas com corticoide, a gente tem mortalidade precoce enormemente na população, né? Às vezes a gente perdendo aí coisa de 15%, 20% dos pacientes. Com tratamento adequado, a nossa mortalidade aí passa a ser de 95%, muito próximo da população. Quais os desafios que a gente tem hoje? O tratamento adequado à doença, a gente precisa de acesso grosseiramente sobre 2 aspectos. Primeiro é o tratamento médico, né? Então é importante a gente ter ou um reumatologista ou um centro de reumatologia, tanto a nível secundário quanto a nível terciário. Mas se lembre que essa é uma doença que pega, classicamente, vários sistemas. Então, o atendimento primário é fundamental para o endereçamento correto desses pacientes. Então, o colega da ponta, do Programa de Saúde da Família, nos postos de saúde, assim por diante, nas prefeituras, ele tem um papel fundamental, tanto no diagnóstico da doença, que com mais tarde a gente chega para tratar adequadamente a doença, pior é, maior chance da doença deixar sequela, maior chance de mortalidade. Então, o diagnóstico adequado é uma coisa. Uma segunda coisa é um atendimento primário eficiente, ele desafoga os centros de reumatologia. Então, o centro de reumatologia não precisa cuidar da pressão, do diabetes, da tireoide, que está sendo bem endereçado a nível primário de atendimento. E um terceiro ponto que seria fundamental de incrementação do atendimento primário é que tem várias doenças da reumatologia que, depois que feito o diagnóstico, elas podem ser tratadas a nível primário de atendimento. São doenças muito comuns, né? E que, em você desafogando o centro de reumatologia de doenças que são muito comuns, muito prevalentes e
e que podem ser adequadamente endereçados a nível primário, osteoartrose, por exemplo, você desafoga os centros de reumato para que eles possam atender esses pacientes mais críticos, o lúpus talvez a mais emblemática de todas delas. Os desafios aí seriam da gente ter uma comunicação muito boa com o atendimento primário e os centros de reumatologia a nível secundário, tanto para referendar os pacientes aos centros, mas também de contra-referência, de receber aqueles pacientes de volta também, esses pacientes das doenças muito comuns, eventualmente aquele lúpus com doença mais leve, ele precisa ir uma vez no ano no centro de reumatologia e ele vai sendo tocado pelo colega a nível primário. Então, e a gente acha que uma das pedras fundamentais que contribuiriam para melhor atendimento dos pacientes com lúpus no país hoje seria esse incremento do atendimento primário. Então, o colega que está lá na frente, a gente pode pensar em programas de educação continuada, essa contra-referência funcionando bem, é uma coisa que a gente sente muita falta hoje, de forma geral, no Brasil como um todo. A Sociedade de Reumato cresceu muito nos últimos anos, e eu diria que nos últimos 10 anos houve uma interiorização, se a gente pode dizer assim, de reumatologistas, né? Ainda tem áreas no Brasil que são muito carentes de reumatologistas, mas áreas que eram muito carentes há anos atrás, hoje estão relativamente bem assistidas. Então, em se organizando o que a gente tem, com essas ideias como pano de fundo, pelo menos as que eu estou tendo agora, mas a gente está aberto ao debate, a gente entende que a gente poderia melhorar muito com o que a gente tem, obviamente incrementando também o número de centros de reumatologia que pelo país todo estão abalroados de pacientes que não conseguem. Vocês sabem que em grandes centros há serviços que não conseguem atender mais paciente de primeira vez, porque a capacidade de atendimento desses serviços está 120%, não é nem 100%, 150%. E esse rearranjo seria muito possível, eu acredito, não apenas aumentando a capacidade dos centros que já existem, criando os outros, mas focando também no atendimento primário, que a gente entende como primordial num país do tamanho como o nosso. E a segunda questão de acesso, obviamente, é medicamentos, né? E não só medicamentos. Nós vimos aqui alguns projetos de lei, por exemplo, o lúpus é uma doença que pega muito pele, é uma doença que piora a exposição de sol, então faz parte do tratamento dos pacientes com lúpus protetor solar. A gente não tem disponível. Nosso país é um país tropical. Eu mostrei os números ali de prevalência de 70 pacientes por 100 mil habitantes. Tem um estudo da nossa doutora Maria José Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é muito próximo do Equador, a região. Essa prevalência vai para 14 para cada 100 mil habitantes, especialmente por causa da pele. Então, peço só mais 2 minutos, senadora, por favor. E para vocês terem ideia, isso aqui é um consenso internacional de tratamento com doença, a gente não precisa... doença leve, moderada ou grave, os remédios disponíveis, isso já está estabelecido há mais de 5, 6 anos. Eu circulei aí remédios que são já estabelecidos há mais de 15 anos para o tratamento do lúpus, que a gente simplesmente não tem acesso no Brasil. Então, esse retardo de incorporação de novos medicamentos ou de novas tecnologias, isso impacta diariamente a nossa prática médica. Para vocês terem ideia, a última vez que foi incorporado um medicamento para o tratamento de lúpus tem mais de 20 anos. E agora, no PCDT agora de 2 anos atrás, foi incorporado aquele que está no meio ali, MMF, que é uma droga chamada micofenolato mofetil, que a gente já usa para transplante renal há mais de 20 anos no país e não é liberada para uso no lúpus. A gente pode usar no lúpus grave, no lúpus médio, grande número de pacientes que precisam do remédio, mesmo quando incorporada, ela foi incorporada apenas para o tratamento do lúpus renal. Ou seja, e nós temos novas drogas para chegar com impacto enorme no tratamento da doença, e essa demora da incorporação é uma coisa que impacta os nossos serviços diariamente, todos os dias. Finalmente, eu queria concluir dizendo que toda grande tarefa, por maior que seja e mais impossível que seja, a gente nunca consegue fazer sozinho. Mesmo Don Quixote tinha o Sancho Panza, eu espero que a gente, em conjunto, consiga realmente enfrentar esses grandes moinhos de vento que a gente tem pela frente aí. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. Gente, tá chegando perguntas do Brasil inteiro. Acho que a gente não vai conseguir responder as perguntas, mas eu vou encaminhar para os senhores
e nos respondam por escrito para a gente enviar aos internautas depois. Nós vamos ouvir, na sequência, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a doutora Fernanda Quirino de Paula Silveira, a prática na nossa secretaria e o atendimento na nossa secretaria do DF aos pacientes com lúpus. Cumprimento a senadora, em nome de todos os outros componentes da mesa, a plateia aqui presente, quem está acompanhando também aí online. E aqui no DF a gente tem uma experiência muito boa em relação ao tratamento do lúpus. A gente tem o privilégio de ter já há muitos anos um programa local de fornecimento de medicação para os pacientes, que depois o Ministério da Saúde fez o PCDT, se não me engano é de 2012 ou 2013, o primeiro PCDT do Ministério da Saúde, que teve uma atualização recente agora em 2022 para a inclusão do miclofenolato. A grande questão no SUS realmente é a porta de entrada. A gente entende a atenção básica como o acesso que o paciente tem ao SUS. E os pacientes com lúpus, por ser uma doença que não é tão comum, é uma doença que é de difícil diagnóstico, porque como não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que vai pensar que aquilo pode ser lúpus. E esse retardo do diagnóstico acaba impactando muito na resposta ao tratamento, porque quanto mais se demora para fazer o diagnóstico, mais tardio se inicia o tratamento, com o risco do paciente ter algum tipo de sequela. Então, a gente entende que a atenção primária, como porta de entrada, é muito importante e precisa ter uma capacitação dos médicos da atenção primária, de todo o pessoal, para fazer um acompanhamento desses pacientes, não só no sentido de fazer o diagnóstico e encaminhar para o centro de referência, mas também do acompanhamento do período de remissão, como o doutor Gustavo falou, que são pacientes que, quando entram em remissão, elas precisam só da manutenção do tratamento, não precisa de um suporte avançado, um suporte terciário significativo. E também a questão do acesso a exames. Os exames que a gente precisa para fazer o diagnóstico, para fazer o acompanhamento, nem sempre estão disponíveis. Então, isso acaba também dificultando e retardando o diagnóstico. A gente viu ali a exposição da senadora em relação à legislação. Realmente, acho que a gente está muito atrasado. Eu estava comentando com o Gustavo aqui. A gente já vê doenças que são mais prevalentes e que não causam tanta incapacidade, que já têm benefícios fiscais e o lúpus não tem. Eu acho que se a gente conseguisse reunir tudo em relação ao lúpus, que a gente percebe assim que as legislações falam mais ou menos a mesma coisa, né? A gente conseguir unir tudo, porque esses pacientes são pacientes que, jovens, pacientes em idade produtiva, que, dependendo, passam um período longo da vida em tratamento, sem condição de trabalhar, sem condição de produzir. Então, eu acho que, em termos de SUS, a gente precisa organizar essa trajetória do paciente para que ele tenha um diagnóstico rápido, um diagnóstico efetivo e o tratamento. Em relação ao tratamento, a gente já teve tentativas de incluir as medicações que são consideradas de primeira linha, principalmente para os pacientes com doença grave, mas a gente esbarra, às vezes, em custo ou em indicação de bula. Por ser uma doença pouco comum, não temos grandes estudos com uma grande quantidade de pacientes para validar essa indicação. Então, por exemplo, uma medicação que ele colocou ali, que é o RTX, que é o rituximab, que a gente usa para os pacientes com as manifestações mais graves e com risco de vida. Ele não tem na bula a indicação do lúpus. Então, a gente não consegue incorporar pelo PCDT do Ministério da Saúde por conta dessa dificuldade de dados científicos necessários. E acaba tendo muita judicialização, porque os pacientes precisam da medicação, às vezes tem risco de vida, então isso acaba comprometendo não só o sistema de saúde, como o sistema judiciário, porque você entra com ações que, enfim, os pacientes precisam, vão acabar ganhando, às vezes retarda também o tratamento. Então, aqui no DF, realmente, a gente tem uma experiência boa, a gente tem um grupo de reumatologistas bem coeso, né, Gustavo? Assim, a gente, é um privilégio ser reumatologista aqui no DF, então, a gente tem essa experiência, a gente consegue tratar os nossos pacientes e, assim,
A medicação, ela é comprada pelo Ministério da Saúde e fornecida para as secretarias de saúde. Então, por algum motivo, essa logística, talvez, não sei, de prescrição, não estão chegando nos pacientes nas regiões mais remotas. Mas, então, isso precisa ser avaliado, estudado. O que está acontecendo ali naquele local que a medicação não está chegando? Porque a gente tem, a maioria das medicações, principalmente para o lúpus leve a moderado, a gente tem todas as medicações que são preconizadas hoje pelos principais protocolos, elas estão disponíveis pelo PCDT do Ministério da Saúde. Então, precisa desse entendimento dessa situação para poder agir de forma mais eficaz. Obrigada, doutora Fernanda. E a senhora disse algo que está sendo alvo de perguntas aqui. A medicação. Então, não está chegando. Nós vamos ter que entender por que a medicação não está chegando. O DF é atípico. O DF, gente, está tudo muito pertinho aqui e a gente sabe o compromisso que a secretaria tem e vocês viram, está dando certo no DF. Por que não está dando certo fora do DF? Doutora Fernanda, obrigada por sua participação. Nós vamos intercalar os especialistas com as famílias nessa audiência. Então, nós vamos ter a honra de ouvir agora a Sofia. E por que a gente vai ouvir a Sofia? Ela é paciente, ela está toda aqui sentadinha, quietinha, mas a gente vai ouvi-la e a gente vai liberar para ela tomar um suquinho, mas ela vai voltar para a audiência. Mas antes de a gente ouvir a Sofia, que é uma paciente, uma menina, que foi diagnosticada há alguns anos com lúpus, nós vamos conhecer primeiro Sofia. Nós temos um vídeo e eu quero que vocês conheçam, por meio desse vídeo, quem é Sofia, porque aí o vídeo resume tudo e ela vai falar só do tratamento, de como ela está. Vamos assistir o vídeo? E se prepare para ouvir Sofia. Gente, quero apresentar a vocês a Sofia Cavalcante, mais conhecida como Sossô. Ela tem apenas 10 anos de idade e está sempre acompanhada de sua fiel companheira e cuidadora, a vovó Magnólia. Essas duas fazem um tremendo sucesso na internet. Estamos aqui, ela veio me fazer uma visita. São vídeos e fotos da rotina delas, dos passeios, das aventuras. É um diário eletrônico que prende a atenção de todo mundo que a acompanha. E não é pouca gente, são mais de 400 mil seguidores no Instagram. E quem acompanha já acorda com esse sorriso lindo e um bom dia todo especial. Bom dia, meus lovers! Oi, meus lovers! Oi, meus lovers! Bom dia, meus lovers! Tudo bem com vocês? Espero que sim. De Cruz das Almas, na nossa amada Bahia, para o mundo. Olha só quanto essa menina apronta, gente. Ah, tem só um detalhe. Desde 2020, Sossô foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico e discoide, doença inflamatória autoimune. Ela até ficou um tempo na UTI e foi ali que surgiu a ideia de publicar tudo sobre a vida dela. Oi, gente. Graças a Deus, eu saí da UTI. Olha como eu tô cheia de pereba. Ela tem uma rotina alimentar rígida e também tem que tomar muitos remédios. E você acha que isso impede a Sossô de fazer alguma coisa? Que nada, olha só quanta alegria ela espalha para o mundo. Ainda por cima passa muita informação importante sobre os cuidados que ela tem por causa da doença. Vamos falar um pouco sobre os benefícios do morango? Vamos lá? Lúpus é coisa séria e precisa de muito cuidado. Mas Sossô e Magnólia têm demonstrado que nenhuma barreira supera o poder do amor entre a netinha e sua vovó. Obrigada, Sofia. Obrigada, vovó Magnólia. Vocês são exemplo para o Brasil e para o mundo. Com vocês, Sofia. Sofia,
Não vai tocar a campainha para você, não. Você fica à vontade, tá? Seja bem-vinda ao Senado Federal. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Sofia Cavalcante Alves Dionísio. Sou portadora de lúpus eritematoso sistêmico e o discoide. Primeiramente, eu quero agradecer à senadora Damares Alves por estar aqui, por esse convite de estar aqui falando com vocês. E eu vim falar que eu fui diagnosticada com lúpus aos 5 anos de idade. Passei por momentos bem difíceis e quase vim a óbito. O lúpus é uma doença bem agressiva, principalmente em crianças, mais em crianças do que nos adultos. E eu vou falar as nossas angústias. Assistência médica com reumatopediatra. Eu não sei por que é tão difícil conseguir uma consulta com reumatopediatra. Vocês podem me corrigir, mas a maioria das vezes não tem reumatopediatra. E isso fica difícil. E além da consulta, precisamos de acolhimento, porque não adianta ter a consulta, vai na reumato, a reumata passa os medicamentos e não tem. Precisamos de acolhimento, porque só a nossa família sabe o que nós passamos, a dor. E a gente também necessita de medicamentos, que muitas vezes também são negados. Isso é um absurdo, porque o lúpus é uma doença grave, o lúpus sem tratamento mata. E como é que a gente vai fazer esse tratamento sem os medicamentos? Necessitamos de protetor solar, porque o lúpus age de dentro para fora. E quando a gente toma muito sol, as nossas bochechas ficam vermelhas em formato de borboleta. E também nós passamos mal, nós vomitamos e não é todo dia que a gente tá bem. Tem dia que a gente tá muito mal, não aguenta nem sair da cama, e tem dia que a gente tá ótima. E necessitamos também de cremes para a pele que ficam bastante ressecadas. Aqui, eu estou aqui com as pernas hidratadas, que a vovó passou o creme, meus braços também, mas eu pedi para ela deixar o cotovelo para vocês verem como é que fica ressecado. Se não hidratar, vira em feridas. E temos também a importância de usar o protetor labial, que a boca resseca muito. Se deixar muito tempo sem passar, ela abre em feridas. E eu vou falar aqui para vocês. Eu poderia estar em casa com a vovó, na minha zona de conforto, tranquilamente. Que eu sou uma pessoa pública, tenho consulta, tenho atendimento. Inclusive, o atendimento pelo SUS foi suspenso para nós crianças lúpicas e eu estou sendo atendida pelo particular. Porque eu sou pública. E quem não tem condições? Eu via, quando eu era atendida, criancinhas que não tinham dinheiro para comprar um prato de comida, um suco. Isso fica difícil. E eu poderia não estar aqui falando nesse assunto, mas como eu estou aqui para falar em nome de todas as crianças e os adultos também que passam por muitas dificuldades. Só a gente mesmo sabe os sintomas da nossa doença. A gente precisa dos nossos direitos. A gente necessita. A gente precisa de alguém que ouva os nossos desabafos. Eu estou aqui agora sim, perfeita, por causa da vovó. Porque se não fosse a vovó, eu não estaria aqui falando com vocês. E eu estou aqui para todas as crianças, para elas não acabarem igual uma amiguinha minha chamada Samara Kelly, que ela teve as medicações tiradas em outubro de 2023, ficou sem reumatopediatra, por isso ela veio a óbito. E estou aqui para mandar um beijo enorme para a mãe dela, que é Kelly, e para todas as outras mães que têm a sua luta com seus filhos lúpicas e lúpicos. Esse é o meu recado para todos vocês. Beijo da Sossô, tchau! Quem não acompanha a Sossô nas redes sociais, ela termina todos os vídeos com um beijo da Sossô. Ela tem sido voz lá do interior da Bahia, de Cruz das Almas. Eu fiz uma surpresa para ela em junho. Eu fui visitar a Sossô na casa dela
e foi um momento muito especial. E é exatamente isso. As crianças sofrem. Na sequência, a gente vai ouvir a avó de Sossô, essa vovó, a vovó Magnólia. Esse aqui. O Instagram da vovó Magnólia é Sossô, Magnólia? Magnólia Sofia 2017. Tá. Dona Magnólia, 10 minutos e na sequência a gente libera a Sofia da mesa pra gente, a assessoria vai cuidar dela um pouquinho e na sequência a gente ouve os demais. E aí, senador, vamos levar a Sossô? Vamos cuidar da Sossô? Dona Magnólia, 10, 15 minutos, o tempo que a senhora precisar. Bom dia a todos. A menina vem, me deixa lá embaixo. Ela fala tudo que eu estou pensando em falar, ela já falou. É mole. Bem, eu vou continuar aqui, como diz a Sossô. Quem tem... O velho ditado que diz, né? Quem tem sua dor é quem geme. Está lá no papel, é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso. Mas venha viver, venha conviver com a lúpica ou com o lúpico. No estado do Pará, tem um grupo APPL Lúpica, que está sem a hidroxicloroquina. Essas meninas estão no Ministério Público, ansiando por uma medicação que a gente sabe que, se não tomar, elas vão a óbito. Fora isso, pleitear pelos benefícios. Tem trabalhadoras lúpicas que não conseguem ficar no emprego de tanto colocar atestado médico, gente. E dizer que o lúpus é uma doença comum, eu não concordo. Ela é uma doença grave, o lúpus mata, sim, só quem está convivendo com isso é quem sabe. Voltando aqui a Sossô, muitas mães de crianças lúpicas têm me procurado, né? Eu quero até mandar um abraço aqui para Lorena, das Minas Gerais, que é a filhinha dela, recentemente com 4 anos, foi diagnosticada com lúpus, e está numa situação bem grave, que agora está com a nefrite lúpica, né? Vai passar por um processo mais agressivo, né? Que Sossô também passou por um processo agressivíssimo também. Tem o Júnior também, das Minas Gerais, ele está com 17 anos, e o Belimulab foi vetado pelo governo. E ele está sem saber o que fazer. A mamãe está sem saber o que fazer. Nós que estamos dentro desse problema, apertamos, né, o bolso para pagar uma assistência médica para nossas crianças. E a medicação de Júnior só vai ser entregue a ele em fevereiro de 2025 pelo plano de saúde dele. Glória, graças a Deus, né? Que nem todos os planos de saúde estão cedendo a medicação. Consultas estão sendo vetadas também. E o problema de Sofia foi o seguinte, porque ela está sem atendimento com reumatopediatra pelo SUS, desde abril de 2023. É culpa do hospital que não tem a vaga para ela? Não. É o sistema, viu, gente? Porque se o sistema colocar um concurso e colocar mais reumatopediatra, né, eu fico até feliz que a doutora disse que aqui no Distrito Federal não tem esse problema. Eu estou quase me mudando para cá, viu? Porque por esse Brasil afora está complicado. Muito complicado. E não é isso que a gente vê, não, viu? O negócio está bem feio. Está feio. Não é isso que falam, não é isso que estão espelhando, que é isso, que é aquilo, que está tudo lindo, maravilhoso. Não. Se vocês forem cavar, né? Se você for adentrar no problema, vocês vão ver que o problema é mais difícil do que se imagina. Então, quem tem sua dor, quem geme. Eu vou passar o primeiro vídeo e vou continuar a falar para vocês. Quem está passando o vídeo? Oi, meus novos, olhe o meu almocinho de hoje. Mas eu tenho uma notícia muito boa pra
pra vocês. Eu já estou conseguindo comer sozinha, sem a minha avó me precisar dar na minha boca. Olha o movimento das minhas mãos. Pra quem me acompanhava desde o início e ficava assim, não fechava, ficava eles burros na mão, né, vó? Isso. Não conseguia fechar as mãos, né? Mas agora eu já estou independente e é pegar na colher e comer a minha comidinha. Vou mostrar aqui. Beterraba, alface, tomatinho, couve-flor, feijão e um peixinho e um arroz e... Pronto? Pronto. Alimentação. Caro, viu, gente? Manter a saúde da Sofia como ela está não custa barato. Quem não tem condições. Como ela diz, ela é pública. Ela tem um arredores de seguidores que abraçam Sofia. Senão ela não estaria nem aqui conversando com vocês nesse momento. A alimentação. Um protetor solar é caríssimo. Tem protetor solar que chega a R$90. Pouquíssimos lugares do Brasil cedem um protetor solar fator 30 para uma lúpica. E Sofia tem que usar protetor solar de manhã, de tarde, de noite. Nem essa luz aqui faz bem para ela, viu? O sol, para as lúpicas, ele age de dentro para fora. E essas pessoas não têm o protetor solar. Creme para a pele. 120, 200, 300 reais você chega no creme para uma criança lúpica, um adulto lúpico. Aí ele ganha o salário mínimo. Como é que vai sobreviver? Como é que vai cuidar da pele? Mas ela é pública, ela tem que entender a ela, né? E se não tivesse? Shampoo. Gente, as lúpicas, eu não sei algumas, né? Mas ela tem uma tendência a ter uma seborreia braba. E o cheirinho não é agradável. Tem shampoos para Sofia que chega a R$200. Para manter esse cabelo aqui, custa caro. Porque as medicações são caríssimas. Zona de conforto, né? Como ela disse, eu poderia estar em casa com ela agora, né? Tem recebidos, né? Tem... Recentemente, o Razões para Acreditar fez uma vaquinha generosa para a Sofia, para manter o tratamento dela depois que ela deixou de ter a assistência pelo SUS. Agradecer a Astrid Fontinelli, foi quem conheceu Sofia desde o início, que levantou Sofia nas redes sociais. E depois veio Damares Alves, né, que surgiu assim, pá, vou pegar essa menininha para mim. Né? E é isso aí, gente. Tem mais aqui. Quando Sofia fala sobre acolhimento, gente, é porque assim, quando tem a consulta, né? Aí vai, atende a criança, você está precisando disso, 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 daqui a 3 meses volta. Como é que fica o psicológico de uma criança lúpica? Da vovó, da mamãe, do papai, como é que fica esse psicológico? Acolhimento, um espaço de acolhimento para essas mães, essas vovós. Que tem hora que a gente vai dormir e fica com medo do amanhã. Como é que fica o psicológico da gente? Péssimo. Eu levei quase 3 anos sem dormir com a luz apagada, com medo de dormir e acordar e não encontrar a Sofia viva. Eu peguei pânico, cheguei a tomar medicamento, com medo de acordar e não ter ela comigo. Então, esse acolhimento que a gente fala, atender a criança, atender os pais, os avós dessa criança, né? Para poder ter um apoio, porque é difícil, viu? É difícil. Em relação ao medicamento, eu não sei porque acontece de tantos medicamentos serem ultimamente vetados, né, pelo governo, né? Eu não vou entrar no assunto porque eu não estou sabendo direito o que é que anda acontecendo, né? Mas tem medicamento que chega a 12, 20, 30 mil reais.
E quando se precisa, aí tem que entrar no Ministério Público. E até lá, né? É cemitério mesmo. Porque o lúpus, ele não espera, não. Não espera de jeito nenhum. Samara Kelly. Tem um vídeo de Samara, gente? Depois eu falo sobre ela. Tem o vídeo? Um vídeo de Sossô, tem? Acho que tem. Vou pedir para colocar. Por favor. Oi, meus lovers. Gente do céu, pense como o meu cabelo está todo carcomido. Mostra um pouquinho aí, minha avó. Caindo, né, vó? Ó, quando eu pego aqui, cai um monte, ó. Daqui umas horas eu vou ficar careca, mas eu não vou ficar feia não, vou ficar bonita. O importante é minha saúde. Eu me acho, né, gente? Porque tá caindo bastante, né, vó? Caindo bastante. E ela não tá nem aí, né? Nem aí. O importante é a minha saúde. Cabelo cresce de novo. Então você está pra baixo aí, porque o seu cabelo está caindo. Não fique pra baixo, não. O importante é sua saúde. Cabelo cresce de novo. Beijo da Sossô. Tchau. Essa Sossô maravilhosa, gente. Olha esse riso maravilhoso. Ai, Sofia linda de vó. Beijos de vó. Beijos da Sossô. Acreditem, gente, aí ela já estava desenganada, viu? O fígado chegou a uma proposição que não tinha remédio que desse mais jeito a Sofia. Foi diversas pulsoterapias para ver se o lúpus ele sossegava. Bolsas de sangue. Quando eu ia tomar uma bolsa de sangue, o sangue saía direto pela urina. Aí foi que teve para partir para um remédio chamado rituximab. Foi que trouxe Sofia à vida. Caríssimo. Graças a Deus ela estava internada na época, então a medicação foi logo... as sessões, né, que é uma medicação oncológica, inclusive acho que não tem nem bula ainda essa medicação. Mas assim, eu aprendi, a vovó mudou muito, viu? A vovó hoje é mais calma, mais sensível, que a vovó tinha, mas eu aprendi com ela. Eu queria ter nascido primeiro do que ela, para ser o que eu sou hoje. Eu aprendo com minha neta todos os dias a ter amor à vida, ao próximo, ajudar o próximo. Se bem que diz que eu sou uma pessoa boa, né? Mas é isso aí. Tem outro vídeo? Pode. Você é a escada na minha subida. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos no amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe tão bela. A esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu. Foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti. E agora sou feliz, pois me veio bem aqui. Você é a escada na minha subida. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos no amor. Essa é a nossa Sossô hoje. Olha, o lúpus está dormindo, ele está em remissão, graças a Deus. E só tem um minuto, né, senadora? Então, aproveitar, quero agradecer aqui a doutor Savilo, lá de Cruz das Almas, que cuida da Sossô, a Aline Brandão, agradecer a Escola Montessori, que cedeu esses dias para a Sossô, e a todos os cruzalmenses que apoiam a Sofia em tudo. E medicamento, acolhimento, respeito aos lúpicos e lúpicas,
mais dignidade. Vamos tirar o lúpus da invisibilidade. Precisamos ser vista, precisamos de apoio, precisamos de tirar isso aí do papel. Ou então, vamos continuar com óbitos e mais óbitos, principalmente de criança, que só de janeiro para cá foram 6. Obrigada. Obrigada, vovó. Obrigada, vovó Magnólia. Eu vou pedir a Aninha ou alguém, a Chuchu, a Rose, levar a Sofia para tomar um suquinho, depois ela volta. Eu quero convidar para ocupar o lugar da nossa querida Sofia, a nossa representante do Conselho de Medicina, tá? Ocupar o lugar da Sofia. E, na sequência, nós vamos ouvir a Eliana Rezende Furtado de Mendonça, diretora-presidente do Instituto de Mendonça, por 10 minutos. Fica sentadinha. Vai lá tirar a foto profissional. Bom dia, senadora Damares Alves. Um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos os participantes dessa mesa e a todos aqueles que estão aqui nos assistindo. É difícil, depois da dona Magnólia, a gente falar. Mas não quero me emocionar. Porque o Instituto de Mendonça, ele foi criado depois do falecimento da minha filha por lúpus, né? Em 2017. E nós criamos em 2018 essa instituição, que é justamente para suprir essa falta que a gente percebe com relação ao governo, ao Estado, aliás. É o Estado, é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Há necessidade de toda a ordem, e nós vamos aqui aproveitar esse espaço para que a gente possa colocar os problemas todos que nós estamos vivenciando. Podia passar o primeiro? Desculpa. Bom, eu quero explicar que Dé é um apelido da minha filha, que se chamava Daniela, mas como ela era uma pessoa muito querida, muito popular, todos a chamavam de Dé. Então, nós mantivemos o apelido no nome do Instituto. Instituto de Mendonça, Lupus Care, ela é uma organização civil de interesse público, nós já somos uma OCIP, de direito privado, sem fins lucrativos, né? Nossos objetivos são apoiar as pessoas afetadas pela doença lúpus eritematoso em suas necessidades básicas. O que nós consideramos como necessidades básicas? Tudo aquilo que traz qualidade de vida. Então, seja medicamento, consultas, apoio psicológico, acolhimento, não é? Então, nós estamos presentes na vida de todos os pacientes no Rio de Janeiro, que é a nossa sede, né? Assim, aqueles que nos procuram, nós atendemos com maior carinho, com maior afeição, porque sabemos do sofrimento de todas essas pessoas, né? Contribuir na formulação de políticas públicas e no incentivo às pesquisas científicas. Esses 6 anos de atividades, vocês podem ver, nós tivemos essa preocupação sempre, olha lá o filtro solar, está vendo? De distribuir o filtro solar, de distribuirmos medicamentos. Em 2018, depois eu vou falar sobre os hospitais, o Hospital da Lagoa praticamente fechou o seu laboratório para exames de sangue na área de reumatologia e lúpus. Nós ficamos durante 3 meses com um contrato com um laboratório fornecendo essa possibilidade de exames de sangue para os pacientes de lúpus. Durante 3 meses, 273 pessoas foram atendidas pelo Lupus Care.
depois não pudemos mais manter, porque era caríssimo, e o hospital não pretendia reformular essa situação que lá se encontrava, e o Instituto tinha outros compromissos também. E hoje o o Hospital da Lagoa, a situação foi piorando tanto que hoje o Hospital da Lagoa é um dos que está sob intervenção do Ministério da Saúde. A situação é gravíssima nesse hospital. Depois nós vamos voltar a eles. Aqui eu quero apresentar quem é esse nosso grupo, né? As minhas pesquisas vão divergir um pouquinho do Dr. Gustavo, porque nós colhemos esses dados nas pesquisas que foram feitas com o SUS. E o Dr. Gustavo tem uma outra fonte de dados, né? Então, as características gerais são 77 mil, é o número estimado de brasileiros. A faixa de idade mais atingida seria de 21 a 46 anos. O sexo feminino predomina, com 92%, e os pacientes que foram classificados como multirracional, né? Eles colocaram brancos, negros e multirracial. Os impactos aposentados pelo LES, nós temos 33,3%. Taxa de internação por ano, 21, é altíssima essa taxa. E também os pacientes que abandonam as escolas, por motivos justamente de não conseguirem se manter durante o ano letivo, porque o problema do lúpus atrapalha bastante. É a segunda maior causa de afastamento do trabalho e também tem ali um custo médio por paciente por ano, de $3.123 por paciente durante o ano. Então, isso multiplicado pelo quantitativo que existe, realmente é um volume muito alto. Nós percebemos durante esses 6 anos que a situação do lúpus não era pontual. Ela estava, na verdade, inserida em macrofatores que são impeditivos à ampliação desse conhecimento e na melhoria do atendimento do paciente. Quer dizer, não adianta você tratar um ponto se você não observar, não identificar todas as outras questões que envolvem o problema. Então, nós temos problema na infraestrutura hospitalar, baixo incentivo à especialização em reumatologia, escassez de concursos públicos para médicos reumatologistas, falta de capacitação dos médicos da atenção primária em saúde para o diagnóstico precoce, morosidade na formulação de políticas públicas específicas para pessoas com lúpus, baixo incentivo às pesquisas científicas, pouco uso da tecnologia como difusor de conhecimento, telemedicina e outros, e a inexistência de campanhas de conscientização sobre o lúpus para pacientes e a sociedade em geral. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um desses quadros. Algumas coisas já foram faladas pelo doutor Gustavo, pela doutora, justamente nós vamos agora abordar. No Rio de Janeiro, nós temos 6 milhões e 300 mil habitantes. Temos, segundo o próprio diagnóstico da gestão hospitalar do Ministério da Saúde, 593 leitos fechados naqueles hospitais, que são os hospitais federais, enfermarias e centros cirúrgicos interditados, desabastecimento de insumos e medicamentos, equipamentos e infraestrutura sem manutenção, além de redução de 16 mil servidores estatutários e déficit de 7 mil profissionais. Meus amigos, é o caos. É o caos. É como a dona Magnólia disse. Não adianta ficar dizendo bonitinho que aqui mostra uma coisa arrumadinha, quando nós estamos vivendo uma situação gravíssima na saúde pública brasileira. Pode mostrar o outro? Aqui, no município, nós temos... esses são os hospitais que atendem a reumatologia e lúpus também, dentro dessa especialidade, atendem lúpus também. Eu só coloquei 3 porque eu não tive tempo de fazer um levantamento com todos, né? No Hospital dos Servidores, na reumatologia, tem 3.200,
No Hospital Pedro Ernesto, que é do Estado, os servidores é federal, do Estado, o Pedro Ernesto tem 3.400. Pacientes com lúpus, servidores 700, 1.200 no Pedro Ernesto. Pacientes infanto-juvenil, nós temos um núcleo de estudo e pesquisa de adolescentes, crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, que pertence ao UERJ e que ocupa o espaço do Pedro Ernesto. Posso continuar? Levei um susto. Ocupa o espaço do Pedro Ernesto, mas é separado do hospital. Ele é diretamente da UERJ. Ali nós temos 9 pediatras, reumatologistas pediatras. Não, desculpe. 3 reumatologistas pediatras. Ali, 3. E tem 46 crianças jovens sendo tratados nesse hospital. Eu quero fazer aqui um elogio ao Hospital Pedro Ernesto. Ele é um hospital de referência, não é, doutor Gustavo? É um hospital de referência, é um hospital que tem atendimento ambulatorial, tem o hospital, tem sala de infusão, tem enfermaria, tudo especialmente para o pessoal de lúpus. Além disso, nós trabalhamos com eles, temos parceria para levarmos lá cursos, fazemos cursos de beleza, fazemos de maquiagem, fazemos lives, enfim, vários eventos, várias ações que trazem também um certo alívio, um certo acolhimento, como a senhora disse, não é? Isso aqui é a sala de infusão. Volta só um instantinho. Isso é a sala de infusão do Pedro Ernesto. Isso foi no Carnaval. Nós fizemos uma pequena festa de Carnaval lá. Pode passar. Bom, aqui o problema das clínicas de família, né? Nós temos 238 clínicas de família no Rio de Janeiro, 14 UPAs e 12 policlínicas no município. Como disse a doutora, o problema começa aí, porque esses médicos não estão capacitados para reconhecerem os sintomas do lúpus, os sinais e os sintomas do lúpus. E fica ali o paciente, aparece com uma borboleta, o médico não está ainda capacitado, ou não percebe, ou não está preparado para isso, manda para a dermatologia, que também aí manda passar um cremezinho, e a coisa vai piorando, daqui a pouco, quando vê, já o lúpus está bastante adiantado. Então, isso aqui é fundamental, a capacitação dos médicos na atenção primária. E outra coisa, o fluxo também é outra coisa que é importante de se dizer. Suspeitou que era lúpus, esse fluxo tinha que ser imediato para a atenção secundária e, dali, então, se confirmado, fazendo exames para os hospitais. Porque se desconfia que é lúpus, mas daqui a 3 meses consegue ir para um hospital. Aí o lúpus já avançou bastante, não é? Ali a escassez de recursos públicos para os médicos. Eu consegui localizar nesse concurso unificado aí, este ano, apenas 20 vagas para médicos. Foi o único concurso que eu vi. 20 vagas para médicos, não disse se é especialista ou não, e uma remuneração, eu queria que vocês olhassem essa remuneração do médico. Eu achei até que eu tinha me enganado. R$ 2.149 de salário e R$ 1.988 de gratificação para 20 horas separadas, mensais. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, existem 3.134 médicos reumatologistas no Brasil. Isso em 2018. Hoje nós não conseguimos fazer esse levantamento. Não deve ter aumentado tanto assim, porque eu acho que não há incentivo para essa especialidade. Pode. O baixo incentivo à pesquisa, nós nos baseamos em 2 pesquisas que acabaram de sair agora, em maio desse ano, né? E elas são pioneiras no sentido que investigam padrões de cuidado, perda de produtividade,
recursos, analisa os recursos. Foram entrevistados 300 pacientes, com 92% de mulheres, nas diversas regiões do país. Por favor. Aqui a distribuição por morte. Nessa pesquisa aqui, o doutor Ordinei, que faz parte dessa pesquisa, ele comenta esse total aqui. Vocês vejam que ele diz que o óbito pela população geral, 22.504. Óbitos só por LES, 24 mil. Ou seja, o LES mata mais do que todas as outras doenças, né? E por idade também. Olha lá, menores que 18 anos, de 19 a 50 e acima de 50 anos. O índice de mortalidade é muito alto dessa doença, é muito alto. A morosidade na formulação das políticas públicas, eu vou me remeter à senadora, que acabou de apresentar aí todos esses problemas que nós vimos, que não saem do papel. No Rio de Janeiro tem 2 leis, uma estadual e municipal, sem regulamentação. Uma de 2018 e a outra de 2022. Não tem regulamentação, então elas não existem. E agora, em 2010, foi instituída uma Câmara Técnica de Reumatologia. Foi desativada em 2017. Agora foi criado um grupo de trabalho para formular sugestões de políticas públicas para pacientes com doenças reumáticas. Não estava, quando nós fizemos o quadro, não estava efetivado, mas agora já foi homologado essa criação desse grupo de trabalho, que é justamente para a formulação de políticas públicas nacionais para pacientes com doenças reumáticas. Nós temos agora... está ali. Desculpe, estava ali não efetivado, eu achei que não tinha sido... porque não retiramos ali aquele tarja vermelha. Então, a situação é essa. Outra coisa que é importantíssima são campanhas nacionais de conscientização para pacientes e sociedade em geral. Nós temos muita dificuldade que as pessoas aceitem ao lúpus. Então, as pessoas sofrem muito com isso, principalmente no emprego. Não é? Nós tivemos agora o caso de uma paciente que chegou no instituto dizendo que ela trabalhava como caixa de um supermercado, foi demitido porque o patrão disse que ela assustava as pessoas. Ela estava com lúpus em atividade, exato, né? Então, os jovens sofrem muito, senadora, bullying nas escolas. Sofrem muito bullying nas escolas. Então, é importantíssima a conscientização e a informação para que conheçam, saibam que a doença não é contagiosa, que como a pessoa está tomando medicamento, ela engorda, mas é natural, depois emagrece, enfim, todas essas coisas, né? E o pouco uso da tecnologia como difusor de conhecimento. Nós estamos conversando sobre a telemedicina. Isso é importantíssimo. Senadora, nós não moramos num país, nós moramos num continente. Então, a telemedicina, a tecnologia é fundamental para os lugares mais remotos. Lá nós recebemos apelos de pessoas que moram no Tocantins, que moram em Rondônia. Então, são pessoas que estão carentes de informação. E os médicos lá estão sem capacitação também. Precisa isso chegar até eles, né? Então, o uso da telemedicina ela é importantíssima. E aqui, senadora, essa lei, criada em 2022, foi para consulta médica, mas ela pode hoje ser ampliada. Eu acho que é um dos pedidos que nós vamos fazer à senhora. Ela pode ser ampliada justamente para o tratamento, para a capacitação dos médicos que ficam distantes, não é? Isso aqui foi na Central do Brasil, um programa de conscientização, todo mundo ali com os panfletozinhos para distribuir, por favor.
Bom, então, como conclusão, nós estamos sugerindo elaborar projeto de lei que disponha sobre política de conscientização e orientação sobre o lúpus, que a senhora já mostrou, atualizar a lei de telemedicina, né? E nessa lei, senadora, tem que garantir as condições adequadas, com equipamentos, pessoas especializadas, previsão de manutenção, porque também não adianta ir lá e instalar e nunca mais aparecer ninguém, nem para manutenção, não é? E criar o projeto piloto para a capacitação de médicos e multiprofissionais da saúde e atenção primária e secundária sobre o lúpus, tendo como objetivo o diagnóstico precoce e agilização de encaminhamento para atendimentos em hospitais. Incentivar a pesquisa científica nas universidades e institutos de pós-graduação, utilizando recursos das instituições públicas de fomento. Incentivar pesquisas científicas sobre... juntou ali, é a mesma coisa. Criar prêmios para trabalho sobre lúpus para estudantes do ensino médio, justamente onde o bullying acontece, é a garotada, sabe como é adolescente, não é? Eles fazem mesmo. Então, é ali que nós precisamos chegar com as informações. E criar incentivo à especialização em reumatologia e ampliar o PCDT de lúpus, inclusive com a inclusão do filtro solar e outros medicamentos, como foram falados aqui. Formular e disseminar campanhas nacionais de conscientização sobre a doença. Desculpe ter me alongado e muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Eliana, obrigada. E obrigada pelas sugestões. E nós vamos recepcionar as sugestões, inclusive para trazer para os relatórios das propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional. Na sequência, como a gente falou, que a gente vai intercalar as instituições da sociedade civil, a área médica, nós vamos ouvir doutora Cristina Gonzalez, representante do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada por estar conosco, por ter aceitado o convite, doutora. Muito obrigada, senadora, pelo convite, pela oportunidade de participar dessa audiência. Meu nome é Cristina Gonzalez, estou aqui representando o Conselho Federal de Medicina, mas eu devo dizer que eu sou médica psiquiatra, mas como psiquiatra eu acho que isso acaba tendo interferência em absolutamente todas, né, as condições relativas aí às doenças, à saúde, né, que a gente tem. E eu estava ouvindo a senhora Eliana falando agora, né, e colocando alguns dos principais problemas que não só, né, as pacientes, eu vou me referir às pacientes com lúpus, né, porque 95% mulheres, então eu vou colocar os homens aí junto nessa história, né? Os principais problemas, né, para o atendimento, para o acompanhamento né, dessas pacientes, não só no Sistema, né, Único de Saúde, mas também na saúde suplementar. E não só também dentro, né, das instituições e dos serviços ligados à saúde, mas também em todas as esferas, né, na educação, no trabalho, na vida cotidiana, as dificuldades que essas pessoas têm enfrentado. E pensei também em algumas contribuições que o Conselho Federal de Medicina, através, né, dos médicos, somos quase 600 mil médicos no país hoje, a maneira como a gente poderia tentar contribuir, né, para essa discussão. A dona Eliana colocou, por exemplo, a questão, né, de poucos reumatologistas disponíveis, né, para atendimento, poucos concursos públicos, salários, né, assim, bem difíceis, né? Quase incompatíveis com uma vida, né, produtiva. E pensando que, assim, e colocou para a gente, né, o número de reumatologistas que a gente tem no país hoje. Eu consegui alguns dados da pesquisa Demografia Médica no Brasil, os dados de 2023, né, com um pouco mais de 3 mil reumatologistas com um título, né, de especialidade no país.
apesar desse número relativamente pequeno, entre 2012 e 2022 houve um crescimento de 92% do número de reumatologistas. Mas eu concordo, né, com a dona Eliana quando ela fala que tem um pouco incentivo à formação do reumatologista. Né? Então, na verdade, o que a gente tem visto hoje em dia é um pouco incentivo até a própria especialização dos médicos. Né? Então, a gente vê uma abertura muito grande de número de faculdades de medicina, alguns cursos que a gente não sabe exatamente muito bem as condições desses cursos, o tipo de formação que eles estão oferecendo. E muitos médicos jovens, né, que têm se formado no país, infelizmente, não têm nem incentivo para que façam uma residência médica, uma especialização. Né? E muitas vezes também menos em áreas que são mais complexas, difíceis, ou que não tem, por exemplo, um glamour tão grande, né, assim, que não tem um apelo, né, em redes sociais, ou que não tem uma chance de ter aí né, honorários mais altos, etc. Né? Então, a reumatologia, infelizmente, né, como as áreas da clínica médica, acabam tendo mesmo um pouco, né, menos incentivo, né, para que os médicos se especializem. A Sossô falou, né, sobre ter pouquíssimos reumatopediatras, né? A minha mãe era pediatra, né, então eu posso... e trabalhava, por acaso, né, na sala dela, no Instituto da Criança, era a sala que ela dividia junto com o pessoal, né, com o pessoal da reumato infantil, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, que, né, enfim... Sabe que é uma das grandes referências aí, não só para reumatologia, para pediatria, mas para várias áreas médicas no país. E, realmente, mesmo na cidade de São Paulo, hoje, a gente tem pouquíssimos, né, reumatopediatras, pouquíssimos. Né? Eu sou da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né, e tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Vera, que é uma pessoa maravilhosa, né, e que, né, está nessa área, mas a gente vê também que muitas vezes é muito difícil. Né? Assim, também, né, dona Eliana falou sobre a parte da pesquisa, de incentivo à pesquisa. Infelizmente, no Brasil, a gente acabou... né, tendo uma diminuição aí do incentivo à pesquisa em várias áreas, não só na medicina, na saúde. Né? E também ela falou sobre a questão, por exemplo, da telemedicina. E uma das maiores contribuições que eu acredito que a gente pode dar é na questão da telemedicina, principalmente no que se chama da teleinterconsulta. Né? Que é, por exemplo, os médicos que estão numa localidade, né, que eles têm condições de atender, eventualmente, mas não têm aquela especialização, não têm aquele conhecimento tão profundo, né, podem, então, ter assistência de médicos que se localizam em outros lugares do país, né, e que podem fazer a tal da teleinterconsulta, que é, né, atender o paciente à distância, mas também a teleinterconsulta, que é o fornecimento, né, de assistência ao médico que está na outra localização e que não tem essa especialização, que não tem esse conhecimento. Né? Também chamado, na atenção básica à saúde, é também chamado de matriciamento. Né? Então, que é o fornecimento, né, dessa supervisão, dessa assessoria, e que eu acho que isso absolutamente não é difícil. Né? A gente tem, né, vamos dizer assim, durante a pandemia a gente teve a aprovação da lei da telesaúde, né, que engloba também a telemedicina, então isso é absolutamente passível, né, de ser feito, não é né, um tipo de procedimento com custo muito alto. Né? E eu tenho interesse, assim, eu tenho certeza que vários colegas médicos, tal, né, não só da reumatologia, de várias outras especialidades, estão disponíveis e podem fazer esse tipo. Né? Às vezes falta um pouquinho, vamos dizer assim, da questão ali da gestão, né, dos recursos para colocar esse tipo de prática em andamento. Enfim, eu acho que tem muita coisa aí para a gente, muito, né, chão pela frente, né, assim, muito que se fazer ainda, né, muito que se construir nessa estrada. E eu estou aqui do lado da Magnólia.
A gente, né, ficamos todos muito emocionados aqui, né, com o depoimento da Sossô, o depoimento da Magnólia, e a gente... E assim, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e por conhecer a história e poder conhecer essas pessoas tão incríveis. Muito obrigada, senadora. Obrigada, doutora Cristina. Doutora Cristina, a gente vai precisar muito da parceria do Conselho Federal de Medicina no nosso grupo de trabalho. Nós vamos terminar essa audiência anunciando a criação de um grupo de trabalho. Precisamos muito de vocês para nos dar norte, para nos fazer acertar. Nós vamos ouvir o nosso penúltimo orador, que é o Eduardo Tenório, que é o coordenador-geral da Associação Brasileira Superando o Lúpus. E aí eu quero dizer para o Silvio Marcos, servidor do Departamento de Atenção Especializada e Temático do Ministério da Saúde, que nós o deixamos por último mesmo, Silvio, porque parte das angústias trazidas aqui, eu acho que nós vamos ter as respostas de você. Então, Silvio, você será o último orador, nós vamos ouvir agora Eduardo Tenório, mas nós temos no plenário também uma instituição que está acompanhando desde o início e, no final, ela vai apresentar algumas perguntas, que é a Associação Nacional das Pessoas com Lúpus. Está aqui a presidente da associação, a Dejane Bento. Então, vamos ouvir agora Eduardo Tenório, coordenador-geral da Associação Brasileira Superando o Lúpus. Eduardo Tenório, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós estamos já acompanhando o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo aí na ponta. Muito obrigada. 10 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar nessa audiência, em mais uma audiência, porque eu estive em 2015 na audiência com o senador Romário. Gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim, que foi o primeiro que nos ouviu em 2009, quando a gente estava recém-criado a Associação Brasileira Superando o Lúpus. Mas de lá para cá, o deputado Júlio Delgado, Sérgio Vidigal, também o senador Romário, que nos ouviu muito, a senadora Mara Gabrilli, a deputada federal Mariana Carvalho, e tem mais aí que abraçou a causa, e agora a senadora Damares. Então, gostaria de agradecer a todos. Mas, antes eu gostaria de falar quem é o Eduardo Tenório. O Eduardo Tenório é uma pessoa que, enquanto criança, era uma criança que gostava de brincar de monte igual a Sofia, mas aos 13 anos, toda vez que eu tomava sol, me enchia de bulha. E isso foi me afastando de muitas coisas. E eu passei dos 13 aos 32 anos na cidade de São Paulo, na época, tanto no sistema público de saúde, que nem era o SUS ainda, e também pelo sistema privado. E nunca diagnosticava a doença, até porque o lúpus em homem, como foi falado por várias pessoas hoje, é difícil. E foi me trazendo consequências, afastamento da educação física, porque era mais fácil afastar o aluno do que deixar cobrir uma quadra esportiva numa escola pública. E muitas vezes eu fui sendo afastado de muitas coisas porque você não se encaixa na caixinha igual a todos. E na saúde, depois do SUS, eu passei por muitos anos até vir ter o diagnóstico. Mas eu questiono muito, né? O SUS é baseado em 3 pilares. A universalidade, que fala que é um sistema público de saúde para todos, né? Independente de condição social, raça, localidade. Mas a gente sabe que não é bem assim para quem convive com lúpus. A gente não consegue, muitas vezes, chegar no reumatologista. Se vi hoje aqui falar muito de reumatologista. Pensando em 3.000 reumatologistas no Brasil, que é muito pouco, pensando que quase 1.400 estão no estado de São Paulo. E nós não estamos vivendo uma boa situação, tendo uma parcela de quase 40% desses reumatologistas no nosso estado. Agora imagina,
sobrou esses 60% para dividir a todas as outras unidades federativas do nosso país. Então, a gente tem poucos reumatologistas. E tem muita dificuldade a medicamentos, como foi falado hoje. Mas aí eu penso na integralidade, né? O sistema, ele deve ser integral, ele deve ser multidisciplinar, como eu tive tanta dificuldade. E como os nossos associados da Superando têm tanta dificuldade para conseguir essa equipe multidisciplinar necessária no tratamento. Como a Sofia colocou, ela é pública, ela está conseguindo, porque tem, como a avó Magnólia colocou, quem banca. Mas e quem não tem? A saúde mental, porque isso afeta tanto nós, pessoas que convivem com lúpus, a insegurança, como bem colocado da Magnólia, quantas vezes eu deito e não sei se eu vou acordar no outro dia, mas me doeu. Da noite para o dia, ter um diagnóstico e parecia um tsunami, ou as enchentes que vimos esse ano no Rio Grande do Sul. Tudo foi levado da minha vida num momento só. E você não consegue passar num psicólogo, num terapeuta. Hoje, eu também estou como a Sofia. Eu só estou com um sistema público, eu não tenho mais plano de saúde, porque vai chegando a idade, eu estou com 51 anos, e meu plano de saúde ficou muito caro. Os sucessivos aumentos anuais e mais os de idade me impossibilitaram de continuar pagando um plano de saúde. Mas no sistema público, depois de muita luta, eu consegui tudo. Estou no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde sou muito bem tratado, mas mesmo lá eu ainda tenho muita dificuldade. Só que muitos pacientes não têm isso. E quando lá atrás eu e 14 pessoas se reunimos e fundamos a Associação Brasileira Superando o Lúpus, no início só falava de lúpus, mas depois vimos que tinha as doenças secundárias e era pior que o lúpus. Aí ampliamos, e depois ampliamos de novo para as doenças reumáticas e doenças raras. Fizemos parcerias com vários hospitais, escolas aqui de São Paulo, hospitais que são hoje os mais conhecidos no nosso país de pesquisa e também até fora dele. Nós temos grandes pesquisadores, mas é muito pouco ainda. E nesses anos nós acompanhamos muita coisa, atendemos muito paciente, lutamos muito para acolher muito bem pessoas do Brasil inteiro, seja superando seus núcleos, seus grupos, suas parceiras, suas afiliadas. Ainda é muito pouco a informação que levamos, porque tem muitos brasileiros que ainda não têm informação nenhuma. E também a gente tem que conviver com coisas que é muito difícil. A morte, que ela é presente a todo tempo. O medo, quem está em remissão, de voltar em atividade, porque hoje a gente tem um sistema de regulação que prevê que a gente não pode bater lá no pronto-socorro do hospital que nos atende, quem já conseguiu, né? Um hospital para ser tratado. E aí, quando você passa numa UPA, só por Deus, tem que orar muito. Porque muitas UPAs, aqui em São Paulo, você tem que tomar banho frio. Você tem que ficar debaixo de um ar-condicionado quando seus pulmões não são bons. A gente tem que lidar da noite para o dia. Eu me tornei deficiente físico, porque eu passei 19 anos sem ter um diagnóstico, e quando eu tive, eu já estava perdendo meus rins, meus pulmões. E nesse tratamento agressivo, eu vim ter diversos infartos ósseos, que me levaram à deficiência física, que me levaram à incapacidade do trabalho. Eu tive que me aposentar por invalidez. Perdi tanto, porque hoje, passado 16 anos que eu estou aposentado, eu não ganho metade do que eu ganhava antes.
E aí, muitas vezes, falta direto medicamento. E eu tenho que escolher entre comprar alimento para se alimentar ou comprar remédio para viver. E aí você tem que escolher comprar remédio. A sorte, como Dona Magnólia colocou, que a gente tem uma rede de apoios, de amigos, ou mesmo entre nós pacientes, que um ajuda o outro. Ainda que com toda a dificuldade, para a gente não passar fome. Mas dessas pessoas que fundaram a Superando, esse ano nós perdemos 3 pessoas. 2 com menos de 44 anos. Isso é idade para alguém falecer? E praticamente faleceram à míngua. Por quê? Esperando o remédio. Isso dói, isso machuca. E a gente se coloca no lugar pensando, amanhã sou eu que vou estar ali internado, esperando um medicamento e esperando a morte chegar. Parece música do Raul Seixas, mas é a pura realidade nossa. A gente sabe que muita coisa avançou. A gente conseguiu, pela Superando, com esforços de muitos, a atualização do PCDT em 2013, que foi colocada aí pela médica distrital. Na época incluiu a hidroxicloroquina, mas como bem colocado hoje, tanto pela Magnólia e principalmente pela Eliana, minha amiga, que eu mando um abraço, que esteve aqui em São Paulo nos pedindo ajuda para fundar o instituto, com uma dor de uma mãe que perdeu uma filha. A gente tem vários estados que não recebem a hidroxicloroquina. E o pior, tem estados que faltam a prednisona, que já é utilizado para várias doenças há muito tempo. A gente tem a questão do microfenonato, que em 2016 nós conseguimos atualizar no PCDT da Conitec e esse PCDT sumiu. Como que some algo dentro do sistema público de saúde? E aí a gente conseguiu finalmente a incorporação dele no finalzinho de 2022, mas em vários estados está faltando. Em vários nunca nem receberam. Em São Paulo, aqui, a gente está em várias épocas que faltam. E aqui estamos num estado que a gente sempre foi diferenciado. Como colocado pela médica distrital, a gente há muito tempo temos um centro chamado CEDIMAC, que ele é justamente um centro de pesquisa e, ao mesmo tempo, é um centro que cuida das medicações de alto custo que não está previsto na dispensação. E, administrativamente, muitas vezes é dispensado. Isso é algo fantástico, porque, ao mesmo tempo, já se vê a eficácia, como foi citado, do Belimumab. Ele já foi bem testado aqui no nosso estado. Mas, recentemente, no poder privado, foi negado a incorporação dele. A gente tem a questão do protetor solar bem colocado hoje, que falta no nosso país. Aqui em São Paulo, desde 99, a gente tem a lei, mas ela só foi regulamentada depois de 2010. E hoje é uma realidade para as pessoas a dispensação. Vários estados seguiram o nosso modelo e conseguem a dispensação. Mas nós temos pelo menos 15 estados brasileiros que não conseguem pegar o protetor solar. E pior, são estados do Norte e Nordeste, onde mais precisava. Dói ver algumas coisas, né, quando fala de custo. É tão bonito, né? É caro o medicamento. Mas não seria mais barato se eu estivesse produzindo, trabalhando, gerando encargos sociais, do que estar recebendo um benefício do governo? Ou seja, em vez de eu estar dando entrada para o governo, eu dando saída do governo.
porque não soube me tratar no momento certo. E é tão difícil ver tantas pessoas jovens passando pelo que eu passo. E hoje, o lúpus eu também estou em remissão, mas meu grande vilão são as doenças secundárias, as comorbidades que eu fiquei, as sequelas irreversíveis. Estou com uma ferida aberta há 3 anos e quase 3 meses. Quanta dificuldade eu tive. E tem hora que cansa, a gente vê tantos pacientes que cansam de lutar tanto, porque a gente não tem muita força, é uma doença que nos destrói muito, nos incapacita muito, e a gente tem que lutar para conseguir as coisas. Tive que lutar muito, também tive que fazer vaquinha virtual para poder tratar da ferida, porque o custo de tratamento dela era 4 vezes o que eu recebo de aposentadoria. Como que eu ia manter isso? E, graças, nos últimos anos, São Paulo conseguiu algo que está dando certo. Começar a investir mais na atenção básica, que foi uma fala do Dr. Gustavo, que eu acho que também é muito possível. Muitas coisas não precisamos que o centro de alta complexidade trate. As infecções virais. A gente precisa que a estratégia da saúde da família nos acompanhe, porque precisamos... 15 segundos. Eu vou precisar de um pouco mais de fala. É possível, senadora? Mais 2 minutos, pode ser? Tá bom. A gente precisa manter as nossas vacinas em dias. E muitas pessoas nem sabem quais elas podem tomar, quais elas não podem tomar. Hoje, eu sou tratado pela unidade básica de saúde próxima da minha casa com essa infecção, essa ferida aberta. E estou quase chegando ao termo de cicatrização dela. Eu tinha um problema bucal que, mesmo pagando, ninguém queria me tratar. Eu tive que extrair 10 dentes, porque em 8 anos eu não consegui quem me tratasse. E agora a gente tem aqui em São Paulo um setor considerado para pessoas especiais o tratamento de odonto. E isso está dando muito certo. Infelizmente eu vou ter que pôr prótese, porque eu já tive muita perda óssea, chegou muito tarde. E eu vejo pela associação muitas pessoas passando pelo que eu passo. Também essa dificuldade. Então, a gente precisa de uma política nacional para tratar a pessoa com lúpus. E que seja multidisciplinar. Mas a gente precisa de uma educação continuada no SUS. Porque muitas vezes eu vejo clínicos gerais da atenção básica, quando eu passo com eles e eles veem o quanto eu conheço da doença, eles me fazendo perguntas sobre o lúpus, porque eles não sabem o que é. No início eu ficava revoltado com isso, mas hoje eu entendo e tento explicar o que eu sei e principalmente indicar bons links da Sociedade Brasileira de Reumatologia para eles buscarem informação. E a gente precisa de uma política que previna danos, evite tantos danos a nós, danos esses, muitas vezes irreversíveis. Pessoas jovens, a gente tem uma garota de 27 anos, já fez transplante, perdeu, e agora está de novo no transplante renal, na fila. A remissão, a gente sonha tanto com ela. Tudo bem, a gente sabemos que é uma doença que não tem cura, mas sem tratamento é possível. Já tem tecnologias que possam. Então, senadora, o que eu peço para eu finalizar minha fala, dentro de muitas coisas que eu precisaria falar, é uma política que prevê, dentro que da nossa cabeça aos pés tudo pode ser comprometido, que a gente possa ter direito a passar por todos esses profissionais que possam ser envolvidos para cuidar do nosso organismo como um todo, dos profissionais da saúde, a dispensação de medicamentos,
como que a atenção básica, através da estratégia da saúde, da família, possa nos ajudar nesse dia a dia, nessa dificuldade, e principalmente um olhar para nós diferenciado, porque, como foi colocado, é muito difícil ser paciente. O nosso senador Marcos Ponte, ele é astronauta e nós nos sentimos ET. Pedimos a sua ajuda, como de demais senadores e deputados federais. Muito obrigado por nos ouvirem nessa data, no dia de hoje. Poxa, Eduardo, muito obrigada pela sua contribuição, emocionante o seu depoimento. E o que mais nos impressiona no seu depoimento é que você está no estado de São Paulo, no centro do país, o estado mais rico da nação, e você teve tantos anos para ter o diagnóstico confirmado. E aí, doutor Gustavo, eu estava aqui paralelo conversando com o doutor Gustavo, perguntei, doutor Gustavo, tem notificação nas comunidades indígenas? Aí ele disse, número pequeno. Mas é número pequeno porque tem poucos indígenas com lúpus ou porque não foi notificado ou diagnosticado? Imagina, Eduardo, uma nação como a nossa, eu gosto muito de usar o exemplo do Marajó, que uma cidade, nós temos a sede da cidade, que para o distrito da cidade é um dia de barco, 2, para o distrito. Mas do distrito para a área rural, mas é um dia de caminhada. Essa pessoa que está lá na área rural, tomando sol na roça, ou pescando, não sabe o que está acontecendo com ela. Ela vem para o distrito, para depois vir para a cidade, para depois ir para um centro grande. Porque se nós só temos 3.000 reumatologistas, num país que tem 5.570 municípios, nós não temos um por município. Lembrando que mais de 1.500 estão em São Paulo. Como fazer? Eu acho que essa audiência hoje desnudou muita coisa também. Eu vi que o Tenório esteve aqui em 2015, mas o Congresso mudou de 2015 para cá. As redes sociais agora têm alcance, a sociedade está acompanhando essa audiência e nós estamos vendo, doutora Cristina, a nossa querida Eliana, que nós estamos no caos. Estamos no caos com relação ao tratamento e ao atendimento às pessoas com lúpus. A política vai ter que ser construída, vai ter que ser entregue. Não vai caber mais omissão do Congresso Nacional. Nós, hoje, trouxemos aqui informações muito preocupantes. Eu estou falando de hidroxicloroquina. Eu não estou falando de um remédio de 16 milhões de reais, uma dose. É hidroxicloroquina. Eu estou falando de protetor solar. Creme hidratante. A Sofia tem porque os seguidores amam Sofia. Manda os hidratantes para a casa dela. Eu fui na casa da Sofia. Ela tem um quarto cheio de bonequinha. As pessoas mandam bonequinhas para ela. Mandam roupinha, mandam presentinho de Natal. Mas eu vi os seguidores todos mandando... e ela divide com as coleguinhas. Ó, gente. Em junho, quando eu estive lá na casa da Sofia, ela estava chorando porque a menininha... A Samara estava na UTI, faltando remédio. E ela chorava e me mostrava a foto da Samara. Aí eu saí de Cruz das Almas e fui para Ilhéus. Passei o dia na estrada, cheguei em Ilhéus e me comprometi que ia ajudar a Samara. Chegamos em Ilhéus, me hospedei numa pousada, dormi, acordei de manhã e, dona Sofia, dona Magnólia, eu quero os contatos da família de Samara, porque a gente vai dar um jeito. Enquanto ela estava pegando todos os dados, o diagnóstico, o laudo, à tarde ela me liga, Samara morreu. Eu não tive tempo de ajudar a Samara. Não tive tempo. E está sendo assim. E nós vamos ter que chegar neles. Nós vamos ter que chegar neles. E aí, doutor Silvio Magno, do Ministério da Saúde, a expectativa de lhe ouvir agora. Mas antes de lhe ouvir, doutor Silvio, você é o último orador, nós não vamos fazer perguntas, porque são muitas perguntas, e nós vamos ter, de verdade, um grupo de trabalho aqui no Senado. E essas perguntas serão respondidas pelo grupo de trabalho. Eu vou encaminhar para vocês. E eu quero convidar os expositores que estão aqui. Participe desse grupo de trabalho com a gente. Então, antes do senhor falar, ela não foi convidada como oradora, mas veio.
Associação Nacional das Pessoas com Lúpus. A Dejane. Eu vou te dar, Dejane, 5 minutos para você fazer uma manifestação. Aí a gente ouve o Silvio e a gente encerra a nossa audiência pública. Obrigada por estar com a gente, Dejane. Senadora, só quero deixar registrada a importância do que está acontecendo hoje aqui, nessa casa, tão importante para todos os brasileiros. É que várias manifestações em relação a lúpus tiveram, mas sempre com alguma outra doença, mas não somente voltada para o lúpus. Com especialistas, doutor Gustavo, o senhor tem todo o meu respeito e admiração por tudo que o senhor faz. E assim, saber que a senhora está viajando o país, porque a senhora é relatora desse PL, mas para conhecer a realidade das pessoas com lúpus, isso nos conforta muito. Eu quero registrar aqui a importância da sua legislatura para as pessoas com lúpus no país. Hoje eu vou aproveitar, já que nós estamos aqui com um representante do Ministério da Saúde e de tantos relatos que nós tivemos aqui hoje sobre a falta de medicação, sobre as mortes existentes dentro de tantos estados no país, dizer ao nosso representante do Ministério da Saúde que é uma vergonha nós estarmos passando por isso. É uma vergonha um país tão rico em cultura, em esporte, mas tão miserável na saúde pública para as pessoas com lúpus. Hoje, como foi falado aqui pelo nosso nobre doutor Gustavo, o lúpus é uma doença que acomete mais de 20 pessoas, que ele notificou aqui para a gente. E é uma doença que hoje mata mais do que o câncer no Brasil. Por que o lúpus mata mais que o câncer? Porque o lúpus não é reconhecido. O câncer é. O câncer tem tratamento, tem atendimento básico nas unidades. Tanto que foi pedido aqui. Senhor Silvio, representante do Ministério da Saúde, vamos colocar atendimento básico, primário, como é feito com diabetes, com hipertensão. Não adianta uma pessoa que é diagnosticada provavelmente com lúpus chegar na unidade básica e não ter médicos que não conhecem a doença. Hoje, quem mais representa as pessoas com lúpus, quem mais faz congresso é a Sociedade de Reumatologia. Porque ela sempre está apresentando que tem mais tecnologia, os remédios básicos, os remédios altos, de tecnologia alta, conhecida mundialmente. Mas não se há conhecimento de congresso, de especializações feitas pelo Ministério da Saúde. É uma vergonha dizer que tem 3.000 médicos reumatologistas. E vou dizer, porque eu sou bem próxima da Sociedade de Reumatologia, e eles amam o que faz. Eles nos tratam como gente. Guardam remédio. Se tem remédio, eles nos passam. Por quê? O Ministério da Saúde não nos disponibiliza. É uma vergonha não ter hidroxicloroquina lá no Amazonas. Lá no município pequeno do Piauí, porque nós distribuímos hidroxicloroquina. Nós pedimos aos nossos associados que comprem, eles compram. A gente divide cartela de hidroxicloroquina para enviar para o país todo. Então, assim, é uma vergonha as pessoas com lúpus morrer, a Samara morrer, porque estava dentro de um hospital e não tinha medicamento e não tinha tratamento. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhada neste momento, porque é indigno. É indigno. Eu estou aqui. Acordo todo dia para pisar, eu falo assim, Senhor, me dê força para pisar no chão, porque a dor é maçante. Eu peço a todos aqui que não têm doença, mas naquele dia que vocês estão sentindo aquela enxaqueca forte, a nossa dor é pior. E a nossa dor é diária. A nossa dor não é passageira. É diária. E ela é diária por quê? Porque nós temos representantes que não cuidam da gente. Nós temos o Ministério da Saúde que não olha com a atenção necessária às pessoas com lúpus. Estava aqui o Eduardo, está aqui
a Sofia. Nós temos casos no Rio de Janeiro, da Sueli. A Sueli tem 10 CIDs, depois do lúpus. Lúpus não aposenta, gente. Quem está aposentado aqui como Eduardo é porque ele teve uma doença secundária que está dentro do rol jurídico para aposentadoria. Mas lúpus não aposenta. E aquela pessoa, doutor Silvio, que não tem tratamento em seu estado, porque não é dado pelo Ministério como tem que ser, ela não tem condições de trabalhar. Não tem condições de comprar remédio. Como é que ela vive? O diagnóstico de lúpus, como foi falado pelos nossos nobres doutores, é demorado. E o tratamento é pior ainda, porque se eu chego lá, na unidade básica, eu vou ter uma consulta daqui a 3 meses. Daqui a 5, 4 meses eu vou conseguir fazer exame. Daqui a 5 meses ou 6 eu vou conseguir retornar ao médico. E aí? Como é que eu já estarei? Como o Eduardo aí, que passou 19 anos para ter o seu diagnóstico. Totalmente acometido, totalmente destruído, humilhado. Porque a gente acredita no SUS. Mas nesse momento nós não estamos acreditando no Ministério da Saúde. Então, senadora, vamos fazer sim esse grupo de trabalho. E vamos, é literalmente essa palavra. Vamos para cima. Muito obrigada. Obrigada, Dejane. Excelente a sua participação, excelente. A gente já vai apresentar o requerimento da criação do grupo de trabalho na próxima sessão da comissão. E o voto do projeto do senador Paim, que está na outra comissão, eu quero apresentar semana que vem. Nós vamos distribuir para os senhores me darem contribuição. Se não mandarem contribuição, eu vou entender que meu voto está perfeito. Ok? Nós vamos ouvir agora, Silvio, com muita expectativa. Olha a sua responsabilidade. Nós vamos te ouvir agora, nós vamos ouvir o Ministério da Saúde, e logo depois que ele falar, a gente já vai encerrar, e agradecendo a participação. Gente, são muitas manifestações, eu só vou ler algumas na minha consideração final, mas nós não vamos buscar as respostas agora, nós vamos dar as respostas com o nosso trabalho. Silvio, seja bem-vindo, obrigado, já agradecemos a ministra pela indicação do seu nome. Bom dia a todos. Bom dia, senadora. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Silvio. Eu sou Silvio, sou servidor do Ministério da Saúde, atuo na coordenação geral do atendimento especializado da saúde, que pertence à nossa Secretaria de Atenção Especializada em Saúde. Primeiramente, agradecendo a presença de todos e agradecendo também todos os relatos aqui, das pessoas compartilhando as suas vivências e também dos especialistas que compartilham um pouquinho de conhecimento, para que a gente possa pensar em melhorar ainda mais o atendimento dos pacientes, do SUS principalmente, para acompanhar e desenvolver melhor essa qualidade de vida. Passando um pouquinho de informação, brevemente de informação, a porta de entrada do SUS de atenção primária, então, um paciente com hipótese ou suspeita de lúpus, ele é atendido no SUS. Em seguida, na medida que é atendido e tem uma suspeita ou uma hipótese de lúpus, ele é encaminhado para atenção especializada, no qual também é ofertado na atenção especializada. Silvio, a gente está com dificuldade de te ouvir, a gente já estava desde o início, seu microfone não está bom. Eu não sei se você pode trocar de microfone ou a gente busca as respostas do Ministério da Saúde por meio de envios das perguntas para a sua coordenação. Você quer insistir com trocar de microfone ou a gente encerra a sua participação? Você ouviu toda a audiência e a gente encaminha as perguntas e você nos envia e a gente manda para os expositores. Pode ser assim? Pode ser.
Senadora, pode ser assim. Eu já troquei de microfone, mas acho que é problema na conexão. Tá. E aí, Silvio, você pode também mandar a sua exposição, que você iria apresentar, e a gente encaminha para os expositores. Mas não encerra a sua conexão, não, que nós vamos para o encerramento de nossa audiência. E só para registrar, olha só os estados que mandaram perguntas. Durval, do Distrito Federal. Por que até o momento não foi aprovado o PL que concede isenção de imposto de renda aos portadores de lúpus? Deixa eu dizer uma coisa. Se a gente aprovar esse projeto, não vai falir a nação. Não é o imposto de renda das pessoas com lúpus, na sua grande maioria, são pessoas humildes, que vai falir a nação. A Marilene do Ceará, como melhorar o encaminhamento para atendimento em hospitais universitários? Não é fácil conseguir pelos postos de saúde. Rodrigo do Rio de Janeiro, quais medidas serão adotadas para assegurar a integridade desses cidadãos que deixaram de receber a medicação para a manutenção de suas vidas? Naudilene do Ceará, existe um procedimento mais rápido e menos invasivo para a descoberta ou somente o mielograma, que é invasivo, principalmente em crianças? Sandra de São Paulo, precisamos de mais leitos de internação no setor da reumatologia. O sistema Via Cross está dificultando o atendimento de urgência. Olívia do Mato Grosso, precisamos de um centro integrado com ressonância, raio-x, exame de sangue, etc., além de atendimentos de urgência e emergência nos estados. Sueli do Rio de Janeiro, o protetor solar é primordial e para o paciente de lúpus é medicamento. Tá vendo? O protetor é medicamento. A exposição ao sol e aos raios ultravioletas agrava o nosso quadro. Schiller, do Distrito Federal. Outro custo alto é o transporte. Não temos benefício gratuito e gastamos muito indo atrás de remédios que estão constantemente em falta. João de Minas Gerais, como reduzir a dificuldade de acesso e a escassez de remédios e serviços de saúde no tratamento do lúpus em áreas rurais remotas? Daniele do Espírito Santo, quais são os principais desafios enfrentados pelos pacientes com lúpus no acesso e na qualidade do atendimento oferecido pelo SUS? O Ilha de Rondônia, o Brasil inteiro, gente. Quais estratégias têm sido adotadas para ampliar a disponibilidade de medicamentos para paciente com lúpus no SUS? Observe, Silvio, que medicamento tem sido a base das perguntas aqui. Letícia, do DF, quais são os recursos disponíveis no SUS para suporte psicológico? Olha aqui a nossa querida... Eliana, o que a senhora falou, o suporte psicológico. Quais os recursos disponíveis no SUS para suporte psicológico? Se não tem hidroxicloroquina, gente, não vai ter psicólogo. Desculpa, mas é a realidade. Lucas, de Minas Gerais, como o SUS pode garantir continuidade no tratamento de doenças crônicas, como lúpus, evitando tragédias como a de Samara? As pessoas acompanharam. Sueli, de São Paulo, os pacientes do SUS demoram muito tempo para obter um diagnóstico. Quais os avanços para o tratamento e como conseguir acesso pelo SUS? Eu vou para o encerramento da audiência. Tenório parece que tinha uma fala, 1 minuto, Tenório, sobre a questão indígena, não é isso? Você queria dar uma informação? E aí a gente vai para o encerramento. Sim, a senadora falou da questão indígena. Ela é bem preocupante e agravante, porque por questão cultural, essas doenças autoimunes, em algumas tribos, é dada como maldição. E essas pessoas são expulsas das suas tribos. Aqui em São Paulo, nós temos uma casa de abrigo que nós recebemos pessoas indígenas de várias partes do país que foram expulsas de suas aldeias. E o pior, muitas são mulheres e nem todos os seus maridos também saíram das suas tribos para acompanhar suas esposas. Eles preferiram ficar como índios acompanhando a sua aldeia. E aí é uma questão ainda pior do que a nossa, porque muitas vezes a pessoa sai de uma tribo, nunca veio para uma cidade, ter que vir para uma cidade grande e não ter nem onde ficar. Então, essa questão financeira, ela passa por nós, mas passa principalmente pelos indígenas. Era isso. Obrigada, grande contribuição. Eu conheço
a questões culturais, as manifestações culturais, inclusive o infanticídio. Nós temos casos, inclusive, do sacrifício. Não é só a expulsão diária, é o sacrifício da criança com doenças consideradas maldições. Nós vamos tratar sobre isso nesse congresso. Tem um projeto de lei desde 2007, tramitando no Congresso Nacional, para salvar as crianças ditas malditas. E o Congresso Nacional não aprova. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer. E eu quero encerrar só fazendo uma pergunta, doutor Gustavo. Nós vimos o Tenório falando, e há ainda uma compreensão da sociedade que só mulheres têm lúpus. E eu só queria lhe ouvir isso. Homens têm lúpus também? E outra coisa, tem muita gente nos assistindo, uma audiência com uma audiência pública com uma audiência enorme. Tem uma mãe lá do outro lado que está vendo uma manchinha no rosto da criança. O que dizer para essa mãe? O que dizer para uma mulher que está com uma mancha no rosto? Tudo é lúpus, mas ela deve ter o cuidado em buscar imediatamente um diagnóstico. Encerra com essa palavra de esperança também para o nosso povo. Perfeito. Então, vamos lá. Foram duas questões, né? Os números mostrados são de que cada 10 pacientes com lúpus, 9 são mulheres. Eventualmente, a gente tem os nossos números aqui, quando a gente tem mais manifestação cutânea, o estudo lá da Federal do Rio Grande do Norte, que esses números vão para 12 por 1, mulher para homem, né? Mas quando a gente pega antes do início da menstruação e pós-menopausa, a proporção cai de 3 para 1. Então, esse ambiente de estrogênio favorece muito a doença, por isso que é bem mais comum em mulheres. Agora, o lúpus em homem, ele é menos comum, mas ele tem uma tendência de ser mais grave, porque com mais frequência pega o sistema renal, que tem um impacto enorme, tanto em morbidade, como falado aqui, quanto em mortalidade, e de forma mais grave no rim no homem do que na mulher. Então, merece um cuidado. Essa é a questão 1. A questão 2 é aparecer uma manchinha ou qualquer outra coisa, tem que ir para avaliação primária, por isso que o atendimento primário é tão importante. A capacitação é importante, acho que a saída da tele ou interconsulta, como foi dito aí, é muito importante. Mas eu queria acrescentar uma terceira coisa, para dar esperança aí no final, é porque realmente quando a doença é muito grave, o impacto no indivíduo é destruidor, né? A gente viu aqui os relatos de quem teve a doença de forma muito grave ou com retardo diagnóstico, etc. Mas eu acho que é muito importante dizer que a gente tem uma gama de pacientes com lúpus que a doença é branda. E se bem tratada, a expectativa de vida é praticamente igual de quem não tem a doença. Vida produtiva, inclusive. Vida reprodutiva. Até um tempo atrás se contraindicava pacientes com lúpus de engravidar, e hoje em dia, na imensa maioria dos casos, a gente não tem essa contraindicação. Então, acho que, claro que é uma doença que guarda um potencial de gravidade. Quando ela aparece de forma grave no indivíduo, é devastadora. Mas a gente tem que entender que tem uma grande parte de doenças que a doença é branda. Em tendo acesso a tratamento, a gente tem uma expectativa de vida produtiva, plena, diria feliz. Diria não, digo, é a experiência que a gente tem lá no hospital. Então, queria fechar com essa consideração. Obrigada, doutora. A gente mostrou o caos, mas a gente mostrou a esperança. Se tiverem acesso ao medicamento, ao tratamento, pode ter qualidade de vida. Qualidade de vida que eu quero muito para a Sofia, para todas as crianças, para você, Edjane, para todos os pacientes. Nós vamos firmar um compromisso público. Nós não vamos deixar vocês para trás. Nós temos uma nova legislatura, com senadores extraordinários, que priorizaram esse debate. Nós vamos dar uma resposta. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada. E aí, Silvio, nós vamos mandar as perguntas, mande a sua manifestação, para que eu compartilhe com as instituições. E Sofia, vem cá, vamos dar um último tchau. Vem cá, a nossa Sofia, que abrilhantou. É difícil uma criança vir falar no Senado. Vem cá, Sofia, só para a gente dar o último sorriso para o Brasil. Aqui do meu lado, Sofia, não precisa nem sentar. Aqui, ó. Sofia, todos nós desejamos você uma vida longa, saudável, próspera, e se você quiser, se prepare, nós vamos lá na Bahia te eleger senadora daqui a alguns anos. Que Deus te abençoe, Sofia.
Nada mais havendo tratado, declaramos encerrada a nossa reunião. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Desde 1999, o Brasil possui uma política nacional de educação ambiental, que por alguns motivos ainda não foi implementada. Mas em 2025, as escolas brasileiras, em todos os níveis, deverão incluir temas como a proteção à biodiversidade e mudanças climáticas. É o que determina um projeto de lei aprovado no Congresso. Cidadania hoje fala com uma educadora que saiu na frente. Letícia Araújo, diretora da Escola da Árvore. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Paulo. Letícia, você fundou uma escola na sua casa e essa escola já trabalha com educação ambiental já desde que ela foi fundada 10 anos atrás, não é isso? Isso. Como é que foi essa experiência? Você é pedagoga, você é mestra em pedagogia, você formou pela UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, e mora aqui em Brasília. Como é que foi essa transição da sua casa virar uma escola? Então, essa necessidade surgiu quando eu fui procurar uma escola para o meu filho aqui em Brasília. Né? Quando eu olhei para as escolas do Plano Piloto, que era a região onde eu procuraria uma escola, todas elas eram muito concretadas ou com muitas grades. E eu sempre vinculei a necessidade da natureza nos espaços escolares. E foi aí que eu decidi, olhando para a minha própria casa, que era numa chácara, no setor de chácaras ali do Lago Norte, que eu entendi que aquele espaço daria uma escola na forma e do jeito que eu imaginava que poderia ser. E aí eu tomei essa decisão de criar a escola lá. Ou seja, você criou a escola, primeiro você pensou em criar uma escola no lugar onde você morava, que é praticamente uma chácara. Isso. E aí você teve que fazer alguma reforma no ambiente, né? Olha, a escola literalmente começou na minha churrasqueira, né? Eu tinha uma casa muito pequena e ela começou muito pequenininha. Começou com meu filho, uma criança bolsista e mais uma família que topou se aventurar nessa ideia de uma escola acontecendo numa chácara, dentro de uma churrasqueira adaptada com materiais. Por quê? Porque a escola estava muito mais fora dessa churrasqueira do que propriamente ali, né? Ela tinha um quintal enorme no meio do cerrado. Bom, hoje você tem cerca de 260 alunos, quase a metade deles são bolsistas, né? Isso. E eu tive a oportunidade de conhecer a escola quando eu fui presenciar o Sarau da Primavera. Sim. Né? Mas, enfim, como é que foi essa transição de você ter 3 alunos daquela churrasqueira e depois inscrever essa escola no sistema da educação? Embora seja uma escola privada, você teve que cumprir certas etapas junto ao poder público. Como é que foi isso? Olha, foi muito, muito burocrático, até porque Brasília existe um sistema que muitas áreas não estão regularizadas, né? Esse setor de chácara, ele é da Secretaria de Agricultura, então o documento mais forte que a gente tem ali é uma concessão de uso com a Secretaria de Agricultura, com a SEAGRE. Então a gente fez um trâmite muito burocrático para a gente conseguir que a Secretaria de Agricultura desse para a gente o alvará de funcionamento e toda a regularização. Eu digo que para a gente fazer um projeto que seja ousado, mais progressista e inovador, no sentido de uma educação mais emancipadora, a gente às vezes precisa ficar na irregularidade e na clandestinidade nos documentos e na lei. Nossa, então porque para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem que definir uma área rural, já na subida de
de um morro, digamos assim, não é asfaltado o caminho. Agora, o local é natureza pura. A natureza do Cerrado é uma vegetação mais ou menos rala, quase não tem sombra, né? E como é que você fez para plantar ali árvores frutíferas e o que você fez ali com o terreno? Olha, aquele terreno já era muito propenso, porque a gente já tinha um pomar muito vasto, né? Junto com a minha mãe e com meu marido, quando a gente comprou aquela chácara, era muito capim, porque o ex-dono tinha cavalo. Então, o primeiro passo para a gente foi tirar aquele capim com o objetivo de reflorestar. Hoje, a escola tem uma agrofloresta enorme, que já tem 2 anos, e ela está alta, grande, e ela também é uma sala de aula. E a gente foi vendo que muito mais famílias estavam interessadas por uma educação que tivesse o contato com uma natureza sincera, né? Muito mais do que só fazer uma hortinha, plantar aquele feijão no copinho com algodão. Aquilo não estava mais servindo para justificar que a gente estava tendo uma educação voltada para a natureza. Então, a gente foi vendo que foram chegando pessoas e entendendo que aquilo ali era bom, né? Aquilo ali fazia algum sentido para a gente olhar para a criança, para a escola e para a natureza de uma forma como uma tríade interessante. E como é que foi essa etapa de você passar da, entre aspas, clandestinidade para uma escola oficial, uma escola privada dentro do sistema? Você foi submetido a alguma avaliação? Foi um puro ato de resistência, né? Eu digo para todo mundo, eu sou procurada por muitas pessoas para ver se inspiram, ou se fazem projetos parecidos, já quiseram fazer filiais da Escola da Árvore em outros espaços, e eu falo, não, crie o seu projeto, né? Veja o que faz sentido para o seu território, para as demandas do seu território e ouse. E acredite que se você estiver fazendo uma coisa com muito sentido, vá buscar a lei e se ampare nela, porque você vai estar fazendo alguma coisa que você acha os respaldos. A gente foi na Secretaria de Educação, a gente viu quais eram os critérios e a gente foi cumprindo etapa por etapa para conseguir cumprir todas elas com muito sacrifício, a gente alcançou. Agora, a gente sabe que tudo depende de você poder manter financeiramente a escola, né? Sim. Conta um pouco dessa batalha. Você conseguiu algum financiamento? Você fez com recursos próprios mesmo? O que me garantiu fazer a escola é porque eu sou funcionária pública. Hoje eu estou licenciada, mas eu sou da Secretaria de Justiça, antiga Secretaria da Criança, aqui no Distrito Federal. Então, eu trabalhava as minhas 8 horas, 7 horas e meia corrida. Meu marido é funcionário público, então eu trabalhava lá e corria para a escola para poder fazer a escola também. Então, o que garantia é que eu tinha um salário para sobreviver e a escola não me gerava nenhuma renda. Muito pelo contrário, ela me gerava despesas para eu poder fazer ela acontecer. E hoje, eu entendo, isso é muito importante dizer, eu não entendo a educação como um comércio. E eu acho que é isso que faz a escola dar muito certo, né? Então, a gente tem 48% de crianças que são bolsistas ou que fazem trocas não monetárias com a gente. Então, eu tenho famílias de pais que levam o lixo embora. Eu tenho família que leva massa de macarrão para ajudar na refeição. Pais que ajudam na agrofloresta. Mãe que faz massagem na equipe como uma forma de pagar a mensalidade. Então, a gente cria um sistema que é muito antigo, que é o escambo, né? E que é uma forma muito eficaz e muito rica de fazer a escola ficar muito mais plural, né? Eu tenho um pai que oferece música, outra mãe que oferece cerâmica e pessoas que têm um trabalho de extrema qualidade, qualificadas para isso, que talvez eu não tivesse na escola se eu não fosse a troca de serviço. Então, a escola vai se organizando de uma forma de que quem tem dinheiro paga com a mensalidade e quem tem menos dinheiro, mas tem alguma qualificação, consegue ter o filho ou a filha estudando lá. Então, a escola foi sempre assim, entrava um dinheiro, pagava, funcionava e hoje eu sou licenciada, eu não estou mais trabalhando na Secretaria de Justiça, porque a escola cresceu um tanto, eu pego um salário
para poder ter a minha renda e o que sobra a gente coloca dentro da escola. A sua equipe tem quantas pessoas trabalhando? Hoje eu acredito que a gente tenha 60, 65 pessoas trabalhando. Na escola a gente não tem um salário mínimo vigente, que é o salário mínimo do governo, né? A gente trabalha com um piso mínimo que é para a gente tentar dar um pouco mais de dignidade para as nossas funcionários, para as pessoas que fazem a escola acontecer. Então, assim, a educação que a gente pretende é uma educação altamente freiriana, né? Então, assim, a gente quer uma educação que não faça sentido só para a criança ou só para a família que está lá. Ela tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para a pessoa que está na cozinha, tem que fazer sentido para o rapaz que está lá ajudando a rastelar aquela grama, tem que fazer sentido para todos nós, porque todos nós nos educamos como sujeito e como cidadão. Qual a faixa etária das crianças que estão lá? Então, é ensino fundamental, basicamente. Né? A gente tem crianças de 1 ano, né, que é educação infantil creche, tem creche, educação infantil, e a gente vai até o 9º ano, que é o Fundamental 2. E aí a gente para no Fundamental 2, porque o ensino médio eu ainda não tenho fôlego. É um salto muito grande, mas a gente vai até o 9º ano. Bom, a gente vê que eu fiquei surpreso de ver quando eu fui visitar a escola que você tinha transplantado para lá uma árvore enorme, um flamboyant. Um flamboyant. Conta a história desse flamboyant e da influência que ele causa lá no meio ambiente escolar. O que acontece? Apesar da gente estar numa escola que tem muito mais árvores do que gente, né? Eu acho que se a gente for contabilizar, a gente tem muito mais árvores e espécies, né, frutíferas e não frutíferas do que aluno e equipe. Na seca passada, no calor de novembro passado, a gente percebeu que a gente tinha pouca árvore. A gente percebeu que a gente tinha pouca sombra e que as sombras são essenciais para a nossa saúde, tanto física quanto mental e social. Né? Porque ela permite encontros. Agora, mesmo assim, você já tem toda uma coleção você tem jabuticaba, sim, você tem pêssego. Sim, a gente tem muitas árvores, né? Tem amora, né? Amora, pêssego, framboesa, siriguela, acerola. A gente tem muitas espécies lá, do cerrado e também não do cerrado. E aí, quando eu vi aquele espaço vazio, eu falei, aqui está faltando mais uma árvore. E aí a gente viu que ia sair um flamboyant enorme de uma obra, que ele ia ser descartado, ia ser derrubado. Daqui a pouco a gente fala sobre especulação imobiliária. E aí a gente conseguiu, né? Não foi barato, porque um muque para carregar um flamboyant de muitos metros de altura, com um torrão enorme, foi muito caro, mas a gente conseguiu priorizar isso dentro do nosso projeto político-pedagógico e a gente trouxe para dentro da escola e foi um evento, né? A chegada dele foi mais um ente, foi mais uma entidade que chegou para dentro da escola que foi muito bem recebida. Agora, eu acho que o que você aplica dentro da escola é algo assim como transdisciplinaridade. Você dá as matérias, não sei, as disciplinas do básico, né? Mas falando de tudo, a ecologia está sempre presente, né? Ela faz parte da nossa vida, né? Eu acho que quando a criança chega lá com 1 ano, eu não sei qual a sua memória, mas quando eu era criança, o professor dizia pra gente, nós vamos até a natureza, nós vamos passear na natureza. Aí a gente ia ao zoológico, ia ao jardim botânico, ia a um parque. Hoje, a ideia que a gente tenta trazer para a criança é que, assim, nós somos a natureza. A natureza é composta também pela gente. Então, tratar bem a natureza é tratar a gente bem, é tratar a árvore bem, é as plantas, os animais. Tudo compõe a natureza, incluindo a gente, né? Não tem essa dicotomia e essa desassociação que tanto se faz desse binômio, né? Humano e natureza. É junto. Chega lá, os alunos estão sentados com a mão na terra e conversando, trocando ideia com os professores, né? Isso é um ambiente bem... Os alunos chegaram e disseram, olha que tio, está aqui
os amoras aqui da tia Ilka, né? Da vovó Ilka. Quem era a vovó Ilka? A vovó Ilka era minha mãe, né? Ela era avó do meu filho e ela virou avó de todas aquelas crianças da escola, que é a responsável de ter plantado quase todas as árvores frutíferas que a gente tem lá. E aí ela parecia uma anciã com o cajado dela, rodando a escola, vendo aonde que tem ali uma siriguela, uma framboesa, uma acerola, e ela ia colhendo e ia distribuindo, igual um passarinho, para as crianças. Então, ela era muito querida. É interessante que ela é presente na memória, já se foi, mas é presente na memória das crianças lá, ela é né? muito presente, muito mesmo. Agora, vocês vieram de Petrópolis para cá, né? Sim. Deve haver alguma semelhança no clima, assim, porque que já é bem alto lá na escola, né? Que vocês conseguiram trazer algumas espécies de plantas que nem se esperava que florescesse isso aqui, eu acho que é a mão verde da minha mãe, né? Porque Petrópolis é úmido ao extremo e Brasília é seco ao extremo, né? Então, eu acho que isso só se explica graças à teimosia daquela minha mãe capricorniana legítima e do empenho dela de regar e de molhar aquilo todos os dias. Agora, vamos falar um pouquinho da legislação. Sim. Quando essa política nacional foi pensada em 1999 e foi escrita no papel, numa política nacional, embora não regulamentada, ainda não se falava, ou pelo menos tanto assim, em mudança climática, em aquecimento global. Agora, o projeto de lei que foi aprovado recentemente, em 2023, agora em 2024, foi sancionado pelo presidente Lula, ele remonta a 2015, quer dizer, devo 10 anos aqui praticamente no Congresso Nacional. A gente sabe que a educação ambiental tem a ver com o meio ambiente e o meio ambiente é objeto de disputa, uma disputa política muito grande. Você acha que essa foi a razão de demorar tanto para se estabelecer para se chegar a colocar na lei um projeto de educação ambiental? Sem dúvida, né? Eu acho que tudo que exige pensar o território do Brasil, o território está em disputa, né? Ele é uma das maiores riquezas que a gente tem e ele é disputadíssimo. Então, eu acho que faz todo sentido, porque quando chega na ponta, que é a escola, eu acho que isso é o que vai reverberar nos anos seguintes, né? Ter alunos conscientes, ativistas ambientais, independente da área do conhecimento que ele vá atuar, seja engenheiro, psicólogo, arquiteto, artista, independente de qual seja, eu acho que isso vai dificultar, né? A gente não vai achar o agro tão pop assim, né? Você acha que não deve ser segmentado o ensino, tem que ter transdisciplinaridade e se adequar a cada faixa etária, é isso? Eu acho que o ensino do meio ambiente, né, como um todo, como tantos outros ensinos, ele deve fazer parte do cotidiano, né? Ele não deve ter... Eu acho que a lei ela é muito importante. Por que a lei é importante? Enquanto isso não é consolidado como uma ação do cotidiano, então a lei vem para dizer, façam, é obrigado a fazer. Até que se entenda que isso é uma pauta fundamental para a nossa própria existência. É como a lei de cotas, né? Precisou ser lei para poder o quê? Se chegar à negritude na universidade. Precisa ser lei homofobia para quê? Para que se respeitem as pessoas que, né, são de outros gêneros, né? A gente precisa seguir as leis para poder garantir sanções e adequações, até que isso se normatize e que a escola entenda a importância disso. Bom, uma coisa que me chamou muito a atenção é o ambiente de liberdade dentro da escola. Mas como você resolve a questão disciplinar? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que a disciplina, ela vem com a organização do trabalho pedagógico. Criança ociosa, criança sem ter o que fazer, isso traz indisciplina. Quando as crianças entendem a função do que elas estão fazendo, qual é o objetivo que elas têm de trabalho, qual é a próxima etapa daquele planejamento que ela tem para o dia delas, elas não vão ser indisciplinadas. Eu acho que elas são orientadas, tuteladas. Até o ócio delas é importante. O ócio criativo, quando elas estão numa árvore, colhendo uma fruta, que elas estão pensando o que elas vão fazer depois. Então, assim, a indisciplina, ela não é um problema,
visto se a criança tem uma orientação e é bem acompanhada. Traduz melhor isso, que a indisciplina não é um problema. Não, a indisciplina como uma subversão positiva, né? Aquela curiosidade natural, aquele impulso da criança. É natural. Por exemplo, na escola da árvore, a gente não tem problema com indisciplina. Não tem. A criança, ela faz os combinados, ela sabe quais são as regras. O que é regra, é inegociável. Então, ela sabe que ela não pode bater no outro, ela sabe que ela não pode destruir o patrimônio da escola, ela sabe que ela não pode xingar o outro. Agora, uma indisciplina, né? A criança, ela está no espaço escolar justamente para quê? Para aprender. Então, serve nós adultos, eu, os outros professores, a coordenação, os adultos que historicamente têm os conhecimentos e estão ali para auxiliar, vão falar, olha, agora está na hora de ir para a sala. Eu não quero advogar pelo outro lado, assim, mas como é que você age nos casos assim, mais sérios, assim, de um puxa o cabelo, dá um chute no outro, tal? Você acha que a criança tem que ser, de alguma forma, disciplinada? Claro, ela tá ali para poder entender que ela não cumpriu, puxou o cabelo, deu um soco, falou, teve um ato de desrespeito, agrediu o outro verbalmente. Ela precisa ser comunicada que aquilo ali não pode ser feito. Ela precisa fazer uma reparação para outra pessoa da qual está magoada, ou está com dor, ou está ofendida. Então, tudo isso acontece no cotidiano da escola. As crianças são chamadas a pensar e a ter consciência dos seus atos. Bom, as crianças... É normal que elas copiam o exemplo dos pais. Sim. Bom, e os adultos, sabidamente, eles cometem bullying. E os certos... É natural que tenham certos preconceitos já herdados de outras gerações. Sim. Como é que você faz quando você detecta algum caso que você... Qual é o limite em que você considera bullying ou não? Então, eu tenho uma teoria que não existe bullying. Bullying é uma palavra que se foi construída para o apagamento das violências. Então, por exemplo, a criança ela comete o quê? Racismo. A gente trata sobre racismo. A criança está sendo gordofóbica. A gente vai tratar o ato dela de gordofobia. A criança está tendo uma discriminação por classe social, porque a outra é mais pobre, e a gente vai dar nome para as violências. Então, quando a gente localiza que uma criança está sendo violenta com a outra, ou está sendo desrespeitosa com a outra, a gente nomeia a violência que está acontecendo e a gente vai falar para ela sobre essas violências. Então, a gente dá nome para cada violência e essa palavra bullying, a gente deixa ela, olha, lá para os Estados Unidos cuidar. E você já teve que resolver algum caso desse entre pais de conflito dos alunos? Sempre, porque a escola da árvore não é tão frequente, mas a gente recebe crianças novas que vêm com outras estruturas marcadas por outras escolas, de muita competição, né, de muita disputa e de poucos modelos e de poucas referências de outras formas de existir, né? Então, assim, provavelmente 40% ou mais da minha equipe é formada por pessoas negras. E elas não estão na limpeza, elas estão na coordenação, elas estão dando aula, elas estão no grupo que dirige a escola. Então, a gente tem professores com deficiência visual. Essas pessoas, elas marcam, sinceramente, o lugar delas dentro da escola. Então, isso para a gente é fundamental. A gente não ensina sobre a diferença num livro didático. A diferença é ensinada no cotidiano. A gente se afeta pelo outro, criando afeto pelo outro, né? Então, isso para a gente é básico. Qual a qualidade básica do professor? É criar vínculo. É vínculo. Essa é a qualidade. O professor, ele pode ter muitos defeitos, mas se ele pode até ter dificuldade na disciplina, da matéria, mas se ele cria um vínculo com aquele estudante, a chance deles criarem ali um lugar de aprendizagem é muito profundo. Tem uma autora que eu não me lembro o nome dela, agora ela fala, o método, a forma, a metodologia, a gente negocia como ela vai se dar. Agora o vínculo é inegociável.
Por que tão poucas pessoas procuram o magistério, procuram ser professores do ensino básico hoje? Eu acho que essa resposta você pode dar. Você sabe quanto que é o piso salarial de um professor? Enquanto isso, no Japão, até mesmo o rei se curva diante do professor. Os professores do Brasil são tratados como... Os professores não têm nem cadeira para sentar direito, né? Os professores são tratados como tia. Os professores são tratados como guerreiro. Oi, guerreiro. Né? Então, assim, né, eu acho que existe um desvalor que a gente precisa cuidar. Né? O pedagogo, o docente, aquele profissional que vai para as licenciaturas, ele vai fadado a ser uma pessoa que talvez não tenha dinheiro para ir a um teatro, a um show do Paul McCartney, por exemplo. E qualquer mudança no meio ambiente só será efetivamente alcançada se essa juventude de agora, se essa infância de agora for influenciada nesse sentido, você concorda? Eu acho que a juventude de agora, ela precisa, primeiro, entender que política é assunto de todo mundo, sim, né? Não a politicagem mais partidária, mas o ato político... Política ambiental. A política ambiental é fundamental, porque hoje, se a gente falar assim, o futuro é ecológico, se o futuro não for ecológico, não tem futuro. Né? Não vai existir futuro, ele só tem uma chance, é ser ecológico, porque senão a gente não tem futuro. Brasília, né? A gente já está vivendo uma escassez de água, que se a gente não cuidar, nem eu, nem você, nem ninguém vai ter água. Letícia, muito obrigado pela sua vinda aqui no Cidadania, vamos convidá-la para voltar sempre que quiser. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversar com você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Mosaico de ambientes. Não tem só a savana, né, dentro da APA do Rio Curiaú, mas ela está em volta do que a gente conhece como ilhas de mata. Então eu tenho as florestas de várzea, né, que são essas áreas alagadas. Tem as lagoas temporárias, né, que no período da chuva, que é o período que a gente trabalha, né, mais intensamente com os anfíbios, elas abrigam uma diversidade muito alta, né? Então esse mosaico de ambientes, né, ele faz toda a diferença para a APA do Rio Curiaú ser considerada um ambiente de altíssima biodiversidade. A APA foi criada em 1998 e trouxe algumas regras para a região. É proibida qualquer atividade potencialmente poluidora capaz de afetar mananciais, derrubada ou queima de vegetação nativa e descarte inadequado de resíduos sólidos. O uso dos recursos naturais locais fica reservado aos moradores devidamente cadastrados. O trabalhador brasileiro
possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE comprova que o Brasil é um país muito desigual. Os mais ricos têm uma renda quase 40 vezes maior que os mais pobres. Essa desigualdade é uma das causas do desenvolvimento social desequilibrado. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre distribuição de renda com a Alejandra Leonor Pascoal, professora de Direito da UNB. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Professora é doutora em Direito, pós-doutora em Filosofia Política, especialista em Direitos Humanos. Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte. Nós vivemos no Brasil, um país que é um dos mais ricos do mundo. Sim. No entanto, um dos mais desiguais. Sim. De modo geral, o que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Bom, é algo que está muito sob nossos olhos, mas que o Brasil nega. Não está invisível, mas o Brasil nega. É a herança da escravidão. O Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Mas, lamentavelmente, a esses milhões de pessoas escravas, ex-escravas, uma vez libertas, não lhes foi dada nenhuma oportunidade para poder reiniciar suas vidas. Entanto que o Brasil, naquela época, a partir de 1878, quando foi abolida a escravidão, começou um processo de imigração, da citada imigração europeia, especialmente de italianos, também de espanhóis. Então, essa mão de obra, naquela época já, essa mão de obra, não vou falar especializada, mas aquela mão de obra que tinha melhores recursos e uma autoestima maior que as pessoas negras que tinham sido escravizadas, ocuparam os espaços que as pessoas negras podiam ter ocupado. Então, as pessoas negras escravizadas no Brasil, mais de quase 5 milhões de pessoas, uma vez liberadas, não tinham nenhuma oportunidade. Pior ainda, porque a eles lhes tinha sido negada a educação, tinha sido negadas a eles o próprio nome, seus costumes, sua religião, e essa negação e esse preconceito do Brasil em relação a eles continuou. E continua até hoje. Interessante. Daqui a pouco eu quero aprofundar mais esse componente racial da desigualdade, mas vamos ver alguns dados da última pesquisa do IBGE, a última PNAD, que mostra que quando nós pegamos ali 1% mais ricos do Brasil e comparamos com os 40% mais pobres, a renda dos mais ricos é 39,2 vezes maior, ou seja, quase 40 vezes mais. Vamos para o outro gráfico, onde a gente aumenta um pouco o percentual aqui. Em vez de analisarmos 1% mais ricos, vamos analisar os 10% mais ricos. A renda 14,4 vezes maior. Diminui um pouco, mas ainda é muito grande. Esses dados são recentes, ou seja, vêm desde o passado. Com esses dados, nós poderíamos dizer que o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque países chamados ricos ou chamados do primeiro mundo, especialmente países europeus, eles implementaram políticas públicas para tentar acabar com grandes desigualdades sociais e econômicas nos seus países. Mas o Brasil
nunca implementou essas políticas. Só podemos falar que recentemente começou a implementar algumas dessas políticas para dar oportunidade à população pobre para melhorar sua renda, melhorar sua educação, que é fundamental. A educação é um meio de poder aceder a melhores condições de vida. Mas ainda é muito... essas políticas são muito pífias, muito vagas, não são suficientes, porque foram milhões de pessoas ex-escravas e condenadas a essa situação de tanta pobreza que acabaram integrando o que a gente vê hoje, esses bolsões de pobreza nas favelas de todo o Brasil. A gente poderia dizer, então, que essa desigualdade afeta mais determinados segmentos? A senhora falou da população negra. Sim, sim. Eu poderia perguntar também mulheres, né? Porque a renda das mulheres é menor que dos homens. Sim. Esses segmentos são maiores vítimas da desigualdade? Sem dúvida, sem dúvida. São as maiores vítimas. Eu comecei mencionando a população negra, que engloba homens e mulheres. Claro, mas as mulheres, sem dúvida, eram as mais prejudicadas. Como eu citei o fator da escravidão e a abolição da escravidão, o que aconteceu que as mulheres, uma vez que foi abolida a escravidão, as mulheres tentaram, negras, ex-escravas, elas minimamente encontraram espaços, como nas casas de família, cozinheiras, faxineiras, e isso a gente vê até os dias atuais, né? Descendentes do que eram pessoas negras, alguns um pouco miscigenadas, mas continuam fazendo esse tipo de trabalhos, as mulheres, nas faxinas, limpeza em geral, órgãos públicos, privados, a parte privada, etc. Mas as mulheres ficaram numa posição desigual em relação aos homens, em todas as áreas. Só sabemos que são os serviços públicos, quando é por concurso, não, porque há um sistema igual. Mas, mesmo assim, até nos serviços públicos, órgãos do Estado, quando as mulheres devem passar em concursos por entrevistas, há discriminação em relação a elas. Tem menor oportunidade. E isso acontece na magistratura, na docência nas universidades públicas. Isso acontece em todos os lugares. É um segmento onde o número de mulheres é bem menor na diplomacia. Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais diplomatas homens que mulheres. Sem dúvida. E isso vem inclusive, da herança que a gente teve no Brasil, como em outros países da América Latina, da colonização europeia, onde as mulheres já eram muito discriminadas e continua aquela desigualdade até naqueles países, mas no Brasil continua isso muito acentuado, muito acentuado. Nós vimos, né, por esses dados, que a desigualdade de renda ainda é muito acentuada. Eu perguntaria o seguinte para a senhora: essa desigualdade de renda está diretamente ligada à pobreza? Quer dizer, quanto mais desigual, mais pobre, qual que é a relação entre renda e pobreza? Claro, é uma relação direta, né? Sim. Mas eu digo do ponto de vista do sistema que perpetua a desigualdade, é mais difícil para as pessoas ascenderem? Totalmente, totalmente. Eu, como docente da Universidade Pública Federal, a UNB, com todo orgulho que eu tenho, que foi a primeira em instaurar o sistema de cotas para negros, para negras e vagas para a população indígena, que é outra população muito afetada nessa desigualdade de renda, muito excluída. Não assim mulheres, porque as mulheres nas universidades federais têm mais ou menos o mesmo acesso. Portanto, ao entrar no chamado mercado de trabalho, tem as mesmas condições e mais ou menos são a mesma quantidade que homens, proporcionalmente. Mas em relação à população negra, nas universidades, com a implementação das cotas ajudou bastante. E temos cotas para negros e negras também nos concursos públicos, sim, para acessar serviços públicos, né, no Brasil. Parece haver um sentimento de certas parcelas da população, quando a gente fala de renda, sim, de que se eu estou numa classe mais alta, políticas que favoreçam aqueles que estão na classe mais baixa podem me prejudicar. Sim. Porque se eu aumento a renda, sim, de quem está abaixo de mim, eu posso ter dificuldades no futuro. A senhora concorda que esse sentimento existe de um modo geral na sociedade? Existe.
existe. Eu, como pesquisadora, por um lado, e por outro lado, eu vivenciei isso diretamente a partir da implementação de cotas para negros e negras nas universidades públicas. Totalmente. Esse preconceito acirrou o ódio, vou falar ódio, o preconceito, o ódio da população rica, branca, contra a população mais pobre e contra as pessoas negras que tinham acesso à universidade. Ou seja, as pessoas brancas, descendentes dessa colonização europeia, descendentes de europeus, em geral, né, descendentes europeus, tem muito, viu seu lugar que sentia que era por natureza, que não é por natureza, que era deles, sentiu que tinha sido prejudicado e resistiram muito a essa entrada de pessoas, eu colocaria de pessoas negras, que são as que estavam no espaço mais desigual da sociedade. Mas aí eu acho que há um efeito cascata, né? Porque o rico pode ter esse sentimento, mas muitas vezes a pessoa de uma classe média, ou até de uma classe média baixa, se preocupa quando há políticas para aqueles que são pobres. Isso mesmo. É uma garantia de espaço? Sim, isso mesmo temos observado. Mas o que acontece? A mídia contribui muito na reprodução dessa visão preconceituosa. Então, a mídia, por exemplo, TV, tem seus donos, seus proprietários, e eles querem manter aquele, chamemos, status quo, esse privilégio dos brancos. A mídia chega a todos, e aquela mídia muitas vezes passa em programas de TV situações em que tem aqueles programas em que passam situações em que mostram pessoas pobres, em que roubam, assaltam, ou seja, é como se o delinquente, o mal estivesse no pobre, na população mais embaixo. Então, a população branca, classe média, assiste TV ou hoje em dia tem mais através dos diferentes meios que chamaria de celulares. Redes sociais. Redes sociais. Acaba se reproduzindo para eles esse preconceito contra quem está mais para baixo. E um medo de que esse que está embaixo possa subir, tirar seu espaço. Vamos ver mais alguns dados da pesquisa do IBGE, da PNAD, em relação a crescimento de renda. Que embora haja uma concentração, nós verificamos em 2023 que os mais pobres tiveram uma alta de renda maior, né? Então, entre os 10% e os 20% mais pobres, tiveram um aumento de 13,4% na renda. Entre 5% e 10% mais pobres, a alta foi de 16%, e entre os 5% mais pobres, a alta foi de 38,5%. Já os mais ricos, entre 10% e 5%, alta de 11,6%, entre 5% e 2%, alta de 12,6%, 1% mais ricos, alta de 13,2%. O que esses dados estão mostrando? Né? Que no último ano, mesmo a concentração sendo muito grande, a desigualdade muito grande, por um motivo ou por outro, os mais pobres tiveram um crescimento de renda maior. Isso seria resultado de políticas sociais, sobretudo da pandemia, a gente teve um aumento de investimento em políticas como Bolsa Família. Isso é que estaria gerando um certo crescimento maior da renda dos mais pobres? Sem dúvida, mas não podemos nos enganar. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. Não é suficiente a implementação de políticas mais leves. O Brasil deveria fazer um investimento muito mais profundo. Mas que tipo de política poderia ser mais profunda para resolver isso? Eu penso na educação de base, mas não só que os professores sejam muito bem remunerados, respeitados e pensar seriamente a educação de base. Porque as pessoas que pertencem às camadas mais, chamemos, pobres, sentem que a escola rejeita eles, expulsa eles. E, por outro lado, por conta daquela herança escravocrata que o Brasil teve, as pessoas que descendem daquelas acabaram formando famílias que foram desintegradas, porque a escravidão desintegrava famílias,
sem dúvida, não aceitava famílias, acabou a escravidão, mas continuavam totalmente desintegradas e por isso o Brasil é um país onde o que se destaca é a figura da mulher, da mãe em famílias bem pobres, a mãe com seus filhos. Os homens, não, em geral, estão fora da família, vou falar assim, ou seja, estão desintegradas, não integram a família. Então, essas famílias desintegradas são muito diferentes da camada mais popular, da classe média, onde a noção de família, a integração de família é muito mais forte. Isso cria um núcleo mais forte, mais coeso e mais orgulho de si. As mulheres mais pobres são aquelas que normalmente lideram sozinhas as famílias. Sim, e a própria pessoa, é muito triste, mas a própria pessoa negra ou com essa miscigenação mais prevalecentemente negra, com prevalência das mães de família com eles, tem uma autoestima muito, muito baixa. Então, sentem que a escola não é para eles, não serve para eles. E daí que a implementação de políticas sociais deveria ser muito, muito mais séria, firme. Se o Brasil realmente quer mudar. Mas o problema também está em que esses mais ricos, mesmo sendo uma absoluta minoria e não tendo crescido tanto, são os que têm poder no Brasil. Têm poder e ocupam os lugares de poder nos lugares mais importantes do organigrama do Estado, desde o Poder Judiciário, Legislativo e a titularidade dos estados, governadores. Então, são eles que decidem, ou são os mais ricos ou os ricos através deles. E nunca vão, desculpe, falei nunca, mas é minha visão extremada, talvez, porque acho que o Brasil deveria adotar essas políticas sociais realmente de forma séria. Inclusive, tomar muito cuidado com o que faz com os recursos públicos. Esses dados da PNAD e do IBGE, eles mostram que esse desequilíbrio, essa concentração de renda é diferente por regiões no Brasil. E as regiões que têm maior concentração, menor renda, menor participação na renda são o Nordeste e o Norte. Por outro lado, as regiões onde há renda maior e menos concentração são Sul, Sudeste, sobretudo. E o Centro-Oeste agora também por causa do agronegócio. Esse desequilíbrio regional é um reflexo de tudo isso que a senhora vem falando? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a escravidão começou primeiro no Nordeste do Brasil, né, com a exploração da cana-de-açúcar, depois veio para o São Paulo, né, região de São Paulo, o café, mas foi mais a concentração da escravidão foi mais no Nordeste do Brasil. E o Sul, entre aspas, desenvolvimento do Sul veio muito tempo depois. No Sul é onde mais se estabeleceu aquela colonização europeia, onde também isso o que também levou o Brasil a uma falsa ideia de que esse Sul mais desenvolvido, falaria entre aspas, com menos desigualdade, é porque isso é fruto da colonização europeia. E tudo isso é produto, essa ideia preconceituosa no Brasil, novamente, insisto nisto, é fruto também da ideia que se implementou no Brasil de forma muito firme, com políticas, da ideia de branqueamento do Brasil, de que era necessário branquear o Brasil, para que o Brasil se desenvolvesse de forma semelhante com os países europeus. Então, daí que o Sul sempre é tido como Sul, Sudeste sempre é tido e existe essa realidade. Acontece que no Sul e Sudeste teve essa a importação cruel de pessoas negras para a escravidão foi mais para o nordeste do país. O Sul foi um processo posterior, né? Foi um processo posterior. O crescimento da economia necessariamente diminui a concentração de renda ou pode até aumentar a concentração? Quanto mais cresce a economia, quer dizer que nós estamos diminuindo a concentração ou não há relação direta? Esse crescimento pode estar aumentando a concentração? Na minha visão,
pode acabar aumentando a concentração de forma muito perigosa. Sempre se tentou, e vou falar nesses termos, vender, vou colocar entre aspas, muito entre aspas, a ideia de que quanto mais ganhasse o rico, quanto mais ganhasse o empresário, mais iria haver distribuição de renda. Essa é uma ideia totalmente falsa. Na minha visão. Os economistas, minha área não é de economia, mas os economistas sabem explicar muito melhor do que economistas serios, bien intencionados. No, y esa cuestión, no precisamos ser economistas para entenderla perfectamente. Cada uno de nosotros podemos enriquecer mucho y esse enriquecimento não significa que vai levar a uma distribuição de rendas. Eu posso enriquecer muito, não vai significar que vai ter distribuição de renda. Pode não ter nenhum tipo de distribuição, muito pelo contrário. E Brasil tem também demonstrado isso, lamentavelmente, que pode haver muita concentração de renda e maior exploração em relação às pessoas. Aí deveria intervir o Estado de forma firme, com leis severas para evitar exploração de seres humanos. Estou falando isto e estou lembrando dos atuais sistemas de escravidão que existem, né? Especialmente em fazendas, em grandes fazendas, como também a gente tem escutado casos na cidade de São Paulo. Então, aqueles muito ricos, os muito ricos, não quer dizer por isso, ou não quer dizer que o muito enriquecimento de determinadas pessoas leve a enriquecimento daqueles que dependem dele, não. Embora a senhora não seja economista, tem um aspecto da economia que dizem ser fundamental nessa ideia de tentar diminuir a concentração, que é um imposto de renda que atinja mais as classes mais altas. O governo, inclusive, está falando agora em aumentar alíquotas para os mais ricos, porque nós sabemos que no Brasil as alíquotas são bem baixas, né? Sim. Essa seria um tipo de política que poderia ajudar? Funcionando, Poderia, sim, porque sabemos que hoje em dia até o imposto de renda para os mais ricos, pelo que eu leio, estou informada, não funciona. Eles não são efetivamente cobrados. Ou seja, há muitos sistemas, inclusive existe às vezes uma legislação que pode ser muito boa, propícia, mas os meios para fiscalizar o real cumprimento não funcionam. Então, o que o senhor acabou de funcionar na ideia e na criação de uma lei pode funcionar, mas na implementação, se isso não é fiscalizado, controlado, pode não funcionar. A senhora conhece bem a América Latina, eu lhe perguntaria, comparando o Brasil com outros países da América Latina, o que nós teríamos de experiências positivas, negativas, contrastes entre o Brasil e aquelas nações da América Latina? Sim, só queria colocar isto para, lembrando do que estávamos falando há pouquinho também, estou me lembrando de países europeus que têm um desenvolvimento excelente, muito alto, como os países chamados nórdicos, de Finlândia, Suécia, Noruega. São países onde não há quase desigualdade social, econômica entre as pessoas. Então, está me lembrando um pouco isto que o que estávamos falando agora, essa enorme desigualdade no Brasil faz com que o Brasil dificilmente consiga se desenvolver em forma humanamente adequada. E a comparação com a América Latina? Perfeito. Com a América Latina. Bom, a América Latina é muito diversa, tem passado por situações que, às vezes, eu sinto a América Latina, a situação da América Latina é como um pêndulo, que às vezes vai por governos mais progressistas, que eu apoio, e por governos mais repressores. Então, a América Latina sempre funciona como um pêndulo e os outros países vão acompanhando, porque nenhum país da América Latina, especialmente, consegue estar sozinho. Eu sou oriunda da Argentina, né? Brasileira naturalizada, oriunda da Argentina. A Argentina teve épocas, e eu vivenciei isso, especialmente na minha infância, em que, pese a que a Argentina nunca tinha conseguido culminar um governo
constitucional, legitimamente eleito, sempre passou por golpes de Estado, mas tinha uma classe média muito forte e muito maioritária. E os bolsões de pobreza eram bem reduzidos. E a educação pública era de excelente qualidade. Então, isso fazia com que a renda fosse mais ou menos igualitária, em que as pessoas que tivessem amplo acesso às universidades. Isso marca uma diferença, marca a diferença tem inclusive na autoestima das pessoas, e a autoestima é fundamental, não é uma questão banal, é fundamental. A autoestima faz com que as pessoas, a partir do acesso, da possibilidade que tenha de acessar a cargos públicos, políticos e um salário digno, possam se desenvolver bem. Então, a Argentina teve uma classe média muito ampliada e agora, sabe que eu considero que, seja na Argentina, como no Brasil e outros países, o golpe de Estado pelo que a gente passou, como o Brasil passou quase 30 anos de regime militar, a Argentina passou por uma ditadura militar muito terrível, muito repressora, e essa ditadura militar não foi à toa, ela impediu um desenvolvimento econômico igualitário e começou a marcar na Argentina uma desigualdade muito grande social, que a gente está vendo nos dias atuais, nos níveis de pobreza da Argentina, que eu sei que chama a atenção com qualquer pessoa que a gente chama atenção porque sempre foi um país mais equilibrado economicamente, como a senhora falou, né, em termos de igualdade de renda. Né? De igualdade de renda, que leva a uma educação aprimorada, uma educação aprimorada. E que não teve Brasil, Então, comparando, se a gente quer comparar um Brasil com a Argentina ou com o Uruguai sempre era chamado, para mim, eu não gosto desse termo, a Suíça da América, por seu equilíbrio social. Um pouco semelhante com a Argentina, em termos comparativos. Chile era outro país que tinha um equilíbrio social bastante equilibrado, mas teve também um golpe de Estado em 73 e acabou produzindo um grande equilíbrio econômico e social. E podemos ir pelo resto da América Latina, mas em geral, então eu comparei por países com, também, do outro lado, países com, bem, chamaríamos em termos genéricos, pobres, Equador, Bolívia, Paraguai, que onde a população em geral é empobrecida e, de forma excepcional, alguns muito poucos ricos. Mas a Argentina, como o senhor bem falou, sempre se caracterizava por uma base social equilibrada e que aí socialmente mais equilibrada, uma educação mais aprimorada, né? E daí que as pessoas, isso leva a que as pessoas tenham mais o que a gente chama de consciência política, mais possibilidades de discutir, mesmo na diversidade, mais possibilidades de discutir, ter consciência, boas leituras e culturalmente, cinema, literatura, arte, o bem-estar econômico leva a pessoa a procurar outras coisas melhores, né, na vida. Professora, muito obrigado pela entrevista. De nada. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube. Até o próximo Agenda Econômica. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso?
Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. Nesta semana em que o Congresso Nacional cedia o P20, encontro dos parlamentos das 20 maiores economias do mundo, com foco em temas ambientais, o assunto ganha destaque também na pauta do Senado. Um dos projetos que podem ser votados na sessão plenária desta terça-feira regulamenta o mercado de crédito de carbono. A sessão está agendada para as 11 horas da manhã. O plenário do Senado pode votar nesta terça-feira a regulamentação do mercado de carbono. Empresas e países poderão compensar a geração de poluição pela compra de certificados vinculados a iniciativas de preservação ambiental. O projeto cria regras para os dois setores do mercado brasileiro de crédito de carbono, o regulado e o voluntário. O regulado conta com propostas do poder público e o voluntário da iniciativa privada. A proposta cria um órgão gestor para conduzir o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que será responsável por negociar os créditos de carbono. As empresas poluidoras terão cotas de emissão e poderão comprar os créditos de carbono também pelo mercado financeiro. O agronegócio não será atingido pelo projeto. O outro projeto que vai ser analisado nesta terça-feira é o que institui abril como o mês da conscientização da doença de Parkinson e estabelece seu símbolo, a tulipa vermelha. O P20 começa na quarta-feira e vai até sexta. Presidentes dos parlamentos dos países que compõem o G20 se encontram aqui no Congresso. Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Com esse lema, o Congresso Nacional recebe a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, de 6 a 8 de novembro. O evento, chamado de P20, deve reunir as maiores economias do mundo, além de países e organismos internacionais convidados, como a Organização das Nações Unidas e o Parlamento Latino-Americano. É organizado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados em parceria com a União Interparlamentar. O P20, sem dúvida nenhuma, será um dos, ou talvez o maior evento já realizado de diplomacia parlamentar no Congresso Nacional. Estarão aqui presentes os presidentes de parlamentos dos países mais poderosos do mundo. Uma grande honra para o parlamento brasileiro sediar este evento aqui nesses dias.
No dia 6, será promovido o Fórum Parlamentar do G20. No dia seguinte, será realizada a cerimônia oficial de abertura da cúpula com a chegada dos presidentes dos parlamentos, seguida das sessões de trabalho que continuam até o dia 8. Durante os 3 dias do evento, a depender dos interesses de cada país, os chefes dos parlamentos também podem realizar reuniões bilaterais. Na programação, discussões sobre temas de interesse global, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade, o enfrentamento à crise ambiental, sustentabilidade e governança. O objetivo é a troca de ideias e experiências que resultem em impacto real na vida da população e uma participação ativa dos parlamentos nessas soluções. Nós adotamos os mesmos eixos temáticos do G20 para o P20. Então, combate à fome, transição energética e mudança climática e uma reformulação da governança global para o século XXI. Estes 3 temas perpassam a realidade de qualquer país hoje. A população poderá acompanhar, a partir dos documentos emitidos tanto pelo P20 quanto pelo G20, um posicionamento do Brasil em relação a esses 3 temas. E daí advindas ações que poderão resultar em políticas públicas dentro do território nacional. Ao fim do encontro, os líderes dos parlamentos pretendem adotar uma declaração conjunta. O documento deve ser entregue à cúpula de líderes do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos países membros da União Africana e da União Europeia. Como vimos na reportagem, os chefes dos parlamentos participantes do P20 entregam, ao final do encontro, uma declaração conjunta dos países. O texto destaca temas prioritários e que devem receber mais atenção. O documento é recebido pelos governantes dos países integrantes do G20. Um dos resultados da cúpula do P20 é a entrega de uma declaração conjunta aos líderes do G20. O documento contém os principais pontos destacados pelos chefes dos parlamentos das maiores economias mundiais em relação aos temas discutidos no P20 e o compromisso do poder na implantação das soluções. O consultor legislativo para direito internacional adiantou alguns pontos que poderão constar no documento final. Erradicação da miséria, da pobreza, o enfrentamento de assuntos ambientais, como mudança climática. Igualmente, estamos trabalhando sobre assuntos como a governança global, que tipo de reforma institucional é preciso de organismos como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, dentre outros temas como a inteligência artificial. Então, na realidade, está sendo elaborado um texto de consenso com os países que firmarão essa declaração. Na declaração conjunta da última edição da cúpula do P20, que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, os líderes apontaram como alguns dos temas prioritários a alimentação, segurança energética, meio ambiente sustentável, combate ao terrorismo, uso de inteligência artificial de forma responsável, além da melhoria dos serviços sociais, de educação e de saúde. É importante que o parlamento discuta como seu objetivo formas de implementar essas ações da cúpula de chefes de Estado e também proponha, por ser o parlamento, formas de discutir essas ações dentro do seu parlamento. O evento internacional também tem isso, ele serve para a gente comparar essas políticas e o que cada país pensa acerca de ações e soluções para esses temas, e de modo que a gente consiga caminhar junto, prevendo essas ações, escutando aos demais países e participantes, a gente consegue caminhar junto para uma solução que coaduna com o que há de melhor nas práticas internacionais. O senador Humberto Costa defendeu que o P20 discuta soluções para a desigualdade e para a pobreza. Também destacou que a força econômica dos países participantes são motores para o desenvolvimento. Será a partir desses países, da sua força econômica, mas da sua força política, da sua força geopolítica, que nós podemos ter uma mudança importante na abordagem desse tema da desigualdade e da pobreza. Trazer esse tema, tentar sensibilizar os presidentes de parlamentos desses 20 países quanto à importância de se enfrentar
a pobreza, a desigualdade, a fome, sem dúvida, cumprem um papel muito importante para a humanidade. A discussão sobre sustentabilidade vai ser um dos destaques do P20 neste ano. A senadora Damares Alves defendeu que os países se unam para encaminhar soluções para essa pauta. O mundo inteiro está enfrentando uma crise, especialmente no que diz respeito aos desafios de um planeta sustentável. E receber todo mundo, e todo mundo junto, com perspectiva diferente, a gente debater e a gente fazer encaminhamentos, eu acho que é uma oportunidade única. O Senado entra para a história nesse momento. Eu acho que nós estamos assim numa expectativa muito grande com o evento e, mais que isso, com os encaminhamentos e de que forma esta casa pode colaborar não só para a gente trazer essa justiça que a gente tanto quer no Brasil, mas a gente influenciar também em outras nações. E o senador Chico Rodrigues destacou que as discussões sobre economia, meio ambiente e organização social vão ser alguns dos temas mais tratados durante o evento. Ele espera que os parlamentos apresentem soluções para essas áreas. Os parlamentos vão discutir todo o conteúdo que venha beneficiar na área de ambiente, na área de economia, organização social, para que o parlamento, de uma forma vigorosa, possa apresentar sugestões para que nós possamos ter esse bloco consolidando, né, conceitos que vão fortalecer esse importantíssimo evento que será realizado no nosso país. E o senador Esperidião Amin também destacou que o P20 deve ser palco de muitas discussões sobre sustentabilidade. Ele lembrou que a diversidade entre os parlamentos deve ser respeitada. Deve servir principalmente para que nós nos respeitemos na nossa diversidade, e o Brasil é um bom exemplo para isso, pelo menos como cultura, e a preocupação com o planeta é muito singela. Eu não posso estragar o que eu ganhei dos meus avós e privar os meus netos de um mundo sustentável. Acho que isso é a base do porquê do P20. E já está no ar o site da 10ª cúpula do P20. Confira na reportagem. No endereço eletrônico congressonacional.leg.br/web/P20 é possível acessar informações sobre o sistema de credenciamento das delegações oficiais, o agendamento de salas para reuniões bilaterais e a programação completa do evento, que tem como tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Também estão disponíveis notícias sobre o P20 e a relação de países membros da cúpula e de países e organismos internacionais convidados. O site ainda concentra as informações para o credenciamento da imprensa, que tem interesse em cobrir o evento, e apresenta Brasília e a arquitetura do Palácio do Congresso Nacional para os visitantes internacionais. O site do P20 prevê como público principal, a priori, já que ele foi aberto antes do início dos eventos, ele prevê como público inicial os participantes do evento, porque lá há algumas informações logísticas, informações de orientação de como proceder em relação à forma de organização do próprio evento. Já uma segunda categoria, uma segunda camada do site é destinado aí de modo ao público geral, porque ele prevê informações que vêm dos documentos básicos do evento. O P20 vai reunir líderes parlamentares para debater questões comuns aos países: combate à fome, redução da pobreza, transição ecológica justa e inclusiva. O evento acontece 10 dias antes da cúpula de líderes do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. A ideia é promover a troca de informações e experiências para que sejam criadas soluções com o apoio dos parlamentos para os desafios globais. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, em parceria com a União Interparlamentar, são os organizadores do evento. Toda a programação terá transmissão ao vivo conjunta da TV Senado e da TV Câmara.
Se tratando de um evento que nós consideramos o maior evento internacional já sediado pelo Parlamento Brasileiro, a atuação conjunta das duas casas digamos assim, é essencial para que o evento ocorra da melhor maneira possível. E essa coparticipação ou copresidência também será vista durante as presidências das sessões de trabalho e sessões de abertura durante os 3 dias de evento. A Comissão Mista de Orçamento discutiu nesta segunda-feira as novas regras que simplificam a transferência de recursos do Orçamento Geral da União para operações de até R$ 1,5 milhão. Com menos burocracia nas operações de transferência de recursos, a expectativa é que as obras executadas pelas prefeituras, com emendas parlamentares, por exemplo, cheguem mais rápido à população, já que a simplificação dos procedimentos em valores acima de R$ 1,5 milhão podem diminuir o prazo da entrega da obra em pelo menos 1 ano. Ele é um processo, ele garante a transparência, está toda a operação dentro do TransfereGov, ele não tem aquelas amarras de análise da Caixa. Por quê? Porque essas operações de baixo valor, R$ 1,5 milhão, às vezes o custo de tramitação é maior do que o ganho financeiro da análise. Você passa 1 ano, 2 anos analisando, discutindo o projeto para ter um ganho de 1%, 2% no orçamento. Você teve uma perda financeira maior que isso nesse tempo. Então não faz sentido, ou não fazia sentido, essa discussão frente aos objetivos, frente aos benefícios de você ter uma execução mais célere. A expectativa de redução de prazo de execução dessas operações é de 12 meses, pelo menos. Para a Caixa Econômica, responsável por operacionalizar mais de R$ 100 bilhões do orçamento nos diversos programas de governo, a simplificação do processo não diminui o monitoramento dos contratos. Ela continua atuando como mandatária da União em todo o processo. Então, não é um contrato assinado, vou embora e volto ao final. Então, durante o processo de execução, a Caixa vai acompanhar, vai prestar assistência técnica. As regras para as operações acima de R$ 1,5 milhão também foram ajustadas. Permite alteração do local de execução do objeto. Isso aqui era uma briga, um gargalo antigo. Às vezes, entre a tramitação da proposta e a execução da obra, a Prefeitura acabava executando a obra com recurso próprio, com recurso do Estado, com recurso da CAF, recurso do Finisa da Caixa mesmo. Né? Às vezes tem uma obra mais urgente, ele fazia a pavimentação ali e falou, olha, Flávio, agora eu já fiz a pavimentação. Tem que fazer a pavimentação não mais da rua A, tem que fazer da rua B. Ah, não pode. Já era, né? Perde o repasse. Agora pode. A regulação das plataformas de streaming, como o Netflix, foi discutida nesta segunda-feira pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. 2 projetos tramitam na Câmara dos Deputados sobre o tema. Um deles já aprovado pelo Senado, estabelecendo a taxação das empresas para financiamento da produção nacional. A audiência teve como objetivo debater a regulação das plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Max. O Senado já aprovou uma proposta nesse sentido de autoria do senador Nelsinho Trade, que prevê que as plataformas de streaming, mesmo com sede no exterior, recolham 3% da receita bruta anual de Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O projeto determina ainda que essas plataformas ofereçam programas brasileiros em seus catálogos. O que a gente quer aqui no Brasil? A gente quer simplesmente não ser simplesmente um mercado de serviço, não ser só um setor de serviço, não ser só contratados para prestar para fazer projetos e entregar 100% do que a gente está fazendo. A gente é muito maior. A gente tem uma produção. O Brasil já é um dos grandes produtores do mundo de propriedade intelectual, né? E um dos grandes setores de serviço também. Então a gente quer equilibrar. A deputada Jandira Fegali, que é a relatora de 2 propostas sobre esse tema na Câmara, disse que o Brasil está atrasado na regulamentação dos vídeos sob demanda. Nós tivemos uma dificuldade agora no período eleitoral, o Congresso praticamente parou de funcionar, tivemos um recesso branco. Nós vamos reabrir o debate na Comissão de Cultura para o 2331. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a evolução do projeto 8889, que tem um texto melhor,
um texto mais avançado em relação ao projeto que veio do Senado. Teve um debate muito mais amplo na sua construção a partir do deputado André Figueiredo, não só com o governo, mas com a sociedade, com as plataformas, com a radiodifusão, com o segmento do audiovisual brasileiro. A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura afirmou que o direito autoral das produções brasileiras precisa ser protegido na regulação das plataformas de streaming e também reforçou a importância de rever os percentuais de tributação previstos. Todas as janelas de exibição hoje que operam no Brasil, com exceção do VOD, contribuem para o desenvolvimento da indústria por intermédio de uma Condecine, que é uma CID que retroalimenta o próprio setor. Salas de cinema, vídeo doméstico, SEAC, as telecomunicações, todas elas já contribuem com isso. Apenas o segmento do VOD não contribui, Essa assimetria, para corrigir essa assimetria, gente, é imprescindível a implantação dessa Condecine, de forma compatível com a alíquota aplicada nas demais janelas de exibição e em paridade com práticas de outros países. Como a deputada já falou aqui, já foi 14%, 10%, o PL do Senado está 3%, o PL da Câmara 6%. E nós defendemos que essa arrecadação seja expressiva, seja em cima do faturamento bruto e que não seja inferior a 6%. Não basta apenas estabelecer a obrigatoriedade de incluir 10% de conteúdo brasileiro nas plataformas. É fundamental que esse percentual seja obrigatoriamente composto por produções independentes. Isso garante que produtoras independentes tenham o espaço necessário para garantir a diversidade do conteúdo que chega ao público. Países como a França, a Alemanha, entre outros da Europa, já implementaram cotas semelhantes, assegurando que as suas produções culturais tenham espaço e visibilidade nas plataformas globais. A representante do YouTube fez críticas ao projeto e disse que o texto proposto beneficia apenas o audiovisual profissional. As propostas acabam beneficiando apenas uma parcela específica de profissionais e deixam de lado uma infinidade de criadores menores, independentes e de grupos subrepresentados, favorecendo a concentração de mercado e reduzindo a diversidade do setor. Os especialistas lembraram que a cultura é uma questão de soberania nacional. Não é um debate puramente técnico, é um debate político e de exercício de poder da brasilidade, da nossa soberania, da democracia e da nossa decisão de fato valorizar a produção independente, a produção audiovisual brasileira e mesmo a produção das empresas que precisam estar, das empresas de radiodifusão brasileira que precisam estar nesse catálogo, precisam ser tributados, precisam pagar ao Brasil por essa produção. Essa situação, senhoras e senhores, representa uma séria ameaça à nossa soberania cultural e econômica. Quando as grandes plataformas internacionais detêm o controle exclusivo sobre os direitos de distribuição e exploração comercial das produções brasileiras, estamos desistindo de decidir como as nossas histórias serão contadas e promovidas. O que estamos permitindo, de fato, é que as decisões sobre o destino das nossas obras sejam tomadas fora do Brasil, sem nenhum compromisso com a valorização da nossa cultura e da nossa economia. O Conselho de Comunicação Social do Congresso fez ainda uma outra audiência pública, desta vez para debater problemas estruturais e falta de investimentos na Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. O Conselho realizou uma audiência pública sobre a situação da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. A reunião foi motivada por problemas como a falta de investimento estatal e demandas dos funcionários. Os participantes apresentaram suas reivindicações. Enquanto isso, a parte de jornalismo, a gente teve contratações importantes, como Guilherme Portanova e a Luciana Barreto, que retornou à casa para apresentar os telejornais. A gente sofre com retirada dos telejornais locais da grade, a redução dos jornais do rádio, do radiojornalismo, eles tiveram a redução do tamanho. A gente está tendo muita restrição de viagem para fazer coberturas, inclusive
Para o Rio Grande do Sul, nas enchentes, as equipes só foram enviadas para lá depois de uma nota pública dos sindicatos cobrando isso. Inclusive, a gente teve cancelamento de viagens a convite, que as equipes foram convidadas e não ia ter nenhum gasto para a EBC, e mesmo assim tiveram viagens canceladas, isso na diretoria de jornalismo. Primeiramente, no dia da reunião do Conselho, está em ata, né? A primeira coisa que eu cobrei o presidente foi quando vai ser o concurso da EBC. Porque, assim, eu sei que